Esses são os objetivos do acordo assinado entre o Senado, a cidade de Coimbra, em Portugal, e a Associação Portugal-Brasil 200 anos. Quem vai conversar conosco sobre esse termo de cooperação é o José Manuel Diogo, que é o presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pela presença. Antes de falarmos do acordo em si, eu queria que você explicasse para nós, para quem nos assiste, como é que surgiu essa associação, o que é essa Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pelo convite, primeiro por estar aqui, é um prazer, é sempre uma delícia. Peço também desculpa pelo meu sotaque. Não, mas nós vamos falar de sotaque hoje, vamos falar de língua, mas o seu sotaque está quase um sotaque de brasileiro. Mas a gente privilegia que a comunicação seja boa, e então mesmo que tenha alguma falha, que a comunicação aconteça e que seja ótima, é a nossa principal preocupação. Então, há sempre uma boa ideia por trás das coisas, há sempre uma ideia. E nós, no ano 2018, começamos a pensar na celebração dos 200 anos da independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 2022. E nós começamos a pensar como, nessa época onde começávamos a falar de fake news, que hoje falamos ainda mais, o que é mais longe de fake news? Então, a gente foi pensar, o que é mais longínquo de fake news é um livro. Porque um livro tem que ser pensado, tem que ser escrito, tem que ser pesquisado, tem que ser impresso, tem que ser editado, tem que ser distribuído, depois tem que ser comprado, depois tem que ser lido, depois tem... No final, a chance de ser fake ela é nula. Então, vamos entender como contar o Brasil com 200 livros. E assim foi, a gente chamou a nós essa ideia de fazer o projeto, a UFMG disse, esse projeto é maravilhoso, a professora Luísa Starling disse, venha cá. E eu fui a Belo Horizonte e ela falou, nós estamos preparando as comemorações dos 200 anos da independência no Senado Federal e não há nenhum projeto sobre literatura. E o seu projeto é ótimo, mas é impossível. Eu assim, possível como? Como é que a gente vai descobrir esses 200 livros? Eu, como estava em Minas Gerais, falei, a gente vai chamar 200 intelectuais de língua portuguesa para escolher esses 200 livros junto com a gente. Sim, mas como? A gente não consegue. Eu gostava de te ajudar, mas não tenho braço. Mas eu falei assim, Luísa, vamos chamar a Folha de São Paulo. E aí eu liguei com a Folha de São Paulo, onde hoje sou colunista, e falei, vocês querem entrar nesse projeto da gente de contar o Brasil, os livros que são essenciais para entender o Brasil de 200 anos junto com a gente. E o Antônio Manuel Teixeira Mendes, que era o superintendente à altura, ele disse, isso é uma ideia excelente. Então ele juntou o Sérgio Dávila, o diretor de jornalismo, mais um Naif Haddad e a equipe suficiente para a gente começar a procurar. Depois, a gente entrou a pandemia. E ficámos todos fechados em casa, cada um no seu continente. Mas isso foi, nesse caso, muito interessante por conta do projeto, porque nos permitiu escolher esses 200 intelectuais de Portugal, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé, de Macau. Quem seriam eles? E, claro, do Brasil, de onde está a grande maioria. No final, terminaram não sendo 200, terminaram sendo 169, mas é ainda assim a maior curadoria literária que nós tenhamos conhecimento, já alguma vez feita em língua portuguesa. No Dia Mundial da Língua Portuguesa, do dia 5 de maio de 2022, a gente lançou o projeto e no dia 8 de setembro, no dia seguinte ao dia da independência, quando o Senado fez a sessão solene, a gente apresentou o projeto aqui no Senado. Então, já a associação tinha sido constituída para fazer o acordo com a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra, a UFMG e o Senado Federal, que é o parceiro principal da nossa associação. Então, a associação ela existe porque o Senado existe. Então, porque o Senado nos entusiasmou a fazê-la. E hoje, 2 anos depois, eu fui convidado pelo presidente do Senado para a celebração dos 200 anos do Senado, que aconteceram no dia 25 de março, e já estive em Brasília, e aí a gente já vinha conversando para agora sedimentarmos esse segundo acordo, dessa vez com um plano de trabalho detalhado, nesse ano muito importante também para a nossa língua portuguesa, que é o ano de 2024, 2025, que é o ano que a gente não sabe exatamente em que data ele nasceu.
faz 500 anos que nasceu o poeta Luiz Vaz de Camões. Grande Camões. Nesse acordo com o Senado, há uma referência a uma expressão que vocês usam e usaram na Constituição da Associação, que é a cidadania da língua. O que seria isso? Como é que a língua, no caso a língua portuguesa, pode contribuir para o fortalecimento da cidadania? Ela não só pode contribuir, como ela própria hoje é uma cidadania. Veja, nós hoje vivemos num mundo desmaterializado, completamente onde as fronteiras elas são fluídas e onde a língua nos permite, através da conectividade global, falar com todo mundo. A gente hoje, por conta do WhatsApp, lembra quando a gente fazia uma chamada intercontinental e era cara e a gente ficava... Hoje o WhatsApp nos permite falar gratuitamente para qualquer ponto do mundo. Agora, para a gente falar para o outro lado do mundo, a gente precisa de duas coisas: um código cultural partilhado e uma língua que a gente entenda. Então, essa conectividade global nos dá a possibilidade de pertencer a um território que é ele próprio formalizado por essa língua. Mas isso só não chegava para uma cidadania. Mas a cidadania ela existe pela mobilidade global. Hoje moram em Portugal. Os números oficiais são sempre um pouco difusos, ou pelo menos não concretos, mas hoje viverão perto de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Se você entender que Portugal tem 10 milhões de habitantes, é número grande, né? É 10% da nossa população. Eu costumo falar aqui, que ninguém ouve a gente, que é o primeiro movimento de contracolonização da história. Contra, no sentido de que é contra a própria palavra colonização, porque é um movimento de bem, é um movimento de interesse, é um movimento de investimento, que não foi, obviamente, a colonização inicial, porque é no sentido contrário, é do Brasil para Portugal, e é para resolver um problema que Portugal hoje tem, que é o problema demográfico, que é... Falta mão de obra. Falta mão de obra, faltam crianças, estamos muito envelhecidos. Hoje, para ter uma ideia, o número de filhos por mulher em Portugal é de 1,46, ou seja, é dos mais baixos da Europa. Então, Portugal precisa do Brasil. Precisa do Brasil para fechar a conta da Previdência. Sem isso, hoje, Portugal teria muitas dificuldades em funcionar. Então, nesse quadro, a cidadania da língua, ela surge também como uma lei que ela faz. A gente está em abril, né? Fará um ano agora, eu não sei exatamente a data, mas é por aqui que o governo, os 9 governos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa aprovaram todos, Brasil, São Tomé, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que também pertence, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, Angola, Portugal e Brasil, eles criaram a Lei de Mobilidade da CPLP, que está em vigor e que é uma lei de cidadania da língua. Quer ver? Olha, se você é um cidadão brasileiro. Sim. E você quer ir morar em Portugal, você só precisa de ir no site do consulado e aceder visto de mobilidade da CPLP. E você só precisa preencher uma coisa, um termo de responsabilidade em que você se responsabiliza por si próprio quando for para Portugal. E fazendo isso, você tem direito automático a 1 ano de residência. E ao fim desse ano, se a vida tiver transcorrido bem, você terá direito a automaticamente 2 anos mais de residência. E ao fim desses 2 anos, tudo continuando na paz, você tem direito a mais 2. E ao fim desses 5 anos, você vira cidadão de Portugal. Então, isso é, na verdade, uma cidadania que resulta da língua. Então, ela já está legislada. Mas ela tem muitos perigos, né? Porque imagina, a gente está lá, os portugueses mais velhos, chega muita gente mais nova com energia e há resistências, há desconhecimento. E então, aqui é o nosso grande trabalho do projeto Casa da Cidadania da Língua, mostrar a todos como a gente deve poder nós próprios aprendemos com isso, como a gente pode viver no futuro em conjunto. Levar a cultura brasileira para Portugal, para Angola, para os outros países e vice-versa. Entender o que é a música, o que é a literatura, o que é a criação artística. Todos esses países de língua portuguesa, no início da nossa entrevista você brincou, desculpe pelo meu acento, pelo meu sotaque. Todos eles falam o português com as suas particularidades, não apenas com um sotaque diferente, muitas vezes com expressões que não são usadas. Como é que é possível, nesse contexto de valorização da língua, se respeitar
os limites de cada país e ainda assim promover uma integração? A diferença é que faz a unidade. É uma coisa muito curiosa, mas assim, não é só os falares diferentes. Eu uso esse sotaque porque a gente precisa se entender bem. E o que interessa é que a comunicação flua e que você entenda o que eu falo da melhor maneira. Mas, no universo dos países de língua oficial portuguesa, nós temos diferentes portugueses. Mas, sobretudo, temos muitas línguas também que não são português. E que, no Brasil, há 188 línguas, falou o querido Ailton Krenak na sua tomada de posse 2 semanas atrás, na Academia Brasileira de Letras, onde é o primeiro indígena a tornar-se imortal, que ele não quer lusofonia. Ele falou uma expressão muito engraçada, que ontem o presidente Rodrigo falou no seu discurso, ele não quer mais lusofonia, ele quer sinfonia. Então, mas não deixa de ser língua e de países de língua oficial portuguesa, respeito pela diferença. Em Angola e em Moçambique há ainda mais línguas, mas em Moçambique, por exemplo, 70% da população não tem o português como sua primeira língua. Então, é muito importante que a língua que é a norma, a língua que é a lei, ela cuide dessa diferença e cuide de respeitar as outras línguas. Por isso, o acordo ortográfico de que tanta gente está contra, ele é importante. Sem querer te interromper, o acordo ortográfico, você tocou num ponto importante. Nós percebemos, nós brasileiros aqui no Brasil, que depois da assinatura do acordo, houve uma série de mudanças, inclusive ensinadas nas escolas, para se cumprir o acordo. Eu, quando vou a Portugal, ou quando assisto uma emissora de televisão em Portugal, vejo que lá isso não foi feito. É verdade. Por quê? E como é que é possível se implantar de fato esse acordo para que haja alguma harmonização entre os portugueses falados nos países? Com o tempo vai trazer isso. A elite sempre resiste. E hoje a elite cultural portuguesa, também ela bastante envelhecida, a gente não pode esquecer uma coisa, o acordo foi assinado por Portugal. Sim. Ao contrário de Angola, por exemplo, que não assinou o acordo e fala um português ainda mais antigo do que já se falava em Portugal. Há sempre a questão política. Agora, hoje, nas escolas, o português do novo acordo ortográfico, os manuais escolares, novo que tem 12, 13 anos. Tem bastante tempo. Mas ele já é ensinado. A gente não pode esperar que... Ou seja, os livros escolares não estão na ortografia antiga, estão na moderna ortografia. E eles são muito... Até porque hoje muitos alunos brasileiros querem o ensino superior, querem o ensino médio, nas universidades, nas escolas, que hoje abrem vagas e abrem turmas porque tem brasileiros e antes não tinham. Então, isso faz muita diferença. Agora, a gente vai ver, poderia ser automático não, as mudanças. Não pode, elas são sedimentares. A elite, a gente para ser imortal tem que estar, eu falo sempre, tem um dichote do Milor Fernandes, que me perdoem os meus amigos imortais, mas que ele falava, a Academia Brasileira de Letras é composta por 29 membros e um morto efetivo e um morto rotativo. E claro que a gente gostaria muito que nenhum deles desaparecesse alguma vez que fosse, né? Mas o que é antigo sempre resiste ao novo, faz parte. A gente vê resistências também nos modos de falar, né? Eu tenho lido na imprensa de Portugal, recentemente sobretudo, um questionamento muito grande de alguns acadêmicos, inclusive, professores, do que eles chamam da invasão do brasileiro, do português brasileiro em Portugal, sobretudo entre os jovens, que são muito influenciados pela mídia brasileira, pelos youtubers. Como é que é possível quebrar essa resistência? Você, pessoalmente, como enxerga isso? Os jovens de Portugal falando, entre aspas, brasileiro. Eu dou um exemplo, eu falo brasileiro. Assim, tem um amigo que fala, você inventou... Você está falando brasileiro aqui. Você inventou o português internacional. Ele advém daquilo que é a nossa proximidade. É claro que, até pelo que falávamos da cidadania da língua, né, desse território comum, o que é mais, assim, a quantidade, ela influencia. Então, hoje não há português sem o português do Brasil. Hoje, a norma, a força motriz, até mesmo a força política, a CPLP, ela só tem capacidade quando o Brasil está dentro. Se por algum motivo político o Brasil está fora, ela não funciona. Tanto que hoje a gente vive um período de grande florescimento de atividades e de energia da CPLP, por isso, porque o Brasil está de novo trazendo a língua portuguesa. Portanto,
Agora, o problema em Portugal, ele tem que ver também com essa diferença cultural que existe. O brasileiro fala mais alto, é mais divertido, é mais expansivo. Do norte ao sul é diferente, é outra matriz. O português fala calado, a gente fica como um ovo cozido na boca. Eu brinco, o português é a única língua que foi desenhada para se falar com a boca fechada. Lá em Portugal. É, lá em Portugal. E por quê? Porque quando essa norma do português, ela vem, tem um motivo histórico para isso. Ela vem depois da restauração de Portugal, em 1640, em que nessa altura todo mundo falava espanhol, que era a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Esses 60 anos, Portugal e Espanha eram um único país. Quando Portugal se separa de novo, a corte era múltipla, tinha os dignatários e estava cheio de espanhóis. Então, os portugueses que tomaram o poder enfraquecidos, eles mudaram a norma para não abrir a boca e para não serem espiados, porque os espiões antes faziam leitura de lábios. Então, e eles incorporam isso ao ensino. Isso resultou no que hoje é, muitos séculos depois, o português de Portugal, a norma não sonora da língua. Então, quando a gente hoje sofre essa benigna invasão extraordinária e que vai salvar Portugal, eu me vejo a mim como prova de que os youtubers brasileiros não podem ser ignorados, têm que ser entendidos, têm que ser explicados. Assim como os youtubers brasileiros têm que entender que existe um Portugal, que hoje é muito amado por todo mundo e aqui no Brasil realmente é uma para lá do notável trabalho dos diplomatas. Eu aproveito de estar aqui para dar um grande abraço ao Luís Faro Ramos, que é o atual embaixador de Portugal no Brasil e que ontem não pôde estar porque estava trabalhando no Web Summit, onde Portugal tem uma presença forte no Rio de Janeiro. Mas hoje a imagem que Portugal causa no Brasil é essa de grande proximidade. E, portanto, é necessário, é muito importante que os portugueses cuidem de aprender as diferenças, de incorporá-las entendendo e não reagindo apenas. Da mesma forma, o Brasil, que tem muito mais força, tem muito mais poder econômico, de quantidade, de língua, até de criação artística, que tenha também o cuidado de entender que tem um originário velhinho que hoje precisa muito dele, mas que a sua cultura também foi muito importante para aquilo que o Brasil é hoje. Esse termo de cooperação que o Senado assinou com a Associação Portugal-Brasil, ele prevê algumas ações na área da literatura. Você tocou na literatura. Ele prevê o lançamento de obras, né, de língua portuguesa, o investimento em escritoras, né, uma ação voltada para o fortalecimento, né, na questão do gênero. Você acha que esse intercâmbio cultural que se dá por meio da literatura, ele é forte o suficiente ou há que se caminhar nessa área? A literatura seria uma forma desses países se conhecerem melhor? Como isso pode ser feito? A literatura é o mais importante para esses países se conhecerem melhor. Porque o conhecimento melhor, como a definição é, ele obriga a uma visão mais profunda, mais importante daquilo que é a produção intelectual, não apenas um Twitter ou um que agora chama X, né? ou um post ou uma coisa de YouTube. Não, a literatura nos obriga a refletir. Agora, há um problema que era preciso resolver entre as autoridades de Portugal e do Brasil, que é os impostos. Há uma carga fiscal enorme sobre o livro de Portugal que vem para o Brasil e o livro do Brasil que vai para Portugal. Então, esse é o problema que precisa ser trabalhado. Ou trabalhado de uma forma política, ou então fazendo com que o que já acontece, que editoras de Portugal e do Brasil vendam, consigam os direitos dos escritores para poderem editar escritores portugueses no Brasil e escritores brasileiros em Portugal. Mas também muito importante que possa haver intercâmbio de escritores brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. E isso está acontecendo cada vez mais, é um bom ponto. O nosso programa com o Senado, ele prevê 2 publicações, como mínimo, a gente tem ambição. Por ano, né? Por ano, a gente que tem esse ano de Camões, então a gente vai fazer uma edição destinada a Camões esse ano e vamos tentar editar
uma edição conjunta de uma escritora portuguesa e brasileira, ainda estamos trabalhando a curadoria disso, em conjunto com o senador Randolfo Rodrigues, que é o diretor da editorial do Senado, e fazermos uma coletânea de novos talentos de mulheres da literatura em Portugal e no Brasil, e podermos editar simultaneamente em Brasil e Portugal. O acordo prevê também um intercâmbio de estudantes, no mínimo 500 estudantes por ano. Esse intercâmbio hoje já existe, eu acho que sobretudo de brasileiros indo para Portugal, né? Como é que o acordo pode trabalhar esse tema? O acordo ele prevê a realização de eventos que tenham a participação de pelo menos 500. A gente foi prudentes em fazer isso, porque hoje os eventos que a gente já organiza de um lado e do outro, assim, no ano passado a gente também já, né, a gente levou a Djamila Ribeiro, uma grande pensadora, filósofa preta, brasileira, a Portugal pela primeira vez, e a gente só no mini auditório que a gente teve essas pessoas. Então, mas a gente quer ter mais, e a gente vai ter programação que seja online, programação que possa passar na TV Senado, que possa passar lá no nosso parceiro na televisão pública de Portugal também. Então, tudo isso é uma construção que a gente tem feito já com consistência. Tem outra coisa que é importante também, porque são os 500 anos de Camões, a gente vai fazer lá e cá uma exposição que junta tudo, que é uma exposição do João Francisco Vilhena, um grande fotógrafo português, que gosta muito do Brasil, que são 10 fotos de 1 metro, grandes formatos, que são 10 cantos dos Lusíadas de inspiração, que são 10 territórios de língua portuguesa, os 9 que a gente já falou, e Macau, que continua sendo um território de língua oficial portuguesa, e 10 rostos que, estando vestidos com a gola do quinhentista, eles representem a diversidade da língua. Ele terá um livro que será editado aqui também em Portugal, uma conjugação da associação da Câmara Municipal. E todas essas ações que estão previstas, né, nesse termo que foi assinado entre o Senado e a associação, elas efetivamente vão começar quando? Como é que é o cronograma e o calendário? A primeira vai ser no dia 10 de junho, que é o aniversário da morte do Luís Vaz de Camões, que é a exposição. Depois, eu ontem encontrei com o senador Randolfo Rodrigues, a gente vai marcar uma reunião de trabalho muito em breve para calendarizar nos próximos 20 meses que é o tempo do convênio. Que é o tempo do convênio, que poderá, e nós esperamos que sim, ser renovado por tempo igual, mas a pedra articuladora desse convênio, até pela função na literatura, e por ser um historiador do nosso senador Randolfo Rodrigues, e é com ele que a gente vai então elaborar todo esse plano. Depois a gente, obviamente, enviará e falará convosco. A gente está sempre aqui perto, e a gente terá muito gosto em que todos podemos estar juntos nessa, quando essas coisas forem feitas. E a concentração dessas atividades lá na cidade de Coimbra? Em Portugal, sim, e no Brasil, aqui também em Brasília. Mas a gente visa rodar. Para isso, a gente precisa sempre daquilo que a gente precisa, que é recursos para isso, e parcerias, mas as parcerias sempre trazem recursos. Então, a gente está falando com a Caixa Econômica, com hospitais, com parceiros, com o Itaú, com o SESC, com muita gente que nos ajuda nesses projetos para que a gente possa levar a mensagem o mais larga possível e atingir o maior número de pessoas. Ao final desse processo todo, você acha que a língua portuguesa sai fortalecida? A língua, claro que sai fortalecida. A língua é a nossa origem, a nossa alma mater e o nosso objetivo. Ela sai fortalecida da nossa conversa aqui, porque a gente usou ela, a gente com ela estabeleceu mais pontes, e toda a gente que está vendo lá em casa que possa ter se interessado por isso, encontrou mais um foco de conexão, de conectividade e de encontro. Isso é muito importante. José Manuel Diogo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Agradecemos também a sua companhia. Essa entrevista já está lá no nosso site, viu? senado.leg.br/TV. Você pode compartilhar e enviar para as pessoas para que elas também reflitam sobre a importância da língua portuguesa. E também no nosso canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube você encontra todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.
concertos especiais, neste sábado, 11 horas da noite, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena, em Roraima, prepara professores há mais de 20 anos e ajuda a preservar a identidade dos povos originários. Câmeras de celulares podem passar a emitir um som
quando o usuário tirar uma foto. É o que determina projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados. No Distrito Federal, um projeto de lei quer proibir que a pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Tem a ver com o que tem. Então, você quer ser burro? Ok, eu não preciso não vem na minha aula. Oi, pessoal. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você as iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Preservar a cultura dos povos indígenas e incentivar a permanência dos jovens nos territórios. Esse é o objetivo do Instituto Insiquirã, da Universidade Federal de Roraima. Ele atua na educação superior indígena. Criado em 2001, o Insiquirã já formou cerca de 270 professores. A maioria retornou para as comunidades para lecionar. A educação transforma, mas também preserva. A educação que forma retorna para o berço. Em um ciclo pela tradição, que fortalece a origem dos povos. Kanauanin, local de passagem de canoa na língua wapixana, terra onde também habita a resistência pela conservação da cultura indígena e o compartilhamento do conhecimento acadêmico. Valderício Timuru formou-se em licenciatura intercultural indígena por meio do Instituto Insiquirã na Universidade Federal de Roraima em 2010. Habilitado nas áreas de comunicação e artes, o professor leciona na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete. Aqui, a maior lição compreendida e partilhada é o fortalecimento da identidade enquanto integrante de um povo tradicional de Roraima. Lá nós tínhamos uma equipe de jornal também, né? Inclusive eu era o editor-chefe de jornal no Instituto. E divulgamos o nosso trabalho para todo o estado, né? Para todas as nossas escolas indígenas, comunidades indígenas, falando das nossas lideranças, das nossas tradições, das nossas culturas. E aí, assim, um modo de como ensinar os nossos alunos nas escolas depois que saíssemos da faculdade. E hoje nós estamos, assim, ainda levando esse conhecimento, esse ensinamento para os alunos através de todos os tipos de projetos culturais. O recurso utilizado pelo professor para a manutenção dos costumes são oficinas sobre temas específicos do dia a dia dos povos originários. O estímulo da preservação da cultura proporcionado pelo Insiquirã gera bons resultados dentro das comunidades. Aqui na Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, comunidade do Kanauanin, município de Cantá, os estudantes têm a oportunidade de desenvolver técnicas de artesanato, dança, música, além de oficinas de arco e flecha. A Escola Tuxaua Luiz Cadete atende cerca de 500 alunos da comunidade Kanauanin. Aqui, crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, além de estudantes matriculados na Educação para Jovens e Adultos, o EJA, obtêm reforço no conhecimento sobre os saberes tradicionais de suas culturas e línguas. Ao todo, 5 professores formados no Instituto Insiquirã contribuem com o aprendizado dos alunos. O maior ganho que eles têm
É porque a gente consegue dar uma aula diferente, uma aula prática, usando o seu cotidiano, os seus próprios fazeres no dia a dia, né? Como, por exemplo, a agricultura, o artesanato, a criação de galinha, o tempo que eles gastam de vinho, a distância que tem da escola para a comunidade. Enfim, a gente pega todos esse conjunto, né, do cotidiano, a gente começa a aplicar na sala de aula, né? O Insiquirã nasceu em 2001 como Núcleo Insiquirã de Formação Superior Indígena. Em 2009, passou a ser Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena. O espaço é resultado de reivindicações por acesso à universidade de professores e estudantes indígenas de Roraima. Por isso, o objetivo é oferecer cursos com conteúdos curriculares que possibilitem o aprendizado de outras culturas, sem perder de vista os conhecimentos tradicionais. A pré-discussão inicia no Surumum, com a formação dos professores. A educação tinha problema naquele tempo, questão de negação da própria identidade, né? Então, o indígena não podia ser aquilo que era indígena, no caso, no seu mundo indígena, mas tinha que ser caboclo ou uma coisa assim. Atualmente, o Insiquirã oferta 3 cursos de graduação: Licenciatura Intercultural Indígena, Gestão Territorial Indígena e Gestão em Saúde Coletiva Indígena. Em mais de 20 anos de funcionamento, aproximadamente 270 alunos foram formados. Mesmo diante das dificuldades, há em comum em todos eles o sonho de contribuir com o desenvolvimento das comunidades. Aqui na universidade a gente tem o maior percentual de indígenas, né, matriculados. E isso é um grande avanço para nós aqui, a gente é referência para outros estados. E eu acredito que com mais jovens sendo formados aqui dentro, a chance de a gente obter mais os nossos direitos, de a gente conquistar mais direitos ainda, ou garantir os direitos que já estão garantidos, é mais ainda melhor para a gente. O fortalecimento e a preservação da história e do conhecimento indígena originam da construção feita pelos próprios povos tradicionais. Mas o ingresso e a permanência no ensino superior exigem esforços de todos. A universidade ela já tem um pool de auxílios ou bolsas de assistência com foco na permanência. Então, hoje a universidade ela oferece, através do Plano Nacional de Assistência Estudantil ou através de recursos próprios, auxílio moradia, auxílio transporte, auxílio alimentação, tanto para aqueles que moram nas residências universitárias, como aqueles que são transitórios, creche para as mães que precisam deixar os seus filhos e com isso não abandonar a nossa universidade, até o auxílio material de ensino. Formação de multiplicadores de conhecimento para a consolidação da identidade indígena e ancestralidade dos povos originários. Nyawa takaya aro kata tu buat beratnya wajahnya awaris awak detena dia hatin sadanya nadia beratnya bunyinya dia. As pessoas em situação de rua em vários municípios de Santa Catarina estariam sendo vítimas de remoções forçadas, internações compulsórias e até violência física. As denúncias foram tema de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país.
A Assembleia Legislativa sediou uma audiência pública para discutir o atual cenário da população de rua em Santa Catarina e de possíveis violações sofridas por essas pessoas. A audiência pública de proposição do deputado Marcos José de Abreu, o Marquito do PSOL, surgiu após o Conselho Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal receber denúncias sobre violações aos direitos humanos da população em situação de rua em diversos municípios do estado de Santa Catarina. A mesa de discussão foi composta por movimentos sociais, membros do Ministério dos Direitos Humanos e do Ministério Público de Santa Catarina. Alguns encaminhamentos foram tirados daqui. Uma das questões principais é discutir um programa de moradia. Então, a pastoral da rua, da população de rua, trouxe o debate sobre o programa House First, que é Minha Casa Primeiro, ou Uma Casa Primeiro, como uma estratégia das pessoas saírem da rua, mas terem uma habitação para começar seu processo de ressocialização, de reconstrução de trabalho, emprego e renda, né? Também foi tratada aqui a questão de discutir com muita seriedade um sistema de informação estadual sobre a população de rua, né, na sua perspectiva mais ampla, e principalmente o cumprimento de leis federais, né, e de regulamentação federal na atuação para o fortalecimento do SUAS, do SUS, da RAPS e também da política de moradia. Além disso, outro tema debatido foi o crescimento da pauta da internação compulsória e a remoção forçada dessa população das ruas em Santa Catarina. O nosso objetivo é que o Estado consiga garantir um mínimo de direito, que garanta a dignidade, né, a humanidade, a individualidade dessas pessoas e que elas não sejam criminalizadas e nem estigmatizadas, que é justamente esses muros, esses bloqueios que dificultam o acesso dela ao retorno, ao convívio em comunidade e sociedade. Os terrenos e casas abandonados são um símbolo da degradação urbana. Estes espaços não apenas contribuem para a proliferação da dengue, mas também impactam de maneira negativa a arrecadação de impostos municipais. Esses terrenos de propriedade particular, a gente tem um caminho legal. Nós temos a Procuradoria Fiscal, que pode sim identificar aqueles proprietários que não estão pagando e acionar na justiça. Se for o caso, como interfere na saúde pública, aí é uma questão de interesse público maior. Aí a prefeitura tem que sim adentrar nesse imóvel, tem que pegar esse imóvel para a propriedade do município se tiver uma dívida exorbitante. E o município não está bem na questão fiscal. E por isso que a gente tem que buscar alternativas até mesmo para incrementar a receita. Além disso, profissionais do mercado imobiliário apontam que a presença de imóveis abandonados em uma região pode levar à desvalorização das propriedades vizinhas. Isto ocorre devido à cautela dos compradores que não querem investir em áreas que não demonstram perspectivas de desenvolvimento e valorização futura. É a sensação mesmo de abandono, né? Então, além de ter uma região ali que não é agradável, bonita, né? Então, ela perde a questão de valorização e também isso com certeza influencia até na questão de segurança, né? De violência, de criminalidade. Então, isso impacta negativamente e aí com certeza os compradores vão optar por outros bairros, por outras regiões que estão mais revitalizadas, bonitas, enfim, com uma infraestrutura melhor. Isso também impacta na questão da criminalidade, porque são imóveis que não têm uma fiscalização, são imóveis que não têm uma segurança por parte do proprietário, que já abandonou mesmo esse imóvel, e aí os meliantes eles enxergam essa oportunidade. E tem também os usuários de droga, então a gente tem que ter uma ação compartilhada, tanto da Secretaria de Segurança, junto com as demais autoridades policiais, mas também a Secretaria de Assistência Social. Mas o que fazer para reduzir a presença desses espaços abandonados? Para o especialista imobiliário Flávio, além da intensificação da fiscalização, a resposta está em esforços colaborativos entre o setor público, empresas privadas e a própria comunidade. Eu acho que todos os setores, a gente tem um exemplo muito legal na década de 70, onde aconteceu isso em Nova York, e tem um projeto chamado Cidade Pintada, em que eles uniram o setor público, privado, o setor artístico da cidade e fizeram um movimento grande. E isso trouxe não só valorização, como melhoria nas questões de segurança pública e tudo mais. Então acho que a nossa cidade precisa urgentemente, em diversos bairros e também no centro da cidade, onde a gente percebe ali uma alta quantidade de imóveis
infelizmente, nesse estado. Câmeras de celulares podem ter que obrigatoriamente emitir um som quando o usuário tirar uma foto. É o que determina um projeto de lei que está em análise aqui na Câmara dos Deputados. A matéria atualiza a Lei Carolina Dickmann sobre o uso indevido de imagens na internet. Em 2012, a atriz Carolina Dickmann teve fotos íntimas publicadas na internet. O computador da atriz foi invadido, fotos foram roubadas e ela passou a ser chantageada para que as fotos não continuassem a ser divulgadas. O caso ganhou grande repercussão, com questionamentos sobre os limites da internet. Há 12 anos, não havia punição para os responsáveis por esse tipo de assédio. No mesmo ano, em 2012, o Congresso Nacional aprovou uma lei que promoveu alterações no Código Penal brasileiro para tipificar os crimes de informática. A lei foi sancionada pela então presidente Dilma Rousseff e batizada com o nome da atriz, Lei Carolina Dickmann. Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados quer atualizar a lei para adaptar a legislação aos novos meios e práticas que vão surgindo com as novas tecnologias, como a facilidade de utilização das câmeras fotográficas nos aparelhos celulares. Isso abriu espaço para que fotos não autorizadas pudessem ser tiradas em locais públicos e privados, como vestiários, por exemplo, sem que os fotografados percebessem. A intenção do projeto é que todos os equipamentos fotográficos digitais deverão emitir som similar ao das câmeras analógicas, na captação de imagem ou de vídeo. Isso poderá alertar a vítima de um possível assédio. Pelo projeto, esse alerta sonoro será instalado antes da venda do aparelho, proibida a alteração ou a eliminação. Esse dispositivo já existe em outros países, como Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Um passo na tramitação dessa lei foi dado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, que aprovou a proposta. O presidente da comissão, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, destacou que práticas abusivas de violação de privacidade e assédio moral precisam ser monitoradas e coibidas. É uma ação preventiva que pode ser importante, inclusive, para garantir os direitos individuais, a imagem, né, e a reputação das pessoas. A proposta segue para análise da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Todos nós usamos o serviço de motociclistas profissionais, não é mesmo? No transporte de comida, remédios, documentos. Com o objetivo de dar visibilidade a esse tipo de trabalho e aos perigos que esses trabalhadores enfrentam todos os dias no trânsito, a Comissão de Educação aqui do Senado debateu a criação do Dia dos Motociclistas Profissionais. A categoria reivindica melhores condições de trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existem no Brasil 1.500.000 trabalhadores por aplicativo. Dentre eles estão os motociclistas profissionais, como motoboys, mototaxistas, motofretistas e motovigias. Com o objetivo de trazer visibilidade a essa categoria profissional, a Comissão de Educação e Cultura realizou uma audiência para debater o projeto de lei que cria o Dia Nacional dos Motociclistas Profissionais. Representantes da categoria destacaram a falta de valorização desses trabalhadores e a pouca transparência dos aplicativos. O que a gente quer é valorização, né? Assim, a gente sabe que está morrendo milhares de motoboys e entregadores aí, profissionais aí nas ruas, e o resultado disso é uma falta de regulamentação que realmente seja justa para nós, né? Porque as empresas de aplicativo, elas querem números de trabalhadores trabalhando para elas, mas não estão focadas realmente na vida desses trabalhadores, né? Na saúde desses trabalhadores. Que a gente possa ganhar um salário melhor, um reajuste de taxa justa para nós, né? Que dê a real autonomia para esses trabalhadores. Muitos têm problema de saúde, muitos trabalham de 8 a 14, 15, 18 horas por dia, sabe? E aqueles trabalhadores
no final do dia chega cansado, às vezes não tem nem tempo para os filhos, para a esposa, sabe? Chega exausto. A representante do Ministério da Saúde ressaltou a atuação do órgão para evitar acidentes no trânsito. Que a gente tem trabalhado o Ministério da Saúde integrado ao Ministério dos Transportes e ao Ministério das Cidades, que tem sido um grande parceiro na discussão de mobilidade urbana segura e de ruas calmas, em advocacy para a gente diminuir aí as velocidades das vias de uma maneira em geral, porque a gente sabe que a redução de velocidade ela é um dos principais fatores protetores para a gravidade do acidente e a mortalidade do acidente. Todo acidente, seja se você está sem capacete, se você está sem cinto, se você bebeu, quando junta o componente da velocidade, ele é pior. Um projeto de lei em análise no Distrito Federal quer proibir que uma pessoa condenada por racismo possa assumir um cargo público. Veja na reportagem da TV Câmara Distrital. No ano passado, uma professora da rede pública de ensino do DF foi afastada da Secretaria de Educação depois de ter um áudio divulgado com ofensas racistas a um estudante. No áudio vazado em redes sociais, a educadora diz que o estudante era preto, pobre e feio. Então você quer ser burro? Ok, eu não preciso sul, não vem na minha aula. Eu não quero olhar para o meu cara. Eu desfazer, você acaba com o meu dia. Eu não quero que eu esteja direto do teu pai. Você não faz nada, você só fica usando na aula. Na Câmara Legislativa, projeto de lei do deputado pastor Daniel de Castro proíbe que indivíduos condenados por crime de racismo assumam cargos públicos no DF. As autoridades competentes devem verificar a existência de condenação no histórico dos candidatos. Caso seja constatada a condenação por crime de racismo, o candidato não poderá ser nomeado ou empossado no cargo pretendido. O racismo é um crime, né? Então, se a pessoa está cometendo um crime, eu acho certo ter certos privilégios cortados. Uma pessoa que tem uma atitude dessa não deveria estar ocupando um espaço tão importante, onde tem um papel muito importante na sociedade. Pessoas assim são pessoas esdrúxulas, que merecem qualquer tipo de punição. O racismo é um dos crimes mais hediondos que tem e não tem que ter nenhum tipo de... Acho que tem que ser uma pena realmente severa para esse tipo de crime. Fica muito fácil cometer o crime e depois ocupar uma vaga de pessoas que não cometeu. A proibição se aplica a todas as esferas do serviço público, incluindo cargos efetivos, comissionados e de confiança. O que é importante, para quê? Para a gente acabar com essa cultura da discriminação, do racismo. E nós não aceitamos nenhum tipo de racismo ou de injúria racial contra as pessoas. Então, isso aqui vem para coibir, porque as pessoas vão pensar duas vezes antes de praticar o racismo e a injúria racial contra as pessoas. Esta especialista explica que atualmente a lei conhecida como Lei do Racismo prevê como conduta ilícita o ato de impedir ou dificultar o acesso ao cargo público por preconceito ou discriminação. Ninguém pode ser discriminado em razão da cor da pele para poder ingressar. Não pode ser um critério de avaliação a cor da pele para você poder ingressar ou não num cargo, num trabalho. Segundo a advogada, o projeto em tramitação na CLDF pode ajudar na prevenção criminal. Hoje em dia, muitas pessoas almejam concursos públicos, E muitas das vezes essas pessoas têm atitudes na esfera individual que acabam atingindo a coletividade, como é o caso dos crimes de racismo e injúria racial. E essas pessoas acreditam que esses crimes não têm punição, mesmo após a equiparação do STF do crime de injúria com o crime de racismo racial. E acredito que esse projeto de lei, ele pode trazer um ganho muito grande, porque se pessoas que praticam esse tipo de crime no individual, no escondido, essas pessoas não estão preparadas para lidar com o público. E querendo ou não, o serviço público ele lida com o público diretamente ou indiretamente. O projeto está em análise nas comissões da Câmara Legislativa antes de ser apreciado no plenário da Casa.
Olha, a gente aqui no Parlamento Brasil faz uma ronda constante nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais em busca de notícias. E a gente tem visto um aumento nas iniciativas parlamentares de combate ao racismo. Tolerância zero. Bom, o Parlamento Brasil está chegando ao fim. A gente deixa você agora com os visitantes do Congresso Nacional. São mais de 3.000 por semana, viu? E você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no canal do YouTube. Até semana que vem. Tchau! É bom para a gente conhecer onde nossos parlamentares trabalham, onde são tomadas decisões que vão fazer o futuro do nosso país. Então é muito importante cada brasileiro conhecer essa casa, que é a casa do povo. Fiquei muito impressionada pelo 1957 ter essa capacidade de enxergar assim que tá tipo era para ser uma cruz, para mim parecia ser um avião. E aí aqui dentro a gente conhecer uma parte que a gente não conhecia, né? Tipo, sempre falasse que Brasília era um avião, né? Tinha formato e aqui a gente aprendeu um pouquinho diferente com a visitação, né? Eu acho que isso, para quem vem aqui, é muito válido, ter um pouquinho dessa cultura e do conhecimento da onde que a gente faz as leis, né? Aonde que é aprovado as leis que a gente vivencia em cada uma das nossas cidades, né? O passeio eu achei muito interessante, assim, ele é rico em conhecimento, né? A gente consegue aprender muito sobre o nosso país, assim, sobre a história dele. Achei muito interessante isso, assim, conhecer as duas casas. Né? Sempre tive essa curiosidade de entender como funciona, achei muito interessante isso. Gostei como eles chamam ali, do túnel do tempo, né? Que mostra a nossa história desde o começo até agora e assim a gente consegue perceber uma evolução muito grande, né? E que essa evolução ela continue crescendo e que seja para frente, né? Que a gente passe pelo túnel do tempo e veja aqui alguns pontos ali que a gente não retroaja para pontos anteriores e que a gente consiga sempre ir para frente. Vocês são da onde? Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Jazz é uma música que é parte da vida, da experiência da vida. É uma música que ela está para além de ser uma música instrumental, está para além de ser uma música vocal. É uma música existencial, eu diria que o jazz é, porque mexe nas entranhas. A função do regente é ouvir e organizar os sons, né? Os sons, a música toda, a questão da dinâmica, a questão, né, das interpretações, dos estilos e tudo mais. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde.
Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso perfil. Estamos começando mais uma live hoje sobre a tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, que já é considerada uma das piores do Brasil. O que o Senado tem feito para ajudar as vítimas? O Brasil está preparado para lidar com esse tipo de catástrofe? Qual a sua opinião? Já deixa aqui no chat para eu dar uma olhada e aproveite também para tirar suas dúvidas com os nossos convidados. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok, Kawaii e no X. Um 1.740.000 pessoas já foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul e a situação pode piorar. O que o Senado tem feito para socorrer as vítimas dessa tragédia? Como reconstruir os mais de 430 municípios atingidos? O Brasil está preparado para lidar com esse tipo de catástrofe? No TV Senado Live de hoje, a gente vai conversar com o senador Irineu Orti, do Rio Grande do Sul, e com o senador Esperidião Amin, de Santa Catarina, eles que integram a comissão externa criada pelo Senado para acompanhar a situação. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos bem-vindos aqui hoje ao nosso programa. Senadores, muito obrigada por estarem aqui com a gente, aceitarem o convite de última hora. E antes da gente começar, eu queria que a gente desse uma olhada nos dados mais recentes aqui do Boletim da Defesa Civil. Boletim aí, né, consolidado de quinta-feira, 9 de maio. Vamos dar uma olhada, olha só. Até o momento, 107 mortes confirmadas, 754 pessoas feridas, 134 desaparecidos, 431 municípios afetados, 1.742.000 pessoas, 969.000 pessoas afetadas, e não pouco afetadas, bastante afetadas, 68.519 em abrigos, mais de 327.000 fora de suas casas. Senador Irineu, primeiramente, a gente sente muito pelo que as pessoas do seu estado estão passando nesse momento. Na sua avaliação, o Rio Grande do Sul vive hoje uma das piores, se não a pior tragédia da sua história? Sem sombra de dúvidas, né? Nós tivemos no passado já grandes enchentes, mas a população era bem menor. E hoje praticamente mais asfaltos, mais calçamentos, mais construções, então a água não penetra tanto no solo e afetou, na verdade, praticamente todo o estado, né? Se estamos preparados ou não, tinha informações, notícias uns dias antes que poderia acontecer, mas nada desse tamanho. Esses números que você acabou de citar, eles são assustadores, né? 1.700.000 pessoas que tiveram, de uma forma ou outra, foram afetadas. Evidente que o prejuízo não atingiu a todas essas pessoas, mas o número ele é muito expressivo. A reconstrução do Rio Grande vai ser uma coisa que vai levar tempo. Senador Esperidião Amin, o senhor que é de Santa Catarina, estado vizinho ali, e que também, né, que tem muitos gaúchos que moram no seu estado e que com certeza já é um estado hoje muito importante para dar esse apoio e vai ser ainda mais importante, né, senador, nessa recuperação. Queria que o senhor explicasse, porque uma das primeiras medidas que foram tomadas pelo Congresso foi reconhecer a calamidade pública. E para quem está em casa fica um pouco
confuso. O que significa na prática quando o Congresso reconhece uma calamidade pública? Em primeiro lugar, a solidariedade de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul é uma coisa natural. Natural pela nossa vizinhança e pela história em comum que nós temos. Como você diz, muitos gaúchos hoje moram em Santa Catarina e não custa lembrar que os primeiros açorianos que praticaram praticamente a fundação de Porto Alegre dos Casais, né, passaram pela ilha de Santa Catarina antes de lá chegarem. Então nós temos uma relação umbilical, além de sermos vizinhos e temos bacias hidrográficas comuns, como é o caso da bacia do Rio Uruguai. Então, isso tudo nos faz solidários e intensamente solidários. Quanto ao reconhecimento do estado de calamidade pública, esse foi o caminho que o governo federal tomou para legitimar providências e despesas. E o Congresso prontamente aprovou. A Câmara dos Deputados já na segunda-feira desta semana e o Senado na terça. Em consequência, também criamos uma comissão para acompanhar o que vai acontecer. E o senador Ireneu é o vice-presidente desta comissão, o presidente é o senador Paulo Paim e o relator é o senador general Hamilton Mourão. Então, nós estamos instrumentados para ajudar agora e durante as duas grandes fases, se me permite, para resumir. Agora ainda é a fase emergencial. Estão sendo contatadas pessoas, resgatados. A enchente já mudou de norte para o sul. Ontem nós vimos cenas na cidade de Pelotas, Rio Grande, são cidades mais ao sul. E estamos ainda na fase da emergência, salvar vidas, resgatar pessoas, atender nas necessidades mais comezinhas, água, né? Suprir, de alguma forma, a falta de eletricidade. Emergência é salvar vidas, reduzir os danos pessoais ou das pessoas. Mas, paralelamente, já se vai imaginando na reconstrução, que é um processo, como disse o senador Ireneu, é um processo que será longo. E por isso nós temos que ter uma comissão de acompanhamento para ver se os impulsos que você dá em Brasília estão acontecendo lá na ponta. E para concluir, é por isto que já está prevista uma visita da comissão, que eu integro, acho que o senador Ireneu é vice-presidente, na próxima quinta-feira ao Rio Grande do Sul. Pois é, senador, a gente vai detalhar melhor os trabalhos, né, dessa comissão, o que está previsto. E antes a Cibele vai trazer aí algumas participações, porque as pessoas mandaram algumas mensagens aí, né, Cibele, falando sobre a expectativa em relação ao trabalho dessa comissão, não é isso? Isso, Sara. Nós perguntamos nas redes o que as pessoas esperam que a comissão acompanhe com prioridade na tragédia do Rio Grande do Sul. E a maioria das respostas foram em relação ao acompanhamento da reconstrução do Estado, efetivamente, e também de ações preventivas, ações ambientais preventivas. E aí eu vou emendar com uma pergunta para o senador Amin, que é uma pergunta da Bruna, do Mato Grosso, que é a seguinte, senador. Além do que já foi falado, do decreto e da comissão, quais medidas legislativas ainda podem ser adotadas para apoiar a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul? Falando da prevenção, nós realizamos, o Senado realizou em outubro passado, uma sessão de debates temáticos em que especialistas no assunto, desde o CEMADOM, que é o Centro Brasileiro de Prevenção de Desastres Naturais, o maior climatologista do Brasil, o cientista Carlos Afonso Nobre, participou, enfim. Reunimos técnica e política e constatamos o seguinte: nós temos que manter atualizado, para a realidade atual, um plano de defesa. E temos que popularizar essas providências, sob a forma de uma cartilha que os municípios brasileiros devem ter para enfrentamento de desastres climáticos, sejam eles
por excesso de chuva, seja por estiagem. Especialmente o sul do país, o próprio Rio Grande do Sul, no ano passado teve 3 episódios de estiagem e 3 de inundações. Então não é que esteja chovendo muito, é que está chovendo de maneira concentrada ou zero, no mesmo ano. Então, o plano de defesa e prevenção tem que ser atualizado e popularizado, municipalizado, para que seja customizado de acordo com a realidade, seja do Nordeste, seja do Sul do Brasil, seja do Mato Grosso. Mato Grosso já é um outro clima, já é uma outra região. Mato Grosso do Sul, hoje, praticamente se integra, né, o Pantanal, a uma realidade pluviométrica parecida com a dos estados do Sul. Então, essas macro-regiões, em termos de clima, têm que ser mapeadas para terem processos e meios de planejamento customizados, ou seja, de acordo com a sua realidade. Senador Ireneu, o senador Amin falou aí, né, que na próxima semana os senhores já devem ir até Porto Alegre. Já tem uma expectativa aí de agenda? Qual que é a prioridade nesse momento? Na verdade, o que a gente deverá fazer na semana que vem é visitar os locais com maiores problemas, com maiores prejuízos. Talvez a água já tenha baixado quando a gente chegar lá, e ver o que realmente aconteceu e aonde se pode e se deve investir. Já foi dito aqui pelos senadores Espiridião Amin que nesse momento ainda se trata de cuidar das pessoas, né? As pessoas que foram atingidas, seja no campo, seja na cidade, né? E o segundo passo é que vem logo ali na frente. Então, o que essa comissão deve fazer e vai fazer seguramente é justamente analisar como se investir, que se investir, porque tem recursos federais, vai ter recursos estaduais e muitas ações, muitas doações da iniciativa privada. Então, a gente vai poder, daqui a pouco, ou orientar, ou determinar, ou solicitar como possa ser feita. Mas, principalmente, o fato principal é que o recurso seja efetivamente aplicado, porque existe sempre pessoas maldosas, às vezes, no meio desses caminhos e que tentam desviar recursos. Então, esta é uma ação que deve ser cuidada, logicamente, não pelo Senado exclusivamente. O Senado poderá ir para ver como está acontecendo, mas quem tem que prevenir essa questão, basicamente, é o Estado e os próprios municípios, onde essas questões acontecem. Evitar, justamente, que pessoas que não foram atingidas, ou até as que foram atingidas, saquem ou vão nas propriedades de outras pessoas e tomam os seus bens, o que, aliás, já está acontecendo bastante, né? Então, essa é uma questão, além, logicamente, desse primeiro momento, fazer essa vistoria do que tem que ser feito prioritariamente, a recuperação, por exemplo, das rodovias, não dando condições plenas, mas, de repente, para ter trafegabilidade, porque tem muitas cidades sem acesso rodoviário, apenas aéreo, né? Então, isso é uma das questões. Falta água em muitos lugares, não tem energia, não tem internet. Então, essas coisas têm que ser priorizadas para mais tarde, dentro de um planejamento, se fazer as reconstruções, tanto das ações públicas, onde irá recurso público, como também auxiliar via situações de emergência do governo para que as atividades particulares possam reiniciar sua atividade. No comércio, muitos comércios foram afetados, indústrias, onde as empresas estão localizadas nas áreas que foram alagadas, e no campo, né, onde o estrago também foi muito grande. Então, mais ou menos neste alinhamento é que a gente deverá, depois de vistoriadas as situações todas, delinear algumas coisas que ainda faltam. A gente tem que ver em loco o que está acontecendo. Logicamente, se houve relatórios, né? Mas o acompanhamento desse órgão que é superior, ele é fundamental nesta hora. Tá certo, senador. Cibele, a gente tem recebido muita participação aí via rede social, né? Você tem mais perguntas para os senadores, não é isso?
Exato, nós temos mais uma enquete para mostrar, Sara. Nós perguntamos para as pessoas nas redes se elas acham que o Brasil está preparado para lidar com grandes desastres ambientais. E a maioria das pessoas, né, 88%, ou seja, quase 90%, responderam que não. Apenas 12% das pessoas acham que o Brasil tem condições de lidar com grandes desastres ambientais. E eu vou emendar com uma pergunta para o senador Amin, lá do seu estado, senador, de Santa Catarina, uma pergunta do Ricardo. Diante de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, por que os legisladores insistem em flexibilizar algumas leis ambientais? Olha, isso tem que ser respondido caso a caso. Flexibilizar leis ambientais. De que natureza? Agora, a verdade é que a preparação para enfrentar o desastre natural tem que ser aprimorada. Por quê? Porque nós vamos ter, isso é um dos resultados daquela sessão de debates temáticos do ano passado, uma coisa é certa, os desastres naturais serão mais frequentes e serão mais severos. Portanto, nós temos que nos preparar para esta realidade. Isso está acontecendo. Então, a preparação significa a popularização de cautelas. No nosso estado, por exemplo, onde nós temos já uma defesa civil aprimorada pelas necessidades, não tem cabimento que nós ainda tenhamos mortes produzidas por choque elétrico em função de a pessoa não saber ou não levar em conta que a água é um condutor de energia. Nós tivemos ainda no ano passado, em Santa Catarina, mortes produzidas por choque elétrico em contato com a água. A defesa civil, a cartilha, o conhecimento do cidadão tem que ser constante. Eu dou o exemplo do Japão, que realiza exercícios diante da perspectiva de calamidades, de desastres lá, inclusive com terremotos. Por que as perdas são menores no Japão do que em outros países? Porque há consciência de que nós vamos enfrentar o problema. Então temos que estar preparados para reduzir danos. Quanto à legislação, eu acho que tem que caminhar para e passo. O reconhecimento de áreas inundáveis urbanas, o senador Irineu falou, a impermeabilização do solo tem acompanhado a urbanização do Brasil. Na enchente de 41, que foi a última grande enchente de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, a população brasileira era de 36, 38 milhões de habitantes do Brasil, dos quais apenas 1/3 eram moradores de cidades. Hoje, nós somos quase 220 milhões e 85% são moradores de cidades. A população dita rural é de menos de 15%. Então, o fenômeno da urbanização foi acompanhado pela impermeabilização do solo. Portanto, as áreas inundáveis aumentaram consideravelmente em função da urbanização. Temos que ter legislação e preparação. Senador, aproveitando aí, né, que o senhor tocou nesse assunto, a gente preparou uma arte para poder entender um pouquinho, né, do que está acontecendo lá no Rio Guaíba. Vamos dar uma olhada? Olha só. A gente tem aqui, né, o mapa do Rio Grande do Sul. Você vê aqui que ali em cima, né, você tem essa região serrana e você tem vários rios ali que estão, né, desaguando ali no Guaíba. E a gente destacou aqui principalmente, né, o Taquari, que entra no Jacuí, e esse Jacuí, né, uma grande força de água aí nos rios que foram para o Guaíba. Mas eu queria ampliar esse mapa para a gente poder também entender que o desastre poderia ter sido ainda maior ou pode piorar, porque toda essa água também está chegando ali na Lagoa dos Patos e também em Rio Grande. Queria que o senador Irineu pudesse comentar, senador, porque o senador Amin falou muito bem aí, né, que quebrou-se esse recorde histórico de 4,76 metros em 1941 e o Guaíba subiu mais de 5 metros.
Qual é uma expectativa, senador? Porque se chove mais, como é que fica essa água toda indo para a Lagoa dos Patos? Veja bem, as chuvas nessa região que você acabou de mostrar, além desses rios aí, ainda tem o Rio dos Sinos, que desemboca ali, o Rio Gravataí, e a história é que em todas essas regiões choveu bastante. Nós temos cidades onde choveu 750 milímetros em 2 ou 3 dias, né? E outras ali na região de 500 milímetros para cima, 500, 600 e tal. Então, é muita água acima da média normal, né? E chove na região mais alta, e a metade, ou quase a metade do estado, a soma desses rios todos, desemboca no Lago do Guaíba, no Rio Guaíba, que nós chamamos ali, e dali vão rumo à Lagoa dos Patos até Rio Grande. Quando o vento sopra sul, essa água vai com mais lentidão, e a tendência é ela subir. Quando termina de chover na parte alta, 1, 2, 3 dias depois, é que a água chega em Porto Alegre, na região de Porto Alegre e nas cidades da volta ali, né? E vai descendo rumo à região sul, passando por Guaíba, Eldorado, São Lourenço do Sul, até chegar em Pelotas, né? Então, a maneira de se fazer isso não acontecer pela natureza não existe, né? A natureza, ela tem as suas determinações que o ser humano não tem como agir. O que se pode fazer? Aí várias ideias têm surgido, né? Uma, inclusive, de fazer uma ligação abaixo de Porto Alegre com o mar para fazer um canal, coisa parecida, né? Já ouvi várias ideias nesse sentido, para que quando a água subisse muito, ela pudesse escoar por ali, ao invés de descer até Pelotas e Rio Grande. Mas aí tem um inconveniente, na hora que dá uma maré, pode dar o efeito inverso. Ao invés da água subir na época que não tem chuva, a água do mar vem de volta. E aí poderá dar um problema desta água do Guaíba e tal ficar salobre, né? Então, esse tipo de questão ela é bem difícil de você achar uma solução. De toda forma, eu acredito que é uma lição, né? Algumas coisas podem ser feitas, podem ser prevenidas, mas, de repente, quando excede ao controle do ser humano, é impossível. Veja bem, tem barragens que na chuva do ano passado foram abertas ou passaram por cima, este ano estouraram, né? O que provocou um volume maior ainda de água, né? E isso são coisas que, de repente, as barragens servem, de certa forma, como uma prevenção, porque retém a água daquele ponto para cima. Mas se dá problema de chover muito para cima e estourar essa barragem, ou ela ser transposta, o prejuízo ou o volume de águas poderá ser maior ainda. Então, são questões que, às vezes, a gente pensa que resolve, e resolve sim, em parte, mas chega um momento que extrapola os limites, né? Então, essa situação realmente ela é lastimável. Nós vamos ter que tentar, logicamente, melhorar essas situações e procurar evitar que a força da natureza se sobreponha sempre ao ser humano poder, daqui a pouco, fazer aquilo que possa impedir. Mas não é coisa fácil, não é coisa de curto prazo. Isso é coisa que vai levar muito tempo para você conseguir ajustar. Tá certo, senador. Antes da gente continuar, queria destacar aqui, porque desde o fim de semana, né, o Senado está se mobilizando aí para poder socorrer as vítimas, para poder atender o estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver algumas medidas que já foram tomadas até o momento? Além do decreto, né, da calamidade pública, a criação da comissão externa para fiscalizar as ações, a gente teve alteração no orçamento de 2024 para facilitar os repasses, e a gente também tem aí o cartão Reconstruir, que é um cartão que vai ajudar vítimas de calamidade aí para poder reconstruir suas casas. Senador Amin, ontem, nessa quinta-feira, o governador Eduardo Leite, ele falou aí que vão ser necessários pelo menos 19 bilhões para fazer essa reconstrução. Queria que o senhor pudesse falar um pouco dessa questão do dinheiro, né? Como é que o Congresso pode ajudar neste momento nessa reconstrução do Estado? Este será o trabalho mais emocionante, é salvar vidas.
é o que mexe com o nosso sangue, mexe com a nossa emoção. Mas o trabalho mais difícil é o da reconstrução. E quando você for dimensionar o que falta no nosso plano de prevenção e contenção de cheias, no nosso plano de prevenção e solução para estiagens, nós vamos sempre encontrar obras a realizar. E as obras no Brasil têm um defeito crônico. O que pode ser feito em 1 ano, às vezes demora 10 ou mais anos. Então, os nossos cronogramas de obra no Brasil não nos orgulham. Então, uma comissão de acompanhamento, eu vou dar aqui uma ideia. Quando nós enfrentamos a enchente de 83, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, não foi o governador Espiridião Amin, a Assembleia propôs e aprovou um projeto de lei criando o Conselho Estadual de Reconstrução e a Secretaria da Reconstrução, que é um trabalho longevo, é um trabalho que às vezes ultrapassa um mandato. Então a participação da sociedade no acompanhamento do que está sendo feito, do que está sendo, olha, vamos fazer isso, entre esta ordem e a sua materialização, geralmente o tempo nos frustra. Eu só queria complementar dizendo o seguinte: uma barragem é uma grande obra que contém muita água. Muitas pequenas barragens ao longo dos rios, diques, açudes, que servem até para pescar, para estimular a pesca. Ou seja, reservação, micro-reservação de água ao longo dos rios serão projetadas. Nós temos, inclusive, uma lei, um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, do senador Heinze, que favorece a construção de pequenas barragens ao longo dos rios. Isso resolve tanto na inundação quanto na estiagem. Porque você tem descentralizados açudes, pequenas barragens onde a água está contida e pode atender no caso de estiagem, eu repito. É uma combinação dos nossos dois dramas desse nosso mesoclima, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Então, tudo isso vai fazer parte do projeto de reconstrução. E a sua execução vai compreender orçamentos anuais, plurianuais, PACs, né? Programas de aceleração de crescimento, como nós temos hoje. E isso tem que ser acompanhado, fiscalizado e estimulado pela sociedade, e nós, do Senado, já temos a comissão para ajudar a saber em síntese. Esse dedo aqui deu a ordem, apertou o botão. O que aconteceu? Esse é o nosso papel, ajudando a sociedade. Um Conselho Estadual de Reconstrução não foi uma má ideia para nós. Tá certo. Foi uma boa ideia que o Legislativo Estadual deu, e eu tomo a liberdade de aqui ventilar. Tá certo, senadores. Senador Amin, senador Irineu, muito obrigada. Infelizmente, né, a gente tem que encerrar porque a televisão tem esse tempo, né? Mas, e você que está aí em casa, pode se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil. Vai lá na mensagem de texto do seu celular, se puder faz isso logo. Envie o CEP da sua casa para o número 40199, aquela mensagem por SMS. Aí é só aguardar a confirmação da Defesa Civil. O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a nossa programação. Participe toda sexta-feira às 9 da manhã. Até a próxima. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil.
Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Quando a gente fala em inteligência artificial, pensa logo em assistentes virtuais, chatbot, fake news. Mas a IA, ou aprendizagem de máquinas, está entre nós de forma direta há quase 20 anos. E em tantos setores que nem nos damos conta direito. Foi o uso indiscriminado, principalmente para gerar conteúdos falsos que desqualificam pessoas e instituições, que acendeu alertas para a necessidade de regulação. No campo econômico, a aplicação em setores com grande potencial de desenvolvimento é saudada como um fator de aumento da produtividade, mas o risco de ondas de demissão entre profissionais desses setores preocupa. Para falar sobre os impactos da inteligência artificial na economia e na sociedade de forma mais ampla, eu recebo aqui no Agenda Econômica o economista e consultor do Senado, estudioso do tema, Luciano Pova. Luciano, tudo bem, Antônia? Muito obrigada pela sua presença, por gentileza. A gente já teve a oportunidade de conversar em outras ocasiões, né? Eu acho que isso é um tema que você já vem estudando há algum tempo. A gente realmente acha que a IA começou, para o cidadão comum, para a pessoa que não está ligada nesse tema nem da economia nem da tecnologia, parece que a IA é uma grande novidade, mas não é, né? A IA está presente na nossa vida pelo menos há uns 20 anos, né? Assim, mais no dia a dia, quando tem filtro de spam no seu e-mail, por exemplo. Mas desde a década de 50 que já vem, é um campo de estudo, né? Tem revistas acadêmicas dedicadas à inteligência artificial há mais de 30 anos, né? Mas acontece que essa área de pesquisa sofreu o que eles chamam de o grande inverno. Ficou durante muitos anos como uma grande promessa, mas ninguém sabia muito bem como operacionalizar isso. E um grande salto foi feito recentemente, no início dos anos 2010, 2014, quando se desenvolveu muito a tecnologia chamada Deep Learning. Então foi quando começou a treinar grandes modelos, né, para poder identificar fotos. Você pegava uma foto, mostrava várias fotos de gatos, né, e com uma etiquetinha que era gato, até que aquele modelo, aquele computador, aquele algoritmo aprendeu a identificar o que era gato e separar do que era cachorro. E isso foi um grande passo, porque mostrou que esses sistemas conseguiam, de certa forma, aprender. A gente fala de inteligência, mas dá para realmente qualificar como inteligência? E é uma aprendizagem mesmo? Como é que a gente especifica melhor isso aí? Olha, tem um grande debate para dizer se é inteligência ou não, né? Porque a nossa inteligência ela é muito sutil, ela tem capacidade de fazer deduções, de fazer inferências, e que esses sistemas agora, às vezes parece que mostram uma capacidade dessa como se fosse quase humana, mas quem está dentro desse assunto, muitas vezes argumenta, fala assim, não é bem assim, é apenas, ele está buscando tudo quanto é dado que tem na internet, ele está reproduzindo probabilisticamente aquilo, né? E como o conteúdo que está na internet foi gerado por humanos, né? Expressando seus sentimentos, expressando tudo, dá a impressão que é inteligência, né? Nesse momento. Mas esse é um debate ainda não definidos, né? Bom, o Senado já começa a debater, na verdade, já vem debatendo há algum tempo essa questão da regulamentação, da regulação e regulamentação disso que a gente chamou hoje de inteligência artificial. Tem um projeto aí, né, que é o PL 2338 de 2023, que agora começa a tramitar, né, e se debate essa questão, né? Pegando principalmente, talvez, por esse lado da regulação do uso, não é? Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse treinamento da IA e essa aprendizagem. E vou pedir para a nossa diretora de gravação mostrar aqui na tela um gráfico que nós preparamos a partir de dados, né, que vocês da consultoria apresentaram em um debate aqui no Senado. Eu vou pedir para a Bruna colocar aqui na nossa tela, para o nosso telespectador, para o internauta poder acompanhar,
que é essa evolução do desempenho da IA. Eu queria que você explicasse cada linha dessa, depois a Bruna vai fechar um pouquinho. Ali, primeiro, a gente começa em 1998, depois tem 2010, que é um outro marco, 2000, perto já de 2020, 2000, mas tem 2005, 2015. São os passos de aprendizagem. Parece que começou, isso aqui é como a IA avançou, evoluiu, começou a ver se identificava caligrafias, que é a primeira linha mais clarinha da esquerda, a identificação de voz. Explica um pouquinho isso aí para a gente. Olha, a IA tem sido treinada durante décadas, por exemplo. Acho que começou-se com a parte de reconhecimento de algum tipo rústico de imagem, como se fosse a caligrafia, né? Então, a caligrafia já tem sido treinada durante décadas, mas só recentemente ela alcançou a performance de um ser humano entendendo aquela caligrafia. Um ser humano em condições normais, né? Podendo identificar se aquela letra ou aquele rabisco que estava no papel é a letra A, ou é um zero, ou é um O. Então, essa habilidade, como se fosse visual da IA, começou a se destacar bem recentemente. E outras habilidades humanas, como, por exemplo, reconhecimento de voz, e não só reconhecer voz, mas também reconhecer o que a gente chama de linguagem, né? Eu vou levantar aqui, vou mostrar para o nosso telespectador, só para ter uma ideia. Isso aqui é o que a gente chama de performance humana. Isso aqui é o que o ser humano, com algum treino, é capaz de fazer. Então, aqui ele reconhece caligrafia, aqui, a partir daí, ele reconhece bem a voz, a imagem, a linguagem, que você estava falando, o raciocínio preditivo. Em alguns, a IA já nos passou aqui, não é isso? Explica essa ultrapassagem aí. Sim, por exemplo, vamos pegar a questão da imagem, que a gente utiliza muito no Google. As empresas dependem muito de imagem. Hoje você consegue detalhar, né, alguns produtos para poder descrevê-los em plataformas de vendas online. E esse desenvolvimento é super recente, tem ali menos de 15 anos. E há 15 anos atrás não existiam nem muitos modelos que eram capazes de identificar a imagem muito bem feito. E já em 2015, por volta de 2015, já conseguia alcançar a performance humana, né? Então, toda vez que a gente está no Google Fotos, você abre, por exemplo, e ele te sugere lá fotos relacionadas a aniversário. Então, ele conseguiu identificar naquelas imagens um padrão de pixels que está relacionado à festa de aniversário, seja uma vela, seja um balão, né? Esse é o mesmo processo que quando você entra, tem uma daquelas portas de segurança. Identifique-se na imagem, uma imagem lá toda quadriculada, identifique onde tem um farol, identifique onde tem uma bicicleta, uma coisa assim. Isso é inteligência artificial? Não é muito bem a minha área, mas assim, aquilo ali pode ser uma espécie de treinamento, você está usando o ser humano para poder classificar aquilo ali, ou também uma forma de você evitar que venham robôs, né, e possam acessar os dados, os conteúdos daquele site. Né? Então, na verdade, aquilo ali é o ser humano classificando. Né? Sim, mas quem lê se o ser humano está classificando corretamente é uma inteligência artificial? Pode ser uma inteligência artificial, pode ser um algoritmo, né? Mas, assim, a grande questão, e o que tem acontecido hoje mesmo, esse grande avanço, a gente vê que é muito recente, nos últimos 10 anos, que se disparou e a IA conseguiu alcançar a performance humana em todas essas habilidades que a gente tinha como sendo únicas do ser humano, a capacidade de ouvir, a capacidade de poder ler um documento e resumi-lo. Isso era uma habilidade que teria que ter um treino muito grande, né? A capacidade de síntese. E hoje você usa vários desses modelos, como por exemplo o ChatGPT-4, e ele consegue fazer uma síntese muito bem feita, né? E agora, qual que é o uso que isso pode ser feito, por exemplo, na questão de imagem, na questão de diagnóstico de doenças. Você pode treinar um IA com várias imagens da mama e poder identificar tumores em vários níveis. Inclusive, tem sido utilizado até para conseguir captar tumores em estágio tão inicial que às vezes passava despercebido por um médico treinado, né? E aí a gente entra um pouco na questão de será que agora a IA vai roubar o emprego desses médicos, por exemplo, algo que era tão impensável há pouco tempo. E que era uma aprendizagem tão longa, né, e tão cara, porque é caro o médico ser treinado. Então, assim, até grandes pessoas que investem na IA, que estão desenvolvendo a IA, como um chinês chamado Kai-Fu Lee, ele mesmo chegou a dizer, olha, algumas profissões podem estar ameaçadas, como, por exemplo, do radiologista.
Só que mesmo pessoas assim, às vezes não consideram alguma complexidade que tem não só da sociedade, mas também da economia. Não porque ele não saiba, mas porque às vezes está tão inserido naquela especificidade que extrapola. Sim, diga. Perdão. Desculpa, só para complementar, o que acontecia lá na Europa, treinaram esses modelos com imagens de mamas para tentar identificar. E o que aconteceu? A IA conseguiu identificar tumores bem no iniciozinho e isso permitiu os médicos, na verdade, se concentrarem nos casos mais complexos, porque você tem que fazer laudo de 30, 40 imagens num dia, você pode deixar passar isso batido pelo cansaço, né, ou por algum viés seu. Na verdade, a IA veio para complementar a habilidade desse médico e não para substituí-lo totalmente. Então, ele consegue agora, a IA alertá-lo, olha, tais e tais casos, seria bom talvez você olhar com cuidado. E aí ele vai poder olhar com cuidado e descobrir ou descartar. Entendi. Agora, a gente tem um aspecto aí que se discute, né, agora no Congresso, que é a regulação desse uso ou até talvez da produção. Existe um projeto que prevê aí, né, essa regulação, que tem alguns princípios, lá 12 princípios de como deve ser usada a IA, de como deve ser, mesmo como deve ser implementada. Como é que fica essa parte da regulação? Você acha que é o momento já de regular, embora a gente já tenha essa discussão aí, ou espera-se mais um pouquinho? Que cuidados deve-se ter nesse momento de regulação? Olha, como a tecnologia é muito nova, a gente sempre fica no risco de regular e perder algum aspecto que a gente não consegue prever, né? Então, existe sempre o risco de você ou se antecipar demais e travar o desenvolvimento da tecnologia, ou você deixar passar muito tempo e alguns direitos serem atropelados ou alguns agentes econômicos, né, os grandes desenvolvedores dessa tecnologia ficarem tão grandes que eles começam também a influenciar a direção dessa regulação. Então, achar o timing perfeito é impossível, isso nunca acontece, mas essa é uma decisão da sociedade. É importante a gente estar prestando atenção nisso porque alguns casos sérios já começam a acontecer com a falta de regulação dessa tecnologia. Vou aproveitar essa sua deixa e vou pedir a Bruna para colocar aqui na tela um outro gráfico que a gente tem, que é exatamente sobre essa parte dos problemas, né? De como as pessoas estão vivendo isso e denúncias que estão surgindo já, né? Que é exatamente os incidentes e controvérsias envolvendo IA. E aí a gente vê, a mesma fonte do material do World in Data, mas da produção de vocês, com uma parcela ínfima ali, menos de 10 casos em 2012, para essa explosão aí de mais de 250, 60, 70, talvez, casos em 2021. Como é que se explica esse crescimento exponencial nesses incidentes e controvérsias? E que tipo de incidentes e controvérsias são esses? Sim. Como a gente viu, né, na imagem anterior, a habilidade da IA de entender, compreender nosso discurso e agora também de gerar imagens, né, que ainda não estava naquela habilidade que a gente colocou, porque esses dados vão até 2021. Isso tem feito subir esses casos, que são notícias falsas. Um dos primeiros casos foi quando se pegou a voz do presidente Barack Obama na época e conseguiu sincronizar com a sua fala, né, e colocar para ele como se ele estivesse falando algo que ele nunca falou, né? E agora que a gente tem a disponibilização para as pessoas da IA generativa, que foi a criação de textos com muito mais facilidade, textos coerentes, né? A criação de imagens, como ficou famosa a imagem do Papa com aquela roupa bem puff, né? E aquilo surpreendeu, porque as pessoas sabem, aquilo ali o Papa nunca estaria usando. Mas quando pegou-se um vídeo do presidente Zelensky na Ucrânia anunciando a sua rendição, as pessoas viram que isso pode ter um impacto na segurança, né, um impacto em tratados internacionais muito sérios. Então, essas novas controvérsias, esses novos incidentes nem estão captados ainda, mas agora se espera que de 2022, do final de 2022, quando foi liberado, por exemplo, o ChatGPT e outras ferramentas generativas como Midjourney para fazer imagens, e agora também já se está fazendo vídeos, né, não está disponibilizado para o grande público, até porque tem a questão de ser um ano de eleições muito importantes, eleições nos Estados Unidos, eleições em vários locais do mundo, né? Boa parte do mundo está indo nesse ano às urnas, então todo mundo sabe que isso é uma ferramenta que pode ser utilizada para você gerar conteúdos falsos, para você tentar
ali no final da reta de uma eleição, você virar uma eleição que está ali apertada. E isso é possível, então essa é uma grande preocupação. Porque já existe ferramenta, mas tem a pessoa que usa. E aí aqui a gente, chegando um pouquinho para o Brasil também, que tem eleição municipal no final do ano, a gente tinha projetos de regulação das redes sociais, que aí seria a regulação dos usos, não é? Que está um projeto aparentemente parado na Câmara dos Deputados. E a gente tem esse projeto de regulação da IA. Essa regulação da IA, ela pode, digamos assim, ocupar um pouco o vácuo deixado pela não regulação das redes sociais? Olha, eu acho um pouco difícil isso nesse momento, né? Pelo menos pensando no horizonte, até o final do ano, né? Tem todo um processo de debate da sociedade para ver como que vai ficar essa regulação, qual que vai ser a importância que se vai dar para poder incentivar a inovação, né? Não tolir os agentes econômicos de utilizar a IA como uma ferramenta de aumento de produtividade, de criação de novos serviços, de melhoria da prestação de serviço por parte do próprio Estado, né? Acesso à justiça, à saúde, até mesmo à educação. Tudo isso ainda precisa ser definido, qual que é o limite do uso da IA e como que vai ser a proteção dos direitos fundamentais também, né? Aos seus dados, pedir para a intervenção do humano na hora que uma IA tomar uma decisão que afeta a sua vida, afeta os seus direitos. Você acha que uma pessoa a gente pode chegar no nível de regulação, por exemplo, que o cidadão, que o indivíduo tenha o direito de dizer assim, eu não quero que a minha imagem seja usada por ninguém, eu não permito que a minha voz seja usada por ninguém. Você acha que uma regulação pode chegar nesse nível de proteção da cidadania? Como eu disse, assim, tudo é uma escolha da sociedade. Pode-se chegar, como, por exemplo, nos Estados Unidos, nenhum dos estados, foi editada uma lei agora para proteger a identidade artística, né, no sentido de proteger a voz dos cantores, né, e das cantoras. Então, se alguém utilizar uma voz de um cantor famoso, por exemplo, Elvis Presley, para poder cantar uma música que o Elvis nunca cantou, gerado por IA, mas quem ouve fala, poxa vida, é o Elvis cantando, né? Essa lei protege, tem sanções e tem penalidades para quem utilizar. Mas acontece que a efetividade é muito pequena, porque uma pessoa em outro estado pode utilizar e naquele outro estado não está proibido. Ou outras pessoas podem utilizar em outros países, né? Como foi utilizado justamente, acho que para meio que clonar a voz de um cantor famoso cantando a música que ele nunca cantou. Isso tem prejuízos para a pessoa, prejuízos para a imagem, prejuízos para a sua identidade, prejuízo até para a sua expressão artística. Então, como que nós vamos proteger essa identidade artística, se vai ser numa lei de direitos autorais, para que nível que nós vamos colocar o direito que você tem à sua expressão vocal, né? Isso ainda é uma decisão, nós estamos na fronteira desse debate. E no desenvolvimento, vamos puxar então um pouquinho mais para o lado da economia no Brasil, no desenvolvimento porque assim, tudo que a gente vê falar de chats, né, de chatbot, de desenvolvimento, não é no Brasil, não está no Brasil. E no desenvolvimento, como é que, na economia brasileira, como é que a gente pode aproveitar essa onda aí, que embora não seja exatamente o início, mas ainda é um começo da geração da IA? Sim, eu vou pegar o gancho na sua fala, se me permitir, para também trazer um pouco a preocupação de muitas pessoas vai gerar desemprego em massa, né? Sim, você falou do médico, eu fiquei pensando aqui, né? Se os médicos vão ser substituídos? Médicos, pessoas que trabalham, por exemplo, em telemarketing, né? Ou de serviço ao consumidor. Então, existem muitas dessas tecnologias hoje que agora estão sendo utilizadas, que são capazes de substituir 700 pessoas num centro de serviço ao consumidor. Então, se a gente pegar um pouquinho do que conta a história com a adoção de outros processos tecnológicos que levaram a grande automação, a gente, de certa forma, fica assim, olha, vai ter impacto na vida das pessoas, vai ter impacto na economia, vai ter impacto no mercado de trabalho, mas provavelmente não na velocidade que as pessoas pensam, né? Por quê? Se a gente pensar na década de 90, 80, 90, veio uma inovação que foi o caixa eletrônico. E naquele momento as pessoas falam, bom, quem trabalha em banco vai perder emprego, né? Vai ter uma demissão em massa, é um trabalho que está fadado a sumir. E o que aconteceu nos Estados Unidos é que hoje existem 4 vezes mais pessoas trabalhando em banco do que tinha na década de 80. Mas aí não no atendimento direto ao público? Às vezes sim, mas não a maioria. Por quê? Porque a IA, quando vem uma tecnologia que promove uma automação,
né, ela também libera as pessoas para outras atividades. No caso dos caixas eletrônicos, liberou muitas pessoas que trabalham em banco para prestar outro serviço, como, por exemplo, análise de investimento, né, um atendimento mais personalizado para os seus clientes e etc. Outro caso que chama atenção é quando a gente vai para o exterior, ou quando as pessoas vão para o exterior e percebe o seguinte, olha, lá você vai colocar combustível no seu carro, você faz isso no autoatendimento, né? Algumas pessoas falam, que legal, né? Você faz isso, você mesmo se atende, etc. E isso vai acabar com o trabalho de frentistas. Já tem 30 anos que tem essa tecnologia e, por exemplo, em alguns países, como por exemplo o Brasil, você quase não vê isso. Por quê? Algumas pessoas falam, por conta de roubo, etc. Talvez não seja isso, porque só é liberado o abastecimento depois que você faz um pré-pagamento. Mas também tem outros fatores sociais e econômicos. Por exemplo, adotar uma tecnologia dessa, uma máquina, custa dinheiro. E o empresário ele vai sempre fazer o cálculo. Vale a pena trocar todo o meu maquinário de abastecimento ou é mais barato contratar um frentista que, por exemplo, no Brasil é uma mão de obra que tem abundância? Mas você tem que ter também aí uma qualificação da sociedade para usar, por exemplo, esse equipamento sem ninguém que a instrua, né? Sim. Isso acaba que, de certa forma, eles são autoexplicativos, eles são fáceis, mas um dos grandes fatores também que a gente tem que considerar na difusão da tecnologia é o social. Por exemplo, quando a pessoa está de férias, ela acha legal ter essa experiência de abastecer o carro. Mas no dia a dia aqui no Brasil, por exemplo, a pessoa está indo para o trabalho, está indo para uma reunião, é bom ter essa comodidade, às vezes, de ter alguém lá, você não vai ficar com a sua roupa com cheiro de gasolina, etc. Não tem treva, ele pode continuar no celular resolvendo alguma questão, né? Então, muitos donos de postos de gasolina falam assim, olha, eu quero oferecer essa comodidade, já que, de certa forma, é barato. Então, isso é para exemplificar que uma tecnologia, não porque ela é melhor e é muito mais produtiva, ela é adotada de imediato. Existem fatores sociais e econômicos que fazem, às vezes, até não ser adotada em certos países. Mas acho que não é o caso da IA, né? Eu vou pedir para a Bruna colocar aqui o nosso terceiro gráfico que mostra exatamente esse impacto da IA no mercado de trabalho, que você já falou um pouco, e a fonte aí é o Fundo Monetário Internacional. No mundo como um todo tem aquela parte mais clarinha, é o nível de alto impacto, essa parte laranjada do meio é o nível de complementaridade, eu queria que você explicasse isso um pouquinho para a gente, e o impacto baixo. E aí vem da mesma forma nas economias desenvolvidas, nas economias emergentes e nos países pobres. Mas parece que o impacto ainda não é tão grande no mercado de trabalho. Nas economias desenvolvidas já é maior, né? Explica um pouquinho para a gente como é que está essa situação. Vamos pegar ali, por exemplo, as economias desenvolvidas. A gente tem muitas pessoas trabalhando em escritórios, trabalhando no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, uma economia muito baseada em serviços. Então, a IA, ela tem uma possibilidade de ser aplicada muito nesse setor de serviços, né? Automação de criação de textos, fazer um sumário de documentos, criação de imagens. A gente vê que essas grandes empresas, que na verdade são empresas de propaganda, de marketing, que é Facebook, o Google vive, né, disso, elas dependem muito desse tipo de habilidade do ser humano. E a IA, nesse caso, vem muito, às vezes, para substituir um pouco essa habilidade e muito para complementar. Então, nos Estados Unidos, na Europa, cerca de 60% das ocupações estão, de certa forma, expostas à IA. Expostas no sentido de estar com alto risco, de poder até a pessoa ser substituída por uma IA, por exemplo, no autoatendimento, em uma lanchonete, alguma coisa assim, ele acaba que ser atendido por uma IA, o que você deseja, né, qual é o seu pedido. Mas, em muitos casos, ela vai complementar uma análise de investimento, a IA pode pegar os dados do cliente, fazer uma análise prévia, ver se ele tem um perfil mais arriscado ou não, né? E aí vem um gerente e, com base naquilo, ele consegue interagir com o cliente, oferecendo um produto mais direcionado para ele, né? Agora, em economias emergentes, como, por exemplo, o caso do Brasil, a maior parte dos empregos ainda não está exposta dessa forma para IA, né? Porque nós temos também uma grande parcela da população que ainda trabalha em empregos que não exigem uma qualificação tão alta, né? Nós temos ainda muitas pessoas trabalhando em setores de serviços que não são de alta tecnologia, são de baixa tecnologia, mecânica, cabeleireiro, manicure, vários serviços que a gente tem no nosso dia a dia, né? E que são serviços que não estão tão expostos assim a IA. E onde é que... Então, assim, quem está ali naquela média nem é um grande especialista e também não está mais nesse nível básico, é que está mais exposto a poder vir a ser substituído por uma IA?
Então a gente deve vir a ter uma regulação nesse setor aí, profissional, trabalhista? Olha, alguns economistas defendem porque qual que é o impacto? Se uma empresa, ela, por exemplo, deseja aumentar a sua produtividade, de certa forma, substituindo parte das suas pessoas que trabalham ali no escritório por alguma IA, né? Tudo bem, a empresa pode fazer essa decisão, às vezes, se não tiver regulamentação nenhuma. Ela pode aproveitar aquelas pessoas do escritório que têm mais habilidades e essas pessoas vão trabalhar complementarmente com a IA. Provavelmente vão começar até a ganhar mais. E algumas pessoas que, às vezes, não estão ainda aptas a lidar ou não têm o que a gente chama de letramento digital, pode perder esse bonde e ir trabalhar em setores que remuneram menos. O impacto disso é o quê? Um aumento da desigualdade da renda. Não só entre indivíduos, mas também, como a gente viu, vai ter provavelmente um aumento da desigualdade da renda entre países pobres e países ricos. Porque os países ricos vão adotar essa tecnologia e aumentar muito a sua produtividade. Mas espera-se que dentro do país a desigualdade de renda individual tende a aumentar com a IA. Por isso que é importante, às vezes, políticas de educação, de treinamento dessas pessoas, né, para isso. E também, nesse sentido, a regulação, não de impedir a IA ou o uso da IA, mas que ele seja um uso que não fira direitos. Né? Como é que se faz isso? Porque se você aumenta um pouco a educação da população, mas não tanto a ponto dela ser um especialista, ela está nessa faixa de impacto. E você também não tem emprego de especialista para todo mundo. Emprego, o que acontece? Nos últimos 100 anos, uma coisa que surpreendeu muito foi, a gente teve uma automação gigantesca. Quem ia numa fábrica da Ford no início do século XX, ia ver uma grande linha de montagem e vários trabalhadores treinados, né? Depois veio a robótica, né? E aí, se você entrasse numa fábrica da Toyota na década de 80 e 90, já ia ver muitos robôs. E hoje você vai na China, você vê muitos robôs. O que impressiona em tudo isso é que, mesmo com toda essa automação, mesmo com a entrada das mulheres no mercado de trabalho nos últimos 30 anos, não tivemos um colapso de desemprego em massa. E uma coisa que é interessante de quem estuda a adoção dessas tecnologias, seja automação, seja IA, é que parece que cria-se novas atividades. Então, hoje nós temos pessoas que têm especialidades em atividades que a gente nunca imaginava 30 anos atrás, como, por exemplo, profissões como youtuber. Então, é substituição, né? Existe muita substituição. Ok, Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser visto no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta os nossos conteúdos. Até o próximo Agenda Econômica. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Eu me sinto sobrecarregada. Gostaria de ter mais equidade nos cuidados com ela, de que ele pudesse participar mais e compreender que eu faço tudo, entendeu? Mas eu também trabalho. Eu sou chefe de família. Assim como minha bisavó foi, assim como minha mãe foi. Acho que é muito importante, quando a gente está falando da mulher negra no mercado de trabalho, falar da questão da solidão da mulher negra. E o que é a solidão da mulher negra? As mulheres negras são, historicamente, preteridas para relações afetivas, tanto por homens brancos quanto por homens negros. Resulta que as mulheres acabam tendo filhos sozinha, né? A gente vê que o número de mães solteiras entre mulheres negras é muito maior do que o número de mães solteiras nas mulheres brancas. Como exercer essa maternidade sozinha e continuar tendo que lutar por oportunidades dentro desse mercado de trabalho que já exclui, né? Minha casa, minha solidão.
Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é o momento de solidariedade. É o momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. Por que tragédias como a do Rio Grande do Sul são frequentes no Brasil? Quais medidas podem ser adotadas para evitar esse tipo de catástrofe climática? O que as autoridades estão planejando para ajudar a população atingida? Especialistas respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Os Rostos que Tenho, da Nélida Pinhon. Foi o livro que ela deixou por último na editora e foi cuidado pelo editor Rodrigo Lacerda, com quem a gente conversa sobre este livro que é fundamental para entender a escritora e a mulher que foi Nélida Pinhon. Por um lado, é uma retrospectiva da carreira, da trajetória intelectual dela. Ela não fala de todos os livros dela, porque a obra dela é muito grande, mas ela fala assim de alguns pilares, né? O primeiro livro, Casa da Paixão, República dos Sonhos, que é o livro onde ela fala da imigração da Galícia para o Brasil, da onde vem a família dela. Então tem esse lado que é de retrospectiva, mas eu acho que o termo testamento literário se completa mesmo, quando você vê que é uma pessoa que já com muita idade sabe que a morte está chegando. Agora é lei.
Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul e continua apresentando consequências para o povo gaúcho. E o nosso convidado é o senador Irineu Hort, do PP do Rio Grande do Sul. Perder a produção e não tem de onde tirar para recomeçar. Então, por isso que tem que fazer um financiamento. A ideia é juros baratos, juros baixos. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário à Lei Áurea. O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830, começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde. De 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea ela é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. Olá, eu sou a Carla Benevides e nós vamos conversar a partir de agora, aqui no programa Argumento, com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, sobre a tragédia no estado e as medidas de socorro que estão sendo tomadas. Senador, primeiro, obrigada pela sua presença aqui. A gente já queria expressar, em nome da TV Senado, queria expressar os nossos sentimentos a toda a população do seu estado. Carla, eu que agradeço muito mais uma vez a você, a TV Senado, por esse espaço, né? É um espaço que a gente se comunica com o Brasil. E, nesse momento, o meu estado, o Rio Grande do Sul, quer falar ao Brasil, quer mostrar ao Brasil o que está acontecendo lá. É praticamente um estado de guerra, como muitos dizem, e eu reafirmo. Calcule centenas de pessoas percorrendo uma rua e a água vindo, e vindo com força. E eles se agarrando em carro, entrando em casas que têm segundo andar. É um desespero total. E nem muitos conseguem, né? Quero aqui agradecer muito aos voluntários, né?
voluntários jovens, velhos, meninos que andavam de jet ski, agora o jet ski está lá salvando vidas. Isso é muito importante, né? Uns de barco, pescador com seu barquinho, que em vez de pescar está lá salvando vidas. Pessoas no meio da noite, em cima das casas, pedindo socorro, né? Vimos, pelos relatos que recebemos, dos próprios bombeiros, que eles tiveram que optar muitas vezes de ir para um lado ou para o outro. Não tinha tempo de ir para os dois lados, né? Ou para a direita ou para a esquerda, no meio da cidade. Porque se eles fossem para a direita, salvavam aqueles. Mas o da esquerda a água ia pegar. Tiveram que optar. Como disse um prefeito, escolha de Sofia, né? Eu vi relato deles contando que quando chegavam no local, onde estavam em cima do telhado das casas, perguntavam, olha, só dá tantos aqui. E uns diziam, então vai as crianças e os mais idosos. E eles ficavam, né? E em muitos casos, quando eles voltavam, já não tinha mais ninguém, a água já tinha levado, não havia mais nem a casa. Então, dentro dessa realidade cruel, os números vão passar de mais de 100 mortos, vão passar, embora alguns falam que não, vai ser 90. Não estou aqui especulando. Infelizmente, vai passar de 100 mortos. E desabrigados são milhares de pessoas nas cidades todas, né? Nunca passamos uma situação como essa. Eu nunca vi na minha vida algo semelhante. E por isso que nós estamos aqui em Brasília, o presidente Rodrigo Pacheco tem ajudado muito, o próprio presidente Lira tem ajudado, o presidente da Câmara, o presidente Lula já foi 2, 3 vezes no Rio Grande do Sul, e uma medida hoje, inclusive, que ele já está informando, eu digo hoje porque tem todo um trâmite, né, para deixar ela bem atualizada, é que ele vai trabalhar para assegurar a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul, no mínimo até dezembro, quando termina o decreto legislativo, que eu serei relator aqui no plenário. Veja, quando eu digo serei relator, eu digo não que sou relator, que já aprovei aqui no Senado, então de posse nós poderíamos então avançar mais para que outras medidas sejam tomadas. Que o decreto legislativo que o presidente Lula apresentou, e eu tive a alegria de relatar, ele facilita, né, para que não haja uma burocracia, que a questão fiscal não seja empecilho para liberar verbas para ir para o Rio Grande do Sul. O senhor falou também muito sobre a liberação das emendas e foi uma das coisas que aconteceu, né, senador? Explica para a gente. Eu falei muito da dívida, 92 bilhões, né, de dívida, mas pelo menos não paga mais aquela mensalidade mensal até o dezembro desse ano. As emendas parlamentares, eu tenho falado muito desde o início, eu digo, nós parlamentares, dá mais de 80 milhões que cada um tem para, digamos, é o dinheiro do contribuinte, né? Esse dinheiro tem que ser destinado para os municípios, para a educação, para a saúde, para combate a movimentos como esse, né? De que o clima levou a essa explosão das águas, né? E esse dinheiro nós mandamos, claro, todos mandam com a obrigação e a responsabilidade de ajudar o povo. Então, o que eu disse? Por exemplo, eu dou 5 milhões, eu destino 5 milhões todo ano para a educação. E vai para a Universidade Pública Estadual do Rio Grande do Sul. Vai para o governador, não importa quem seja ele destina para a educação. Eu falei com o reitor, e disse, olha, esse ano não vai dar para dar para a educação. Eu vou dar para os atingidos, de uma forma ou de outra, pela enchente, né? Pela força das águas. E todos concordaram. Então, as minhas emendas todas, eu vou mandar para o Estado, para socorrer, né? Socorrer os familiares, que, infelizmente, de muitos que perdemos, né? E entendo que outros senadores e deputados farão também isso, né? E com esse movimento a gente calcula que só ali daria mais de 1 bilhão com emendas individuais e emendas de bancada, né? Hoje é nessa semana, né?
nessa semana, o senador Flávio Arnes, que vai elogiar, ele decidiu que as emendas da comissão dele, que é de educação, ele vai mandar toda para o Rio Grande do Sul, o que tem a pagar, né? Eu faria a mesma coisa na Comissão de Direitos Humanos, além das minhas individual, mandarei a de bancada também e mandarei também a de bancada. Então, está havendo uma solidariedade muito grande em todos os estados, os 26 mais o DF, né? E aqui no Senado, muita grandeza, muito carinho, muito respeito e muitos se dispondo, inclusive, a mandar a equipe para lá. O Senado mandou 5.300 cobertores da Liga do Bem aqui, liderado pela Ilana, que todos nós, de uma forma ou de outra, prestigiamos. E quem quiser ajudar, a gente está com o link aqui, o endereço para poder fazer que a campanha continua, né? Que a campanha continua, não acaba. Senador, foi criada também uma comissão externa temporária, da qual, né, os 3 senadores da bancada do Rio Grande do Sul, eles fazem parte, e também vai ser uma comissão de 8 senadores no total. Quais são os objetivos dessa comissão? O que ela vai fazer? Ela é uma instância anterior à aprovação de tudo que chegará ao plenário? Explica para a gente. Isso, é mais ou menos isso, né? Nós estivemos com o presidente Rodrigo Pacheco e ele então informou dessa decisão que ele havia tomado, naturalmente, e que é a nossa parceria, né? Essa comissão seria de 8 senadores, os 3 do Rio Grande e 5 que seriam indicados pelas forças políticas aqui no Senado. Qual é o objetivo? Reunir ainda, digamos, reunir o mais rápido possível. E com essa comissão montada, nós vamos começar a analisar todos os projetos que estão aqui na defesa do meio ambiente. Primeiro passo. Segundo passo, todas as propostas que muitos senadores estão fazendo nesse momento para ajudar os gaúchos e gaúchas mediante esse efeito do ciclone, foram 3 ou 4, em pouco menos de um ano, né? Também seriam apreciadas tecnicamente, em todo sentido, né? Para ver como é que votaremos elas no plenário do Senado. Além disso, claro que a intenção nossa dessa comissão externa, essa crise no Rio Grande do Sul, para reconstruir cidades, não vai terminar até o fim do ano. Essa comissão deverá esse ano, e se necessário for nos próximos anos, estar visitando as cidades para ver como é que está. Centraliza, né, senador? Porque às vezes vem uma proposta na CDH, vem uma na Comissão de Assuntos Sociais, aí ela centraliza tudo e a instância anterior... Muitas propostas vindo da Câmara também. Sim. Então, viria primeiro para essa comissão e a comissão organiza. O próprio governador do estado já me mandou uma série de propostas, o Eduardo Leite, para que eu visse se é possível viabilizá-las. E já se pensa, senador, assim, a gente sabe que essa é uma primeira fase de salvar vidas, como, né, o senhor tem dito várias vezes, mas já se pensa em medidas para tratar a reconstrução do Estado, já pensando nesses efeitos das mudanças climáticas, do El Niño? Aí alguém me perguntou, né, por que vocês não encaminharam as emendas antes para evitar isso? É um engano. As emendas são um suporte que a gente dá para os municípios, né, em todas as áreas. E o prefeito, naturalmente, vai usando. E emenda não resolve. Para essa questão que você levanta, e eu concordo plenamente, nós precisamos falar de bilhões de reais, mas de bilhões. Você acha que... Alguém acha, você não, porque você apenas fez a pergunta. Alguns acham que para reconstruir uma cidade, como, por exemplo, Canoas, ou mesmo Rocaçares ou Mussum, que são cidades menores, mas que foram devastadas, você precisa de um orçamento gigante. E temos que construir isso. Eu uma vez apresentei um projeto, inclusive, aqui, para construir um grande fundo. Nós temos que valorizar essa ideia de um grande fundo para combater esses efeitos do clima, que, na verdade, é efeito do clima pela atuação do homem, né? Quando você corta cada vez mais árvores, cada vez você poluindo mais, você está ajudando para que um dia a natureza responda. Não sei se eu disse uma vez aqui, mas eu vou dizer um pequeno poema, mas vou simplificar, que um jovem escreveu numa escola, ele mandou isso. E, como é que chama? Ele espraiou, digamos, por grande parte do estado. E ele se botava no lugar do rio, e o rio dizendo, eu só queria passar.
Vocês não deixaram. À medida que foram poluindo, obstruindo, né? E cortando as árvores, eles estavam, e as árvores naturalmente tombando e ficando no rio, eles foram obstruindo, e um dia a natureza reagiu. Senador, minha última pergunta. Nosso tempo já está acabando. O que fazer depois também com essas pessoas que não só perderam as casas, mas perderam suas empresas, pequenas, grandes, médias, enfim. Como fazer? Já surgiu aqui a ideia de um auxílio emergencial, né, de um auxílio nos moldes do auxílio emergencial. O senhor acha que isso é viável? É um Pronamp também, por exemplo, né, mas bem subsidiado naturalmente. Acho que é possível, é viável. Na pandemia nós tivemos os auxílios de emergência, né? E essas pessoas precisam disso agora. Eles não têm emprego, não têm casa, não têm luz, não têm água. E tem uns jogando os filhos perdidos, os filhos jogando os pais perdidos. Essa é a situação real. Então, para isso, nós temos que fazer um trabalho coletivo, bem pensado. Essa comissão vai trabalhar nesse sentido também, para dar formação para essas pessoas que perderam tudo. Eu sou muito fã do ensino técnico, né? Que aprendam outras modalidades de operação para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, tu vai ter que construir as casas para eles, né? Vai ter que dar o seguro-desemprego deve ser racionado também, o fundo de garantia deve ser racionado, tudo como resposta imediata, né? E auxílio de emergência ainda, que demos durante a pandemia, digamos, a nação deu, né? E que agora, então, você volte a ter uma prática semelhante a essa. Senador, muito obrigada, sucesso no trabalho e que as coisas fiquem, se Deus quiser, mais calmas e consigam melhorar aí a situação para todo o seu estado. Que Deus nos ilumine. E eu vou reforçar aqui o convite para você que puder, que quiser doar. Aqui embaixo tem o link da Liga do Bem, se você quiser doar cobertores. Tem lugares que podem ser feita a doação física do cobertor e também o Pix para você fazer a doação do dinheiro para que esse cobertor seja comprado. E se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é um momento de solidariedade. É um momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão.
O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganhariam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade. O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Se o Palácio Conde dos Arcos hoje é a Faculdade Nacional de Direito, o Palácio Monroe foi quase apagado da nossa memória quando o ex-presidente Ernesto Geisel mandou demolir o prédio para construir um chafariz e um estacionamento subterrâneo. Objetos históricos foram perdidos ou vendidos pela empresa demolidora, mas a memória ainda permanece nos resquícios preservados pelo Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O Rio Grande do Sul vive o maior desastre climático de sua história. Para saber onde, como e o que doar para as famílias atingidas pelas chuvas, acesse sosenchentes.rs.gov.br. Você também pode contribuir via Pix pela chave CNPJ 92 958 800 1000 invertido 38. Ao realizar a operação, confirme que o nome da conta é SOS Rio Grande do Sul e que o banco é o Banrisul. O Rio Grande do Sul precisa de ti. Quem é a jovem ativista Amanda Costa, que tem levado informação de qualidade sobre a pauta global climática para as periferias? Senado aprova a criação da Semana Lixo Zero. Muitas empresas e instituições já fazem os descartes corretos. E um projeto que desenvolve luvas cirúrgicas sem amônia na composição. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil teve sua primeira Constituinte 200 anos atrás? Ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I em meio aos trabalhos. Mas algumas ideias discutidas lá estão presentes até hoje em nossas vidas. Estamos na Praça dos Três Poderes, onde ficam as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Aqui no Brasil, essa divisão foi debatida pela primeira vez na Constituinte de 1823, influenciada pelos ideais iluministas, pela independência americana e pela Revolução Francesa. A ideia era simples: evitar a concentração de poder nas mãos de uma só pessoa.
Cada um dos poderes equilibra e fiscaliza a atuação dos outros dois. Hoje, esse é o modelo adotado pelas democracias no mundo todo, com algumas diferenças em cada país. Os Rostos que Tenho, da Nélia da Pignon, foi o livro que ela deixou por último na editora e foi cuidado pelo editor Rodrigo Lacerda, com quem a gente conversa sobre este livro que é fundamental para entender a escritora e a mulher que foi Nélia da Pignon. Por um lado, é uma retrospectiva da carreira, da trajetória intelectual dela. Ela não fala de todos os livros dela, porque a obra dela é muito grande, mas ela fala assim de alguns pilares, né? O primeiro livro, Casa da Paixão, República dos Sonhos, que é o livro onde ela fala da imigração da Galícia para o Brasil, da onde vem a família dela. Então tem esse lado que é de retrospectiva, mas eu acho que o termo testamento literário se completa mesmo quando você vê que é uma pessoa que, já com muita idade, sabe que a morte está chegando. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O trabalho do Senado Federal é um trabalho, antes de mais nada, de representação popular sobre a vontade do povo em relação àquilo que devem ser as leis de um país, como a sociedade se organiza. Aqui você precisa aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores, entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes, inclusive tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. A decisão do Senado naquele dia mudou o meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulheres da violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem! Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul e continua apresentando consequências para o povo gaúcho. E o nosso convidado é o senador Irineu Hort, do PP do Rio Grande do Sul. Perder a produção e não tem da onde tirar para recomeçar. Então, por isso que tem que fazer um financiamento. A ideia é juros baratos, juros baixos. Assunto de Estado, segunda, 20h, aqui na TV Senado. É um desafio de todos nós, senador, sermos corretos com a imagem do Brasil, especialmente dentro e também fora do país. Todos nós precisamos fazer com que chegue ao conhecimento da população brasileira e dos turistas estrangeiros o Brasil como realmente o Brasil é. O turismo, para mim, é a indústria sem chaminé. Ele, para mim, é um propagador da paz também, porque é um intercâmbio entre culturas, entre pessoas. Hoje, tanto o custo da aviação doméstica nacional como da aviação regional, o senador Marcelo Castro, é algo impraticável. Hoje, é mais barato você fazer um voo Manaus-Miami-Manaus do que fazer um voo Manaus-Brasília-Manaus. É possível, em vez de ser 2.000, ser 528? É. Só que aí é o seguinte, aquele que comprou com 3 meses de antecedência, que comprou por 500, não vai poder mais comprar por 500, vai ter que pagar mais caro um pouco, para que esse que está comprando na véspera possa pagar mais barato. Isso aqui prejudica a maioria dos brasileiros. Como seria que os governos estaduais, né, para facilitar o acesso, o turismo, né, e os negócios de um modo geral, né, poderiam fazer para baratear esse custo também? Muitos governadores têm atuado no sentido de atrair companhias aéreas e atrair mais voos para os seus estados, para que o consórcio do Nordeste pudesse se juntar e oferecer um grande benefício de infraestrutura, tributário, para que elas possam vir se instalar no Nordeste e voar regional no Nordeste. Declaro aberta a 9ª reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática e a 24ª reunião da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Bom, inicialmente gostaria de dar bom dia a todos. Obrigado pela presença. Obrigado para aqueles que nos assistem também através das redes do Senado Federal. E essa audiência pública, ela tem uma importância muito grande. Uma das nossas funções aqui no Senado é a defesa, obviamente, da nossa população. A defesa da saúde da nossa população é extremamente importante. Portanto, essa audiência ela foi motivada por várias provocações, vamos chamar assim, que nós tivemos de diversas pessoas, setores, com relação à qualidade da formação dos cursos de medicina no país. Nós sabemos que, acho que todo mundo aqui, sem dúvida nenhuma, já foi alguma vez ao médico e sabe muito bem da importância da confiança que nós precisamos ter na capacidade desses profissionais que tratam de nós nos momentos mais difíceis da nossa vida ou dos nossos familiares. Portanto, eu considero essa audiência pública uma das mais importantes que nós podemos fazer nesse momento no nosso país. Sem dúvida nenhuma, nós queremos ter muitos médicos no país, principalmente
com uma distribuição homogênea no país, para que a gente possa atender as populações em todos os lugares, não só nas maiores capitais e nos lugares mais com maior desenvolvimento humano e econômico, mas sem dúvida nenhuma também nos lugares mais remotos do país. É importante atender toda a nossa população. Contudo, é importante atender com qualidade, para que cada uma das pessoas atendidas não só possam se recuperar do problema que motivou a busca de um profissional de medicina, mas também que possa ser feito isso com a devida qualidade, né, e do atendimento. Basicamente, são 4 temas que nós temos aqui dentro. Então, eu vou pedir a atenção dos nossos participantes, aqueles que estão aqui presentes. Eu já vou nominar os que estão aqui presentes e aqueles que estão na videoconferência. Né? São 4 temas centrais. O primeiro delas é a expansão dos cursos de medicina no país. O segundo, sobre a qualidade do ensino médico. O terceiro, sobre a atuação interprofissional na competência médica. O quarto, o impacto do decreto 11.999, de 17 de abril de 2024. E o quinto, a incorporação de tecnologia na medicina. Nós temos presentes aqui. Já tem aqui. Ok. Nós temos aqui presentes o Dr. Donizete Dimer Jean Bernardino Filho, conselheiro federal do Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina. Nós temos o Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Nós temos o Dr. Armando de Carvalho Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. E por videoconferência, nós temos o Dr. Francisco de Assis Rocha Neves, coordenador-geral da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação. A doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo, diretora do Departamento de Gestão de Educação da Saúde do Ministério da Saúde. Nós temos a doutora Eliette Bosquela, presidente da Academia Nacional de Medicina. Nós temos o doutor Antônio José Fernandes, presidente da Associação Paulista de Medicina, e o doutor Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São 8 participantes que eu gostaria aqui já de publicamente agradecer muito a participação de cada um dos senhores e senhoras. Essa sequência, então, na sequência aqui do expediente, a presidência comunica o recebimento da carta aberta da Associação de Fiscais de Rádio, Proteção e Segurança Nuclear, formada por servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da CENEM, solicitando providências para a implementação imediata da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, tendo como base a Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear. O expediente lido será publicado na página da Comissão de Ciência e Tecnologia pelo prazo de 15 dias, para que as senadoras e os senadores membros possam manifestar interesse na análise da matéria por essa comissão, conforme instrução normativa da Secretaria-Geral da Mesa, número 12, de 2019. Aliás, nesse ponto especificamente, só para colocar, eu acho que todos sabem, eu era ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações, e no Ministério nós temos a CENEM conectada ao Ministério. Durante a minha gestão, nós fizemos a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, que inicialmente era para ser uma Agência Nacional de Segurança Nuclear, não foi assim criada por determinação do Ministério da Economia na época, por falta de cargos para equipar essa nova entidade, mas a existência de uma entidade de segurança nuclear era já uma necessidade do país de 34 anos naquele momento, estou falando de 2019, então naquele momento já era uma necessidade de 34 anos que não estava sendo atendido
pelo Brasil perante as autoridades nucleares internacionais, especificamente a Agência Internacional de Energia Nuclear, assim como do TCU, algumas determinações do TCU também. Então, perante isso, quando eu cheguei no Ministério, eu determinei a criação dessa agência através de uma divisão da CENEM, repartindo uma parte da CENEM, e logicamente que isso exigia não só um esforço administrativo, mas também técnico, né, na determinação de quais partes estariam envolvidas, né, no que ficou da CENEM, né, que é obviamente a maior parte, e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. E para isso era de primordial importância que a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear permanecesse dentro do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, tese que eu defendo até hoje, e é extremamente importante que isso aconteça e que não seja transferida para o Ministério de Minas e Energia, mesmo porque isso acaba eliminando a principal razão da criação dessa entidade, que era a separação da execução da fiscalização, o que é óbvio que tem que ser feito, mas indo para o Ministério de Minas e Energia, onde se concentra maior utilização de combustível nuclear, essa ideia acaba indo por água abaixo. Portanto, é importante que fique do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu espero que isso seja feito e uma vez que nós temos esse expediente aqui, eu, como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, já anuncio de pronto que nós vamos tomar providências para que isso seja estudado aqui dentro dessa comissão, de forma que as devidas providências sejam tomadas do ponto de vista legislativo e que o Executivo seja, portanto, instruído, né, da forma como a população que nós representamos aqui determina. Numa democracia, a população é quem manda no país, vamos chamar assim. E é importante a gente sempre lembrar disso, né, em tudo que a gente faz nesse país. A presente reunião conjunta se destina à realização de audiência pública para discutir os desafios do ensino médico no Brasil, incluindo o crescimento do número de escolas, a qualidade do ensino, a atuação interprofissional na competência médica e o papel da tecnologia da medicina em cumprimento dos requerimentos número 4 de 2024 da Comissão de Ciência e Tecnologia e 29 de 2024 da Comissão de Educação de minha autoria. O público interessado em participar desta audiência pública poderá enviar perguntas ou comentários pelo endereço do portal do Senado, www.senado.leg.br/e-cidadania. Novamente, senado.leg.br/e-cidadania, ou ligar para 0800 061 2211. De novo, 0800 061 2211. Então, podem enviar suas perguntas para cá, que nós apresentaremos para os nossos convidados. Nós já temos algumas perguntas que eu vou deixar mais para o final da apresentação. Na dinâmica dessa apresentação, nós teremos as apresentações, as falas de cada um dos convidados. Eu vou procurar intercalar um presencial e um na telepresença, na videoconferência, para justamente não deixar o nosso pessoal na videoconferência muito tempo desligado por lá. E eu vou procurar fazer intercalar um daqui e um de lá. Cada apresentador terá 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois, né, no final, nós vamos passar as perguntas. Então, eu vou refrisar, eu vou entregar as perguntas que nós fomos recebendo, eu vou entregar para os apresentadores que estão aqui também, nós vamos enviar para aqueles que estão na videoconferência, para que já irem se preparando e depois, na hora das perguntas e considerações finais, nós temos as respostas, então, para a nossa audiência. Obviamente, é livre também para cada um dos participantes interagir, perguntando para o outro participante para tirar alguma dúvida ou para ressaltar algum ponto. Bom, dito isso, né, novamente eu agradeço, né, a participação de cada um que está presente em videoconferência aqui como participante, como conferencista, e também aqueles que nos assistem nas redes do Senado e na TV do Senado. A sequência da apresentação será, portanto, nós vamos iniciar com o Dr. Donizete Dimmer Jean Bernardino Filho. Eu pediria para assumir posição aqui junto comigo.
Obrigado. Depois, na sequência, será a doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo, que ela está por videoconferência. Depois, o doutor César Eduardo Fernandes, que eu pediria também para se posicionar aqui junto comigo, no presencial. Em quarto, o doutor Giovanni Guido Serri, em videoconferência. Quinto, doutor Armando de Carvalho Lobato, está aqui conosco. Eu pediria também para tomar posição aqui junto na mesa. Em sexto, doutor Francisco de Assis Rocha Neves, por videoconferência. Sétimo, doutora Eliette Bosquela. Obrigado. Videoconferência também. E oitavo, e finalmente, doutor Antônio José Gonçalves. Então, passamos então diretamente aos pronunciamentos. Eu gostaria de passar a palavra então ao doutor Donizete Dimmer, para que ele é conselheiro federal do Estado do Paraná e do Conselho Federal de Medicina. Doutor, o senhor tem 10 minutos. Lembrando que pode concluir a fala, não é escrito em pedra, não. Pode concluir a fala, fique tranquilo que a gente pode aumentar o tempo se necessário, mas eu vou pedir para manter o tempo o máximo possível. Aqui, obrigado. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na figura do senador. Agradecemos o convite. Estamos representando aqui o presidente Galo, do Conselho Federal de Medicina, e eu atualmente coordeno o Departamento de Sistema de Acreditação de Escolas Médicas, chamado SAEME, né, sob domínio do nosso Conselho Federal. Então, vou fazer uma breve introdução para ver se eu cumpro os 8 minutos. Né? O ensino médico deve ser tratado como uma área de interesse público e a concessão de sua atividade necessita de regulação. Não se trata de uma área de atividade comercial de iniciativa liberal. Na formação do médico, se espera um indivíduo crítico, reflexivo e humanista e que deve adquirir durante o seu curso conhecimentos e habilidades. E assim, tentando fazer todo esse tema, para a formação do médico de hoje é importante a comunicação e o uso da tecnologia, além de outras medidas como inteligência artificial. A tecnologia está para a sociedade e a medicina está dentro da sociedade. Nesse sentido, o médico deve usar sempre de forma complementar, racional, o uso dessa tecnologia. Né? O trabalho, a participação do médico hoje exige, hoje nós temos como objeto o foco no nosso paciente e nós temos que avaliar a jornada desse paciente. Nesse sentido, o médico deve ser treinado também para trabalhar em equipe multiprofissional e esses membros devem respeitar as competências estabelecidas em cada conselho de classe. Por isso que a formação médica tem competências específicas que só o médico deve acarretar. E esse time deve sempre trabalhar em harmonia, então, nesse sentido. Com a introdução, eu vou passar alguns dados que nós temos do nosso observatório, chamado Radiografia de Escolas Médicas, onde o Conselho faz como um papel de um observatório e de um controle social. Toda a gestão de vagas está com o governo, né, na figura do MEC e do Ministério da Saúde, e o Conselho Federal, que tem como norma fiscalizar o exercício profissional, faz essa avaliação de uma forma para informar a sociedade como controle social disso. Então, eu vou iniciar. E aqui, nessa troca aqui. Para cá? Para cá. Eu estou me batendo aqui. Passou. Então, pode falar. Esse primeiro número mostra algo que não foi visto no mundo, né? Esse crescimento
com essa velocidade de escolas médicas, né? Isso não só aconteceu no nosso país, e hoje o nosso retrato, vejam que são 210 novas escolas abertas, né? É um número assustador, né? E dessas, como perfil, nós temos, que hoje são 34% públicas e 66% privadas. Então, vejo que da abertura delas, 70% foram privados. Então, esse é um dado numérico, assim. A criação das novas escolas médicas por ano. Vejam, senhores, que em preto estão as privadas, né? No ano de 2018, veio uma moratória das escolas médicas, e que tem muita crítica que ela não funcionou, mas quando essa moratória veio, ela veio com uma lista de espera de mais 53 escolas, né, que abriram durante os 5 anos. Então, que é o que aconteceu mesmo assim. Então, nós tivemos um movimento, as escolas médicas sempre foram abertas por necessidade social. De 2014, nós começamos a ter um movimento político, e nos últimos tempos, o mercado se identificou isso, e nós temos uma grande pressão mercantil, comercial, por abertura de escolas médicas. Isso preocupa muito. Por isso que eu comecei a minha fala dizendo que é uma área de interesse público. Aqui é um dado que, esse dado são número de vagas que os países têm por 100 mil habitantes. Ele tem a vantagem que ele antecede em 6 anos a realidade nossa. Então, no mundo, senhores, essa escala mostra uma média da OCDE de 14,2 vagas para cada 100 mil habitantes. Então, países como o Chile tem 9, o máximo que nós temos ali é a Latvínia, com 27,3. Continuando, eu trouxe para os senhores o Brasil. Então, em amarelo, nós temos a média da OCDE, em vermelho temos a média do Brasil, e nós temos por estado as médias. Então, temos estados como Tocantins e Rondônia, que o número de escolas médicas tem essa proporção 4, 5 vezes já. Então, esse indicador é um acelerador de uma velocidade, porque nós temos as escolas abertas, e quanto mais abrir, mais acelera o número de médicos formados. Aqui, só para ilustrar, esse indicador, que é o mais conhecido de todos, que é o de médicos por 1.000 habitantes, nós crescemos de 2001 para 24, estou conseguindo ler bem aqui, dessa forma, de 2,1 para 2,8, a média da OCDE é maior. Mas vejam, senhores, então, se a gente utilizar esse indicador, há possibilidade de discurso para mais vagas, mas na hora que nós olhamos os indicadores anteriores, fica muito claro que a abertura de escolas médicas hoje foge da razoabilidade e da responsabilidade. Aqui temos uma distribuição por município. Então, vejam, senhores, que nós temos alguns municípios muito pequenos, com 20 mil habitantes, com 50 mil. Se nós calcularmos que nós temos como número mínimo de uma escola médica 40 alunos, né? E nós adequarmos que seja 14 ou 20 vagas por 100 mil, a região, para abrir uma escola médica, deveria ter pelo menos 300 mil pessoas, né? Então, levar uma escola médica onde não tem médico ou não tem professor de medicina é uma incoerência, né? Escola médica não é fomento de desenvolvimento econômico. Ela tem que vir onde já está estabelecido, para ter uma organização hierarquizada. Aqui, a projeção pelos números de hoje. Então, com as vagas de hoje, em 2030, nós vamos ter 837 mil médicos, sem contar com aqueles que fazem o revalida, né? Lembrando que a população brasileira, em 2034, vai parar de crescer, né? Os médicos não.
Infraestrutura, então, que nós temos, que isso está nas portarias do MEC, é uma flexibilização. O Conselho Federal defende essas estruturas mínimas de 5 leitos públicos para cada aluno, 3 alunos para cada equipe de saúde da família e um hospital de ensino, né? E ainda com essa flexibilidade, entre aspas, com potencial para ser, como se fosse um direito presumido. Na prática, ainda, esses 5 leitos públicos teriam que ter uma ocupação mínima de 80%, coisa que não é vista. Então, hoje, escolas estão sendo abertas com um número de vagas SUS que não são usadas. Então, não existe medicina sem médico e você não forma médico sem paciente. É uma coisa tão óbvia, né? Mas tem que ser repetida aqui. Aqui temos como estrutura para o ensino, então, 168 mil leitos SUS, que estão disponíveis em 250 municípios, são 78% desses municípios, e 20 estados não têm esses 5 leitos preconizados, que dirá com ocupação correta, né? Aqui, então, se nós formos cumprir todas as escolas abertas, o governo teria que credenciar mais 50 mil novos leitos SUS. A mesma carência nas equipes de família, né? São 19 mil equipes disponíveis nos 250 municípios que têm escolas médicas, que têm carência da mesma forma. Nós temos em 6 estados que têm indicadores incompatíveis entre o número de alunos e a equipe de saúde da família, né? E, então, seria preciso, nesses estados, 270 novas equipes. Então, é como se o ensino médico estivesse chegando antes da presença das unidades, né? Temos 178 hospitais de ensino no Brasil e 171 estão em municípios que já têm escolas médicas. Vou passar mais rápido aqui, então. Então, encaminhamentos. Então, diante desse cenário, o Conselho Federal de Medicina investe com o dinheiro dos médicos, porque ele é financiado pelos médicos, num sistema de acreditação, que é uma certificação de qualidade para o aprimoramento dos cursos de medicina. É voluntário e gratuito. As escolas que queiram ser avaliadas com critérios internacionais, onde nós queremos dizer para a sociedade as escolas que têm certificação dessa qualidade. Nós propomos a necessária criação de um grupo de trabalho com participação dos representantes dos ministérios e das entidades médicas, a necessidade de definição de parâmetros para regulamentação da abertura e aumento de vagas. Nós precisamos de critérios técnicos e não de critérios políticos financeiros, né? E os procedimentos todos que estão sob gestão do MEC, assim, precisam ser muito claros para nós evitarmos liminares, né? Eu acho isso outro fato muito relevante. E hoje nós vemos que há uma grande pressão e não se justifica mais abrir escolas médicas. Nós vemos que nenhuma escola médica fecha. Se ela for fechada, ela vai ser vendida. Terminando, então, nesse sentido, o Conselho Federal considera observação dos 5 leitos mínimos que nós já falamos, né, determinados exclusivamente em contratos com as escolas e os estabelecimentos, nas unidades básicas também da mesma forma, uma equipe para 3 alunos e a presença de um hospital de ensino reconhecido e habilitado, né? E, finalmente, de forma complementar, presença de residência médica para todos os alunos nas áreas básicas, preenchendo em todas as áreas das diretrizes curriculares, oferta de professores graduados em medicina, médico ensinando para médico, principalmente nos cursos clínicos, com definição mínima de detentores de títulos de pós-graduação e
RQS, que seria dos especialistas, presença majoritária de docentes médicos nos programas de graduação e pós-graduação e estabelecimento de ensino de instalações, equipamentos à altura. Vamos terminar. Senador, finalmente, dados do nosso SAEM, então temos 155 em processo de acreditação, 97 concluída, hoje temos 48 reconhecidamente aprovados em vigência, e nós temos esse trabalho para avaliarmos cerca de 30 a 40 escolas por ano. Essa é a nossa mensagem, e nós solicitamos muito que ensino médico, escola médica, há necessidade de uma regulação. O médico mal formado é um risco à sociedade, é um risco ao financiamento da saúde, é um risco à importância da confiança da sociedade no médico. Portanto, nem o país mais liberal, Estados Unidos, aceita abrir escolas por uma livre opção comercial. E era isso. Muito obrigado, doutor Donizete Dimer Gianberardino Filho, que é conselheiro federal pelo Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina. Obrigado pelas informações. Depois vou deixar para o final as perguntas, mas tem uma série de considerações importantes, né, sobre isso. Na sequência, eu já passo a palavra para a doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo. Ela está em videoconferência, diretora do Departamento de Gestão da Educação da Saúde do Ministério da Saúde. Doutora Lívia, só tem 10 minutos para a apresentação, e eu peço que controle o tempo por aí, porque não vai ter as dicas que nós temos aqui com som, né? Só aos 15 segundos finais vai aparecer uma voz feminina muito convincente, aí que vai falar dos 15 segundos. Mas pode terminar os pensamentos, logicamente. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes nessa audiência. Queria, em nome da Vossa Excelência, o senador Marcos Fontes, agradecer o convite do Ministério da Saúde para participar desse debate tão importante, né, para a nossa sociedade, e principalmente para a área da saúde, que temos um sistema único de saúde que demanda trabalhadores e trabalhadoras com a melhor qualidade possível, né, para a atenção da nossa população. Bem, eu falo aqui da Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, a SEGETS, né, no âmbito do Ministério da Saúde. A gente trouxe uma apresentação, não sei se já pode, por favor, colocar, não sei se já está à disposição, deixa eu pegar aqui. E vamos compartilhar isso. Ok, doutora, a apresentação está no visual aqui também. Então, saudar a todos aqui presentes, e vou fazer uma apresentação rápida, né, em torno desse tema, os desafios do ensino médico no Brasil, né, sobre a abertura de escolas médicas, a qualidade do ensino médico, muitos dados incomuns ao que já foi apresentado na apresentação anterior, mas outros eu acho que vêm no sentido de somar para o debate que a gente vai fazer logo em seguida, né? Então, sobre a regulação da abertura de cursos de graduação em medicina, é importante destacar o que compete ao Ministério da Saúde e ao Sistema Único de Saúde, né? Na Constituição Federal de 88, na Lei 8080, está lá demarcado o papel do Ministério da Saúde como ordenador da formação de recursos humanos em saúde, né, e que esse ordenamento venha para atender as necessidades da saúde da população brasileira, né? Hoje, como é que está o acesso aos médicos no Brasil, né? A gente já trouxe outros dados aqui que vêm nesse mesmo sentido, né? Mas aqui a gente traz o número de consultas, né? Consultas médicas presenciais nesses anos aí até 2021,
e a gente vê um quantitativo de consultas no Brasil de 1,6 consultas para... comparando com os outros países e com a média da OCDE, que está em torno de 6 consultas para... Doutora Lívia, só um momentinho, senador Marcos Pontes aqui. A apresentação está estagnada, ela está parada aqui, né, no primeiro slide. Ok, agora mudou. Ok, obrigado. Está passando agora? Agora foi para o terceiro. Já está seguindo, então. Está seguindo, tinha dado algum delay. Se puder colocar no modo apresentação e também ajuda aqui no visualização. Vamos ver aqui. Está no modo apresentação para vocês agora? Ok, agora está no padrão. Obrigado. Obrigado também. Então, como eu vinha dizendo, a gente traz esses números de consultas, né, anuais, né, por pessoa, e comparando o número de consultas, o Brasil hoje está com 1,6 consultas médicas por ano por pessoa, enquanto a OCDE tem uma média de 6, né? Então, o número de médicos no Brasil é muito alto, né? A gente faz essa pergunta e aí, mais uma vez, olha para a realidade comparativa com outros países, né? A gente tem a média da OCDE de 3,7 médicos, né, para cada 1.000 habitantes, enquanto o Brasil tem 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Está passando. Então, a gente vê uma desigualdade na distribuição de médicos, né? Hoje, a gente puxa aqui alguns dados para olhar que o Sudeste hoje tem uma média de 3,6 médicos para cada 1.000 habitantes, enquanto a região Norte, 1,65. Né? Se a gente pegar alguns estados, né, comparando, o Distrito Federal tem 6,3 médicos por 1.000 habitantes, enquanto o estado do Maranhão, 1,17. E temos 16 estados brasileiros abaixo da média nacional de 2,6 médicos por 1.000 habitantes. Né? Chama a atenção aqui o caso de algumas capitais, como é o caso de Vitória, do Espírito Santo, com 18,14 médicos por 1.000 habitantes, enquanto a capital Macapá, 2,21. Também a gente traz esse cenário, né, de que 62% dos médicos eles estão, né, onde vivem 29% da população. Então, municípios maiores de 500.000 habitantes, eles têm 6,23, enquanto municípios de 20 a 50.000 habitantes têm 0,99 médicos por 1.000 habitantes, e municípios de menor porte, né, menor de 5.000 habitantes, às vezes chegam a não ter sequer né, 0,43 médicos por 1.000 habitantes. A formação médica no Brasil, ela acaba que dá a gente consegue ter algumas leis, algumas normativas, né? A partir de 2013, esse marco do Programa Mais Médico, né, através da Lei 12.871, estabelece alguns eixos importantes que vão no caminho tanto de ampliar a melhoria de infraestrutura, né, do SUS para poder garantir uma formação adequada, mas também o eixo da própria formação, né? Então, a ampliação de ofertas de graduação e de residência médica são estabelecidas dentro desse programa, né? A mudança no eixo de locais de formação para atender aquele cenário que eu falei anterior de desigualdade e iniquidades regionais, e a própria discussão da reorientação da formação, mudança das diretrizes curriculares, e o eixo provimento, que foi o que a sociedade conseguiu ver mais fácil, que foi ampliar a quantidade de médicos, né, a partir de editais de chamada nacional e internacional, e mesmo, né, com cooperação internacional, a garantia de mais médicos, né, nas regiões de difícil acesso por esse programa. Então, qual é o cenário, né, do programa Mais Médico hoje? A gente já, né, ao longo desse último ano, fez uma adesão de novos municípios ao programa, né? Foram mais 744 adesões municipais,
977 novas vagas ampliadas para saúde indígena, saúde prisional e consultório na rua. Foram mais de 16 mil médicos, né, que iniciaram a especialização em medicina de família e comunidade, e 1.000 novas vagas na Amazônia Legal, né, garantindo uma ampliação de vagas de financiamento com financiamento federal. Né. Num panorama geral dos programas de provimento, né, que envolve tanto o Mais Médico quanto o Médicos pelo Brasil, hoje a gente contabiliza 25.636 profissionais ativos por esses 2 programas, né, distribuídos no território nacional. Então, sobre a regulação da abertura de cursos de graduação de medicina, a gente teve a lei, né, e essa lei abre editais com critérios, né, para abertura, né. A gente destaca aqui o artigo 2º, que fala dos objetivos do programa, né, que serão adotados, entre outras, as seguintes ações, né, a reordenação da oferta de curso de medicina e de vagas para residência, priorizando regiões de saúde com menor relação de vaga em médico por habitante, e com estrutura de serviços de saúde em condições de ofertar esse campo de prática suficiente de qualidade para os alunos. Né? Nessa mesma lei, e segundo os editais e seus critérios, a gente também, no artigo 3º, destaca que a autorização para o funcionamento de curso de graduação em medicina por instituições de educação superior privada será precedida de chamamento público e caberá ao ministro de Estado da Educação dispor sobre critérios do edital de seleção de propostas para obtenção de autorização de funcionamento do curso de medicina. Né? Então, a gente viu essa expansão, como foi colocada na apresentação anterior, de cursos de graduação em medicina, né, que foi interrompida a partir da moratória de 2018, que o MEC, através da portaria MEC 328/2018, estabelece, mas, ao mesmo tempo, a gente viu um aumento da judicialização, né, para a abertura por fora dessa moratória. Então, uma expansão de cursos privados, sem seguir os critérios definidos pela Lei dos Mais Médicos, foi esse o cenário que a gente percebeu e aconteceu, né, ao longo desse período. Então, apesar da moratória, a gente viu um aumento, né, de abertura de escolas médicas. Acho que foi destacado também na apresentação anterior, né, a gente destaca que de 2016 para cá, houve um aumento de vagas de 61,1%, né, no geral, e dentre essas, 96,4% eram vagas, né, em instituições privadas, né, de forma tal que hoje, em 2023, a gente chegou a um número total de 42 mil vagas, né, de cursos de medicina, né, para estudantes de cursos médicos. Em 2024, a gente chega num total atualmente de 373 cursos de medicina distribuídos no país. Mais uma vez, né, apesar da moratória, a gente também viu o aumento de vagas suplementares. O que seria isso? Né? Cursos que já existiam pedem aumento de vagas, né, suplementando o número de vagas dentro dos cursos que já existem, e a gente viu um aumento aí de 342% de vagas suplementares de 2016 para cá. Então, um aumento de vagas no interior também foi destacado na apresentação anterior. Isso é importante colocar, né? Mas considerar também o que a gente precisa ver que interior, né? Se a gente fala das regiões metropolitanas ou o interior. Então, apesar de haver um aumento no interior, de fato, como esse gráfico mostra, o interior em regiões dos estados do norte, enfim, outros territórios que precisariam, digamos, estar sendo considerados, foram mostrados ali no início da apresentação. Então, a razão de estudantes matriculados em curso de graduação de medicina, hoje, a gente tirou alguns dados aqui dessa pesquisa do Dr. Mário Schaeffer, né, que foi feito ali com a USP, e em parceria com a AMB. A gente destacou alguns dados aqui em relação a isso. A gente vê que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, teve 44% das matrículas, né, Amapá, Amazonas, Amapá, Pará e Maranhão tem menos de uma matrícula por 1.000 habitantes, enquanto Vitória do Espírito Santo, mais uma vez comparando duas capitais, né,
essa razão é bem díspare, né? Então, Vitória do Espírito Santo com 6,85 estudantes matriculados por 1.000 habitantes, enquanto Macapá 0,91. Então, a gente sabe das ações judiciais, né, que as instituições de ensino privada apresentam. Em agosto de 2023, o MEC recebeu 336 ações judiciais, tinha acumulado, né, na verdade, para abertura de novos cursos, né, e 34 ações judiciais para aumento de vagas em cursos já existentes, totalizando aí 60.323 novas vagas pretendidas, né, por instituições de ensino superior privado. Então, os critérios que a gente considera para avaliar, né, os critérios que o Ministério da Saúde utiliza para avaliar e dar o seu parecer nessas ações judiciais, consideram a avaliação de número de leitos por município. 15 segundos. A existência de 3 programas de residência médica em áreas prioritárias, termos de compromisso do município para que, né, o gestor municipal possa garantir que vai dispor do campo de prática para as práticas dos estudantes, e a existência de equipamentos públicos, né, adequados e suficientes para a oferta do curso, tanto equipamentos na atenção primária, urgência e emergência, saúde mental, atenção especializada, hospitalar e de vigilância em saúde. Então, além do estabelecimento de critérios para abertura de curso, é necessária a avaliação para a garantia dessa qualidade, né? E está estabelecido também na lei do Mais Médicos que a gente faça avaliação específica dos cursos de medicina, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes, regulamentada por ato normativo do MEC, né? É importante destacar também o papel do INEP, que já vem, que é uma instituição 15 segundos. nacional de estudos e pesquisas educacionais, né, que tanto coordena o ENAD como revalida. E importante a gente aqui discutir que existem mais de um modelo em discussão hoje, né, para avaliação, né? Temos em discussão o exame de proficiência médica, mas também a discussão do teste de progresso, né, tendo os exames de proficiência, alguns riscos, né, de penalizar o estudante, de fazer uma avaliação pontual por prova, estimular o mercado de cursos preparatórios, de desmotivar estudantes para o aprendizado prático, né, o ensino para passar nessa prova, né, e apenas a aprovação final não garantiria a qualidade dessa formação. Por outro lado, a lógica do teste de progresso, de avaliar de forma permanente esse estudante, né, garante uma avaliação progressiva, processual ao longo do curso, responsabiliza as instituições 15 segundos. Formação, e permite intervenção ao longo da formação, né, para reorientar essa qualidade. Estimula o aprendizado por ano de treinamento, prioriza a avaliação de qualidade com múltiplos métodos e avaliação por ano de treinamento, no mínimo a cada 2 anos, né? Ainda nessa perspectiva comparativa das duas lógicas de modelos de avaliação, é importante cuidar para que no exame de proficiência não haja, nessa lógica, uma fuga de recursos públicos, né, investida sem retorno ao SUS, né, que pode criar um contingente numeroso de profissionais que concluem a graduação e não podem atuar no estímulo do exercício legal da medicina, né? Então, a gente tem que cuidar para que não ocorram gastos adicionais com profissionais reprovados após a conclusão de curso, né? E a gente se pergunta, quem se responsabiliza pela formação desse profissional não aprovado, né? Um aumento de custos para a formação nas universidades públicas e um impacto direto no aumento de carência de profissionais em regiões com necessidade de médico. Já a lógica do teste de progresso, a gente tem a vantagem de um ensino focado no aprendizado prático, né? A avaliação supervisionada, que é mais consistente, né? A avaliação em cenários reais e cenários simulados, a avaliação das próprias escolas, que permite o credenciamento, recredenciamento, cancelamento de cursos com infraestrutura inadequada e má desempenho, e fortalece o papel do Ministério da Saúde e do MEC na avaliação de curso de graduação e no ordenamento da formação para as necessidades do SUS, como está na Constituição. Então, qual é o nosso compromisso, né? O compromisso do Ministério da Saúde é garantir uma formação médica de qualidade, garantir uma distribuição regional equânime e que isso tudo venha para fortalecer o Sistema Único de Saúde. Então, agradeço, a gente fica à disposição para o debate. Obrigada.
Obrigado, doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo, diretora do Departamento de Gestão da Educação da Saúde, no Ministério da Saúde. Nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu passo agora imediatamente a palavra ao doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, presencial conosco. Bom dia a todos os presentes aqui nesse auditório, aqueles que nos assistem através das mídias sociais. Eu quero inicialmente manifestar profundo agradecimento ao senador astronauta Marcos Pontes por organizar, junto às comissões de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Educação e Cultura, essa audiência pública que para nós é um espaço primoroso, valioso, para que a gente possa discutir algo de tamanha relevância para a assistência da população brasileira. Eu gostaria, antes de iniciar as minhas considerações, fazer um pequeno esclarecimento que eu não sei se é conhecido de todos. O nosso curso de medicina no Brasil é um curso terminal. Significa o que é isso? Que o indivíduo, ao terminar o curso, ele está plenamente capacitado para exercer a medicina na sua plenitude. Importante fazer comparações de que não é assim na maioria dos países. Países que têm o seu sistema de ensino organizado, exigem, é obrigatório que o indivíduo faça a residência médica. Aqui no Brasil, não. Portanto, tudo que se discute aqui é extremamente relevante, porque, insisto, o nosso curso é um curso terminal. Esse indivíduo formado é de pronto, sem qualquer filtro nos dias atuais, colocado para atender a nossa população. No entanto, a residência médica é muito importante, não apenas, ela é destinada para a formação de especialistas, mas não apenas para isso, ela virou quase que um complemento obrigatório para corrigir as deficiências de formação do médico no nosso país. Queria também esclarecer, antes de colocar os pontos que eu quero trazer para os senhores, de que aqui eu represento a Associação Médica Brasileira. Eu não sei se todos sabem o que é a Associação Médica Brasileira. Nós representamos as 55 especialidades médicas legalmente existentes no país. Portanto, junto com as sociedades médicas, nós fazemos exame cognitivo e prático para que a gente possa, então, aprovar por um exame de pares para que o indivíduo possa se intitular como especialista. Essa é uma atribuição das nossas Sociedade de Especialidades, junto com a Associação Médica Brasileira. E mais um único comentário introdutório que me parece da extrema relevância. Cada um de nós, como cidadão, tem nossas posições político-partidárias e ideológicas. No entanto, eu quero deixar claro, eu não quero que as posições que a AMB está trazendo hoje aqui, ou que sempre vem a público declarar, sejam confundidas ou a elas sejam emprestadas conotações político-ideológicas ou partidárias. Não, aqui não faz nenhuma crítica a quem professa ideologia ou tem posições político-partidárias, o que eu acho nobre na pluralidade de pensamento. Mas nós, como instituição, se algum conflito nós temos, é que o nosso partido é o partido da boa assistência à população, é o partido do bom exercício da medicina. Não tem pauta oculta aqui. Não tem pauta oculta. É importante que eu faça essas considerações preliminares e, com isso, fico ansioso, porque eu já vi que falei 3 minutos e meio e ainda não falei absolutamente nada do que eu queria falar. É importante dizer para os senhores de que no ensino médico é muito importante, já mencionei, a residência médica. E nestas últimas 2, 3 semanas, um assunto saltou à frente neste momento, em relação à educação médica. Eu considero a residência também dentro do sistema de formação médica. Eu quero falar do decreto presidencial 11.999, que trouxe mudanças radicais, profundas, na Comissão Nacional de Residência Médica. A Comissão Nacional de Residência Médica tem como missão aprovar novos cursos, novos programas de residência médica, fiscalizar os programas, discutir os conflitos, enfim, está dentro da Comissão Nacional de Residência Médica toda a organização
das residências médicas no nosso país. E esse decreto alterou profundamente o que vinha acontecendo e quero registrar que nós sempre estivemos dentro da Comissão Nacional de Residência Médica, como Associação Médica Brasileira, e ela funcionava bastante a contento. Não tinha lá suas mazelas, tem os seus problemas, mas ela funcionava bastante a contento e não tinha conflito de interesses para decidir os temas. Os membros eram 12 membros divididos, segundo a vigência do decreto anterior, em 2 grupos. Um grupo que era dos representantes governamentais, 6 membros, e os outros 6 membros das entidades médicas, dos quais a AMB era um deles, né? Isso mudou radicalmente e eu quero, então, trazer algumas considerações para os senhores. A primeira delas foi a mudança na Câmara Recursal. A Câmara Recursal me parece algo que não caberia, porque se você tem 12 membros discutindo os assuntos e eles tomam decisões, essas decisões não podem ser mudadas por uma Câmara Recursal que agora foi proposta a existir, em que um membro é do Ministério da Saúde, outro é desse novo decreto. Um do Ministério da Saúde, outro do Ministério da Educação e um terceiro eleito pela plenária, que também é do governo. Ou seja, nada vai ser decidido que não seja pensamento único do governo. Eu não quero aqui colocar em dúvida as intenções do governo. Não me cabe isso, mas eu acho que é muito importante ouvir a sociedade sempre. Bem falou o senador Marcos Ponte, a sociedade e o povo é que deve tomar a decisão e, quando necessário, a sociedade organizada em relação ao assunto que está se tratando, no caso das entidades médicas, não é? Então, nós propomos que seja excluída a Câmara Recursal. E tudo que eu estou falando aqui não é produto do meu pensamento, isso foi organizado pelas entidades médicas, né? Então, nunca foi implementada, ela já existia, não era tão ruim como a que se propõe agora, né? Nós propomos, então, que ela seja extinta. Mais do que isso, que retorne a paridade entre membros técnicos. Quem são os técnicos? As entidades médicas. Associação Médica Brasileira, Conselho Federal de Medicina, Associação Nacional de Médicos Residentes, a Federação de Médicos do Brasil, e assim por diante. Nós elencamos, eu vou mostrar daqui a pouco, os membros que, a nosso juízo, devem fazer parte dos membros, e metade do Estado, metade da sociedade. Me parece que isso equilibraria as decisões e não tornaria essa decisão apenas uma decisão estatal, senão não precisa de Câmara, não precisa de Comissão Nacional de Residência Médica, o governo faz tudo e não consulta a sociedade, não é? Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês, e eu estou falando desse governo, que é o governo que aí está. Se fosse outro governo, eu falaria a mesma coisa, não é? Eu não estou aqui a favor de governo ou contra governo. Repito, o nosso partido é o partido da boa assistência médica, da boa formação médica e do bom exercício da medicina. Manter as competências do secretário executivo. Havia um secretário executivo que era um profissional de valor muito considerado em relação à sua história como docente ou como preceptor de residência médica, que tivesse acumulado uma experiência médica. E ele que, então, fazia a pauta da reunião, né? Se colocou um secretário executivo que não tem mais nenhuma dessas funções e tampouco vota. Então, nós queremos que volte a ter um secretário executivo, assim como era anteriormente. Mais um ponto, esse decreto-lei diz que não há necessidade que os médicos, que os componentes da Comissão Nacional de Residência Médica sejam médicos. Me parece algo estapafúrdio isso, porque, a nosso juízo, precisam ser médicos que conhecem o processo, né? Então, obrigatoriedade de todos os membros votantes na Comissão Nacional de Residência Médica serem médicos, né? Serem médicos. Quem trabalha numa padaria é um padeiro. Aqui na residência médica, me parece que devam ser médicos. Exceto o secretário da CESUR, né? Secretaria de Ensino Superior, esse claramente não há necessidade de ser médico, mas todos os demais sim.
Exclusão de câmaras técnicas regionais, que foram agora criadas. Não precisa Câmara Técnica Regional. Quando houver problemas regionais, se traz esse problema para a Comissão Nacional de Residência Médica, senão vai haver situações de ambiguidade de decisões de câmaras técnicas regionais com aquelas da Comissão Nacional de Residência Médica. E manutenção desse decreto de 2011, o 7562, dos critérios para indicação de especialistas que compõem as câmaras técnicas, né? Sem a obrigatoriedade, como está no decreto editado agora em 17 de abril, da participação de membros do Ministério da Saúde e da Educação em cada um deles. Como o tempo está avançado, eu vou me permitir não projetar outros slides que eu havia trazido para dizer o seguinte: ou nós revogamos, suspendemos esse decreto e trazemos... Tem 2 minutos ainda. Dois? Tem 2 minutos ainda, eu controlo. Ainda tenho dois minutos, tá bom. Então, me dá tempo de fazer com tranquilidade as minhas conclusões, né? Nós entendemos que esse decreto, ele deve, eu me permito assim imaginar, é pura imaginação minha, ele tem alguma pauta oculta nesse decreto. Esse decreto é pano de fundo, por exemplo, para acabar com o título de especialista emitido pela sociedade de especialidade. Em países avançados, por exemplo, nos Estados Unidos, a residência médica, e a residência médica é o melhor aparelho formador para o especialista, mas é uma condição necessária, porém não suficiente. É obrigatório, estou dizendo o exemplo daquele país, porque é um país organizado do ponto de vista de formação médica. O número de escolas médicas não aumenta naquele país, está estável há 30 anos. Né? Não aumenta o número de escolas médicas naquele país, e eles exigem que o residente passe por um exame de pares. O que é o exame de pares? Lá também, aqui como no Brasil, tem sociedades de especialidade. Exemplo, tem aqui o Dr. Lobato, tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, e ele emite o título de cirurgia vascular, examinando pelos cirurgiões vasculares, um exame cognitivo, teórico e um exame prático. Então, eu imagino que a propósito desse decreto, e já concluindo, é flexibilizar a residência e vem na linha do mais médicos, né, com a situação que se criou desse número abusivo de escolas médicas, né, mais residentes com flexibilização da formação e mais especialistas com qualidade duvidosa, né? Esse é o meu pensamento, né? E quero agradecer mais uma vez a excelente oportunidade que nos é dada para trazer assuntos de tamanha importância nessa audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. Parabéns pela apresentação e por nos trazer um ponto extremamente importante. Depois eu pretendo comentar no final. Nesse momento eu passo a palavra ao Dr. Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, da USP, que se encontra por videoconferência. Professor, eu vou pedir para o senhor controlar o tempo dos 10 minutos aí, né, porque não vai ter as dicas que nós temos aqui com o relógio na parede, e aos 15 segundos vai ter um aviso também. Obrigado, você tem os 10 minutos. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o senador Marcos Pontes pela importante iniciativa de discutir a questão dos grandes desafios do ensino médico no Brasil. Queria cumprimentar também os nossos representantes das entidades médicas, o Dr. Donizete, o Dr. César Fernandes, o Dr. Eliette Busquelar, e os demais participantes dessa discussão, e dizer que eu estou muitíssimo preocupado com o destino que o ensino médico está tendo no Brasil, tá? E essa preocupação é porque o médico vai atender a nossa população do Sistema Único de Saúde. E, infelizmente, não estamos realmente preocupados, né? Não estamos consolidando a formação de médicos de qualidade. Isso põe em risco a população que está sendo atendida. Por isso que essa discussão é fundamental, né? Não adianta número. Aliás, nós já passamos isso em outras profissões do Brasil, né? É o caso dos bacharéis de direito, dos dentistas, e nós vimos que número não resolve. O que resolve para um bom atendimento da população é qualidade. E eu faço essa reflexão
para que nós possamos realmente dar uma guinada, né? No sentido de, sim, nós temos que atender a população, mas nós temos que atender a população com qualidade, porque o mal médico, ele não só não atende adequadamente a população, mas ele se torna um mecanismo de ônus, né? De aumento de custo, de exames repetidos, de medicamentos mal prescritos. Então, como nós vamos fazer, né, para poder modificar esse panorama, onde, infelizmente, a formação dos médicos transformou-se num negócio, né, um negócio lucrativo, e a formação do médico perdeu a função social, né? E nós precisamos rever realmente esse processo. Veja, nada contra a formação, a abertura de escolas médicas de qualidade, né? Mas não é isso, infelizmente, que nós estamos vendo. Nós temos 390 escolas médicas no país no momento, e certamente superaremos as 400, e talvez cheguemos até 500, o que seria um desastre maior. Mas nós não temos 390 hospitais e escolas no país. A medicina, o médico, tem que ter uma formação prática, né? E como é que nós vamos dar essa formação prática onde nós não temos hospitais e escolas adequadamente aparelhados, não temos professores em quantidade suficiente, né, médicos que possam formar, né, esses novos profissionais, fora a questão da infraestrutura, né, da infraestrutura deficiente, certamente na maior parte das escolas médicas hoje que formam profissionais. Hoje, a medicina é uma especialidade muito tecnológica. Nós estamos vivendo uma época de transformação digital, né, onde o atendimento remoto, a utilização de inteligência artificial são fundamentais para que o médico possa exercer adequadamente a sua missão. E se nós avaliarmos a infraestrutura da maior parte das escolas médicas, nós não vamos encontrar a tecnologia suficiente para a formação desses profissionais. Para onde, como nós poderíamos caminhar, né, para melhorar esse quadro, que é um quadro bastante negativo, né, em termos de assistência à população, né? Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu sou professor da Faculdade de Medicina da USP, faculdade muito bem ranqueada, né, dentro das escolas médicas do país e do mundo, né, é uma das 50 melhores escolas de medicina do mundo. Eu devo dizer que um médico formado pela Faculdade de Medicina não tem condições de sair da faculdade e atender a população. A residência médica é parte essencial na formação do médico. Então, nós temos que ter a formação do médico e essa formação complementada pela residência médica, como é em muitos países desenvolvidos com uma formação adequada de médicos. E o que ocorreu nesses últimos 10 anos? O número de vagas para a medicina expandiu-se, né, de forma muito desordenada, enquanto o número de vagas de residência permaneceu praticamente inalterado. Em breve, metade dos médicos do país não terá residência médica, possibilidade de fazer residência médica. Esse é um desastre anunciado, né? O médico, depois do curso, tem que fazer a sua residência, né, se for atender o paciente, para poder complementar a sua formação, tanto na atenção primária, como em especialidades como pediatria, ginecologia, clínica médica, como em especialidades que vão atender, né, a população como um todo. Então, primeiro, nós temos que corrigir essa distorção de não ter residência médica para os médicos que se formam. Mas residência médica também de qualidade, né? Por isso que eu vejo que, dentro do panorama atual, é muito importante, né, que se avaliem os graduandos, né, os estudantes de medicina, ao longo do seu curso.
Teste do progresso é uma ótima proposta, né? Realizar ao longo do curso de graduação testes que permitam avaliar o conhecimento que o aluno tem tido ao longo do curso para poder interferir, né, durante o curso e não deixar formar o aluno e fornecer o diploma sem que possa ter sido corrigida essa formação ao longo da graduação. O exame de proficiência médica também é algo que pode prejudicar o aluno, né, que entrou de boa fé numa escola de medicina, achando que era de qualidade, e depois, no final do curso, descobre que a escola de medicina não tem qualidade, ele não tem conhecimento para poder atender o paciente. Por isso que o exame de proficiência médica é uma alternativa para defender a população, né, para que só passe a atender os pacientes quem tem uma formação adequada, né? Se bem que, a meu ver, a residência médica é uma parte fundamental da formação do médico. E o terceiro ponto, que eu também acho fundamental, é uma avaliação constante das escolas médicas, para ver a infraestrutura das escolas médicas, se elas estão utilizando tecnologia adequada, se o número de leitos em relação ao aluno é adequado, se existe uma atenção primária, um contato com medicina da família, um contato com unidade básica de saúde, que possa realmente proporcionar um médico adequado para a nossa realidade e com uma formação suficiente. E eu digo que formar médicos, né, ou profissionais de saúde, isso incluímos outras áreas, como enfermeiros, que são essenciais para esse atendimento, é muito importante, né? Mas nós temos que formar profissionais que tenham competência, qualidade, para poder dar sustentabilidade ao sistema único de saúde. E por que nós temos essa distribuição tão inadequada? Não é formando mais médicos que nós vamos conseguir consertar essa má distribuição de médicos pelo país. O que nós temos é que estimular a formação de uma carreira médica, assim como existe a carreira judiciária, que os médicos possam ser fixados em regiões por uma carreira, por um salário digno e por uma infraestrutura mínima, né, que permita que eles possam atender a população, mesmo em regiões remotas, de forma adequada. Então, eu vejo que nós temos que corrigir o rumo da questão do ensino médico de forma urgente, né, visando qualidade, acompanhando a 15 segundos. Dos alunos e, principalmente, né, olhando também para a estruturação de uma carreira médica que possa fixar os médicos em locais remotos. Agradeço muito, senador Marcos Pontes, pela oportunidade de poder, como representante de uma faculdade de medicina que sempre se pautou pela formação de bons médicos, poder dar a minha opinião num fórum tão importante com essa representatividade. Muito obrigado, senador. Obrigado, doutor Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, faculdade que nos dá muito orgulho. Eu, na sequência, gostaria de passar a palavra ao doutor Armando de Carvalho Lobato, está aqui presencialmente conosco, o presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Doutor Lobato, tem 10 minutos. Muito obrigado, Tockson. Inicialmente, gostaria de agradecer imensamente o senador astronauta Marcos Pontes por esta importantíssima reunião num momento importante da medicina no Brasil. Nós, hoje, como na atual mesa, eu sou o único representante de sociedade de especialidade, como o nosso presidente César já comentou, somos 55, eu vou ter a oportunidade de
comentar os 5 pontos que o senador Marcos Pontes mostrou anteriormente. Eu não vou pautar só num ponto, porque a nossa sociedade, a nossa especialidade e várias especialidades médicas estão tendo inúmeros problemas que estão acarretando, que é o pior de tudo, a complicação no nosso paciente, na população. Porque, no fundo, nós estamos, como médicos, fomos treinados, estudamos para cuidar da população. E hoje isso eu observo que está sendo esquecido. Eu faço a mesma palavra do doutor César, eu não vou fazer críticas ao governo, nós não temos aqui partido, nós estamos colocando o que está acontecendo, se é o partido A, se é o partido B. O que nós estamos vendo hoje é uma deturpação de algo que não diria que estava indo perfeitamente, existe assim suas mazelas, mas está em ordem, em progressão geométrica os desvios da mentalidade do médico. Pode passar o meu primeiro diapositivo, por favor? Então, como eu falei, eu sou sou presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Só como curiosidade, é a única sociedade das 55 que nós temos 2 especialidades. Então, nós temos a angiologia e nós temos a cirurgia vascular. Todas as outras sociedades, especialidades, têm apenas uma. Então, o nosso peso foi importante. Pode passar o próximo também. Isso. Então, como eu falei, não vamos representar na sociedade hoje, pode passar o próximo. E vamos começar, o primeiro ponto, a invasão das especialidades médicas. Obviamente que eu coloquei aqui os pontos maiores da minha especialidade, que é a angiologia e cirurgia vascular, mas isso ocorre muito também com optometria, por exemplo, com oftalmologista, isto ocorre com os dermatologistas. Qual é o fundo disso? Primeiro ponto, não existe cirurgia simples. É muito importante que a população tenha este conhecimento, porque a pessoa não treinada, não habilitada, não só não tem o conhecimento anatômico do que ele vai tratar, como não tem a mínima ideia das complicações que podem ocorrer e como ela vai tratar este paciente. O que acontece com esse paciente? Ele é enviado para um hospital para que o médico trate esta complicação feita por não médicos. No fundo, quem sofre é a população. E isto nós temos que, eu acredito que nós temos uma suma importância de cada vez mais divulgarmos isso. Nós temos, inclusive, alguns pontos em que talvez o próprio profissional que receba, o médico que receba uma complicação feita por um não médico, fazer um boletim de ocorrência. Porque se hoje nós levantarmos quantos casos de complicações de não médicos há no Brasil, não sabe, nós não temos este dado. Porque o que acontece? Ele chega no hospital, o hospital não faz o boletim de ocorrência, o médico não faz o boletim de ocorrência, e nós não temos este número para poder... Hoje eu poderia falar, nós temos aqui 30% das escleroterapias feitas por enfermeiro causam complicações de úlcera, necrose ou trombose, ou até embolia pulmonar. Nós não temos esse dado, porque... esse é um dos pontos que nós temos que mudar também o pensamento do médico atual. Não estou nem falando do futuro, do atual. O atual, ele quer resolver o caso agora e acaba não se preocupando em que nós possamos obter os dados efetivos desta complicação. Então, a invasão das especialidades médicas por não médicos é algo extremamente grave, mas não, volto a dizer aos senhores que não são médicos, isto não é reserva de mercado, isto é proteção da população. Isto pode acontecer com um tio de vocês, com um primo de vocês ou com vocês mesmos. Eu vou dar um exemplo de São Paulo. Os grandes salões de beleza, de cabeleireiros, tem um especialista em pintar de louro, não sei o quê, eles têm já áreas extremamente diferenciadas economicamente com lasers.
para tratar, seja a pele, seja vasinhos. E sabe, não é questão de, não, mas o não médico ele cobra R$20, R$30, não é isso, não. Ele cobra 20 mil, 30 mil reais para um tratamento desse. E existem números, por que eu sei disso? Porque tem muitos amigos meus que são sócios desses grupos. Eu digo, isso é um absurdo. Então, o que eu estou dizendo a vocês é que, não, isso só acontece com pessoas de baixo nível social. Não, isso está hoje ocorrendo na população em geral. Então, pode ser que um familiar de vocês possa ter uma complicação por falta de informação. Então, nós temos obrigação da nossa sociedade, nós estamos divulgando efetivamente o que a população tem que entender, que esta doença tem que ser tratada por um médico. E não existe cirurgia sem risco. Não existe cirurgia simples. Nenhuma cirurgia simples. Eu sou cirurgião. Nenhuma. Isso eu falo para todos os pacientes. Então, vamos ver essas complicações aqui. Nós já falamos várias vezes agora sobre algo sobre educação médica no Brasil. Nós estamos vendo essa progressão geométrica que vocês estão observando aqui. Então, vamos, para ficar mais claro aqui, vamos comparar os países mais populosos do que o Brasil, como a Índia, os Estados Unidos e a China. Observem que o Brasil só está abaixo do número de população por escola de medicina, só está abaixo da China, né? É única. O resto, o Brasil apresenta... Não, desculpe, da China, isso aí, né? O Brasil é uma população de 211 mil e nós temos 598... É só menor que a Índia, desculpe, 598 mil pessoas. Ou seja, nós temos muita escola de medicina no Brasil. Voltando a falar assim, o que eu quero comentar agora sobre o problema de escola de medicina e sobre o percentual, como foi mostrado anteriormente, em que, por exemplo, no Espírito Santo tem mais médicos, alunos de medicina por habitante, médicos, e no Amapá tem quase 0,6 por cada 1.000 habitantes, 100 mil habitantes, eu acho. Eu viajei o norte inteiro. Por que não existe um médico nessas regiões distantes? É simples, porque não tem carreira médica. Isso é muito... Por que não falta nessa cidade? Eu acho que o senador astronauta até viajou no Xingu, quando teve aquele negócio. Ele foi ao Xingu. Nas regiões em que tem menores, você vai encontrar um delegado sempre e um juiz. Mas não tem um médico. Mas não tem um médico porque ele não tem carreira, como tem um delegado, como tem um juiz. E vou dar um exemplo de Macapá, que eu tenho vários alunos meus, residentes, que estão em Macapá. Às vezes ocorre que a prefeitura oferece um pagamento de 40 ou 30 mil reais e não paga. Não paga. E eles vão embora. É simples. É simplesmente porque não recebem. Não é que o médico não quer ir para os rincões do Brasil. Se você der uma carreira para este médico, ele vai. Bem, nós temos de importante hoje o governador de Goiás. O governador de Goiás, ele tem um projeto de progressão de carreira que está correndo aqui no Congresso Nacional. Isso é um dado muito interessante, né? E finalizando agora sobre residência médica, né? Foi muito comentado agora, já foi mostrado por vários, essa lei agora. E será que em 2024, esse decreto 11.999, será que isso vai decretar o fim da residência médica? E residência médica, eu volto a dizer a vocês, o médico que sai de uma faculdade de medicina, ele não tem as mínimas condições de atender um paciente. Mínimas, não tem. Outro dado que é importante que vocês observem, eu vejo muito o CFM, a AMB, a Sociedade de Especialidades, estarem fazendo declarações contra este decreto. Mas eu sinto falta das universidades brasileiras de se posicionarem. Eu não sei por que
as universidades, pelo menos eu não li nenhum posicionamento de uma universidade brasileira contra esse decreto. Nós precisamos do posicionamento, porque essa universidade tem os residentes. Isso seria muito importante. Bem, a solução, rápido, terminando aqui, eu acho que o senador astronauta vai comentar em detalhes, é o projeto de lei em relação à invasão da especialidade médica, 1914, que este projeto de lei 1914 é de autoria do senador. Eu tive a oportunidade de trabalhar esse projeto junto com o setor jurídico dele, e hoje está em andamento já numa comissão, e eu acho que o senador vai falar com maiores detalhes sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lobato. O doutor Lobato é presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Obrigado pelos comentários nos vários pontos que são tema dessa reunião. Realmente, só complementando esse projeto de lei 1914 de 2023, ele foi construído, né, com base junto com o Conselho, junto com o Dr. Lobato, e ele tem uma importância muito grande, que ele trata justamente da invasão das atividades médicas por outras profissões, e isso coloca em risco a vida das pessoas, como eu falei aqui no começo. É importante, o Dr. Lobato refrisou aqui, mostrou vários exemplos, inclusive, mas é importante essa proteção das pessoas, e, portanto, esse projeto de lei, ele está na Comissão de Transparência, junto com a relatoria já pela aprovação do doutor também, senador Otto Alencar, né, que também é médico, e eu tenho certeza que ele vai progredir, né, dentro aqui do Congresso, né, para que nós tenhamos melhor proteção de todos os brasileiros com isso. Eu vou deixar para o final para a gente falar a respeito de exames de qualificação, mas eu já gostaria de passar a palavra, nesse momento, à doutora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina, né, que está conosco por videoconferência. Obrigado. Boa tarde a todos. É com enorme prazer que eu participo, porque este é um dos pontos fundamentais na gestão atual da Academia Nacional de Medicina. Eu gostaria de dizer que eu apreciei muitíssimo as palavras do meu confrade, Giovanni Guido Cerri, e gostaria de simplesmente pontuar algumas coisas, agradecendo muito ao senador astronauta Marcos Pontes, aos representantes das entidades médicas e de especialidades, pela oportunidade da academia discutir esses assuntos. Eu gostaria de dizer que a visão que eu vejo hoje do governo, e não estou falando desse governo em especial, mas dos governos do Brasil, a respeito de médicos e ensino médico, é uma visão, na minha opinião, extremamente simplista. E por que eu acho simplista? Porque quando eu me formei em medicina, e já vão 50 anos, o que aconteceu é que houve uma expansão do número de alunos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a ideia por detrás disso é que, ao aumentar o número de alunos, nós faríamos com que os médicos que, teoricamente, não arranjassem emprego no Rio de Janeiro, iriam para outras cidades menores. E, obviamente, isso não aconteceu, pelo menos não na quantidade que foi desejada. Aí se tentou várias outras coisas, mas, na minha opinião, além do que é necessário de ter uma carreira médica, é fundamental que a cidade que vai receber um médico tenha condições de acolher não só o profissional com a carreira e um salário, mas também a sua família, porque ninguém vai se mudar para uma cidade que não tenha escolas boas, que não tenha hospitais bons, que não tenha uma infraestrutura geral para se estabelecer. Então, eu acho que essa ideia de que vamos colocar faculdades de medicina em todos os lugares é uma visão extremamente simplista, com pouquíssimas chances de êxito. Eu acho que nós temos que ver, além da quantidade de médicos, nós temos que ver a qualidade que nós estamos formando. E aí eu gostaria de falar umas coisas que me preocupam muito aqui no Brasil.
que é o fato de que se uma coisa não está funcionando, a gente não conserta o que não está funcionando, a gente cria vias alternativas. Então, por exemplo, uma pessoa entra no ensino médio e, ao invés de estudar bastante durante os 3 anos de ensino médio, a maioria dos alunos não faz isso, ou um número significativo de alunos não faz isso. E o que se criou? Criou-se o cursinho pré-vestibular, ou pré-ENEM, ou pré-qualquer coisa. Ao invés de que a gente deveria observar o desenvolvimento deste aluno durante todo o curso médio, como é feito durante todo o ensino médio, como é feito na maioria dos países. Então, a gente não faz isso, a gente simplesmente resume os 3 anos numa prova que o aluno vai fazer. Se ele não estiver bem, se tiver acontecido alguma coisa especial, obviamente ele não fará bem esse exame, e ao invés de observar este aluno durante todo o ensino médio, que é o que é feito na maioria dos países. Não adianta a gente colocar um número a respeito de número de médicos por 100 mil ou 1.000 habitantes, sem olhar como é que a gente vai formar esse menino ou esta menina. Então, isto eu acho que é a primeira coisa. E agora, nós aumentamos o internato para 2 anos. Mas como não existem vagas para residência, criou-se também o medicurso. Então, o que acontece é que os alunos fazem mal o internato, porque eles estão preocupados em fazer o medicurso e, com isso, ter uma vaga de residência. E eu também coloco, eu sou professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu coloco um desafio que eu duvido que alguém possa me responder afirmativamente, é que nós não temos não só infraestrutura para essas faculdades de medicina que estão abrindo, como não temos sequer professores formados e bem formados. Com certeza não temos isso. Aí, o que a gente coloca é que, e também não temos hospitais com um número suficiente de leitos para que esses alunos possam ver patologias diferentes, acompanhados por professores e preceptores de boa formação, para que eles tenham uma formação médica minimamente decente. Então, o que acontece é que nós estamos formando esses meninos muito mal. O que nós temos visto de coisas absolutamente ridículas em pedidos de exame por médicos formados é uma coisa assim assustadora. E isso não só complica o SUS, como complica o sistema suplementar de saúde, e nós estamos atendendo mal a população, a atenção primária é pouco resolutiva. Então, por que a gente está fazendo isso sistematicamente, sem olhar, sem fazer uma autocrítica de que o que é que nós estamos formando? Eu acho que o Brasil é mau em planejamento. Então, a gente precisa planejar o que a gente efetivamente quer e partir para formar esse tipo, para dar resposta a esse tipo de demanda. Não adianta a gente querer fazer coisas de afogadilho, porque essas coisas não vão funcionar. A população está cada vez mais idosa e, com isso, dependendo cada vez mais de bons profissionais, de melhores estruturas médicas. Foi colocado aí muito bem que nenhuma cirurgia é simples. Nós temos uma população envelhecida, com várias patologias, e estamos formando mal esses médicos. Então, eu acho que essa colocação do Senado, via senador Marcos Pontes, é extremamente bem-vinda. Acho que nós, efetivamente, precisamos olhar isto, e uma das possibilidades pode ser o exame de proficiência médica. Mas aí eu acho que não é o caso de implantar isto, é o caso de ter uma enorme discussão para que a gente possa ver quais são as melhores maneiras de fazer esse exame de proficiência médica. Nós queremos ter 3 exames durante o curso médico, um exame único. Como é que é isso? Com que tipo de infraestrutura e como é que a gente vai avaliar? Porque avaliação é uma coisa que normalmente não existe aqui no Brasil. A gente avalia mal e cria atalhos para prover aquilo que não está funcionando. E eu acho que está mais do que na hora
que a gente acabe com isto e comecemos a trabalhar seriamente para a formação de bons alunos a partir do ensino médio e durante a faculdade e durante a residência. Muito obrigado pela oportunidade de participar. Muito obrigado, doutora Eliette Bosquella, presidente da Academia Nacional de Medicina, da qual tenho o prazer de ter aqui o doutor Marcelo Morales também, que é membro da academia. Exatamente. E nesse momento eu gostaria de passar a palavra ao doutor Francisco de Assis Rocha Neves, coordenador-geral da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação, do MEC, que também se encontra por videoconferência. Doutor Francisco, o senhor tem 10 minutos, eu peço para controlar o tempo, pelo seu lado, que não vai ter aqui o nosso relógio, né, para acompanhar. Obrigado. Bom dia a todos aqui presentes. Eu queria agradecer o convite e a iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes. É um privilégio estar aqui presente com todos vocês. Eu quero cumprimentar o senador e estender esse cumprimento aos demais representantes de todas as entidades que estão aqui presentes. E falar que eu sou coordenador geral de expansão e gestão de saúde, que é uma coordenação que está dentro da Diretoria de Desenvolvimento e Educação em Saúde da CESU. Considerando o convite que nós recebemos, eu vou... a doutora Lívia já falou anteriormente pelo Ministério da Saúde, abordou várias questões relacionadas ao número de escolas, número de matrículas e etc. E eu vou focar basicamente falando da experiência que estamos tendo aqui no MEC, dentro da lei do Mais-Med de 2013, a 12.871, e nessa lei também houve o estímulo à criação de novas escolas no interior. Eu acho interessante porque eu cheguei aqui o ano passado, eu vim da Universidade de Brasília, e quando eu cheguei, eu não fazia ideia da dimensão desse trabalho que foi desenvolvido ao longo dos últimos 10 anos. E nessa lei foram propostas a criação de novas escolas médicas privadas, mas também de escolas médicas públicas, federais. E nesse sentido foram criadas 34 e tem mais 5 que estão para começar. Essas escolas foram criadas dentro do interior do Brasil, em diversos locais. Pensando que o Brasil, é interessante, né? A gente vê, eu acho, todos os representantes aqui das entidades médicas estão claros que todos querem o bem do país, estão preocupados com o número de vagas, com a qualidade e também com a melhor distribuição dos médicos. O Brasil é um país complexo. Nós temos situações aqui, os números que foram apresentados mostram isso, né? Que nós temos países aqui, nós temos lugares que são como a Áustria, por exemplo, o Distrito Federal, e temos lugares que são muito próximos aos lugares mais pobres do mundo, do continente africano, por exemplo. E essa diferença mostra que o desafio é muito grande que nós temos que enfrentar à frente. Então, dentro do projeto Mais Médico, o MEC, exatamente a CEGES, que é a coordenação que eu represento aqui, trabalhou na criação de mais 34 cursos que foram na região Centro-Oeste, Jataí, Catalão, Três Lagoas, Sinop, Rondonópolis, Nordeste, Norte, Sudeste e região Sul. E eu posso dizer que é muito interessante porque todos os cursos, conforme estão surgindo a avaliação, ENAD, por exemplo, as notas deles são 4 e 5. E o ENAD é um exame muito sério que está acontecendo no Brasil. O INEP, que faz o Revalida e cada dia mais aprimora o ENAD, identificou que esses cursos tiveram um desempenho muito bom. Hoje, né, esses cursos, né, estão oferecendo 1.778
vagas em diversos locais do país. E, para nossa surpresa, né, quer dizer, alguns lugares é impressionante a visita que, quando nós fazemos, o impacto que esses cursos tiveram dentro da instituição. Obviamente que isso não pode ser esperado a curto prazo, mas, por exemplo, recentemente, é claro o impacto que o curso teve dentro daquela região. Dentro de Caicó, no Rio Grande do Norte, é outro exemplo. Então, nós temos inúmeros exemplos bem-sucedidos. Como vocês falaram, não é fácil realmente. Nós temos algumas unidades que estão sofrendo ainda com a incorporação de novos docentes, mas ela está ocorrendo aos poucos e está crescendo. E eu acredito piamente que vai vencer vários desses obstáculos. E alguns deles foram mudada a estratégia. Por exemplo, no interior do Ceará, foi proposto um curso de medicina em Redenção. Posteriormente, foi trocado para Baturité. Por quê? Porque em Baturité tem maiores condições da cidade, cenários de prática, e a construção, já tem outros hospitais, mas vai ter a construção de um hospital regional que vai trazer um grande impacto para a região. Então, a criação de residência médica, tudo isso traz grandes impactos, e nós estamos realmente muito impressionados com a qualidade dos alunos que estão formados no geral. Um outro ponto que eu vou trazer aqui, que está relacionado à minha coordenação, e como o convite falava do Mais Médicos, eu entendi que isso se estendia também ao programa Mais Médicos, é um outro papel que o MEC desempenha, que também eu imagino que não é conhecido pela maioria das pessoas. Eu mesmo, quando cheguei o ano passado, eu não conhecia, né? Já estávamos em agosto de 2023, eu ainda não conhecia a importância do MEC nesse sentido. Mas no programa Mais Médicos, por exemplo, nós temos a ampliação do programa, e nessa ampliação nós estamos agora chegando a aproximadamente 23 mil médicos do Mais Médico. Desses aí, 60% deles são de médicos graduados no Brasil. A gente não pensa que são só o estrangeiro ou brasileiros formados no exterior, a maioria é graduado no Brasil, e um número, eu não tenho esse número significativo, tem residência, inclusive, a maioria em médico de saúde da família e comunidade, mas a maioria não tem. Mas o fato é que esses médicos, eles são acompanhados pelo MEC. O MEC acompanha eles, criando a supervisão acadêmica. A supervisão acadêmica são supervisores vinculados a instituições universitárias e secretarias de saúde. Esses supervisores, eles têm reuniões mensais com esses médicos e se colocam à disposição desses médicos. Então, os médicos que estão atendendo, ele tem um supervisor por trás dele. E, além disso, do supervisor por trás dele, eles têm também um tutor. Quem que é o tutor? O tutor é um médico mais experiente, todos eles são médicos, é um médico mais experiente, vinculado às instituições supervisoras, que a gente chama, que são, a grande maioria, universidades, e também esses tutores fazem reuniões mensais com os supervisores para discutir quais são as dificuldades dos médicos, propõem cursos de treinamento para esses médicos, discutem com os médicos os treinamentos que eles têm junto aos cursos de especialização no Ministério da Saúde, de forma a aprimorar a qualidade do atendimento. Isso ocorre sem problemas? Não. A gente sabe que não é fácil você administrar esse número grande de médicos, mas eu confesso que, ao chegar aqui, eu imaginava um número de problemas ainda maior. E, na grande maioria das vezes, está tendo um impacto positivo. Não tem grandes estudos dessa segunda leva do Mais Médicos, mas, na primeira leva, foi observado, isso está publicado, diminuição da mortalidade infantil, diminuição de hospitalização, por exemplo.
Então, o MEC participa da questão do Mais Médicos, tanto nas universidades, na criação dos novos cursos, como eu falei, que estão, eu esqueci de citar, nós temos uma comissão de acompanhamento e monitoramento, que chama CAMEM, que conta com 33 membros. Esses 33 membros acompanham mensalmente todas essas instituições. Todos eles são formados por membros, professores de outras universidades, faculdades de medicina. Então, o que eu posso observar, ouvindo todos vocês, falando por último, é que nós entendemos perfeitamente a preocupação que as entidades médicas têm em relação à qualidade. E também nos assusta esse crescimento e principalmente... 15 segundos. E principalmente o número de processos judiciais. E por esse motivo, o governo federal, o ministro Camilo, propôs o edital das privadas exatamente para tentar, porque pelo menos tem critério, porque o critério hoje que está sendo colocado é simplesmente o judicial. Mais uma vez, agradeço o senador pela oportunidade. Senador Marcos Pontes, é um prazer tê-lo aqui e participar aqui, conhecê-lo, mesmo que virtualmente, desse momento, e agradecer a todos os outros membros aqui o que eu aprendi durante a sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Francisco de Assis Rocha Neves, coordenador-geral da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação. E agora eu passo a palavra ao doutor Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina, que também se encontra por videoconferência. Doutor Antônio José, você tem 10 minutos, eu peço para controlar o tempo pelo seu lado aí. Obrigado. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar participando dessa audiência pública. Sendo o último a falar, acho que eu gostaria de fazer uma espécie de uma síntese, mas, em primeiro lugar, agradecer ao senador astronauta Marcos Pontes por esta oportunidade tão importante para todas as nossas entidades médicas. Assim como a Vascular representa a sociedade, a Associação Paulista de Medicina representa as federadas da AMB. A AMB é que nos coordena e nós estamos perfeitamente alinhados com as posições colocadas com o professor César Fernandes, no que diz respeito a não termos cor político-partidária, estamos aqui para defender o bom exercício profissional e consequentemente, a boa qualidade da assistência à população. Eu gostaria, em primeiro lugar, de talvez modificar um pouquinho o nome dessa audiência, que está escrito Audiência sobre Desafios e Avanços. E tudo que nós ouvimos aqui não foram avanços, foram retrocessos no ensino da medicina. E retrocessos importantes. Eu sou professor universitário aqui na Santa Casa de São Paulo há 40 anos, mais de 40 anos. O professor César é professor universitário, oriundo da Santa Casa, está na ABC, uma grande escola. O professor Giovanni Cerri, da USP. E assim, não vou nominar os outros para não perder mais tempo. Mas nós estamos junto ao produto final. Nós estamos junto aos alunos, nós estamos junto aos residentes. Então, nós sabemos o que acontece. E a qualidade, mesmo nas nossas escolas, que são boas escolas, ela vem decaindo. Então, está havendo um retrocesso no ensino médico. Tanto pelo número de alunos, que aumentou de maneira desordenada, mesmo na minha escola aumentou bastante, 50%, e isto gera problemas na formação do médico. Traçando uma linha do tempo, a gente poderia dizer que a formação do médico passa pela escola, passa pela residência e finaliza na sua especialização. A escola médica, nós não temos mais condição de controlar. Infelizmente, essa abertura desordenada, em 1808, quando Dom João VI trouxe a família real portuguesa para o nosso país, ele criou a primeira escola em Salvador e, no mesmo ano, em 1808, a segunda escola no Rio de Janeiro. Então, nós tínhamos 2 escolas. Em 2010, nós tínhamos por volta de 200 escolas, e 13 anos depois, temos 400 escolas. É o país com o maior número de escolas médicas no mundo, o que é um absurdo, porque a nossa população não é a maior do mundo, ao contrário disso. Isso, obviamente, gera distorções.
e distorções importantes. Não se forma um professor de medicina em menos tempo do que, pelo menos, 10, 12 anos. Né? São 6 anos de curso, no mínimo 5 anos de residência e mais 2 ou 3 de mestrado e 4 ou 5 de doutorado. Né? Mesmo não tendo título de doutor, tendo título de mestrado, são aí 12, 13 anos para se formar um professor de medicina qualificado para realmente ensinar a medicina, essa arte tão nobre e que tão bem pode fazer ou tão mal pode fazer a nossa população. Então, veja, o médico se forma, hoje se formam 43 mil médicos, né? E nós temos 20 mil vagas de residência. Né? Esse decreto citado pelo professor César, 11.999, claramente ele vai buscar abrir um número maior de residências para contemplar os 20 mil médicos, escolas abertas de uma maneira inadequada, né? E que não vão ter a complementação da sua formação. Foi citado aqui que a residência é hoje um passo extremamente importante na complementação da formação do médico. E eu concordo com isso. Não há dúvida que isso é verdade, tá certo? O médico que faz residência é um médico diferenciado, é um médico que tem a sua formação complementada e qualificada, né? E, ao final dessa residência, ele obtém o título de especialista. E parece que essa tentativa do Ministério em modificar a Comissão Nacional de Residência Médica, o que é uma medida extremamente grave e absolutamente desnecessária, porque a comissão funcionava extremamente bem, né? É porque ele precisa abrir um maior número de vagas de residência para complementar a má formação médica, que está aí às vistas de quem só não vê quem não tem olhos, quem não quer ver. Né? Então, e qual é a solução para a questão das escolas? Já que nós não conseguimos controlar, e seguramente nós vamos chegar em 500 escolas, porque o critério é econômico. O critério é econômico. Lamentavelmente, não é um critério técnico. Nós não somos contra a abertura de boas escolas. Recentemente, abriram-se escolas muito boas. A escola do Hospital Albert Einstein, uma excelente escola médica, formando excelentes profissionais, certo? Mas o que acontece não é isso, é que as escolas não têm critério. Então, nós precisamos de algum critério para segurar isso. E eles são dois, já estão bem estabelecidos. É o teste do progresso, feito 3 vezes durante o curso médico, no final do primeiro, no final do terceiro, no final do 5º ano, para ver o aproveitamento do estudante e tentar corrigir distorções, para que ele tenha condições de estudar e de se formar melhor, desde que a escola lhe dê condições. Muitas não vão lhe dar condições, e ele não vai passar, né? E fazer o teste de proficiência, sim, no final do curso, para todos, que vai ser semelhante ao teste do Revalida. O teste de proficiência pode ser exatamente igual ao do Revalida, não tem diferença do médico estrangeiro e do médico aqui no país. Então, eu daria como solução isto, né? O teste do ensino, para corrigir essa distorção que nós não vamos fazer reavaliando 400 escolas. O Conselho Federal consegue avaliar 30, 40 escolas por ano. Mesmo se fizéssemos um mutirão, quantas conseguiríamos avaliar? Né? E os critérios políticos, as pressões que existem para que essas escolas não fechassem. Né? Isso seria impossível de nós controlarmos. Então, vejam, eu acho que para a questão do ensino médico nós temos 2 saídas. O teste do progresso, que vai alertando o aluno, né? E o teste de proficiência ao final do curso. Se o aluno não passar, a representante do Ministério da Saúde diz, bom, isso você penaliza o aluno. Não, sem dúvida, o aluno vai ser penalizado, mas eu prefiro penalizar o aluno do que penalizar a população, do que colocar um profissional inadequadamente formado para fazer barbaridades com a nossa população. E isso já vem acontecendo, como foi citado por alguns dos que me precederam. Né? Então, vejam, na residência, temos que revogar de imediato esse decreto. Revogação imediata desse decreto. Né? Não tem condições. Vamos continuar funcionando daquele jeito. Né? E vamos tentar abrir vagas de residência de qualidade. Né? Hoje, nós temos, no total dos 5 anos de residência, 70 mil vagas de residência. E 46 mil são preenchidas. Então, existem vagas nos outros anos de residência. O que não existe é para o R1. Então, nós temos que priorizar isso e saber por que essas vagas não são preenchidas. E tentar preenchê-las com as especialidades que temos maior necessidade no país, como a medicina de família, por exemplo, que tem uma ociosidade de quase 60%. Não se preenchem 60% das vagas da medicina de família, das residências. Por que isto?
né? E, ao final, né, eu acho que a gente tem que valorizar o título de especialista, valorizando a sociedade de especialidade, que eu digo e afirmo com muita certeza, acho que o único grande critério que nós temos de qualidade na formação do médico é a concessão do título de especialista, porque é feito pelos pares, é feito por cirurgiões, ou por clínicos, ou por médicos experientes, que são dirigentes das sociedades de especialidades, chancelado pela Associação Médica Brasileira, feito com uma seriedade absoluta, com índice de reprovação que chega em média a 40%, 30%, até 50%, 60% em algumas especialidades, mostrando a seriedade com que nós, os médicos, avaliamos os nossos pares para eles conferirmos o título de especialista em determinada especialidade. E esta qualidade tem que ser mantida. Ela tem que ser mantida. É a única coisa que nós temos ainda de qualidade. A residência ainda tem alguma qualidade, mas as nossas escolas médicas já foram para o vinagre, como diria assim. Então, nós temos que lançar a mão do teste da proficiência. E, por fim, eu acho que essa questão do mais médicos, né, não vai distribuir melhor os médicos pelo nosso país. Nós precisamos de uma carreira de Estado. Nós precisamos de investimento para isso. Nós precisamos fazer com que o médico vá, após terminar a sua residência, né, para locais longínquos, mas que tenha condições de exercer a medicina lá, que tenha uma infraestrutura à sua disposição. Hoje nós não podemos fazer medicina só com o estetoscópio no pescoço e com o termômetro na mão, né? Nós precisamos de uma ultrassonografia, nós precisamos de uma endoscopia, né, que são de radiologia, né? Eventualmente em centros médios até de uma tomografia, né, que são exames 15 segundos. necessários para que a gente possa fazer os diagnósticos corretos, oferecer uma melhor qualidade de saúde à população, mas para isso os nossos médicos precisam ser adequadamente treinados. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina. E agora, né, uma vez concluídas as falas de cada um dos participantes, os nossos debatedores, eu vou passar à fase de perguntas. Nós temos uma limitação de tempo nessa sala, que ela vai ser ocupada às 14 horas. Então, nós vamos adotar o seguinte procedimento. Eu vou ler as perguntas que nós recebemos através do E-Cidadania, também as perguntas que recebemos do senador Wellington Fagundes, são 2 perguntas. E aí, todos os nossos debatedores já receberam as perguntas, os que estão aqui, que estão também por videoconferência, receberam no chat aqui do Senado. Então, eu vou ler essas perguntas e depois vou passar a palavra novamente para cada um dos nossos participantes, para que eles façam suas considerações finais e respondam as perguntas que acharem conveniente, né, dentro das suas respectivas áreas, né, o que desejam enfatizar. E alguns comentários também. Eu gostaria de agradecer, né, inicialmente, novamente, a participação de todos que nos assistem, a todos aqueles que participam também aqui presencialmente. Aproveitar e agradecer a nossa mesa também aqui pelo trabalho que faz para manter tudo isso funcionando bem. Eu vou começar com a leitura das perguntas, inicialmente do senador Wellington Fagundes. A primeira delas: como os especialistas presentes na audiência avaliam o impacto das mudanças propostas pelo decreto número 11.999 na formação de médicos especialistas no Brasil, especialmente considerando a composição e as atribuições da Comissão Nacional de Residência Médica? Acho que isso foi bastante falado aqui pelo Dr. César e também agora pelo Dr. Antônio. Acho que bastante pertinente, né? Nós já comentamos. Se o doutor depois quiser complementar também nas suas considerações, eu agradeço. A segunda pergunta: como os especialistas presentes na audiência percebem o impacto potencial do projeto de lei número 1914, ou 1914, de 2023, proposto pelo senador astronauta Marcos Pontes, que trata da invasão de especialidades médicas por não médicos?
qual é a importância de regulamentar essa questão para garantir a qualidade do atendimento médico e a segurança dos pacientes. Eu acho que o Dr. Lobato que falou mais sobre isso aqui. Passando às questões, as perguntas que nós recebemos do E-Cidadania, inicialmente a Bruna, do Rio Grande do Norte. Por que esse aumento de profissionais no mercado não necessariamente acarreta melhoria no atendimento médico à população? Segunda pergunta da Larissa, da Bahia. Como fomentar o interesse em pesquisa ainda na graduação médica? Acho que essa vai diretamente também para o professor, né, da nossa Universidade de São Paulo, professor Giovanni Guido. Axel, de Rondônia. Qual o impacto gerado pelas instituições com o déficit de peças biológicas para o estudo prático de anatomia humana? Isso não foi um ponto tratado aqui, mas eu acho que é uma pergunta interessante também. O Felipe, do Rio de Janeiro. Como a medicina, sendo a medicina uma área que exige extrema responsabilidade, por que não exigir provas de ordem periódicas para essa atuação? O Leonardo, do Mato Grosso. Como o Senado tem atuado para colaborar com o crescimento do número de escolas médicas no Brasil? Essa eu posso responder aqui diretamente, Leonardo. Como você vê, essa audiência pública tem justamente esse interesse de colaborar com o crescimento saudável do número de escolas médicas com qualidade no Brasil. Então, essa é a ideia dessa audiência. Uma delas, assim como utilizar o conhecimento que nós estamos tendo aqui através dessa audiência para balizar outras ações, como eu vou citar daqui a pouco, né, que já estão em andamento aqui no Senado para ajudar na qualidade do atendimento médico da população no Brasil. Santiago, de São Paulo. Como podemos promover a formação médica mais alinhada com as necessidades da população, considerando os desafios atuais da saúde pública? A Poliane, do Distrito Federal. A falta de padronização do ensino médico no país influencia na qualidade dos profissionais? Gisele, do Rio de Janeiro. O desafio começa pela elitização no acesso à graduação e pela ideologia sociocultural de hierarquia na área da saúde. Como mudar isso? A Joyce, do Distrito Federal. O que tem sido feito para avaliar a qualidade dos cursos de medicina, especialmente nas novas universidades abertas? O Ricardo, de São Paulo. Como fortalecer nos profissionais de saúde a atuação generalista na atenção primária, visto que existe grande incentivo à especialização? Comentários. Paulo, do Paraná. Tantas vagas levam à formação de médicos teóricos, pois há poucos hospitais para praticar e muitos nem sequer vão ver ou verão um paciente real. Pérez, da Bahia. O Brasil não precisa de mais médicos, e sim de políticas públicas para levar o número de médicos dos grandes centros para o interior com estabilidade. Então, essa foi a leitura tanto das perguntas quanto dos comentários que nós recebemos através do E-Cidadania e também do senador Wellington Fagundes, que eu agradeço muito pela participação. E, nesse momento, então, eu gostaria de retornar a palavra para os nossos debatedores, na ordem que foram as apresentações, para suas considerações finais. Deixa eu ver o tempo ali, por 2 minutos cada um, está apertado no tempo, por 2 minutos cada um, e para responder a alguma das perguntas que ache conveniente para a sua resposta. Então, eu passo a palavra ao Dr. Donizete Dimmer, Jean Berardino Filho, conselheiro federal do Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina, para suas considerações finais e respostas às perguntas. Obrigado. Mais uma vez, agradecemos ao convite, a oportunidade ao senador, por estarmos aqui colocando uma informação à sociedade. O médico tem, dentre seus deveres, o dever de informação. Ninguém consegue exercer sua autonomia sem informação. Então, é preciso que a sociedade saiba o que representa o aumento de escolas médicas sem uma grande preocupação com a qualidade. Então, isso é muito importante. E se nós formos ver, o Conselho Federal de Medicina realizou, acho que foram duas pesquisas à população,
perguntando à população se ela gostaria de um exame ao final do curso. A resposta foi positiva em mais de 90% nas duas ocasiões. Então, o que significa isso? A população quer acesso ao médico e à sua saúde, mas quer segurança também. É muito claro, e essa mensagem eu acho que é para os representantes políticos nossos aqui. Bem, o Conselho Federal de Medicina, dentro das suas atribuições, ele hoje criou, então, o Departamento de Acreditação das Escolas Médicas, que elas podem se candidatar e serem certificadas. E, dessa forma, como selo de qualidade, nós publicizamos isso no nosso site, as famílias que vão fazer investimentos, muitas vezes, que chegam a R$1 milhão nos 6 anos do curso, né? Acredito eu que nós precisamos de uma conscientização. As escolas médicas devem ser formadas dentro das necessidades sociais e nós temos que regular a distribuição de médicos com políticas de Estado, não com políticas governamentais momentâneas. Então, nós precisamos de uma política de Estado de fixação dos profissionais de saúde nas cidades de difícil provimento. Nós não podemos inverter as coisas. Nós temos muitas ações descompassadas. Num sistema como o nosso, sem dúvida, a atenção primária é o principal, a porta de entrada do sistema. Nós precisamos melhorar a resolubilidade das pessoas que as procuram. Vejam só, nós lançamos os programas de família da comunidade antes de formar médicos especialistas nessa área. Então, há um descompasso nisso. Hoje eu tenho 60 mil empregos nessa área e tenho 11 mil médicos especialistas. Então, mostra os descompassos que nós temos e precisamos, sim, de planejamento racional e responsável. Então, muito obrigado, senador. Eu acho que nós precisamos da compreensão. Finalmente, o Conselho defende avaliações periódicas, 2º ano, 3º ano, 6º ano, preferencialmente feito por entidades externas à entidade formadora, para dar total independência e credibilidade. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Donizete Dimmer. Ele é o conselheiro federal pelo Estado do Paraná, do Conselho Federal de Medicina. Obrigado pela participação, pelas considerações também. Nesse momento eu passo a palavra à doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo, diretora do Departamento de Gestão de Educação de Saúde do Ministério da Saúde, para suas considerações finais e resposta às perguntas que achar conveniente, por um período de 2 minutos, por favor. Obrigado. Primeiro, agradecer mais uma vez ao convite do Ministério da Saúde para fazer esse debate tão importante. Queria ver aqui se posso fazer uma apresentação de 2, 3 lâminas aqui, que vai ser direcionada a minha fala com essas imagens, né? Se for possível. Pode ser? Só para orientar essa minha fala. Consegue colocar aí? Pode ser? Tem que compartilhar pelo seu lado, doutora. Pronto, agora. Agradeço. Então, eu estou aqui com a nossa coordenadora geral de residências em saúde, Priscila Azevedo, e a gente optou por poder esclarecer em torno da pergunta que foi feita sobre o decreto 11.999, e aí vou passar a fala aqui para ela poder complementar. Isso, boa tarde a todos e todas. Vou reforçar aqui alguns esclarecimentos, né, em relação ao decreto referente à Comissão Nacional de Residência Médica e o que motivou a publicação do decreto, né, atualizando o decreto antigo de 2021. Com esse decreto, a perspectiva é de qualificação no ordenamento da formação de médicos especialistas, expansão, qualificação e estruturação de programas de residência em especialidades e áreas de atuação estratégicas para o Sistema Único de Saúde e em regiões de saúde e localidades prioritárias, ampliação da qualidade técnica e pedagógica dos programas de residência médica. Então, o decreto ele reforça e compromete
a qualidade dos programas de residência, implementação do banco de avaliadores de residência médica e atualização dos procedimentos, fluxos e prazos de supervisão dos programas de residência em acordo com as normativas e princípios da administração pública. Doutora, Então, só uma parte que a apresentação ela não está passando aqui, ela está projetada, mas está parada no primeiro slide, isso, e não está no modo de apresentação. Eu gostaria também que você atentasse ao tempo, o limite de tempo que nós temos que entregar essa sala às 14 horas e os outros ainda têm que falar. Tá ok? Então, se puder resumir bastante, eu agradeço. Certo. Em resposta ao questionamento da composição, da alteração da composição do plenário da comissão, aí eu reforço que são 6 representações do governo federal e 7 representações de demais entidades. Então, o que ampliou foi a representação do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, antes que tinha indicação da CEGEDS, passa a ter CEGEDS, Secretaria de Atenção Primária e Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, trazendo a qualificação nesse ordenamento da formação, e as demais entidades, né, que juntas elas somam 7 representações. Uma outra mudança foi em relação à melhora da qualidade técnica das residências, em relação à implementação das câmaras técnicas regionais, né, que a defesa é que sejam emitidos pareceres técnicos com relação a denúncias, aberturas e supervisão dos programas referentes às instituições e programas de cada região geográfica do país. Obviamente, vai ser norteado com a resolução da Comissão Nacional de Residência Médica, como sempre foi. Então, nada altera de que 15 segundos. Das normativas definidas pela Comissão Nacional. As competências serão definidas pela Comissão Nacional e reforça a qualidade das residências, porque os integrantes eles deverão possuir experiência de 5 anos de preceptoria, supervisão e coordenação de programa de residência. Mantém a qualidade técnica das residências médicas. A implementação do banco de avaliadores também é um aspecto que vai ser constituído por um quadro de especialistas na área de residência médica para a avaliação desses programas. Um outro ponto em relação à melhoria da qualidade técnica é a garantia da imparcialidade. Então, não houve alteração da competência da Secretaria Executiva, a alteração em relação à votação do secretário executivo, que ele não vai ser membro do plenário, mas não há alteração na competência dele. E permanece sendo 15 segundos. reputação ilibata, docente de instituição e que tenha prestado serviços relevantes ao ensino médico. O que se manteve, é a indicação dos conselheiros, que aí permanece, isso não foi alterado, assim como a indicação de médicos para a composição da comissão. Não houve alteração em relação aos requisitos exigidos pelas indicações do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, que eles continuam com os mesmos requisitos, E aí a maioria das representações das entidades médicas em relação ao governo federal. Outro ponto que se manteve é em relação à Câmara Recursal, não foi algo instituído pelo decreto de 2024, e aí reforça que no momento da instituição, pelo decreto em 2011, não houve funcionamento, o que houve foi uma permanência disso e regulamentou que o regimento interno dessa Câmara... 15 segundos. Ela vai ser elaborada e aprovada pelos membros da Comissão Nacional de Residência Médica, tá? E um outro ponto que se manteve é que as entidades médicas, elas continuam com a participação nas câmaras técnicas, inclusive é o requisito exigido para a participação, e conforme o regimento interno que vai ser aprovado. E algo importante a reforçar é que não houve redução das competências das comissões estaduais de residência médica, que elas serão estabelecidas em regimento interno da Comissão Nacional de Residência Médica, que vai ser aprovado com a participação das SERENs. São esses pontos em relação aos questionamentos, e informações do decreto 11.999. Bem, Obrigado. Então, a gente agradece mais uma vez ao senador Marcos Pontes, e a gente fica aqui à disposição para novos esclarecimentos e para qualquer outra audiência nesse sentido de a gente poder
somar esforços no rumo da qualificação da formação médica no Brasil. Obrigada. Muito obrigado, doutora Lívia Milena Barbosa de Deus e Melo, diretora do Departamento de Gestão de Educação da Saúde do Ministério da Saúde. Nesse momento eu passo a palavra ao Dr. César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira, para 2 minutos nas suas considerações finais e resposta ou réplica a algumas das perguntas ou respostas. Obrigado. Eu quero, nessa minha última participação, renovar nosso profundo agradecimento por essa oportunidade primorosa para que a gente venha debater esse tema. Eu quero respeitar os 2 minutos que o senador me propôs, para não passar do tempo, para dar oportunidade que todos falem. Claro, eu teria muita coisa a falar, e não vou ter a ousadia de não respeitar os 2 minutos. Portanto, não terei tempo para rebater cada um dos pontos aqui colocados pelo Ministério da Saúde sobre a residência médica. Mas quero dizer, em caráter geral, não concordo com nada do que foi dito aqui. Nada do que foi dito. Dou apenas um exemplo para mostrar de que a gente precisa ter transparência. Foi colocado que as entidades médicas têm 7 representantes, ali incluído CONAS e CONASEM, que não são entidades médicas. Embora me mereçam todo o respeito, nós temos uma interlocução muito saudável com CONAS e CONASEM, são instituições da maior respeitabilidade, mas não têm alinhamento com as entidades médicas e, portanto, não nos representam. Então, não contem CONAS e CONASEM, acho que CONAS e CONASEM estão muito mais próximos do governo, né? Acho que tem que ser assim, não há nenhuma crítica nisso, do que propriamente das entidades médicas. Então, eu não concordo com nada, não podemos maquiar, né? Nós estamos entre pessoas inteligentes, não é? Nós temos que ser transparentes e claros, sem maquiagem. E com isso respondo já a primeira pergunta do senador Wellington Fagundes, que esse decreto ele tem que ser revogado. Ele não pode continuar, ele é maléfico à residência médica, né? Uma crítica desarmada do decreto, né, sem conflitos de interesse, mostra que ele não pode continuar, até pela fala que nós acabamos de ouvir. Eu vou falar mais alguns pontos, mas na hora que der os meus 2 minutos, eu encerro prontamente. Ficou claro aqui que nós precisamos fazer o exame de proficiência. Mais do que isso, tem uma pergunta aqui que fala do exame de ordem periódica. Isso me parece relevante. Nós estamos tratando aqui, primeiro queremos um exame de proficiência. E depois eu acho que o exame de especialista, por exemplo, eu fiz o meu tiro de especialista em 1979, Jurássico, que sou esse ano, estou completando 49 anos de formado. Nunca mais foi exigido a mostrar que eu tenho competências. Os Estados Unidos exigem que você, a cada 5 anos, você faça a recertificação do seu título de especialista. A medicina avança passos largos e eu tenho que mostrar que eu estou atualizado. Será que aquele médico que eu era em 79 era suficiente para ser um médico em 2024? Creio que não, não é? Uma palavra que nós não usamos aqui, mas que é fundamental, tem uma pergunta aqui. O médico precisa ser, nós somos de mais médicos, sim, né? Bem alocados, tem que ter uma política de provisionamento de médicos, né? E o médico precisa ser qualificado e, sobretudo, resolutivo. O médico resolutivo nas unidades básicas de saúde, na atenção primária dos países desenvolvidos, resolve 90% dos casos. A resolutividade nossa é muito baixa, porque o nosso médico é mal qualificado, né? E, por fim, o último comentário que eu quero fazer é de que nós precisamos efetivamente de uma carreira de Estado. Não adianta essa política do mais médicos que coloca o médico em tempo precário. 4 anos, vamos dobrar, 8 anos, e depois o médico termina esse contrato e ele volta para o seu local de origem sem ter continuidade de carreira. Não é assim com o promotor, não é assim com o magistrado, não é? E, portanto, nós temos que fazer, o médico é tão importante quanto, não é, o judiciário, para cuidar da saúde da população, especialmente naquelas áreas básicas. Eu acho que a carreira de Estado tem que ser feita para o médico de atenção básica, aquele que atende crianças, atende gestantes, atende idosos, né, faz pequenas cirurgias. Esse é o médico que deve ser contemplado pela carreira de Estado. Fico muito feliz de estar aqui e acho que cada um, não é, pôde fazer o seu juízo próprio e tenho a impressão que aqueles que têm independência para professar a sua opinião hão de concordar que a situação, na forma como está, não está boa. Muito obrigado, doutor César Eduardo Fernandes, presidente da Associação Médica Brasileira. E, nesse momento, eu passo a palavra ao Dr. Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo,
para 2 minutos das suas considerações finais e resposta a algumas das perguntas que achar conveniente. Obrigado. Agradeço mais uma vez ao senador Marcos Pontes por essa iniciativa importantíssima e aos demais presentes aí que mostram de forma, eu diria, quase unânime, né, que nós passamos por um momento muito grave, muito preocupante na questão do ensino médio. Eu queria aproveitar e responder 2 perguntas que eu acho muito relacionadas com a nossa atuação como professor da Faculdade de Medicina. A Larissa, né, de como fomentar o interesse em pesquisa ainda na graduação médica. A pesquisa ajuda a complementar a formação do médico, né? O graduando entende a pesquisa, entende como evolui a medicina, como a medicina é uma ciência muito viva, né? Muito sempre em transformação. Agora, se fomenta tendo infraestrutura, né? Nós precisamos de escolas médicas com infraestrutura. A pesquisa é obrigatória numa faculdade de medicina. Não deveria existir faculdade de medicina sem uma estrutura de pesquisa, sem uma estrutura de ensino, sem uma estrutura de inovação, né? Então, nós precisamos pensar em escolas médicas como formadoras, né, de médicos de uma forma completa, né? E a segunda questão é sobre o déficit de peças biológicas para estudo prático da anatomia humana, do Axel, de Rondônia, e também está relacionado com a questão da infraestrutura, né? As escolas médicas têm que ter, né, o suficiente para que os alunos possam completar seu ensino de forma adequada, o que, infelizmente, atualmente não ocorre em muitas escolas médicas. E queria só fazer alguns comentários finais, dizer que, veja, eu acho que a nossa grande preocupação é com a formação de um médico de qualidade. Número não resolve, tá? Nós precisamos de médicos de qualidade. Médicos de má qualidade só vão agravar o quadro da saúde do Sistema Único de Saúde no país, né? E, para isso, existem algumas propostas na mesa, né? A questão da avaliação durante o curso de medicina, fundamental. Teste de progresso é uma boa proposta. O exame de proficiência pode ser uma necessidade, né, para ver se o médico que se forma tem condições de atender a população, né? Há uma avaliação rigorosa das escolas médicas também, infraestrutura, qualidade de professores, a presença de um hospital ou escola adequado, né? E também eu ressalto que, se nós queremos fixar médicos em regiões remotas, nós temos que ter uma carreira médica de Estado com uma infraestrutura para exercício da medicina. A carreira existe em outras áreas do poder público, como o judiciário, funciona bem. Eu não vejo por que não deve existir na formação para médicos para poder atender justamente essas regiões remotas. São os comentários que eu queria fazer. Agradeço muito a oportunidade de ter essa discussão tão importante com pessoas tão qualificadas. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, doutor Giovanni Guido Serri, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Agora eu passo a palavra por 2 minutos para suas considerações finais e resposta a algumas das perguntas ao doutor Armando de Carvalho Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Eu vou também me deter aos 2 minutos que eu tenho, não vou ultrapassar o tempo e quero deixar claro que foi muito importante essa reunião, que nós observamos que os comentários de todos os membros da mesa foram exatamente semelhantes. Não houve ninguém que teve uma ideia diferente, né? Em relação, eu acho, a carreira médica, como eu venho falando, é um projeto do atual governador Caiado. Ele está correndo aqui na Câmara dos Deputados, já está em fase avançada. Eu acho que nós temos que divulgar isso, nós temos que fazer esse apoio, que é da carreira médica. Eu quero também passar que eu fui procurado pelo presidente da LESP de São Paulo e propôs para mim ajudá-lo a escrever também um projeto de lei
relacionado à carreira médica em São Paulo. Isso deverá ser entregue à Alesp provavelmente no próximo mês. Nós estamos trabalhando nisso. O segundo ponto também, que é a avaliação final, a avaliação no final do curso, também existe um projeto aqui na Câmara dos Deputados, feito por um deputado paraense, Paulo, em 2020. Esse projeto, não me lembro o nome dele agora, também está em fase de andamento. Então, nós temos que estar em cima, porque já existem esses projetos, mas nós temos que estar fazendo pressão. A mesma coisa que eu vou agora respondendo a pergunta do senador Wellington, o senador é um exemplo de político no Brasil. Ele já está aqui no Senado há mais de 25 anos, eu o conheço pessoalmente, fico muito feliz com a pergunta que ele fez. E eu quero fazer um depoimento rapidamente, eu tenho 25 segundos, que este projeto foi totalmente encampado pelo senador astronauta. Eu estava na reunião com ele, com o grupo até do jurídico, e eles falaram: senador, isso daqui é mexer em vespeiro. Ninguém mexeu nisso daqui. O senhor tem certeza? Ele falou: nós temos que proteger a população. Eu nunca vou me esquecer isso, senador. A população está sofrendo, está morrendo, está ficando aleijada. Nós vamos dar um jeito nisso. Então, aqui é uma homenagem ao senador. Esse projeto é todo do senador astronauta. Então, o que vai ocorrer, senador Wellington, com este projeto? Nós vamos, pelo menos, delimitar os campos, as áreas de trabalho por lei, porque até parece absurdo, porque já existe lei de cada profissão. No entanto, agora nós vamos, se você é um dentista, por exemplo, você é dentista, e você, a lei que rege a odontologia, que é de 1963, ela não fala, por exemplo, que você pode fazer um rejuvenescimento facial, né? Não está na lei. Então, eles fazem. Por quê? Porque o Conselho Federal da profissão, ele emite pareceres que acabam saindo como lei. Então, isto também não vai poder ocorrer. Como também, neste projeto de lei do senador, você tem que ter na sua base universitária a matéria, fala sobre cirurgia plástica, tem cirurgia vascular, você tem um conhecimento maior. Se você não tiver, você aumente a sua faculdade, aumente 1 ano, 2 anos, e aí você vai poder fazer isso. Então, o senador não está proibindo ninguém de fazer. Ninguém. Esse projeto, que é do senador, não proíbe ninguém. No entanto, você vai ter que ter parâmetros. É isso que vai ocorrer. Obrigado, senador. Obrigado, doutor Armando de Carvalho Lobato, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Agora eu passo a palavra a... Eu não sei se ela está ainda online, Eliette, não. Então eu passo a palavra ao doutor Francisco de Assis Rocha Neves, coordenador-geral da Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde do Ministério da Educação, para esses 2 minutos de considerações finais e resposta a algumas das perguntas. Eu peço para controlar o tempo pelo seu lado. Obrigado. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, senador, pela chance de estar aqui compartilhando com todos vocês. Eu não tenho dúvida que esse é um momento importante que estamos vivendo e que ouvir todos é fundamental para conseguir construir um projeto de qualidade e mais capaz de atender de forma mais significativa as demandas da população. Eu vi as várias perguntas e, obviamente, é difícil responder a todas, mas o governo, o MEC, está preocupado com a questão de favorecer a maior diversidade dentro dos cursos de medicina e apoia os editais que dão contrapartida, que dão bônus para as pessoas que são da região, a questão dos quilombolas, a questão étnico-racial, indígena e etc. Mas um ponto que eu queria voltar era relacionado ao decreto da residência médica, o que nós entendemos que a residência médica é um programa de formação fundamental, é necessário ampliarmos a discussão para
conseguimos não ter mais vagas ociosas, melhorar a qualidade da residência e também trabalharmos em aumentar o número de vagas para não ter um número grande, como tem hoje, de alunos graduando sem residência médica. E alguns graduando e deixando ainda vagas. Isso daí é fundamental ampliarmos a discussão. E no MEC, junto à CESU... 15 segundos. A CESU trabalha seriamente disso. Em relação ao decreto, o que a gente tem a dizer é que o governo federal, junto ao Ministério, está trabalhando junto às entidades para tentar construir uma situação onde possamos aprimorar o decreto e responder às demandas das entidades e, ao mesmo tempo, garantir o crescimento e também a qualidade da residência médica. Muito obrigado pela oportunidade e, mais uma vez, um prazer ter ouvido todos vocês. Muito obrigado, doutor Francisco de Assis Rocha Neves, coordenador-geral da diretoria do Departamento da Educação em Saúde do Ministério da Educação. Na sequência, eu passo a palavra ao doutor Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina, para suas considerações finais e resposta às perguntas que achar conveniente por seus 2 minutos. Obrigado. Obrigado, senador. É uma satisfação muito grande voltar aqui a falar. Eu acho que as minhas palavras finais vão, primeiro, comentando só a questão que o nosso colega do Ministério da Educação falou. Nós não precisamos de mais vagas de residência. Como eu disse, nós temos 70 mil vagas de residência, 46 mil preenchidas. 40% já estão vazias. O que nós precisamos é incentivar os programas de residência que interessam ao governo. E quais são esses? Medicina de família e comunidade, clínica médica, pediatria, ginecologia obstetrícia, cirurgia geral. Esses programas precisam ser incentivados, porque eles podem resolver mais do que 90% dos problemas da população com qualidade. Com qualidade. Né? Finalmente, eu gostaria de pedir consciência aos nossos parlamentares. Veja, para fazer o teste do progresso, a universidade pode fazer. Né? Para avaliar os egressos, não. Há que existir um projeto de lei que tem que ser aprovado o teste de proficiência. Então, eu gostaria realmente de fazer uma solicitação, né? um apelo até, a que os parlamentares que já têm isso, nós já fomos a Brasília várias vezes, né? Eu tive a oportunidade de participar da diretoria da MB nos anos passados, alguém que realmente encampasse esse projeto da proficiência, ele é fundamental para corrigir a distorção da escola médica. Segundo, revogar-se o decreto. Nós não nos furtamos a discutir com o Ministério da Educação e com o Ministério da Saúde os prós e os contras desse decreto, né, do decreto da Comissão Nacional. 15 segundos. Ela realmente altera. E terceiro, né, que algum parlamentar realmente... esse projeto da carreira do médico, ele tem mais de 20 anos que está correndo aí no parlamento. E nenhum parlamentar realmente pega ele com as unhas, né, e vai lá e aprova esse projeto. As entidades estão à disposição para fazer isso, para ajudar no que for preciso fazer para a gente poder dar subsídios para essa aprovação. Esses 3 apelos ficam, né, a carreira do Estado, o exame de proficiência e a revogação do decreto, que se não for revogado em 90 dias, a gente sabe que ele vira lei. E aí vai ser muito mais difícil a gente mexer nele. Muito obrigado, senador. Muito obrigado ao doutor Antônio José Gonçalves, presidente da Associação Paulista de Medicina. E, nesse momento, concluídas as considerações finais de todos os nossos debatedores, e ainda dentro do nosso tempo, né, limitação de tempo aqui dessa sala de audiência, eu gostaria de fazer alguns comentários finais aqui do ponto de vista do Legislativo. Né? Primeiro, agradecer a presença dos nossos debatedores, tanto aqui presencialmente quanto virtualmente, por videoconferência. Agradecer também a audiência de todos aqueles que nos acompanharam ao longo dessa audiência pública de grande importância para o Brasil, para a saúde de todos nós aqui no Brasil.
agradecer àqueles que nos enviaram as perguntas e comentários através do e-Cidadania, agradecer a nossa mesa, né, pelo trabalho que sempre faz, um trabalho de excelência aqui, para que nós tenhamos a possibilidade de oferecer conhecimento à população e dizer o seguinte, né, a existência de uma audiência pública dentro de uma casa legislativa, ela tem justamente essa finalidade de trazer a informação para o público, trazer a oportunidade de um debate, de se colocar pontos importantes, né, dentro da sociedade brasileira, como é o caso de hoje. E também, né, eu que fiz parte do Executivo até recentemente, como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovações e também ministro de Comunicações, que dê ao Executivo parâmetros e dados de especialistas para que o Executivo possa transferir isso em políticas públicas ou trazer, vamos dizer assim, as demandas, atender as demandas de quem está na frente de combate, vamos dizer assim, para dentro das políticas públicas, das estratégias que têm que ser criadas e executadas, né, dentro do Poder Executivo. Então, eu lembro do meu tempo de ministro, eu costumava prestar muita atenção a essas audiências e participar sempre que possível como ministro, né, porque eu acho que o ministro tem essa responsabilidade com a população a partir do momento que você tem a sua outorga para usar a caneta para colocar as políticas públicas para o Brasil. Acho que o ministro tem essa responsabilidade de participar e acompanhar com detalhes isso aqui, porque tudo isso vem de especialistas, aqueles que trabalham no dia a dia dentro disso. Então, eu quero agradecer também a participação do Ministério da Saúde, Ministério da Educação aqui conosco, que participaram ao longo de toda essa apresentação, toda essa audiência, e umas coisas que ficaram bem claras aqui, que eu gostaria de ressaltar nesse final. Primeiro, é que dos nossos especialistas eu pude notar que existe um alinhamento completo em todos os pontos que foram tratados aqui. Lembrando que nós tratamos aqui da expansão dos cursos de medicina, o que é também tem uma conexão direta com a qualidade dos cursos do ensino médico, também a atuação ou a invasão de competências médicas, o impacto do decreto 11.999, né, de 2024, decreto presidencial. Também tratamos de forma menor, mas também importante, da incorporação da tecnologia de medicina. E dentro de cada um desses eu pude tomar algumas notas aqui. Eu gostaria que os participantes depois, se acharem que pode ser complementado, por favor, façam o teu doutor Marcelo Morales aqui, né, para que possa trazer todas essas informações para que nós tenhamos providências. Não adianta nada discutir e não ter providências depois de uma reunião. Então é importante ter essas ações. Primeiro e segundo ponto. Primeiro ponto com relação à expansão dos cursos de medicina e segundo ponto, qualidade do ensino médico. Eu anotei aqui a necessidade de uma melhor avaliação das escolas, das discussões necessárias para testes de proficiência e testes de progressão, e a possibilidade, inclusive, de se colocar isso como lei, como um projeto de lei. Foi citado agora, né, pelo doutor Antônio na sua apresentação final. Com relação ao ponto 3, da invasão de competências, nós já temos o projeto de lei número 1914 de 2023, da minha autoria, que já foi relatado pelo doutor Otto Alencar, senador Otto Alencar, que é médico também, com um relato de aprovação dentro da Comissão de Transparência. Então, vamos acompanhar esse projeto de lei para que ele seja acelerado dentro do Senado e da Câmara, né, para que tenha os seus efeitos o mais rápido possível no país. No item 4, com relação ao decreto número 11.999, nós vimos aqui que existe claramente uma discordância do setor técnico com o que foi dito aqui com o Ministério da Saúde. Eu gostaria de informar que já existe o projeto de decreto legislativo número 202 de 2024, apresentado pelo doutor Irã, senador doutor Irã, que, como o nome diz, ele também é médico, oftalmologista, com esse decreto 2002 de 2024, que visa sustar
o decreto, né, existente esse decreto presidencial 11.999. Então, a ideia é justamente que esse decreto seja sustado, vamos dizer assim. A palavra não é exatamente essa, mas a ideia é essa. E, logicamente, precisa de mais discussões, né, dentro disso, assim como com a relação à distribuição geográfica de médicos no Brasil, que entra o conceito, nós vimos aqui falado por várias vezes, da existência de um projeto de carreira, né, uma médica. E tem que ser um projeto de Estado, diga-se de passagem, como foi citado, né, aqui pelo Dr. César Eduardo e outros. Isso não é questão de governo ou de qualquer tipo de ideologia política. Isso é técnico, isso é para a saúde da nossa população e isso precisa ser feito. E o governo, isso tem que ser um projeto de Estado. O governo que está de plantão ali, né, trabalhando naquele momento, durante aqueles 4 anos, tem que atender às necessidades da população como um dever de Estado. Então, nós vamos olhar também aqui, eu já assumo o compromisso, né, para que nós possamos estudar juntos esses projetos de lei e as possibilidades de ação aqui dentro do Legislativo. Eu vou, logicamente, trabalhar junto com o Dr. Irã, junto com o Dr. Otto Alencar, que são médicos aqui também, para que nós tenhamos em andamento todas essas possibilidades, né, de lei ou de projetos de lei aqui no Senado. Finalmente, com relação ao item 5 de incorporação de tecnologias, nós vemos aí um número grande de tecnologias que, obviamente, precisam ser implementadas e utilizadas na medicina. A medicina é o que é hoje, né? Não é porque eu era ministro de Ciência e Tecnologia que eu falo isso, mas a gente vê a necessidade da utilização da ciência e tecnologia no dia a dia na medicina. Isso vai ser cada vez mais. Agora nós temos ferramentas de grande poder, como inteligência artificial, né, já sendo utilizadas, e isso exige também, como o Dr. César também ressaltou, uma análise, uma avaliação, né, um acompanhamento das competências médicas com a utilização dessas novas tecnologias, né? Sem dúvida nenhuma, isso também é importante e vamos considerar isso dentro desse contexto em termos da qualidade aqui e avaliação de competências. Finalmente, só um ponto aqui com relação à liberdade, né? Como foi citado aqui, uma audiência como essa é uma representação clara da importância do legislativo como representante da população. Cada um de nós aqui representa uma parcela da população dos respectivos estados, com a responsabilidade de defender essa população em todos os sentidos, seja no sentido da vida, como a saúde, seja no sentido da liberdade de expressão, liberdade de manifestação, reunião, o que está previsto como um dos pilares da democracia, que tanto falam sobre democracia, mas a gente precisa aprender a utilizar a democracia na sua plenitude aqui, né? E não utilizar nenhum tipo de manobra para tentar burlar o que é a democracia ou mesmo disfarçar autoritarismo com democracia. Ou seja, a democracia tem que ouvir a todos, tem que aceitar o contraditório, né? Discussão, essa é uma casa para esse tipo de discussão, para aceitar os contraditórios e não maquiar nenhum ponto. É importante que a população saiba, tenha transparência do que acontece e lembrar, em última instância, numa democracia, como previsto no artigo 1 da Constituição, no parágrafo 1º, né, e único, né, que diz que todo o poder emana do povo, que o exerce através dos seus representantes, aqui nessa casa, ou de forma direta. Então, é importante sempre se lembrar disso, que democracia não é aquilo que, se você falar contra mim, você é antidemocrático. Democracia é o que todos nós queremos como uma forma absoluta aqui nesse nosso país, né? E nós temos a responsabilidade, cada um de nós, seja como representante da população aqui, seja como cada um de nós, no seu dia a dia, defender essa liberdade que nós temos prevista na democracia. Muito obrigado a todos, né, que aqui hoje estiveram, aqueles que nos assistem também, acompanharam durante esse tempo da nossa audiência pública. Não havendo mais nada a tratar, eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado. Obrigado.
Afrodite, deusa do amor, se eu swing ali na areia, sereia de tentação. Eu olhava e ela... Vou usar esse trocadilho do meu nome, de ter a sorte de ter o nome dos meus ídolos, né? Milton e Guedes. E aí vai ser eu, Milton e Guedes, uma homenagem ao Milton Nascimento e ao Beto Guedes. Espaço Cultural, neste sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias passam a ser considerados profissionais de saúde. Com a nova lei, os profissionais das duas categorias poderão acumular cargos públicos, o que é permitido pela Constituição apenas aos profissionais de saúde e professores. O Senado votou, agora é lei. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. O Senado aprovou um projeto de lei que permite a criação do Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais que foram condenados por estupro ou por pedofilia. Aqui conosco no estúdio está a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, que foi a autora dessa proposta. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Vamos estar aqui falando um pouquinho mais sobre esse projeto que, para mim, é muito importante. Com certeza. Senadora, explica para a gente qual é o critério para formar esse cadastro. Quais são os dados que irão abastecer esse cadastro? A primeira mudança que a gente quis fazer é, condenado em primeira instância, ele vai ficar com o nome disponível nas consultas processuais. Hoje, se você for fazer uma consulta de qualquer processo por pedofilia ou por estupro, você não encontra nada, porque tudo corre em segredo de justiça. Então, esse projeto acaba com esse absurdo de proteger o nome de um estuprador ou de um pedófilo. E, senadora, essa permissão, essa publicidade, ela acontece só, então, no caso de condenados mesmo, quando já transitou em julgado? Não, em primeira instância ele já vai ficar com o nome disponível, nome e CPF disponível para consulta nos antecedentes criminais dele. Se você for fazer uma consulta, você vai achar, tá? Aí, para subir para um cadastro nacional, aí sim, transitado em julgado, ele vai para o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. E o que abastece? É um outro cadastro que vai abastecer? É esse cadastro de primeira instância, porque daí, quando ele não tiver mais recursos, né? Porque ele tem o recurso, acho que do CNJ e acho que até STF. Entendi. Se ele recorrer a todos esses, todas essas instâncias, quando não tiver mais e ele foi condenado, ele vai para o Cadastro Nacional. Mas a partir da primeira condenação, em primeira instância, o nome dele, o CPF dele já fica disponível para consulta nos seus processos. Isso pode ser útil de que forma para a sociedade? Na contratação de profissionais? Conta para a gente, senadora. Veja bem, hoje um dado, uma menina é estuprada a cada 8 minutos. E aonde um pedófilo vai trabalhar? Você tem certeza que no colégio do seu filho não tem um pedófilo trabalhando? Na creche, no condomínio? A gente não sabe, porque você não tem como consultar. Eu ouvi até que, mas o nome dele tem que permanecer no cadastro só enquanto ele estiver preso, porque depois ele pode prejudicar a ressocialização dele. E a sociedade aqui fora? Como que fica? Até hoje, e aí fiquei pensando, sou uma novata na política, nós temos a maior bancada feminina, mas muitas são suplentes, como eu, somos 4, acho que suplentes. E é uma bancada extremamente masculina. Será por isso que nunca pensaram em fazer uma lei dessa?
onde fique disponível o nome de um pedófilo ou um estuprador, é o mínimo que a gente tem que fazer. Se eu quiser, com essa lei em vigor, se eu quisesse, esse projeto em vigor, consultar um nome, vou contratar um funcionário para minha casa, ou para uma empresa e tal, eu conseguiria, com essa lei aprovada, saber se ele tem algum histórico, então, em relação a esses dois tipos de crime? Isso. Você procura no estado, né, que você está, e você pode procurar em qualquer outro estado, jogar eventualmente num outro estado e ver se ele não está condenado num outro estado, entendeu? Porque no seu estado, sim, você pode colocar o nome e o CPF dele e vai aparecer os antecedentes criminais dele. Ah, então isso evita que, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime em outro estado mude cometeu um crime aqui no Distrito Federal. Aí ele muda para o Rio de Janeiro e aí, como lá não tem como fazer essa consulta, o Cadastro Nacional facilitaria. Facilitaria, porque daí você vai fazer uma consulta só. Agora, o que você faz? Você pede de onde que ele vem e você vai tirar os antecedentes criminais dele, onde ele mora e de onde ele veio, para você ter um pouquinho de segurança. Porque, para mim, um pedófilo, um estuprador não tem conserto. Senadora, o STF já validou a criação desses cadastros em nível estadual, inclusive lá no seu estado, não foi isso? Isso, é uma lei estadual que o governador até entrou porque não sabia se era possível, porque não existia uma lei federal, e o STF validou. Porém, não valida deixando disponível o nome. Entendeu? É só transitar de julgado. E o nosso não. Em primeira instância, ele já vai aparecer. Há aqueles argumentos de que, mesmo em primeira instância, ele não está condenado no trânsito em julgado, aquela coisa. Há quem reclame ou tenha questionado o fato dele ainda ter a possibilidade dele ser considerado inocente, o nome dele já constar lá nesse cadastro? Nós temos vários casos que é flagrante. Uhum. Como que você vai duvidar de um flagrante? Uhum. Olha o caso de Sorriso. O cara entrou, degolou 4 mulheres, estuprou as 4, então 3 delas. E o que vai impedir ele dele aparecer na primeira instância? Uhum. A maioria dos casos de estupro, eles são em flagrante, são pegos em flagrante. A não ser aqueles casos que é em casa, que muitas vezes é o pai, é o tio, aí a criança começa a se mutilar na escola, aí o professor vê, denuncia, chama conselho tutelar. Esses casos não é flagrante. Senadora, quando houver essa consulta, o nome da vítima vai ser visto? Não, preservado. O nome da vítima sempre preservado. Apesar de que quando acontece um caso de estupro, que a mídia fica sabendo, o nome da vítima fica lá estampado, né? Todo mundo sabe quem é a vítima. E o nome do predador, não, do estuprador, corre em segredo de justiça. É uma injustiça isso com a gente, com as mulheres. Senadora, a gente está no mês de maio, né? Tem o Maio Laranja, que é o mês de conscientização para o abuso e para a exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa proposta vem, então, num mês que é importante a gente lembrar dessa situação que é muito comum, né? Infelizmente. Infelizmente, dia 18 de maio é o dia que se comemora, se lembra, né? Se lembra, porque comemorar não dá, né? Se lembra essa questão da pedofilia. Eu espero e gostaria muito que a Câmara aprovasse esse projeto em maio, para que fosse sancionado e isso entrasse em vigor. Porque nós já passamos da hora, Carla, de ter alguma coisa para ter uma proteção melhor das nossas crianças, das mulheres. As adultas, vamos lá, nós mulheres ainda temos como nos defender, certo? Mas criança é complicado. Mas criança não tem como se defender.
Então, é uma coisa que... Só que os feminicídios também cada vez aumentam mais, é uma coisa absurda. Então... Essa pode ser uma ferramenta importante de proteção, então, né? Eu acredito que sim. Existe alguma conversa com os deputados ou com o presidente Arthur Lira para a gente se tentar aprovar essa proposta exatamente nesse mês para fazer essa conscientização, de certa forma celebrar essa conscientização? Eu não consegui falar com ele ainda, porque foi agora recentemente para a Câmara, e eu tenho o projeto do antifeminicídio que está lá com 3 requerimentos de urgência para ser aprovado também, e agora esse. Então, é mais um, né? Mas eu vou tentar mostrar para ele que seria muito importante a gente aprovar nesse mês, que é um mês simbólico, que fala da pedofilia, de combate e proteção, né? Talvez uma conversa via presidentes, né, das duas casas? Das duas casas, exatamente. Conversar com o presidente Rodrigo Pacheco para ver se ele consegue conversar com o Arthur Lira. 8 minutos a senhora falou, 8 minutos acontece um Uma estupro. menina estuprada, eu até trouxe o dado aqui, uma menina estuprada a cada 8 minutos. E no primeiro semestre de 2023 foram 34 mil estupros e pedofilia. É um dado que precisa ser mudado, né, senadora? Assim, quando você olha o primeiro semestre, 34 mil, quer dizer, se continuar da mesma forma, nós vamos para 68 mil no ano. É muita coisa. É uma coisa, assim, absurda. Eu fico pensando, né, por que não fizeram uma lei antes? Né? Vamos proteger nossas crianças, e são crianças, mulheres e idosos que hoje estão sofrendo assim, coisas absurdas. Tá certo, senadora. Obrigada pela sua presença, pelos seus esclarecimentos, e vamos torcer aí para essa matéria ser aprovada ainda esse mês. Se Deus quiser. Vamos lá, vamos conversar com os presidentes para ver se a gente consegue aprovar. Tá certo, senadora. Obrigada. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/TV, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Diante da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, o Senado aprova leis para a reconstrução do Estado e cria comissão temporária sobre a crise. O DPVAT voltou e agora vai se chamar SPVAT, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. E senadores da CPI da Braskem visitam áreas afetadas em Maceió e defendem indenização para moradores dos bairros fora da área de risco. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. A tragédia que abalou o Rio Grande do Sul e sensibilizou o Brasil mobilizou o Senado durante toda a semana. Além das ações de solidariedade com o povo gaúcho, os senadores se empenharam na produção de leis para ajudar na reconstrução dos municípios devastados pelas enchentes e ajudar as vítimas das chuvas intensas a reestruturar a vida. Diante da tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e afetou 85% dos municípios gaúchos, desabrigando milhares de pessoas e com mais de 100 mortes confirmadas, o Senado Federal concentrou esforços ao longo da semana para acelerar iniciativas legislativas de auxílio ao Estado.
Já no domingo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi pessoalmente ao local da tragédia e sobrevoou áreas afetadas em companhia do presidente Lula e outras autoridades. De volta a Brasília, Rodrigo Pacheco se reuniu com os senadores da bancada gaúcha para definir as linhas de atuação do Senado em favor do Rio Grande do Sul. O momento, de fato, é de centralidade de iniciativas, né, de buscar haver uma concertação entre legislativo, executivo federal e executivo estadual, para tomarmos as melhores medidas possíveis. Entre as ações tomadas pelo Congresso está a promulgação do decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Na prática, a ação permite que o governo federal aumente os gastos sem ferir metas fiscais, repassando verbas para os municípios gaúchos. O sistema viário do estado colapsou. A capital Porto Alegre, nesse momento, está com 83% de sua cidade comprometido o abastecimento de água. Então, a colheita, a agricultura, todo está comprometido. Então, por todas essas razões, será necessário um aporte bilionário para a salvação e a recuperação, para a reconstrução e a salvação do Rio Grande. No Senado, uma comissão temporária externa foi instalada para acompanhar as demandas do Estado, fiscalizar as iniciativas governamentais e concentrar os encaminhamentos de projetos legislativos. O plano de trabalho já foi apresentado e uma diligência será feita no local da tragédia na próxima semana. Nós temos uma tarefa inicial que é colocar os instrumentos na mão do governo, ou seja, são as mudanças na legislação ou a flexibilização de determinadas leis já existentes, e uma segunda fase que eu acho que nós devemos nos debruçar, que é a questão da resiliência climática, a gente traçar linhas para que dar uma orientação ao governo federal no sentido dele trabalhar nessa linha. Também foram aprovadas alterações nas leis do orçamento de 2024. Uma que prioriza o pagamento de emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. Outra que trata das emendas individuais de transferência especial, destinadas às prefeituras sem a necessidade de convênio. Com a alteração, essas emendas podem ser priorizadas para os municípios reconhecidos em situação de calamidade, como os municípios gaúchos. A dramática situação impõe essas alterações. A ministra Simone virá à comissão fazer uma apresentação da proposta dela em audiência aberta para todos, responderá às perguntas dos senadores e deputados, não é? Logicamente, ela dará um rumo que o governo pretende fazer. As emendas individuais de senadores, de bancada e de comissão estão sendo destinadas ao Rio Grande do Sul. Na Comissão de Educação, recursos foram destinados especificamente para a recuperação de instituições de educação e de cultura afetados pela tragédia. Precisamos direcionar esses recursos especificamente para o estado do Rio Grande do Sul, de forma a auxiliar na recuperação e reconstrução das instituições educacionais e culturais afetadas pela tragédia. As comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça aprovaram esta semana um projeto de lei que cria o cartão Reconstruir. O objetivo é ajudar pessoas que sofrem danos na residência em caso de desastres naturais. O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. O cartão Reconstruir, ele não vai para as prefeituras, ele vai direto para o cidadão. É um instrumento que o governo federal vai poder aportar o recurso lá no cartão. Aqui no Senado, não apenas os parlamentares se mobilizaram, os servidores da casa também. Muitos se uniram à rede de voluntários Liga do Bem, doando itens de necessidade básica que estão sendo levados pela Força Aérea Brasileira para as vítimas das enchentes. Água potável, alimento não perecível, roupas. Muitos itens estão chegando ao longo da semana. Só de cobertores, foram mais de 5.500 arrecadados. Eu não estou lá para ter braços e pernas para ajudar minha família, os meus amigos. Estão aqui ajudando aqui em Brasília, da forma que a gente pode, aqui hoje organizando as doações. É um momento onde o sorriso é pálido, porque eles sabem o esforço que eles estão fazendo para isso chegar lá, o que está acontecendo lá. 70% do estado debaixo d'água, milhares de pessoas perderam as casas, perderam tudo, mais de uma centena de mortos. Enfim,
nunca tinha visto algo semelhante, mas ao mesmo tempo eu ver toda essa solidariedade organizada aqui no Senado da República, por esse movimento lindo aqui, é a Liga do Bem, da verdade, do sentimento, da solidariedade, do amor, do carinho. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, vocês fazem parte, cada um de vocês. Nós todos abraçamos o Rio Grande. É o Brasil abraçando o Rio Grande. Muito triste tudo isso, né? Agora, mais do que nunca, a união da população é mais do que necessária. Além de tudo isso, o Congresso Nacional aprovou projetos de lei que facilitam a destinação de recursos para o Rio Grande do Sul. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade ao Estado. Os projetos aprovados na sessão do Congresso facilitam a destinação de recursos para socorrer o Rio Grande do Sul. Eles alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um deles prioriza a execução de emendas para municípios em estado de calamidade ou emergência, que serão enviadas diretamente para as prefeituras. O outro permite o envio de emendas para ações como assistência social, defesa civil e saúde. No início da sessão, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, fez uma menção de solidariedade do parlamento ao estado do Rio Grande do Sul. Não faltarão iniciativas, esforços e empenho por parte do parlamento brasileiro para que haja a mitigação dessa tragédia com auxílio efetivo através de proposições legislativas inteligentes, eficazes, efetivas e a fiscalização por parte do Parlamento do trabalho realizado pelo Poder Executivo Federal. Portanto, faço de início esse registro de profundo pesar em face das vítimas fatais desse triste acontecimento, nos solidarizando com todos os familiares que perderam seus entes queridos, nos solidarizando também com todos os desabrigados, pessoas que foram atingidas muito severamente por essa tragédia. O Congresso também analisou vetos presidenciais. Senadores e deputados derrubaram parcialmente um veto do presidente Lula ao orçamento deste ano. Um dos pontos mais importantes para o governo era manter o veto à redução de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão na lei orçamentária anual. Por acordo, foi derrubado o veto a 3,6 bilhões, ficando então o valor total das emendas de comissão em 14,8 bilhões. Nós aprovamos o veto relativo à lei orçamentária anual conforme o acordo que o governo havia pedido, ou seja, derrubamos 3,6 bilhões dentro das emendas de comissão de 5,6 bilhões e fica remanescendo o restante. E adiamos a votação dos vetos da LDO com um compromisso, a partir do que foi conversado com líderes da Câmara e líderes do Senado, de manutenção do veto. Isso ajuda um pouco aos parlamentares levarem para suas bases as demandas que nós recebemos todos os anos, com investimentos em várias áreas para amenizar, atender os anseios das comunidades locais nas nossas bases. A votação de parte dos vetos foi adiada para o próximo dia 28, como a votação de trechos da Lei de Segurança Nacional, vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda em 2021, e também o veto do presidente Lula a partes do projeto que proíbe a saída temporária de presos. Nós temos a convicção que vamos conseguir derrubar o veto do presidente Lula, que ele impôs, permitindo que os presos continuem em algumas situações ainda podendo sair durante os feriados. E isso foi em função de um outro veto, que é também tão importante quanto, que diz respeito à Lei de Segurança Nacional, que se a gente derrubar esse veto, nós estamos trabalhando para que ele seja mantido, mas o governo quer derrubar esse veto e caso o governo consiga essa vitória, simplesmente inviabiliza o trabalho da polícia em coibir certas manifestações. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse no Congresso que o adiamento da votação sobre a saída temporária de presos dá mais tempo para o governo negociar a manutenção do veto. O fato de ter sido adiado foi algo importante para que a gente possa ter mais tempo, inclusive, para dialogar com as bancadas. Tanto eu quanto o ministro da Justiça já temos conversado com várias bancadas, faremos aqui até o dia 28 uma agenda de conversas com as bancadas, não só para explicar a motivação e
o escopo do veto do presidente, mostrar que o presidente acata medidas que o Congresso Nacional propôs em relação ao uso da tornozeleira, de restrição do perímetro, mas poder dialogar, inclusive, com as bancadas o impacto que a não existência desse veto possa ter no sistema penitenciário e nessas famílias. E o Senado aprovou a recriação do DPVAT, que agora passa a se chamar SPVAT, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. O objetivo da proposta é garantir indenizações por danos pessoais em acidentes de trânsito. O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito passa a ser SPVAT. O valor arrecadado irá para um fundo gerido pela Caixa Econômica, que deve garantir a vítimas de acidentes de trânsito indenização por morte e por invalidez permanente, total ou parcial. O seguro também inclui o reembolso de despesas com assistência médica e suplementar, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos que não estiverem disponíveis pelo SUS, além de serviços funerários e reabilitação profissional de vítimas que ficarem parcialmente inválidas. Certamente o governo quer fazer superávit. Certamente o governo quer suportar despesas excessivas, quer fazer o controle dos seus gastos novamente, sem levar em consideração a anulação de despesas e melhoria da eficiência dos gastos públicos, porque mesmo que nós tenhamos as boas intenções que são embaladas nesse projeto, nós temos que levar em consideração a vida pregressa desse imposto. E algumas CPIs foram aqui instaladas e mostraram uma teia de corrupção envolvendo essa ação que, infelizmente, volta agora pela ação do governo federal. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Todo mundo que mora num prédio tem que pagar seu condomínio. Ou seja, é compulsório porque é uma obrigação, mas não é imposto. Assim como no caso do DPVAT, para mim é um seguro solidário, entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente por alguém que, por não ter poder aquisitivo mais alto, não faz um seguro próprio, porque todo mundo que está aqui provavelmente tem seguro próprio e seguro contra terceiro. A nós, o DPVAT não perturba. E, por favor, não é 50, 60 reais que vai perturbar. A proposta também permite ao governo alterar o arcabouço fiscal e antecipar gastos de 15,7 bilhões de reais. Parte dessa verba será usada para pagar emendas parlamentares. Em menos de um ano, estão mudando já o arcabouço fiscal. Não foi por falta de aviso. Avisamos. E isso vai acontecer recorrentemente. É uma sinalização horrível para fora do Brasil. É uma sinalização horrível para dentro do Brasil. Isso cria uma insegurança, um descompromisso com metas fiscais, com equilíbrio fiscal. Esse é um assunto que é um jabuti dentro de um projeto de DPVAT. Na votação do orçamento deste ano, o Congresso cortou 20 bilhões de reais. É necessário essa antecipação do bimestre para dar a margem de 15 bi para que o povo brasileiro possa ter auxílio gás. Eu não acredito que a oposição vai ser contra o auxílio gás dos brasileiros. É necessária essa antecipação para pagar universidades. Eu sei que a oposição queria fechar universidades no passado. Lembram? Eles diziam que era barbude, essas coisas. Mas não é justo para com os brasileiros universidades serem fechadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, uma proposta de acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou os termos do acordo feito com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Quero dizer que nós vamos respeitar o prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até
que até 2027, em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. O assunto foi motivo de impasse entre o Legislativo e o Executivo, depois que a lei da desoneração foi aprovada pelo Congresso e contestada pelo governo no Judiciário. Resolvida a questão com os 17 setores da economia, falta agora alinhar um entendimento sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que só deverá ser tratada após a sessão de debates que o Senado promove na próxima segunda-feira com representantes dos municípios. Foram convidados os presidentes de todas as associações de municípios do Brasil e também a presidência e diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos. Portanto, o problema previdenciário dos municípios passa a ser uma pauta muito importante e é também do Ministério da Fazenda, que vai buscar encaminhar uma boa negociação com os municípios. Eu espero que haja um bom desfecho em relação a esse tema. Nesta semana, senadores da CPI da Braskem visitaram Maceió. Eles voltaram a questionar acordos e defenderam indenização para moradores dos bairros fora da área de risco. Integrantes da CPI querem revisão também dos financiamentos dos imóveis nessas localidades. Os senadores da CPI da Braskem se disseram impressionados com o que viram nos bairros desocupados em Maceió, casas abandonadas e ruas inteiras escondidas. Apesar de haver toda essa comunicação dessa mina 18 com a lagoa, a salinidade da lagoa continua preservada e o que houve aqui foi que em 2022 houve uma grande enchente do rio e isso desequilibrou a salinidade, havendo muito mais água doce aqui, o que afetou a procriação do sururu. Nós esperamos que isso seja uma realidade e que esse patrimônio daqui volte a se reproduzir com mais intensidade, com mais força, porque é a subsistência dessas pessoas que moravam aqui nesse bairro, que é um bairro muito popular, um bairro muito simples daqui. E o que me corta o coração é ver que realmente é uma área imensa que foi desalojada com boas casas, com prédios grandes aqui. Eu imagino o sofrimento, não só o sofrimento financeiro, mas o sofrimento moral dessas pessoas. E é isso que nós estamos tentando mensurar aqui e garantir para que essas pessoas sejam efetivamente indenizadas de todos os pontos de vista. Nas reuniões com representantes da Braskem e da Defesa Civil, os senadores pediram detalhes sobre o monitoramento das áreas desabitadas e das que estão nas bordas, ou seja, bem próximas de onde houve o afundamento do solo, mas que não estão no mapa de risco, e questionaram o Ministério Público Federal sobre uma revisão dos acordos diante de fatos novos. Agora que a CPI, pela primeira vez, teve um representante da Braskem reconhecendo a responsabilidade da empresa, passa para um outro momento, que é demonstrar má-fé e, com isso, todos os acordos serem revistos. Além das pessoas que são afetadas, não só economicamente, mas também psicologicamente, que vivem nas bordas de toda a região. Então, nós estamos vigilantes e eu tenho certeza que o povo alagoano não está sozinho. Os senadores também querem que a Caixa Econômica Federal revise o saldo devedor do financiamento dos imóveis das áreas monitoradas. O senador Rogério Carvalho vai incluir no relatório a sugestão de indenização para os moradores dos Flechais e do Bom Parto, que estão no ilhamento social. O imposto que se cobra dos imóveis nessas áreas de imagem, financiamento dos imóveis nessas áreas que estão na borda, pessoas que financiaram imóveis, por que é que isso não foi revisto ainda, já que essas pessoas tiveram perdas significativas e estão pagando caro prestações de imóveis que se desvalorizaram bastante. Então tem muitas coisas que podem ser feitas para diminuir as perdas materiais, revendo alguns termos do acordo que foi firmado. Agora, compensar as dores vai ser quase impossível. O presidente da CPI defendeu que a área de propriedade da Braskem volte a ser pública, mas fiscalizada pela mineradora. Ele também quer uma revisão das indenizações. Primeiro, a nossa solidariedade a essas pessoas que tiveram que sair do seu habitat, pessoas que moravam há 30, 40 anos. Nós tivemos muitos depoimentos lá que nos entristeceram bastante. E tem duas situações. Tem uma situação dessas pessoas que saíram e que foi as indenizações por danos morais
Nós temos que rever essas questões. A segunda questão é a propriedade dessas terras é do município de Maceió, não é da Braskem, correto? Quem é que vai cuidar para que nos próximos anos, até se estabilizar, e a gente não sabe se isso vai se estabilizar em 20, 30 anos, não haja invasão, se a prefeitura, se é o Estado, se é a própria empresa que vai ter que bancar isso. Já a procuradora disse aos senadores que alguns acordos poderão ser revistos e que os moradores dos bairros isolados poderão ser contemplados. O entorno ele é uma outra frente de atuação do Ministério Público Federal. É importante que a gente faça a distinção, né, da situação do flechal, em que já há todo esse processo em acontecimento, então das reparações coletivas, a reparação individual pelo rebaixamento da qualidade de vida, e aí também está a preocupação em alavancar, né, o empreendedorismo da região. Então, nessas capacitações que estão sendo feitas, elas são a partir da escuta da comunidade. Os moradores dos Flechais e do Bom Parto querem a realocação. Os senadores Rogério Carvalho e Rodrigo Cunha surpreenderam os moradores dos Flechais ao anunciarem uma visita imediata ao bairro, onde encontraram diversas casas com rachaduras. A senhora mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui há 30 anos. Na minha casa tem 12 pessoas. Dos 23 metros construídos, 21 está rachado, como se tivesse passado uma faca do bolo assim, tá? E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em turno suplementar o projeto que prorroga por 10 anos a reserva de vagas para negros, quilombolas e indígenas em concursos públicos federais. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no final de abril reserva para pessoas negras, quilombolas e indígenas o percentual de 30% das vagas previstas em editais de concursos públicos e processos para contratação de servidores por prazo determinado em órgãos públicos. Na discussão em segundo turno, o tema continuou provocando polêmica. Vamos punir quem comete racismo de forma exemplar, vamos expor, cumprir a lei com relação a quem comete esse tipo de crime. Agora isso aqui, a gente está condenando pessoas pobres que não se enquadram nesses requisitos que a lei está tratando, a eternamente não conseguir passar no vestibular, não conseguir passar no concurso público. O que nós queremos é que daqui a 10 anos, quando essa lei for reavaliada, ela possa ter produzido os efeitos que façam com que a composição do serviço público represente a composição da sociedade. Vamos trabalhar para isso e lá naquele momento, se Deus quiser, nós vamos ter essa composição retratada, então nós vamos dizer, essa lei aqui não precisa, não há mais necessidade dela existir. Se estivéssemos a debater as cotas sociais, levando-se em consideração a condição do cidadão, independente da cor da pele, teria o meu voto a favor, teria a minha defesa. Você entra hoje nas universidades, você vê um quadro lá do corpo discente, os alunos das universidades, mais amplo. Nós temos mais mulheres, nós temos mais negros. Fruto de quê? Nós temos mais pobres. Fruto de quê? Fruto de cotas. E quando se fala que teria que ter um dia cota para pobre, hoje nós temos o Enem que está aí. Nós temos o acesso a concurso público dando lá gratuidade para o pobre. No turno suplementar foram apresentadas 6 emendas. O relator rejeitou 5 e acatou uma emenda de redação para substituir no texto a palavra negro por pretos e pardos. O que a gente quer aqui é evitar que o pardo passe constrangimento, seja vítima de ser acusado, seja de fraudador, vira réu. Esse grupo, no texto atual, no relatório do senador Humberto, está descrito como considera-se negros, pretos e pardos. A demanda do senador Plínio é que você tenha a distinção clara.
para que não tenhamos, e de fato isso acontece, para manter a identidade e evitar problemas nas comissões de heteroidentificação. Destacadas do texto principal, as emendas rejeitadas pelo relator também foram rejeitadas pela comissão. O texto principal foi aprovado por 17 votos a 8 e será encaminhado para a Câmara se não houver recurso para análise em plenário. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é um momento de solidariedade. É o momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Valorizar a língua portuguesa e promover o intercâmbio cultural entre países que falam o mesmo idioma. Esses são os objetivos do acordo assinado entre o Senado, a cidade de Coimbra, em Portugal, e a Associação Portugal-Brasil 200 anos. Quem vai conversar conosco sobre esse termo de cooperação
é o José Manuel Diogo, que é o presidente da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pela presença. Antes de falarmos do acordo em si, eu queria que você explicasse para nós, para quem nos assiste, como é que surgiu essa associação, o que é essa Associação Portugal-Brasil 200 anos. Muito obrigado pelo convite, primeiro por estar aqui, é um prazer, é sempre uma delícia. Peço também desculpa pelo meu sotaque. Não, mas nós vamos falar de sotaque hoje, ao falar de língua, mas o seu sotaque está quase um sotaque de brasileiro. Mas a gente privilegia que a comunicação seja boa, e então mesmo que tenha alguma falha, que a comunicação aconteça, e que seja ótima, é a nossa principal preocupação. Então, há sempre uma boa ideia por trás das coisas, há sempre uma ideia. E nós, no ano 2018, começamos a pensar na celebração dos 200 anos da independência do Brasil, que foi no dia 7 de setembro de 2022. E nós começamos a pensar como, nessa época onde começávamos a falar de fake news, que hoje falamos ainda mais, o que é mais longe de fake news? Então, a gente foi pensar, o que é mais longínquo de fake news é um livro. Porque um livro tem que ser pensado, tem que ser escrito, tem que ser pesquisado, tem que ser impresso, tem que ser editado, tem que ser distribuído, depois tem que ser comprado, depois tem que ser lido, depois tem... No final, a chance de ser fake ela é nula. Então, vamos entender como contar o Brasil com 200 livros. E assim foi, a gente chamou a nós essa ideia de fazer o projeto, a UFMG disse, esse projeto é maravilhoso, a professora Luísa Starling disse, venha cá. E eu fui a Belo Horizonte e ela falou, nós estamos preparando as comemorações dos 200 anos da independência no Senado Federal e não há nenhum projeto sobre literatura. E o seu projeto é ótimo, mas é impossível. Eu assim, possível como? Como é que a gente vai descobrir esses 200 livros? Eu, como estava em Minas Gerais, falei, a gente vai chamar 200 intelectuais de língua portuguesa para escolher esses 200 livros junto com a gente. Sim, mas como? A gente não consegue. Eu gostava de te ajudar, mas não tenho braço. Mas eu falei assim, Luísa, vamos chamar a Folha de São Paulo. E aí eu liguei com a Folha de São Paulo, onde hoje sou colunista, e falei, vocês querem entrar nesse projeto da gente de contar o Brasil, os livros que são essenciais para entender o Brasil de 200 anos junto com a gente? E o Antônio Manuel Teixeira Mendes, que era o superintendente à altura, ele disse, isso é uma ideia excelente. Então ele juntou o Sérgio Dávila, o diretor de jornalismo, mais um Naif Haddad e a equipe suficiente para a gente começar a procurar. Depois, a gente entrou a pandemia. E ficamos todos fechados em casa, cada um no seu continente. Mas isso foi, nesse caso, muito interessante por conta do projeto, porque nos permitiu escolher esses 200 intelectuais de Portugal, de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau, de São Tomé, de Macau. Quem seriam eles? E, claro, do Brasil, de onde está a grande maioria. No final, terminaram não sendo 200, terminaram sendo 169, mas é ainda assim a maior curadoria literária que nós tenhamos conhecimento, já alguma vez feita em língua portuguesa. No Dia Mundial da Língua Portuguesa, do dia 5 de maio de 2022, a gente lançou o projeto e no dia 8 de setembro, no dia seguinte ao dia da independência, quando o Senado fez a sessão solene, a gente apresentou o projeto aqui no Senado. Então, já a associação tinha sido constituída para fazer o acordo com a Universidade de Coimbra, a cidade de Coimbra, a UFMG e o Senado Federal, que é o parceiro principal da nossa associação. Então, a associação ela existe porque o Senado existe. Então, porque o Senado nos entusiasmou a fazê-la. E hoje, 2 anos depois, eu fui convidado pelo presidente do Senado para a celebração dos 200 anos do Senado, que aconteceram no dia 25 de março, e já estive em Brasília, e aí a gente já vinha conversando para agora sedimentarmos esse segundo acordo, dessa vez com um plano de trabalho detalhado, nesse ano muito importante também para a nossa língua portuguesa, que é o ano de 2024-25, que é o ano que a gente não sabe exatamente em que data ele nasceu. Faz 500 anos que nasceu o poeta Luís Vaz de Camões. Grande Camões. Nesse acordo com o Senado, há uma referência a uma expressão que vocês usam e usaram na Constituição da Associação, que é a cidadania da língua.
O que seria isso? Como é que a língua, no caso a língua portuguesa, pode contribuir para o fortalecimento da cidadania? Ela não só pode contribuir, como ela própria hoje é uma cidadania. Veja, nós hoje vivemos num mundo desmaterializado, completamente onde as fronteiras elas são fluídas e onde a língua nos permite, através da conectividade global, falar com todo mundo. A gente hoje, por conta do WhatsApp, lembra quando a gente fazia uma chamada intercontinental e era cara e a gente ficava... Hoje o WhatsApp nos permite falar gratuitamente para qualquer ponto do mundo. Agora, para a gente falar para o outro lado do mundo, a gente precisa de duas coisas: um código cultural partilhado e uma língua que a gente entenda. Então, essa conectividade global nos dá a possibilidade de pertencer a um território que é ele próprio formalizado por essa língua. Mas isso só não chegava para uma cidadania. Mas a cidadania ela existe pela mobilidade global. Hoje moram em Portugal. Os números oficiais são sempre um pouco difusos, ou pelo menos não concretos, mas hoje viverão perto de 1 milhão de brasileiros em Portugal. Se você entender que Portugal tem 10 milhões de habitantes, é número grande, né? É 10% da nossa população. Eu costumo falar aqui, que ninguém ouve a gente, que é o primeiro movimento de contracolonização da história. Contra, no sentido de que é contra a própria palavra colonização, porque é um movimento de bem, é um movimento de interesse, é um movimento de investimento, que não foi, obviamente, a colonização inicial, porque é no sentido contrário, é do Brasil para Portugal, e é para resolver um problema que Portugal hoje tem, que é o problema demográfico, que é... Falta mão de obra. Falta mão de obra, faltam crianças, estamos muito envelhecidos. Hoje, para ter uma ideia, o número de filhos por mulher em Portugal é de 1,46, ou seja, é dos mais baixos da Europa. Então, Portugal precisa do Brasil. Precisa do Brasil para fechar a conta da Previdência. Sem isso, hoje, Portugal teria muitas dificuldades em funcionar. Então, nesse quadro, a cidadania da língua, ela surge também como uma lei que ela faz. A gente está em abril, né? Fará 1 ano agora, eu não sei exatamente a data, mas é por aqui que os 9 governos da Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa aprovaram todos, Brasil, São Tomé, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, que também pertence, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, Angola, Portugal e Brasil, eles criaram a Lei de Mobilidade da CPLP, que está em vigor e que é uma lei de cidadania da língua. Quer ver? Olha, se você é um cidadão brasileiro. Sim. E você quer ir morar em Portugal, você só precisa de ir no site do consulado e aceder visto de mobilidade da CPLP. E você só precisa preencher uma coisa, um termo de responsabilidade em que você se responsabiliza por si próprio quando for para Portugal. E fazendo isso, você tem direito automático a 1 ano de residência. E ao fim desse ano, se a vida tiver transcorrido bem, você terá direito a automaticamente 2 anos mais de residência. E ao fim desses 2 anos, tudo continuando na paz, você tem direito a mais 2. E ao fim desses 5 anos, você vira cidadão de Portugal. Então, isso é, na verdade, uma cidadania que resulta da língua. Então, ela já está legislada. Mas ela tem muitos perigos, né? Porque imagina, a gente está lá, os portugueses mais velhos, chega muita gente mais nova com energia e há resistências, há desconhecimento. E então, aqui é o nosso grande trabalho do projeto Casa da Cidadania da Língua, mostrar a todos como a gente deve poder viver. Nós próprios aprendemos com isso, como a gente pode viver no futuro em conjunto. Levar a cultura brasileira para Portugal, para Angola, para os outros países e vice-versa. Entender o que é a música, o que é a literatura, o que é a criação artística. Todos esses países de língua portuguesa, no início da nossa entrevista você brincou, desculpe pelo meu acento, pelo meu sotaque. Todos eles falam o português com as suas particularidades, não apenas com um sotaque diferente, muitas vezes com expressões que não são usadas. Como é que é possível, nesse contexto de valorização da língua, se respeitar os limites de cada país e ainda assim promover uma integração? A diferença é que faz a unidade. É uma coisa muito curiosa, mas assim, não é só os falares diferentes. Eu uso esse sotaque
porque a gente precisa se entender bem. E o que interessa é que a comunicação flua e que você entenda o que eu falo da melhor maneira. Mas, no universo dos países de língua oficial portuguesa, nós temos diferentes portugueses. Mas, sobretudo, temos muitas línguas também que não são português. E que, no Brasil, há 188 línguas, falou o querido Ailton Krenak na sua tomada de posse 2 semanas atrás, na Academia Brasileira de Letras, onde é o primeiro indígena a tornar-se imortal, que ele não quer lusofonia. Ele falou uma expressão muito engraçada, que ontem o presidente Rodrigo falou no seu discurso, que ele não quer mais lusofonia, ele quer sinfonia. Então, mas não deixa de ser língua e de países de língua oficial portuguesa, respeito pela diferença. Em Angola e em Moçambique há ainda mais línguas, mas em Moçambique, por exemplo, 70% da população não tem o português como sua primeira língua. Então, é muito importante que a língua que é a norma, a língua que é a lei, ela cuide dessa diferença e cuide de respeitar as outras línguas. Por isso, o acordo ortográfico de que tanta gente está contra, ele é importante. Sem querer te interromper, o acordo ortográfico, você tocou num ponto importante. Nós percebemos, nós brasileiros aqui no Brasil, que depois da assinatura do acordo, houve uma série de mudanças, inclusive ensinadas nas escolas, para se cumprir o acordo. Eu, quando vou a Portugal, ou quando assisto uma emissora de televisão em Portugal, vejo que lá isso não foi feito. É verdade. Por quê? E como é que é possível se implantar de fato esse acordo para que haja alguma harmonização entre os portugueses falados nos países? Com o tempo vai trazer isso. A elite sempre resiste. E hoje a elite cultural portuguesa, também ela bastante envelhecida, a gente não pode esquecer uma coisa, o acordo foi assinado por Portugal. Sim. Ao contrário de Angola, por exemplo, que não assinou o acordo e fala um português ainda mais antigo do que já se falava em Portugal. Há sempre a questão política. Agora, hoje, nas escolas, o português do novo acordo ortográfico, os manuais escolares, novo que tem 12, 13 anos. Tem bastante tempo. Mas ele já é ensinado. A gente não pode esperar que... Ou seja, os livros escolares não estão na ortografia antiga, estão na moderna ortografia. E eles são muito... Até porque hoje muitos alunos brasileiros querem o ensino superior, querem o ensino médio, nas universidades, nas escolas, que hoje abrem vagas e abrem turmas porque tem brasileiros e antes não tinham. Então, isso faz muita diferença. Agora, se a gente vai ver, poderia ser automático Não, as mudanças. Não pode, elas são sedimentares. A elite, a gente para ser imortal tem que estar, eu falo sempre, tem um dichote do Milor Fernandes, que me perdoem os meus amigos imortais, mas que ele falava, a Academia Brasileira de Letras é composta por 29 membros e um morto efetivo e um morto rotativo. E claro que a gente gostaria muito que nenhum deles desaparecesse alguma vez que fosse, né? Mas o que é antigo sempre resiste ao novo, faz parte. A gente vê resistências também nos modos de falar, né? Eu tenho lido na imprensa de Portugal, recentemente sobretudo, um questionamento muito grande de alguns acadêmicos, inclusive, professores, do que eles chamam da invasão do brasileiro, do português brasileiro em Portugal, sobretudo entre os jovens, que são muito influenciados pela mídia brasileira, pelos youtubers. Como é que é possível quebrar essa resistência? Você, pessoalmente, como enxerga isso? Os jovens de Portugal falando, entre aspas, brasileiro. Eu dou um exemplo, eu falo brasileiro. Assim, tem um amigo que fala, você inventou... Você está falando brasileiro aqui. Você inventou o português internacional. Ele advém daquilo que é a nossa proximidade. É claro que, até pelo que falávamos da cidadania da língua, né, desse território comum, o que é mais, assim, a quantidade, ela influencia. Então, hoje não há português sem o português do Brasil. Hoje, a norma, a força motriz, até mesmo a força política, a CPLP, ela só tem capacidade quando o Brasil está dentro. Se por algum motivo político o Brasil está fora, ela não funciona. Tanto que hoje a gente vive um período de grande florescimento de atividades, de energia da CPLP, por isso, porque o Brasil está de novo trazendo a língua portuguesa. Portanto, agora, o problema em Portugal, ele tem que ver também com essa diferença cultural que existe. O brasileiro fala
mais alto, é mais divertido, é mais expansivo. Do norte ao sul é diferente, é outra matriz. O português fala calado, como um ovo cozido na boca. Eu brinco, o português é a única língua que foi desenhada para se falar com a boca fechada. Lá em Portugal. É, lá em Portugal. E por quê? Porque quando essa norma do português, ela vem, tem um motivo histórico para isso. Ela vem depois da restauração de Portugal, em 1640, em que nessa altura todo mundo falava espanhol, que era a União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Esses 60 anos, Portugal e Espanha eram um único país. Quando Portugal se separa de novo, a corte era múltipla, tinha os dignatários e estava cheio de espanhóis. Então, os portugueses que tomaram o poder enfraquecidos, eles mudaram a norma para não abrir a boca e para não serem espiados, porque os espiões antes faziam leitura de lábios. Então, e eles incorporam isso ao ensino. E isso resultou no que hoje é, muitos séculos depois, o português de Portugal, a norma não sonora da língua. Então, quando a gente hoje sofre essa benigna invasão extraordinária e que vai salvar Portugal, eu me vejo a mim como prova de que os youtubers brasileiros não podem ser ignorados, têm que ser entendidos, têm que ser explicados. Assim como os youtubers brasileiros têm que entender que existe um Portugal, que hoje é muito amado por todo mundo e aqui no Brasil realmente é uma para lá do notável trabalho dos diplomatas. Eu aproveito de estar aqui para dar um grande abraço ao Luís Faro Ramos, que é o atual embaixador de Portugal no Brasil e que ontem não pôde estar porque estava trabalhando no Web Summit, onde Portugal tem uma presença forte no Rio de Janeiro. Mas hoje a imagem que Portugal causa no Brasil é essa de grande proximidade. E, portanto, é necessário, é muito importante que os portugueses cuidem de aprender as diferenças, de incorporá-las entendendo e não reagindo apenas. Da mesma forma, o Brasil, que tem muito mais força, que tem muito mais poder econômico, de quantidade, de língua, até de criação artística, que tenha também o cuidado de entender que tem um originário velhinho que hoje precisa muito dele, mas que a sua cultura também foi muito importante para aquilo que o Brasil é hoje. Esse termo de cooperação que o Senado assinou com a Associação Portugal-Brasil, ele prevê algumas ações na área da literatura. Você tocou na literatura. Ele prevê o lançamento de obras, né, de língua portuguesa, o investimento em escritoras, né, uma ação voltada para o fortalecimento, né, na questão do gênero. Você acha que esse intercâmbio cultural que se dá por meio da literatura, ele é forte o suficiente ou há que se caminhar nessa área? A literatura seria uma forma desses países se conhecerem melhor? Como isso pode ser feito? A literatura é o mais importante para esses países se conhecerem melhor. Porque o conhecimento melhor, como a definição é, ele obriga a uma visão mais profunda, mais importante daquilo que é a produção intelectual, não apenas um Twitter ou um que agora chama X, né? ou um post ou uma coisa de YouTube. Não, a literatura nos obriga a refletir. Agora, há um problema que era preciso resolver entre as autoridades de Portugal e do Brasil, que é os impostos. Há uma carga fiscal enorme sobre o livro de Portugal que vem para o Brasil e o livro do Brasil que vai para Portugal. Então, esse é o problema que precisa ser trabalhado. Ou trabalhado de uma forma política, ou então fazendo com que o que já acontece, que editoras de Portugal e do Brasil vendam, consigam os direitos dos escritores para poderem editar escritores portugueses no Brasil e escritores brasileiros em Portugal. Mas também muito importante que possa haver intercâmbio de escritores brasileiros em Portugal e portugueses no Brasil. E isso está acontecendo cada vez mais. É um bom ponto. O nosso programa com o Senado, ele prevê 2 publicações, como mínimo, a gente tem ambição. Por ano, né? Por ano, a gente tem...
que tem esse ano de Camões, então a gente vai fazer uma edição destinada a Camões esse ano e vamos tentar editar uma edição conjunta de uma escritora portuguesa e brasileira ainda estamos trabalhando a curadoria disso em conjunto com o senador Randolfo Rodrigues, que é o diretor da editorial do Senado, e fazermos uma coletânea de novos talentos de mulheres da literatura em Portugal e no Brasil e podermos editar simultaneamente em Brasil e Portugal. O acordo prevê também um intercâmbio de estudantes, no mínimo 500 estudantes por ano. Esse intercâmbio hoje já existe, eu acho que sobretudo de brasileiros indo para Portugal, né? Como é que o acordo pode trabalhar esse tema? O acordo ele prevê a realização de eventos que tenham a participação de pelo menos 500. A gente foi prudentes em fazer isso, porque hoje os eventos que a gente já organiza de um lado e do outro, assim, no ano passado a gente também já, né, a gente levou a Djamila Ribeiro, uma grande pensadora, filósofa preta, brasileira, a Portugal pela primeira vez, e a gente só no mini auditório que a gente teve essas pessoas. Então, mas a gente quer ter mais, a gente vai ter programação que seja online, programação que possa passar na TV Senado, que possa passar lá no nosso parceiro na televisão pública de Portugal também. Então, tudo isso é uma construção que a gente tem feito já com consistência. Tem outra coisa que é importante também, porque são os 500 anos de Camões, a gente vai fazer lá e cá uma exposição que junta tudo, que é uma exposição do João Francisco Vilhena, um grande fotógrafo português, que gosta muito do Brasil, que são 10 fotos de 1 metro, grandes formatos, que são 10 cantos dos Lusíadas de inspiração, que são 10 territórios de língua portuguesa, os 9 que a gente já falou, e Macau, que continua sendo um território de língua oficial portuguesa, e 10 rostos que, estando vestidos com a gola do quinhentista, eles representem a diversidade da língua. Ele terá um livro que será editado aqui também em Portugal, uma conjugação da associação da Câmara Municipal. E todas essas ações que estão previstas, né, nesse termo que foi assinado entre o Senado e a associação, elas efetivamente vão começar quando? Como é que é o cronograma e o calendário? A primeira vai ser no dia 10 de junho, que é o aniversário da morte do Luís Vaz de Camões, que é a exposição. Depois, eu ontem encontrei com o senador Randolfo Rodrigues, a gente vai marcar uma reunião de trabalho, muito em breve, para calendarizar nos próximos 20 meses que é o tempo do convênio. Que é o tempo do convênio, que poderá, e nós esperamos que sim, ser renovado por tempo igual, mas a pedra articuladora desse convênio, até pela função na literatura, e por ser um historiador do nosso senador Randolfo Rodrigues, e é com ele que a gente vai, então, elaborar todo esse plano. Depois a gente, obviamente, enviará e falará convosco. A gente está sempre aqui perto e a gente terá muito gosto em que todos podemos estar juntos quando essas coisas forem feitas. E a concentração dessas atividades lá na cidade de Coimbra? Em Portugal, sim, e no Brasil, aqui também em Brasília. Mas a gente visa rodar. Para isso, a gente precisa sempre daquilo que a gente precisa, que é recursos para isso, e parcerias mais. A gente precisa sempre trazer recursos. Então, a gente está falando com a Caixa Econômica, com hospitais, com parceiros, com o Itaú, com o SESC, com muita gente que nos ajuda nesses projetos para que a gente possa levar a mensagem o mais larga possível e atingir o maior número de pessoas. Ao final desse processo todo, você acha que a língua portuguesa sai fortalecida? A língua, claro que sai fortalecida. A língua é a nossa origem, a nossa alma mater e o nosso objetivo. Ela sai fortalecida da nossa conversa aqui, porque a gente usou ela, a gente com ela estabeleceu mais pontes, e toda a gente que está vendo lá em casa que possa ter se interessado por isso, encontrou mais um foco de conexão, de conectividade e de encontro. Isso é muito importante. José Manuel Diogo, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Agradecemos também a sua companhia. Essa entrevista já está lá no nosso site, viu? senado.leg.br/TV. Você pode compartilhar e enviar para as pessoas para que elas também reflitam sobre a importância da língua portuguesa. E também no nosso canal do YouTube, tá? Lá no nosso canal do YouTube você encontra todos os conteúdos produzidos pela TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa Cidadania.
programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome, no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é um momento de solidariedade. É um momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. Quem é a jovem ativista Amanda Costa, que tem levado informação de qualidade sobre a pauta global climática para as periferias? Senado aprova a criação da Semana Lixo Zero. Muitas empresas e instituições já fazem os descartes corretos. E um projeto que desenvolve luvas cirúrgicas sem amônia na composição. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre melhorias nas estradas, situação da saúde, hidrovia do Arco Norte, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Irajá, do PSD do Tocantins. Bem-vindo, senador. Obrigado pelo convite.
Senador, para a gente começar então, no fim do ano passado, o senhor afirmou num pronunciamento que a saúde do Tocantins vive uma situação crítica, com filas, ambientes lotados nos hospitais e até pessoas perdendo a vida na espera de atendimento. A Polícia Federal, em fevereiro, realizou uma operação para averiguar fraudes e desvios de recursos em contratos com a Secretaria Estadual. Qual que é a solução hoje para a saúde do seu estado? Bom, eu acho que, primeiro, é importante destacar que o Tocantins, ao contrário de que algumas pessoas pensam, é um estado maravilhoso, de um povo acolhedor, um povo trabalhador, e um estado novo, né? O estado mais novo da federação. E que, por isso, em tese, não deveria estar acumulando problemas que vários estados da federação já vêm ao longo de décadas enfrentando, como o exemplo que você mencionou da saúde. O estado, infelizmente, tem encontrado muita dificuldade. Nós temos problemas crônicos de falta de medicação para atender os pacientes, medicação básica, desde uma seringa a material hospitalar. Problemas na falta de profissionais qualificados. Nós temos médicos, enfermeiros, auxiliares da maior competência, mas infelizmente num número muito reduzido no quadro, que não consegue atender a toda a demanda, né, que existe nos hospitais gerais, nas UPAs, né, que são espalhadas em todo o Tocantins. E nós temos um outro grave problema, e esse é um câncer no Tocantins, que é a corrupção. O desvio de dinheiro público que deveriam ser aplicados nas cirurgias, nos tratamentos, nos exames, nas consultas e que infelizmente estão correndo para o ralo, e isso já virou uma rotina no estado. Tanto é verdade que nós temos operações da Polícia Federal que são recorrentes, acontece praticamente todos os meses, está lá a polícia batendo na secretaria, prendendo funcionários, né, que infelizmente cometem ilegalidades, ou mesmo recolhendo documentos para poder comprovar a existência desses crimes que são cometidos com o Estado. E isso é grave, isso tem sido amplamente divulgado na imprensa nacional e, claro, isso nos envergonha, nos entristece, todos nós tocantinenses e, claro, nós que temos uma posição pública. E para reforçar a saúde, no ano passado o senhor destinou cerca de 30 milhões em emendas para a saúde do seu estado. O senhor considera que é justa a distribuição, é adequada a distribuição pelos estados, até para suprir essas carências que o senhor mencionou? Na verdade, eu acho que cada um tem que cumprir o seu papel, né? Claro que eu tenho responsabilidade sobre a saúde pública do estado de Tocantins e não furto dessa minha responsabilidade. Nós temos tentado cumprir o nosso papel. Conseguimos levar, como você citou, 28 milhões de reais no último ano de 2023 a quase todos os 139 municípios para fortalecer aquela atenção que é básica, né, que é atendida naquele pequeno município, num postinho de saúde, ou mesmo numa UPA ou num HPP. Isso foi muito importante para fortalecer esse atendimento da baixa complexidade, já que a média e alta complexidade é a responsabilidade do governo do estado. Conseguimos, inclusive, recursos da ordem de 10 milhões de reais para a construção de um novo hospital do Bico do Papagaio, que é na região norte do Tocantins, que vai atender a todos os 25 municípios daquela região, com cirurgias eletivas principalmente, ou seja, aquelas pessoas que estão esperando nas filas, né, dos hospitais gerais do estado para fazer uma laqueadura, uma vasectomia, uma vesícula, né, e esperam tantos anos, às vezes a catarata, que não estão enxergando. Então, esse hospital vai proporcionar a essas pessoas essa condição. Implantamos agora, em caráter experimental, uma grande policlínica de especialidades na cidade de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado, na região norte do estado, e que, graças a Deus, graças a essa parceria com o governo municipal, está sendo um maior sucesso. Desde outubro de 2023, atendendo a centenas de pessoas, desde a área de ortopedia, pediatria, psicologia, enfim, atendendo a 4 atendimentos básicos e também promovendo as cirurgias eletivas. Aquele paciente que na policlínica é identificada a necessidade de fazer algum tipo de intervenção cirúrgica, esse paciente ele é encaminhado para o centro cirúrgico com hora, com data marcada, e ele tem um atendimento de qualidade, que é assim que a população precisa e merece, né? Ter um atendimento que seja satisfatório e digno. A gente comentou aqui do direcionamento de recursos para a saúde. Agora, outro setor muito importante para o seu estado é a educação.
Ano passado foram garantidos mais de 26 milhões no orçamento da União para esse setor. Como que o senhor tem atuado aqui na casa para fortalecer também a educação do tocantinense? A educação é o alicerce, né, do desenvolvimento do cidadão, e isso seja na esfera municipal, estadual ou federal. É claro que a educação ela pode ser sempre aprimorada, né? Ela pode ser sempre melhorada. E o Tocantins, infelizmente, nos últimos anos, os indicadores de ensino, de qualidade do ensino básico, ensino fundamental, têm regredido. Isso é ruim a gente identificar isso, né? E é claro que isso requer mais investimento, né? Desde a educação básica, na construção de escolas, na reforma das escolas estaduais, que grande parte delas, muitas delas estão sucateadas, na formação, na qualificação dos nossos professores, que precisam e merecem estar sempre se reciclando para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos da rede pública de ensino. Então, o recurso, se bem aplicado, certamente ele vem em dobro o resultado, né? Porque nós vamos ter pessoas preparadas para o mercado de trabalho e que vão se formar, que vão poder garantir uma vida digna à sua família e uma formação profissional no mercado. Então, formação para mim, educacional, é básica. Experimente investir na ignorância, né? A gente sempre diz isso por aqui. Todo investimento que você faz na educação, certamente ele vem triplicado o resultado e o retorno. E falando sobre como investir de uma forma boa, como aplicar bem os recursos no Estado, o governo do Estado vem investindo em obras rodoviárias, infraestrutura rodoviária, como, por exemplo, restauração, pavimentação de estradas. No entanto, o Tribunal de Contas do Estado, em conjunto com o Instituto Federal do Tocantins, identificaram várias irregularidades, como buracos, fissuras, entre outras. Então, como fazer para aplicar bem esse recurso de forma que o investimento seja duradouro e de qualidade? A malha rodoviária do Estado do Tocantins, ela já passa de mais de 30 anos, desde a criação em 1988 do Tocantins. E é natural que você precise garantir um programa de manutenções preventivas e corretivas dessas rodovias estaduais, para que, obviamente, essa obra possa perpetuar por muitos anos, o que não aconteceu, né? Infelizmente, sempre tentando apagar o fogo, né, com água, e isso a gente sabe que custa mais caro. Obra boa é obra com qualidade, e nem sempre é o que vem acontecendo no Estado. E é por isso que os recursos são insuficientes, porque a cada momento, passam 5 anos, a rodovia já está esburacada de novo. Aí chega no período de chuva, destroem com as rodovias, passa o período seco, se faz um paliativo, que é aquela operação de tapa-buracos, e aí você vai anestesiar o problema, porque aí vem de novo o problema no outro ciclo de chuva. Então, não há um programa permanente do governo, com uma política que seja duradoura, em que você consiga manter esses programas de manutenção. E esse problema ele é recorrente e nunca vai acabar. A despeito desses problemas que o senhor citou aqui, tem também o desgaste, né? O próprio desgaste das rodovias. E para desgastar menos as rodovias, outro assunto que o senhor vem dando destaque até nas suas redes sociais é a hidrovia do Arco Norte e a importância desse projeto para impulsionar a economia da região, não só do Tocantins, mas dos estados vizinhos e do país. Como que está hoje essa situação para viabilizar essa obra? A nossa hidrovia do Arco Norte, na verdade, é um grande sonho já, né, de 20 anos ou mais, que nós esperamos agora definitivamente realizar. E quando eu falo isso, não é um sonho só meu, não é um sonho só da bancada federal, não é um sonho só de alguns prefeitos, é um sonho da população, né? Poder oferecer um meio de transporte que é mais barato, ou seja, vai tornar os nossos produtos muito mais competitivos no mercado nacional e internacional, que vai, acima de tudo, garantir também um transporte mais sustentável do ponto de vista ambiental e que está fácil de acontecer, porque o mais importante nós temos, né? Deus nos concebeu, que foi o rio navegável. E agora está faltando apenas uma obra chamada Pedral do Lourenço, na divisa do Tocantins com o estado do Pará, que é um trecho de pedras e que precisam ali ser retiradas para que as barcaças possam, né, transitar com os produtos, né, com as commodities do Tocantins e dos outros estados da região do Mato Piba. Então, essa hidrovia, ela, por muitas, ela é chamada como o Mississippi do Brasil.
O Mississippi é um rio americano, onde 80% da produção americana é transportada pelo rio Mississippi. E nós temos um Mississippi aqui adormecido, que poderia estar sendo utilizado de forma inteligente, garantindo um produto mais barato, economicamente sustentável, muito mais sustentável, e que torna o Tocantins e os estados da região do Arco Norte, que estão ali acima do paralelo 16, estados muito mais atrativos para investimentos. Essa obra do Pedral do Lourenço, ela já tem parte do recurso garantido, um terço desse recurso, que é 350 milhões. Estamos esperando que o IBAMA possa entregar o licenciamento ambiental e aí nós teremos, finalmente, num prazo de 1 a 2 anos, a hidrovia tão sonhada se tornando uma grande realidade. E eu acho que será um grande divisor de águas na história dessa região do Arco Norte, que inclui os estados da Bahia, do Mato Grosso, de Goiás, do Maranhão, do Pará e, claro, o Tocantins, porque nós passaremos a ser ali um grande corredor logístico do Brasil, onde toda a produção que acontece nesses estados vão poder ser escoados pela hidrovia e não mais descer via rodoviário por caminhão para os portos da região sul e sudeste do país. E esse projeto, essa obra, vem contando com a participação dos países membros do BRICS, correto? Exatamente. O senhor considera que esse apoio, essa participação dos países dos BRICS tem sido um diferencial no sentido de que, sem eles, o Brasil não conseguia avançar sozinho nessa obra que tem um potencial enorme, mas que a gente não conseguia tirar do papel ou viabilizar? Na verdade, ali nós sempre tivemos alguns entraves, alguns problemas de ordem burocrática, como a gente estava citando a questão da licença ambiental, que é necessária, é importante, mas que vem demorando muito para poder ser analisado o processo. E nós vamos precisar de, evidentemente, investidores. E nesse contexto, o BRICS, que é esse grande bloco econômico que o Brasil faz parte, é um membro permanente, pode fazer a diferença, porque são várias empresas de fora que têm uma lupa em cima do Brasil como um local para ambiente de negócio, para investimentos em infraestrutura, em logística, em produção de alimentos. E nesse contexto, o BRICS pode auxiliar esses investimentos e canalizar todos esses recursos para serem investidos aqui. Desde a geração de emprego e renda, na formação de mão de obra, qualificação, investimento na área rural, nas cidades, enfim, é todo um fluxo que vai acontecer a partir do momento que nós tivermos atraído esses bons investimentos aqui para o nosso país. E esse arco, ele vai ajudar também a escoar a produção da safra de grãos da região do Mato Piba, correto? Correto. O senhor estava explicando isso. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre a possível questão de essa produção da safra agrícola ter sido afetada pelas condições climáticas extremas nos últimos meses aqui no país. Sim, é bom lembrar que nós temos ali aproximadamente 52% da nossa produção de soja, de milho e de outras commodities estão concentrados na região do Arco Norte, que são os estados que estão acima do paralelo 16, como eu havia explicado. E que hoje, de uma maneira até irracional, tudo isso é transportado via caminhão pelas rodovias, o que vai gerar custo para a União, porque tem manutenção de estrada. Do ponto de vista ambiental, não preciso nem dizer, e que afogam os portos da região sudeste, do Porto de Santos e do Porto de Paranaguá. Então, a partir do momento que esse grande projeto ele se estabelecer, nós vamos ter um novo momento na história do Brasil, sobretudo nesses estados, que são novas fronteiras agrícolas. Tem grandes áreas ainda que não são produtivas, ou que estão degradadas, ou porque são de baixa produtividade, e que passarão a contar com investimentos para fertilizar o solo, para poder fazer essa conversão de áreas degradadas para áreas de pastagens, ou para a própria agricultura, produção de grãos, proteína vegetal. Então, eu acho que nós temos a oportunidade, com essa hidrovia do Arco Norte, de ser um divisor de águas na história da produção brasileira. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil, sem desmerecer os outros países que já produzem alimentos, o Brasil vai continuar nessa vanguarda. Agora, senador, falando sobre investimentos, o governo federal em novembro lançou um novo PAC no Tocantins. A gente tem aqui uma arte para nossa audiência. Entre os destaques, os investimentos previstos: conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia, pavimentação das BR 010 e 235,
o novo Hospital da Mulher e Maternidade de Araguatins e mais de 3.600 moradias do Minha Casa Minha Vida. Além disso, melhorias de conectividade e fornecimento de energia. Como que o senhor pretende atuar aqui no Senado para garantir que esses investimentos se tornem realidade? Bom, você pode destacar alguns dos programas que foram contemplados no Estado e você percebe que você tem investimentos desde logística a consolidação de rodovias federais que estão inacabadas há muito tempo, a construção de casas populares, que já é um programa mais social. O Tocantins, ele certamente foi bem contemplado dentro do programa do PAC e a gente precisa reconhecer isso, a sensibilidade do governo do presidente Lula em atender a tantas frentes diferentes, né, mais distintos segmentos para poder fazer do estado do Tocantins realmente um grande celeiro de grãos e de energia, que essa é uma das vocações. Grãos, energia e também turismo, que é um outro potencial do estado. Agora, a nossa expectativa é que esses programas eles possam ser iniciados. A gente sabe que uma obra da envergadura de uma rodovia BR-010 ou 235, ela leva alguns anos até ser consolidados. Da mesma forma, a construção de casas populares, você não vai fazer isso da noite para o dia. Você precisa das parcerias com o governo municipal e também com o governo estadual. Então, o nosso desafio, o meu desafio, o desafio da bancada, é a gente ser facilitadores para que esses programas possam ser iniciados. Claro que não de uma vez, né? Não vai acontecer todos eles de uma vez só, mas que eles possam ser iniciados de uma forma planejada e programada para que a gente consiga, ao longo de, no máximo, 5 anos, poder ter esses programas completamente implantados no estado do Tocantins. Que isso, uma vez executado, vai ser um grande salto de crescimento no estado. E falando sobre implementar essas obras e investir de forma com que se tornem realidade esses investimentos, o senhor tem investido ao longo do seu mandato, sua atuação como parlamentar, em todos os 139 municípios do estado. Na sua opinião, quão importante é ter essa gestão pública de forma integrada, a despeito de alguma divergência política com prefeituras e coisas do tipo? As divergências na política, elas são normais, são naturais, é do dia a dia. Mas isso não tira da responsabilidade de quem quer que seja, desde um deputado federal, que eu honrosamente tive a oportunidade de ser 2 mandatos, como agora no Senado, de poder ajudar, né? A gente tem essa obrigação. Eu acho que, independentemente das posições políticas, né, ideológicas que cada parlamentar tem, cada prefeito, o governador ou os senadores possuem, mas é natural. E eu com muito orgulho, eu tenho sempre defendido isso desde o meu primeiro mandato, né? A gente poder ter marcas, contribuições importantes em cada cidade do estado. Uma cidade pequena de 1.000 e poucos habitantes, a capital Palmas, né, que tem mais de 300 mil. Então, para mim, eu faço isso com muita alegria e sei separar bem essa parte política. A gente, né, trata disso numa eleição, mas aí fora da eleição a gente tem que tratar de cuidar bem dos municípios, cuidar bem da população e cumprir com a nossa responsabilidade, que é cumprir um bom mandato aqui. Agora, senador, recentemente o Congresso aprovou a reforma tributária. Qual que é a expectativa do senhor em relação à discussão da regulamentação dessa reforma e como vai impactar o seu estado? Bom, eu acho que nós vamos ter 2 tempos, né, nessa discussão da reforma. Nesse primeiro tempo em que a reforma foi aprovada, e que pese com o meu voto contrário, porque eu entendia que não era uma reforma pura e simplesmente para simplificar, que isso é maravilhoso, mas uma reforma que, sob pretexto da simplificação, estaria, na verdade, aumentando a carga tributária. E esse era o meu temor, e por isso eu fiquei contrário a essa reforma. Eu espero que agora, na segunda fase, no segundo tempo dessa discussão, nós possamos corrigir algumas distorções, porque é impraticável uma empresa, num período de transição da reforma, que ela esteja sendo disciplinada por 2 critérios distintos, como há, por exemplo, a previsão no texto que foi aprovado na reforma, que aí você tem que ter 2 controles, 2 contadores, né? E em algum momento isso não tende a ser bom, porque vai custar, isso é custoso. Isso, claro, reflete nos preços do consumidor. Então, eu estou apenas dando um exemplo, porque nós vamos ter a chance de poder corrigir essas falhas que ficaram no texto base,
né? E regrar sobre alguns assuntos que ficaram para serem definidos justamente na regulamentação, como você falou. O que eu não concordo e evidentemente não apoio é aumento de impostos. Isso é inadmissível num país que já tem uma carga tributária tão elevada e que prejudica muito o setor produtivo, seja um comerciante, seja um industrial, seja um prestador de serviço, um autônomo. Eu acho que é impraticável a gente defender, é indefensável a gente poder aqui aprovar aumento de impostos. Essa é a minha posição pessoal. E como se encontra o texto antes dessa regulamentação? O senhor acha que vai haver prejuízos ou que ainda há tempo da bancada se reunir em defesa do Estado do Tocantins nesse sentido? Não tenho dúvida de que é sempre possível corrigir, sempre é possível melhorar, aprimorar. O texto base aprovado eleva muito a carga tributária de serviços, que é o principal setor no meu estado. Nós temos um turismo muito forte, como eu disse, né, pujante. Nós temos várias empresas de serviços que trabalham no Tocantins e esse segmento, para dar um exemplo, é um segmento que vai ser amplamente prejudicado, né, que paga hoje uma carga que oscila, dependendo do porte da empresa, de 16% a 19% e que poderia passar a pagar, com a reforma aprovada e a regulamentação também, 28%. Né? Então, é um aumento significativo e isso, evidentemente, não vai ficar no bolso do empresário. E quem vai pagar essa conta é o consumidor no final, na ponta que sofre. O senhor já comentou algumas oportunidades aqui sobre o turismo no Tocantins. Quais as suas ideias e projetos para essa área, já que ela é tão pujante e importante para os tocantinenses? Bom, se a gente tivesse um governo organizado, eu tenho dúvida de que o Tocantins hoje estaria num patamar, em um nível de outros grandes estados que também têm o turismo como um grande indutor de geração de emprego e renda, né? O Maranhão com os lençóis maranhenses, né? O Rio de Janeiro com as suas belezas naturais, as praias do Nordeste, a Amazônia, Mato Grosso, enfim, as cataratas, né, na região sul. Cada estado, cada região tem um potencial. E o Tocantins tem vários potenciais, né? Nós temos o Jalapão, temos o Cantão, temos cachoeiras belíssimas, temos a capital maravilhosa e, infelizmente, a gente não está sabendo aproveitar essas oportunidades, né, de atrair esses turistas, sejam brasileiros, sejam turistas internacionais, para conhecer as nossas riquezas e as nossas belezas. Eu tenho convicção de que, além do agro, que é muito forte no estado, produção de energia renovável, que é uma grande realidade, nós podemos fazer do turismo talvez o principal setor econômico do estado, desde que existe uma política pública que organize o setor, que estimule a atração de investimentos, né, tanto de investimentos de empresários locais, como também de novos empresários que desejam investir no estado, a saber como receber esses bons clientes, né, que são os turistas. Isso requer da parte do governo uma organização maior. Senador Irajá, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. Na sua opinião, gostaria de saber quais foram os pontos mais importantes para o Tocantins que passaram aqui pela casa de 1988 até agora e como o Senado pode continuar atuando para atender às demandas do seu estado. Olha, é uma pergunta difícil, porque 200 anos tem muita história para contar, né? Mas fazendo uma reflexão um pouco mais no passado recente para cá, eu diria que o Senado teve um papel determinante desde lá da Constituinte, 1988, né, da nossa Constituição, a criação de estados, né, como foi o estado do Tocantins, a divisão do estado de Goiás e criando assim o estado do Tocantins, o Senado teve um papel fundamental. Ao longo dessas últimas décadas, o Senado sempre defendendo a federação, que são os estados brasileiros, que esse é um grande papel que o Senado fez ao longo dessa história, e principalmente aprovando marcos regulatórios, projetos estruturantes que fazem a diferença na vida do cidadão. E aqui eu posso te dar dezenas de exemplos, mas o tempo não permite. Mas eu vou citar um deles, o marco do saneamento, né, que criou um ambiente no setor privado, através de uma regulamentação que gerasse ambiente de negócio, garantisse segurança jurídica, para atrair esses investimentos privados, para poder investir nos municípios e nos estados brasileiros no tratamento de água, né, de tratamento de lixo, de resíduos sólidos, enfim,
Toda essa parte de saneamento básico, hoje, se você pegar dos últimos anos, o volume de negócio que vem acontecendo em todos os estados brasileiros é impressionante. Isso só foi possível porque o Senado propôs, né, uma matéria, através da iniciativa do Senado, propôs uma legislação que pudesse garantir e estimular o investimento privado nesse segmento. Isso está mudando a realidade de muitas pessoas, inclusive de cidades, principalmente de cidades pequenas, que dificilmente, com recurso público, isso chegaria em tempo hábil. Senador Irajá, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer sempre estar aqui. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, e em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu me sinto sobrecarregada. Gostaria de ter mais equidade nos cuidados com ela, de que ele pudesse participar mais e compreender que eu faço tudo, entendeu? Mas eu também trabalho. Eu sou chefe de família. Assim como minha bisavó foi, assim como minha mãe foi. Acho que é muito importante, quando a gente está falando da mulher negra no mercado de trabalho, falar da questão da solidão da mulher negra. E o que é a solidão da mulher negra? As mulheres negras são, historicamente, preteridas para relações afetivas, tanto por homens brancos quanto por homens negros. Resulta que as mulheres acabam tendo filhos sozinha, né? A gente vê que o número de mães solteiras entre mulheres negras é muito maior do que o número de mães solteiras nas mulheres brancas. Como exercer essa maternidade sozinha e continuar tendo que lutar por oportunidades dentro desse mercado de trabalho que já exclui, né? Minha casa, minha solidão. Agora é lei. Mulheres com implante mamário colocado em razão de tratamento de câncer têm direito à troca em hospitais privados ou pelo SUS sempre que houver complicações ou efeitos adversos. A mulher que sofre mutilação total ou parcial de mama em razão do tratamento de câncer também tem direito a acompanhamento psicológico e multidisciplinar. O Senado votou, agora é lei. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é um momento de solidariedade. É o momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida
e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. Por que tragédias como a do Rio Grande do Sul são frequentes no Brasil? Quais medidas podem ser adotadas para evitar esse tipo de catástrofe climática? O que as autoridades estão planejando para ajudar a população atingida? Especialistas respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Qual é o seu sonho? Saber ler e escrever. S-A. Era me dando para ensinar da letra, eu fazia montando a palavra. Eu não lembro mais que palavra que é. Mas que eu tenho nesse caderno lá em casa ainda, viu? Isso me emocionou muito, viu? Eu fiquei muito feliz com isso aí, viu? Envelhecer. Neste sábado, 7h da manhã. Aqui, na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança,
e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Quem é a jovem ativista Amanda Costa, que tem levado informação de qualidade sobre a pauta global climática para as periferias? Senado aprova a criação da Semana Lixo Zero. Muitas empresas e instituições já fazem os descartes corretos. E um projeto que desenvolve luvas cirúrgicas sem amônia na composição. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Sabia que o Brasil tem 63 universidades federais? Mas isso nem sempre foi assim. Há 200 anos não havia nenhuma universidade no Brasil inteiro. O país, que tinha acabado de se tornar independente, sabia da importância de criar essas instituições para o seu desenvolvimento. A Constituinte de 1823 discutia a necessidade do Estado construir e manter esses centros de formação. Até então, o país tinha somente as faculdades de medicina do Rio de Janeiro e Salvador. Mas a primeira universidade brasileira surgiu somente quase 100 anos depois, já na República. Hoje o Brasil tem universidades federais em todos os estados e no DF. Isso além das estaduais, municipais e particulares. O programa Inclusão vai mostrar iniciativas de várias organizações que se sensibilizam com a dor da insegurança alimentar grave de crianças, jovens, adultos e idosos do país, estratégias de combate à fome no programa Inclusão. Inclusão, sábado, 8 horas da manhã, aqui na TV Senado. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário
a Lei Áurea? O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830, começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde. De 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea ela é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. O Brasil, um país que nasceu do encontro das culturas e civilizações. Nossa ancestralidade é múltipla, não é simplesmente europeia. A diversidade não é uma pobreza, né? É uma riqueza, um patrimônio coletivo. Que essa diversidade não pode ser degradada em superioridade e inferioridade. Eu fui uma exceção. A gente não pode falar dos problemas da sociedade a partir do sucesso individual. Tem milhões de jovens aqui na periferia que não têm oportunidade para ser exceção. São políticas públicas que mudam a vida dessas pessoas. Tem que fazer leis, como nós tivemos lei dessas cotas, né, que abre vaga para as pessoas que foram excluídas do ensino superior. São os caminhos de mudança. Essa primeira sessão de debates, ela inicia, mesmo o Senado, mesmo o Congresso não tendo recebido ainda o Plano Nacional de Educação, lembrando que a vigência do atual plano se encerra agora no mês de junho e a tramitação do último plano demorou 4 anos. Por isso, há urgência de que o debate aconteça, ouvindo especialistas, entidades representativas, porque a nossa grande preocupação é a lacuna entre a vigência, o término da vigência deste plano e a construção, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação, previsto pela Constituição. O nosso propósito é assegurar o cumprimento do piso do magistério, que ainda não é efetivado em muitas redes de educação. Eu não vejo que o nosso problema seja de rumo na educação. Esse é o ponto que eu acho que é importante frisar. Efetivamente, o nosso problema é fazer de fato com que a educação seja uma prioridade orçamentária. Que o Brasil é um país que planeja educação, que discute educação, mas não consegue descobrir qual é o lugar da educação dentro do seu projeto de desenvolvimento econômico. O PL que vem, a gente já está com ele pronto para encaminhar para a Casa Civil. A gente partiu de problemas, né, vamos dizer, de um brainstorming de problemas em 12 oficinas, que tinham quase 100 pessoas em cada oficina dessas, e foi fazendo aquele afunilamento, aquele depuramento, até chegarmos a identificar 20 problemas, e para esses problemas, macro problemas, a definir poucas metas. Em média, 4 metas por problema. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão foi convocada em atendimento ao requerimento número 223 de 2024, de minha autoria e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a homenagear
nosso Ayrton Senna da Silva, maior piloto de Fórmula 1 da história da Fórmula 1. Por ocasião dos 30 anos do seu falecimento, compõe a mesa os seguintes convidados: senhor Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Obrigado pela presença. Senhor Everton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. Senhor Leonardo Senna, irmão do homenageado. Senhor Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal. Neste momento, eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado pela Banda de Música da Força Aérea Brasileira. Eu gostaria de pedir que todos permaneçam em posição de respeito, que antes de iniciarmos, gostaria de pedir um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da tragédia no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês que aqui se juntam a nós para homenagear esse grande brasileiro, Ayrton Senna da Silva. Agradecer também a todos aqueles que nos acompanham das galerias, aqueles que nos acompanham através da TV Senado e das redes do Senado Federal.
Gostaria também, de forma especial, agradecer ao pintor Rodolfo Vani, meu conterrâneo da cidade de Bauru, que nos enviou uma pintura, né, que ela será assinada ao final dessa cerimônia. E também agradecer ao capacete aqui, né, presente, acho que dá uma visão muito boa de tudo aquilo que a gente tem guardado na memória aí para aqueles que conseguiram há 30 anos atrás, conseguiram, como eu, nos domingos assistir ao nosso Ayrton Senna, e aquilo era algo que mudava os nossos domingos, com certeza. E hoje aqui a nossa intenção é homenagear esse grande brasileiro, Ayrton Senna, depois de 30 anos do seu falecimento. Eu acho que é uma homenagem justa e muito merecida, feita pela Casa da População Brasileira, aqui no Senado Federal. Representamos, cada um de nós aqui, senadores, a nossa população, e eu acho que isso é uma maneira muito singela, porém é bastante representativa de dizer que o Brasil inteiro está homenageando o nosso Ayrton Senna. A gente tem um prazer aqui muito especial de ter o Leonardo, irmão do Ayrton Senna, aqui conosco, e com certeza esse dia vai ficar marcado também na história de todos nós. Eu tive o prazer e a honra de carregar a bandeira do Brasil no espaço. Eu tenho certeza que todas as vezes que o Ayrton levantava aquela bandeira no carro, ele sentia o mesmo orgulho que eu senti no momento que ele estava ali com aquela bandeira do Brasil, decolando em um foguete com 200 toneladas de combustível e depois lá no espaço. É muito importante isso aí. Para os jovens que estão aqui, eu vejo muitos jovens, talvez vocês não tenham visto, né, o Ayrton Senna. Quem aí é nascido depois de 1994? Tem vários. Vocês talvez não tenham tido a chance de ver, né, ao vivo o Ayrton Senna nas pistas, mas eu tenho certeza que vocês já viram muitos vídeos e essa imagem dele, a determinação do Ayrton Senna, tudo que ele representava, eu tenho certeza que vai inspirar, né, todos vocês também, da mesma forma que nos inspirou até os dias de hoje. Antes dos pronunciamentos, assistiremos ao vídeo especial 30 anos de legado de Ayrton Senna. O senador Nelsinho Trade, aqui conosco também, obrigado pela presença. E, por favor, poder colocar o vídeo. Aqui de Brasília, do Senado Federal, do Gabinete 10, fala o paulista também, Jorge Cajuru, estou senador da República. E aqui quero me dirigir a cada um de vocês que a sensibilidade do senador astronauta Marcos Pontes é acima da média. Aquilo que eu comecei fazendo em relação ao livro dos heróis da pátria do nosso Brasil, aqui no Senado Federal, tendo Pelé, Edson Arantes do Nascimento como primeiro nome, porque o Brasil existia antes e depois de Pelé, ou ainda existe. Agora vem o senador astronauta Marcos Pontes, com a sua iniciativa absolutamente merecedora de aplauso, sobre Ayrton Senna, um outro brasileiro como Pelé, reconhecido e consagrado no mundo inteiro. E eu vou ser o relator deste projeto, desta propositura de astronauta Marcos Pontes, com o nome de Ayrton Senna, por tudo que ele fez a São Paulo, ao Brasil, ao mundo. Então Pelé e Ayrton Senna merecem estar no livro dos heróis da pátria aqui no Senado Federal. Que São Paulo reconheça essa iniciativa do senador astronauta Marcos Pontes. Cajuru, Deus e saúde a todos na minha amada São Paulo e em todo o estado. Eu tive o orgulho de levar a bandeira do Brasil ao espaço e olhar esse nosso planeta com todo o seu esplendor. Eu lembro que bem antes disso, eu assistia todos os domingos às corridas de Fórmula 1. Eu tinha muito orgulho de ver a bandeira do Brasil no primeiro lugar no pódio,
graças ao esforço e dedicação de um brasileiro que nos deixou um legado maravilhoso para inspirar as futuras gerações, Ayrton Senna da Silva. Eu tenho orgulho agora de, como senador, colocar o nosso Ayrton Senna no livro de Heróis da Pátria. Esta homenagem, hoje, aqui nesse plenário, tem um significado muito grande. Eu tenho certeza que não é só para mim, é para o Brasil inteiro. Obrigado, estejam conosco. Sente que ficou alguém no caminho, que você teria uma dívida ou que não deu? Se existe alguém, esse sou eu mesmo. Porque eu fui até hoje duro demais comigo mesmo, com as pessoas que fazem parte do meu meio ambiente, da minha família, mas comigo mesmo, sobretudo pelo esforço e a dedicação que eu coloquei para mim mesmo, os objetivos de vencer e de ser competitivo, de ter sucesso, de vencer esse campeonato. E eu sacrifiquei muita coisa em mim mesmo, então eu quero make up para tudo isso daqui para frente. Quem você for, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna do Brasil. Muito importante a gente lembrar isso nesse dia. Gostaria de agradecer a presença aqui conosco também dos alunos do curso superior de design gráfico da Faculdade Senac Goiás, de Goiânia. Também os senhoras e senhores embaixadores encarregados de negócios e membros do corpo diplomático dos seguintes países: Arábia Saudita, Cabo Verde, Chipre, Cuba, Emirados Árabes, Estados Unidos, Itália, Rússia e o senhor fundador do Museu do Ayrton Senna em Camboriú, Santa Catarina, Altair Cadiz, aqui conosco também. Cadê o Altair? Ah, tá lá. Obrigado, tinha te visto aqui ainda. Para iniciar os pronunciamentos, nesse momento eu concedo a palavra ao senhor Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, por 5 minutos. Boa tarde, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui. Quero cumprimentar essa mesa seleta, todas as autoridades, o nosso presidente dessa sessão especial, senador Marcos Pontes, parabenizá-lo por essa homenagem, por essa iniciativa. Vemos isso muito mais como um evento, isso daqui é um reconhecimento. Então, propor uma sessão como essa muito nos honra como brasileiros. Eu imagino quantos que gostariam de estar aqui nessa casa, a Casa das Leis, a Casa Fábrica das Leis, em uma sexta-feira para poder homenagear o nosso grande ícone da Fórmula 1, do automobilismo, Ayrton Senna. Cumprimentar aqui também o nosso vice-presidente do Instituto Ayrton Senna,
Everton Fulini, agradecê-lo pela presença. A gente sabe o quanto o Ayrton ele deixou como legado, e o grande legado é realmente esse instituto que cada vez mais promove a educação, a formação, a qualificação, a formação de cidadãos, porque no esporte a gente, antes de formar um atleta, primeiro a gente procura formar um cidadão. O atleta, o alto rendimento, ele é uma consequência desse cidadão que escolhe por opção de vida, pelos seus treinos, pelas suas habilidades, pelos dons que tem, em se tornar um atleta de alto rendimento. Cumprimentar também aqui o senhor Leonardo Senna, irmão do Ayrton, agradecê-lo. A gente fica muito feliz aqui em recebê-lo. Hoje é um dia de reflexão, hoje é um dia... Eu tinha 6 anos de idade, né, quando o Ayrton se foi, estava naquele dia, porque 2 coisas paravam a minha casa aos domingos. Era o jogo do Flamengo, embora eu não seja flamenguista, mas lá no interior da Bahia só passava Campeonato Carioca, né? Então, 2 coisas paravam a minha família para todos estarem juntos na frente de uma televisão. Era um jogo do Flamengo ou assistir a Ayrton Senna. Não era assistir a Fórmula 1, era assistir o Ayrton Senna. Então, a gente vê atletas, a gente vê histórias e a gente vê o próprio Ayrton, que era a própria história. Cumprimentar também aqui o senhor presidente da federação, um grande amigo, parceiro do automobilismo do Distrito Federal, meu xará, Renato Constantino, que tem feito muitos projetos, tem desmistificado essa questão do automobilismo, que muitos pensam que é uma atividade esportiva elitista, né? E através da federação, através de projetos em parceria com o Ministério do Esporte, em parceria com a Secretaria de Esporte aqui do Distrito Federal, tem realizado projetos sociais e a gente tem histórias no automobilismo, né, como ele mesmo compartilhou conosco, de pessoas que ascenderam de projetos sociais. Isso faz com que cada vez mais a gente, enquanto poder do Estado, poder do governo, a gente possa ter um olhar sensível e desenvolver mecanismos, desenvolver, de fato, projetos que possam fomentar as diversas modalidades esportivas, entre elas o automobilismo. Hoje a gente está aqui nessa tarde. São 30 anos que se passaram, mas não são 30 anos esquecidos. Então, mais uma vez, presidente, parabenizo a todas as autoridades que propuseram esta sessão juntamente com o senhor, a todas as pessoas, a todos os familiares, a todos os amigos, a todos os fãs, né, desse grande ícone, Ayrton Senna do Brasil. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito obrigado, senhor Renato Junqueira, secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Parabéns pelo trabalho que realiza. Isso é muito importante para trazer os nossos jovens, né, para a direção correta sempre. Assistiremos agora um vídeo de depoimento do jornalista Reginaldo Leme. Boa tarde, meus amigos. Eu sou o Reginaldo Leme e quero dizer que é um prazer participar dessa homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna nesta sessão especial do Senado Federal. Agradeço ao senador astronauta Marcos Pontes pela honraria e o reconhecimento da minha contribuição ao automobilismo brasileiro em 52 anos de jornalismo dedicados ao esporte a motor. Acho que uma boa historinha para contar nesse momento é de quando eu e o Senna nos conhecemos pessoalmente. Isso foi na Alemanha. O Ayrton corria na época de Fórmula Ford, ele tinha 22 anos e foi ao hotel em que eu estava hospedado para se apresentar e chegou dizendo: "Você não deve saber quem eu sou." Mas é claro que eu sabia, o seu talento já vinha despontando nas categorias de base e seu futuro era certo. O que eu vi ali foi um piloto ainda em início de carreira internacional, mas que sabia onde conseguiria chegar. De fato, ele nos deu essa certeza de que éramos também o país do automobilismo.
E também fico feliz em conhecer o projeto do livro Heróis e Heroínas da Pátria, que inclui Ayrton Senna entre as personalidades que dedicaram sua vida em prol do Brasil. É um reconhecimento oficial merecido de um ícone, de um herói das pistas e da vida. E será de grande valia como inspiração para as novas gerações do país. Mais uma vez, muito obrigado ao senador e a todos os presentes. Um forte abraço. Vimos aí o depoimento do jornalista Reginaldo Leme, né, que nós tanto ouvimos durante as corridas do Ayrton Senna, nos comentários. É importante essa participação dele. Nesse momento eu concedo a palavra ao senhor Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal, por 5 minutos. Boa tarde a todos. Estendendo os cumprimentos à mesa, essa iniciativa do senhor presidente da mesa dessa sessão especial, dessa homenagem, senador Marcos Pontes, nosso astronauta. É um prazer, representando não só o automobilismo do Distrito Federal, mas representando a CBA, a Confederação Brasileira de Automobilismo, nessa homenagem a esse ídolo, esse herói que muito nos honrou carregando a nossa bandeira pelo mundo afora. Senna não é só um brasileiro, ele é um cidadão do mundo. O seu nome ele é aclamado e reverenciado em todos os países por onde ele passou e a todos os países que enxergam nele esse ídolo nacional. A Confederação Brasileira de Automobilismo, ela enxerga o Ayrton Senna como grande ícone e ele inspira novos pilotos. Ele é a inspiração de novos pilotos que buscam a carreira no automobilismo e querem se tornar um ídolo. E é uma responsabilidade muito grande e se passaram 30 anos. Nesses 30 anos, a gente ainda não conseguiu colocar um piloto com esse desempenho que o Senna demonstrou. Os seus recordes ainda continuam sendo buscados e dentro do tempo de sua carreira, a Fórmula 1 moderna ajudou esses recordes fossem quebrados. Mas eu agradeço muito a essa iniciativa do senador. É muito bom saber que o automobilismo está tendo esse reconhecimento, obviamente com o Senna como promovendo essa homenagem. E agradeço a todos que vieram aqui homenagear o Ayrton Senna. Ele é um grande brasileiro e muito nos honrou. Muito obrigado. Nós ouvimos o senhor Renato Constantino, presidente da Federação de Automobilismo do Distrito Federal. Muito obrigado pelas palavras e pelo incentivo aos nossos jovens também. Assistiremos agora a um vídeo de depoimento do jornalista Alexandre Garcia. Por favor. Como Pelé, Ayrton Senna projetou o Brasil no mundo inteiro. Aqui em Portugal tem uma avenida Ayrton Senna e tem uma praça Ayrton Senna. A avenida fica no Algarve, onde ele morou. A praça fica perto do autódromo, onde ele teve a primeira vitória. Foi aqui em Portugal a primeira vitória de Ayrton Senna no Grande Prêmio de Portugal. Um dia chuvoso, parecia um dilúvio, na Lotus Preta, 1985.
significativamente no dia de outro herói brasileiro, no dia de Tiradentes, 21 de abril. Eu andava pela Europa com minha filha vestindo o boné do Banco Nacional azul com a assinatura de Ayrton Senna. Todo mundo queria comprar o boné. O Brasil está precisando de gente que projete positivamente o país como Ayrton. Nós ouvimos o depoimento do jornalista Alexandre Garcia e eu passo agora, então, concedo a palavra à senhora Betise Assunção, assessora especial do homenageado, por 5 minutos. Está ali? Não. Passa na sequência. Bom, enquanto nós verificamos essa parte, nós assistiremos a mais um depoimento em vídeo da atleta Maureen Maggi, do meu estado de São Paulo também, e conosco. Fala pessoal, tudo bem? Nossa, eu ia adorar estar aí com vocês homenageando essa pessoa tão incrível que é ídolo na minha vida e na vida de todos os brasileiros, Ayrton Senna da Silva. Eu tenho ele como um grande ídolo, como um exemplo de pessoa, exemplo de carregar a bandeira, exemplo de determinação, e sempre levei isso para minha vida, para minha carreira. Isso fez com que eu fosse, com certeza, uma grande atleta como eu sou hoje. Muito obrigada por terem me chamado para essa homenagem tão especial. Um beijo a todos aí. Ouvimos o depoimento da atleta Maureen Maggi e agora eu concedo a palavra ao senhor Altair Cadiz, fã e maior colecionador de peças do nosso Ayrton Senna, por 5 minutos, por favor. Boa tarde, cumprimentando a mesa diretora, o Everton Fulini, do Instituto Ayrton Senna, Leonardo Senna, que a gente já se conhece, o senador astronauta Marcos Pontes. Em nome deles, cumprimento todas as pessoas aqui presentes. Meu nome é Altair Cadiz, eu estou aqui para compartilhar um pouco da minha jornada com vocês. Nos anos 80, tive a oportunidade de me graduar em Educação Física pela UFSC e mergulhar de cabeça no mundo do esporte como atleta. Porém, algo dentro de mim clamava por algo mais, por uma forma de fazer a diferença além das quadras. Foi então que encontrei o caminho nos trabalhos voluntários sociais, em creches, asilos, presídios, hospitais psiquiátricos, escolinhas. Encontrei uma nova paixão, ajudar o próximo. Essa experiência moldou meu coração e me mostrou a importância de dedicar parte do meu tempo em prol dos próximos. Além disso, ao longo dos anos, desenvolvi outra grande paixão, Ayrton Senna da Silva. Não apenas pelo seu talento nas pistas, mas pela sua dedicação, patriotismo e pelos valores que ele representava. Minha família compartilha da mesma paixão e admiração pelo Ayrton Senna. Sou casado há 38 anos e juntos, eu e minha esposa, temos 2 filhos, sendo nosso primogênito Ayrton Senna Cadiz, em homenagem ao piloto que tanto admiramos. Tornar-me um colecionador de artigos sobre o Senna foi uma forma de homenagear esse ícone brasileiro, de inspirar outros e seguir seus passos.
Hoje tenho o privilégio de compartilhar minha coleção no acervo Tributo a um Campeão, que fica localizado no Complexo Esportivo em Camboriú, Santa Catarina. São cerca de 3.000 peças e cada peça, cada memória, carrega consigo não apenas a história de Sena, mas também a mensagem de que podemos fazer a diferença mesmo nos pequenos gestos. No ano de 2005, fundei a Associação Cadiz Esporte e Lazer, uma entidade sem fins lucrativos que atualmente atende cerca de 200 crianças e adolescentes consideradas em situação de risco e vulnerabilidade social, oferecendo atividades esportivas e educacionais. Nosso objetivo tem sido claro: utilizar o esporte como uma ferramenta poderosa de transformação social, seguindo os passos inspiradores de Ayrton Senna. Assim como ele, acreditamos que o esporte não é apenas competição, mas sim uma via para o desenvolvimento humano e a promoção de valores sólidos. Ao longo dos anos, temos trabalhado incansavelmente para oferecer oportunidades a crianças e adolescentes em nossa comunidade, inspirados pelo legado de Senna. Buscamos não apenas ensinar habilidades esportivas, mas também cultivar valores como determinação, comprometimento e respeito. Afinal, esse é o nosso lema: formar cidadão antes do atleta é o nosso compromisso. Ayrton Senna foi muito mais do que um campeão nas pistas. Ele foi um exemplo de perseverança, ética, dedicação, dentro e fora do automobilismo. Seu compromisso incansável em alcançar a excelência e a sua profunda crença na capacidade de superação continuam a inspirar gerações e gerações ao redor do mundo. Nosso objetivo é proporcionar oportunidades reais de crescimento e desenvolvimento para os jovens de nossa comunidade, utilizando o esporte, a cultura e o lazer como ferramenta de transformação. Ao longo dos anos, a Cadiz já beneficiou 5.000 jovens na cidade de Camboriú, atendendo às demandas de conselho tutelar e outros órgãos, sem nunca determos pelo número de vagas. Nosso compromisso vai além do campo, além das quadras. Estamos comprometidos em moldar o caráter e o futuro do indivíduo que passa por nossas atividades. Seguindo os passos de Ayrton Senna e do próprio Instituto, continuaremos a inspirar e transformar vidas em nossa comunidade, lembrando sempre que, mesmo nas curvas mais desafiadoras da vida, a perseverança e os valores sólidos são a chave para o sucesso. Para finalizar, quero também homenagear Dona Neide Senna da Silva, Viviane Senna, um carinho especial à Dona Júlia Lali e a você, Leonardo Senna. Se os valores do Ayrton são tão lembrados, é porque teve uma família também especial. E na proximidade dos dias do Dia das Mães, não poderia esquecer a Dona Neide, de enaltecer Dona Neide pela educação dispensada. A fruta não caiu longe do pé. Obrigado a todos vocês. Nós ouvimos o senhor Altair Cadiz. Ele é fã e maior colecionador de peças de Ayrton Senna. Muito obrigado, Altair. Obrigado por ter vindo. Obrigado pelo trabalho que faz também, além da coleção, muito além. Nesse momento, nós assistiremos a um depoimento em vídeo do piloto Felipe Massa. Por favor. Boa tarde a todos. Infelizmente, não pude estar aí, mas eu estou mandando de coração esse vídeo para falar de uma pessoa, Ayrton Senna, o legado, né, que ele trouxe, o legado que ele deixou
para o nosso país, no automobilismo, por tudo que ele fazia pelas pessoas, por tudo que ele ajudava as pessoas também, mas, logicamente, o que ele fazia dentro da pista, né, as vitórias, na chuva, no seco, a musiquinha da vitória, que era uma emoção tão grande que todos os brasileiros sonhavam em ouvir, como eu também tive a grande chance, né, e o sonho de ter vivido a musiquinha da vitória, na minha vitória no Brasil em 2006, na minha vitória no Brasil em 2008, disputando o título, em tantas outras vitórias também. E eu acho que isso traz aquilo que o Senna deixava para nós, o respeito que o Senna deixava para o automobilismo brasileiro, o respeito que o Ayrton deixava para os pilotos brasileiros, né? Quando eu saí do Brasil para ir correr na Europa, em cada categoria, na Europa, nos Estados Unidos, tinha um brasileiro vencendo corrida, um brasileiro disputando títulos, né? E brasileiros na Fórmula 1. Eu, infelizmente, fui o último brasileiro a correr na Fórmula 1 por 15 anos, né? 8 anos pela Ferrari, e eu encerrei a minha carreira em 2017 e não temos um brasileiro levantando a nossa bandeira, né? Isso mostra o quanto é importante, isso mostra o quanto o Senna, né, o respeito que ele deixava para os pilotos brasileiros. Temos que, espero, né, um curto futuro, ter um brasileiro levantando a nossa bandeira e vencendo corridas e trazendo uma emoção, pequena emoção, do que o Ayrton trazia para todos nós, sem deixar de dizer o que o Senna fazia pelas pessoas, né, o que ele trazia, o amor que ele trazia, o carinho que ele trazia e a ajuda que ele trazia para todas as pessoas no Brasil, levantando e pensando no Brasil em primeiro lugar, em primeiro momento, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, né, no Rio Grande do Sul, e eu tenho certeza que se o Senna estivesse vivo, ele estaria ajudando e dando o máximo que ele pode para essas pessoas que estão embaixo d'água, sem casas, famílias, né, sem roupas, né, e sem alimentos. Eu acho que vale a pena até pensarmos, né, nós, em fazer o mínimo que a gente puder para ajudar essas pessoas. Mas eu estou aqui para dizer que o Senna vai sempre estar no nosso coração, vai sempre fazer parte, né, do esporte e do carinho, né, de todos os brasileiros. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pelo convite, né, de estar aqui, de estar participando desse momento importante. Um beijo, Senna sempre no coração, e um grande abraço a todos vocês. Ouvimos o depoimento do nosso piloto, Felipe Massa, né, que tanto nos deu alegria também na Fórmula 1, parabenizar pela carreira, pelo trabalho dele e pela lembrança, né, das vítimas do Rio Grande do Sul e de todos aqueles que sofrem nesse momento. É importante a gente lembrar que é um país que agora precisa estar unido em prol do Rio Grande do Sul. Muita coisa precisa ser feita. Nós temos aqui no Senado estabelecida já uma comissão temporária externa, eu faço parte dessa comissão, são 8 senadores, com o objetivo de trabalhar o que nós podemos fazer no ponto legislativo, com o orçamento, com todas as possibilidades para ajudar aquela população, não só agora na emergência, né, mas também na recuperação do estado do Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de morar no Rio Grande do Sul por 4 anos, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, como membro do 3º e do 10º Grupo de Aviação Esquadrão Centauro, da Força Aérea Brasileira, lá como piloto de caça. Meu filho é nascido no Rio Grande do Sul e esse é um momento que todos nós, de certa forma, precisamos ser gaúchos também para ajudar aquele estado. Sem dúvida nenhuma, isso é muito importante nesse momento. Nesse momento eu concedo a palavra ao senhor Marcelo Bella, executivo brasileiro, por 5 minutos. Enquanto ele chega, só um comentário a respeito do Marcelo Bella. Nós estivemos juntos em todas as motocicletas. Ele, vamos dizer assim, é meu piloto oficial de motocicleta nas motocicletas que nós tivemos no Brasil afora. Marcelo, por 5 minutos, palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, boa tarde à mesa, boa tarde, Leonardo Senna. Hoje estamos aqui para homenagear um dos heróis brasileiros. E nós estamos fazendo essa homenagem através de um herói brasileiro da atualidade, o senador astronauta Marcos Pontes. Senhor presidente, eu tive a oportunidade e o privilégio de conviver com o nosso Ayrton Senna como preparador físico na área de musculação no ano de 1988. E eu fui escolhido como, na época, estudante de educação física para acompanhar os trabalhos do Ayrton
lá na Training Club. E durante um ano, nosso objetivo era fortalecer o corpo dele. Ele sabia que precisava ter um corpo mais forte para que ele pudesse levar aquela nave, né, uma verdadeira nave, aquele jato, né, que é o carro de Fórmula 1, em todas as curvas daqueles autódromos. Só que o Ayrton Senna, ele tinha muito mais do que força física, ele tinha força espiritual. E hoje, em dias que a gente tem que falar sobre valores e ética, senhor presidente, nós temos que lembrar a conversa que eu tive com o Ayrton dentro do carro dele, aquela Mercedes branca, com aquele estofado vermelho, Léo, que o senhor José tinha, com aquela placa de corpo consular azul. E ele estava me levando para a faculdade, a gente abria a academia às 4h30 para o Ayrton treinar e depois ele me deixava ali na esquina, perto ali da Zona Norte de São Paulo, para poder ir para a faculdade em Guarulhos. E eu perguntei para ele, Ayrton, esse ano você como nova geração, eu estou percebendo, todos nós estamos percebendo que você está sendo prejudicado pela falta de ética dos seus concorrentes. O então, na época, piloto Alain Prost, já tricampeão mundial, fazia de tudo para tirar o título do novo campeão que viria, Ayrton Senna. Ele olhou para mim e falou assim, Marcelo, quem foi o vice-campeão do ano passado, na temporada? Falei, perdão, Ayrton, não me lembro. Ele falou, não precisa pedir perdão, senhor presidente. Ele falou assim, o senhor não precisa pedir perdão. Ninguém lembra do segundo colocado. As pessoas só lembram do primeiro. Eu só vou dizer um negócio para você, Marcelo. Se eu tiver que vencer, eu vou vencer com ética, eu vou vencer dentro da pista. Tudo que eu faço hoje, todo o meu treinamento, toda a minha preparação, eu aprendi com meu pai, o senhor José, com a minha mãe, dona Neide, com a minha família, que eu tenho que fazer com ética, a gente tem que fazer direito. A gente não pode roubar para ganhar. E isso foi um dos valores que eu trouxe comigo pelo resto da minha vida, que é excelência através da ética. Ayrton Senna não morreu. Os heróis não morrem, eles apenas mudam de planeta. E ele deixou aqui para nós o legado dele. E o principal legado dele é o pertencimento. O pertencimento e a forma com que os brasileiros têm orgulho de ser brasileiro. Senhor presidente, eu voltei agora de Rio Grande do Sul, onde nós escoltamos 60 toneladas de doações que nós fizemos. E lá as pessoas não têm água para nada, não têm comida para nada. Sabe por quê? Porque por falta de ética, por falta de uma administração que pudesse cuidar e prevenir as catástrofes brasileiras que não estão acontecendo só no Rio Grande do Sul, mas as catástrofes humanitárias. Então eu pergunto, se Ayrton Senna estivesse conosco aqui, o que ele pensaria, o que ele falaria sobre isso? Em 88 cumprimos a missão, ele foi campeão mundial. Em 94 perdemos Ayrton Senna. Perdemos fisicamente, mas jamais perderemos Ayrton Senna. Em 1998, a minha filha contraiu câncer, desenvolveu um câncer, e ela fez um tratamento no Hospital AC Camargo, e lá nós percebemos um dos legados, uma das sementes que Ayrton plantou, que foi, através do Instituto Ayrton Senna, o patrocínio do hospital e uma das alas dos hospitais. Minha filha foi curada, como tantos outros que foram curados ali. Eu tenho pertencimento, eu tenho orgulho de ser brasileiro. O Brasil é muito maior do que qualquer indivíduo. Nós somos o Brasil unidos. E os heróis brasileiros são aqueles que não são campeões só no esporte, mas são aqueles que são campeões da vida. Ayrton Senna não foi só um campeão no esporte, ele foi um campeão na vida. Obrigado, Ayrton Senna. Obrigado, família Senna. Obrigado, Instituto Ayrton Senna. Obrigado, presidente. Que o senhor, como nosso herói, possa ter um legado maior do que Ayrton Senna para o nosso país. Deus abençoe a todos. Obrigado. Obrigado, senhor Marcelo Bella. Nós ouvimos o senhor Marcelo Bella. E, nesse momento, nós vamos assistir um vídeo do senhor Alain Mosca, designer do capacete do Ayrton Senna. Um vídeo em homenagem. Vamos lá. Oi, eu sou o Alain Mosca, trabalho com pintura de capacetes desde 1973. Esse aqui é o capacete do Ayrton Senna, de quem
partiu a criação aqui do nosso estúdio com meu pai e comigo em 1979. O Ayrton era um cara especial, guiava muito e desde o início ele sempre teve o mesmo espírito de competitivo, determinação, foco. Uma honra para a gente ter pintado esse capacete, uma pessoa tão importante no cenário esportivo nacional e mundial, um cara reconhecido em todo o mundo. Lógico, essa pintura é a mais icônica de todos os tempos da Fórmula 1, mas só é icônica dessa maneira porque o Ayrton, com sua performance, deu vida à pintura, transmitiu tudo o que ele representa nessa pintura, que tem as cores do Brasil, tem o amarelo, que na época era a seleção canarinho, e enfim, foi uma glória para o meu pai, para mim, trabalhar para o Ayrton. É sempre emocionante falar dele, porque é uma pessoa que sempre deu atenção, sempre foi patriota, erguia a bandeira do Brasil. Para mim, essa manifestação do senador de escrever ele no livro dos heróis brasileiros é uma honra muito grande para mim. Nada mais justo fazer isso pelo Ayrton. Eu acho que talvez ele seja o maior herói brasileiro de todos os tempos. Quero agradecer ao senador Marcos por estar tomando essa iniciativa e tem o apoio de todo o povo brasileiro, tenho certeza. Obrigado, até a próxima. Nós assistimos ao depoimento do artista Alain Mosca, né, que ele foi quem projetou as cores do capacete do Ayrton Senna, né, o desenho do capacete do nosso Ayrton Senna. Eu gostaria de registrar também a presença dos alunos do curso de aperfeiçoamento de aviação para oficiais da Marinha do Brasil aqui conosco. Obrigado pela presença. Que, sem dúvida nenhuma, ajudam a proteger, né, o nosso país, né? Como piloto de caça, eu agradeço muito a presença de vocês, que vocês tenham ótimos voos na carreira, né, e protejam o nosso país. Muito obrigado. Eu concedo a palavra, nesse momento... Tem esse vídeo aqui antes? Ah, sim. Concedo a palavra, nesse momento, ao senhor Leonardo Senna, irmão do homenageado. Por 5 minutos, por favor. Boa tarde, excelentíssimos, excelentíssimas senadores e senadoras e todos aqui presentes. Quando eu nasci, o Ayrton já estava pilotando um kart. Não tanto pela diferença de idade, mas porque ele começou com apenas 4 anos. Meu pai, Milton, construiu esse kart em sua indústria para que o Ayrton tivesse um hobby. Não era a ideia dos meus pais que ele fosse ser piloto de Fórmula 1. Né? Ele começou a competir aos 13 anos, mas após uma corrida mal sucedida, sob chuva, ele começou a treinar sempre que chovia. E no kart venceu muitos campeonatos. Durante as minhas férias, testemunhei suas vitórias em todas as categorias pelas quais passou. Antes da Fórmula 1, Fórmula Ford 1600, Fórmula Ford 2000 e Fórmula 3. Estive presente em seu primeiro teste, em seu primeiro contato com a Fórmula 1, que era um Williams, em um dia de grande expectativa. O chefe da equipe, usando um cronômetro analógico, achou que estava enganado ao notar seus tempos, que eram muito baixos. Mas depois confirmou que eram corretas as leituras e que tinham superado, inclusive, o piloto titular da equipe na época. Ao terminar o teste, o Ayrton me confidenciou: não há segredo. Na Fórmula 1, as vitórias nunca foram fáceis para o Ayrton, mas sempre garantiram fortes emoções que alegraram os domingos de uma geração. Sua humildade e generosidade eram traços característicos dele. Hoje represento nossa família e expresso gratidão a todos, especialmente aos senadores astronauta Marcos Pontes, Jorge
Cajuru e todo o Senado por esta importante homenagem ao Ayrton, reconhecendo seu legado dentro e fora das pistas. Aquele que tinha orgulho de ser brasileiro e que tantas vezes empunhou nossa bandeira após a vitória. Obrigado. Nós ouvimos... Parabéns, obrigado, Pedro. Nós ouvimos ao senhor Leonardo Sena, irmão do homenageado, e nos dá muito orgulho de novamente gostaria de agradecer e muito pela sua presença, representando a família aqui e nos trazendo esse toque especial, histórias de vida, né? E a gente vê na história que você contou alguns dos traços assim que é importante de ressaltar, especialmente para os jovens do nosso país, aí a questão da perseverança, né, de melhorar nos pontos onde a gente se sente mais fraco, deixa melhorar, e tanto que ele se tornou, né, talvez o piloto com melhor performance na chuva. Eu lembro que muitas vezes a gente torcia para chover, né, durante as corridas, a gente estava torcendo para chover, para poder passar todo mundo, e ele fez isso, sair lá de trás e passar todo mundo na chuva. Então é muito bom lembrarmos desses pontos, né, e a família tem um enfoque muito importante. Aqui, né, nesse cenário, como vocês sabem, nós temos aqui a responsabilidade de defender valores para os nossos compatriotas, para o nosso país, e a família é algo que a gente sempre tem que colocar na frente. Então, muito obrigado e parabéns, né, por tudo. Nesse momento, nós assistiremos também um vídeo com o depoimento da senhora Viviane Sena, irmã do homenageado e presidente do Instituto Ayrton Senna. Por favor. O Ayrton nasceu para ser piloto. Ele não nasceu para ser pintor, ele não nasceu para ser empresário, ele não nasceu para ser qualquer outra coisa. Ele nasceu para isso. Eu sou Viviane Sena, irmã do Ayrton. Ele era o irmão do meio, eu sou a irmã mais velha. Aos 4 anos de idade, ele ganhou um kart do meu pai. E desde pequeno ele só se sentia realmente pleno e feliz num kart, ou fazendo alguma coisa que envolvesse velocidade. E aos 10 anos ele escreveu uma redação já falando que o sonho dele era ser piloto de Fórmula 1, e ele naturalmente expressava isso, né, no dia a dia. A gente nunca levava muito a sério, porque ele era uma criança, ele era um adolescente. Ele mesmo dizia que Deus tinha dado a ele oportunidades. Ele não só tinha o talento e desenvolveu esse talento para correr, mas ele conhecia tecnicamente o carro detalhadamente. Ele era o primeiro a chegar na pista junto com os mecânicos de manhã e era o último a sair. Ele voltava das voltas de treino, sentava com a equipe e contava, volta por volta, como o carro tinha se comportado naquela curva, naquela volta, que barulho tinha feito. Ele tinha uma precisão, uma diligência, uma dedicação, uma disciplina que, junto com o talento, tornou um campeão quase imbatível. Ele era um piloto que tinha uma técnica tão apurada. Ele e o carro eram uma única coisa. Ele sentia como se fosse parte do corpo dele. Ele não corria só, ele dava um show nas pistas. Ele competiu no momento onde tinham pilotos muito bons. Então, a corrida era muito disputada e isso trazia uma emoção que quem não acompanhava a Fórmula 1 passou a acompanhar no Brasil e no mundo inteiro. O Ayrton foi uma pessoa muito especial, não só como piloto, mas como ser humano, e isso encantou as pessoas no mundo inteiro, não só no Brasil. Cada corrida era um show com o Ayrton. Além de tudo isso, as pessoas o admiram
muito mais pelas atitudes, pelos valores que ele tinha. Ele não ganhava de qualquer jeito, ele ganhava porque ele tinha uma paixão. Ele era movido não por isso, mas por isso, pelo coração. E tinha uma energia diferente, e ela conectava as pessoas e conecta até hoje. A maior conquista do Ayrton talvez tenha sido o amor das pessoas, o coração das pessoas, e que leva as pessoas a serem transportadas para esse outro mundo, aonde o tempo não passa, ele é eterno. A memória que eu mais gosto do Ayrton é lembrar dos olhos dele. Aquele olhar doce e guerreiro ao mesmo tempo. Era um olhar que vinha daqui do coração. E para mim isso é uma coisa mágica, é uma coisa divina. Eu acho que Deus fez o Ayrton com um propósito. Eu acho que o Ayrton cumpriu esse propósito. Nós ouvimos o depoimento da irmã do homenageado, Viviane Sena, e deu para ver aqui, acho que nos olhos de todos nós aqui, que o que ela falou está exatamente correto. Ele ainda está, vamos dizer assim, de certa forma, no coração de cada um de nós. Isso é muito importante de ver. Aliás, você vê, né? Eu imagino que nesse momento nós temos muitas pessoas no Brasil inteiro nos assistindo, mas também aqui, uma família de Belo Horizonte que veio para cá especialmente para isso. Cadê a família? Está ali em cima, obrigado. Aqui o Antônio Alberto, a Helena, o Antônio e a Mônica. Obrigado a visita também. É um momento bastante difícil aqui, para falar a verdade, mas eu gostaria de conceder a palavra nesse momento ao senhor Everton Fulini, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna. 5 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome do Instituto Ayrton Senna, eu gostaria de expressar a minha gratidão ao Senado Federal por essa linda homenagem. Ainda bem que o senhor deu um tempo para a gente poder respirar depois do vídeo. Eu já assisti várias vezes, a gente sempre se emociona. E também agradecer aos senadores e senadoras presentes, em especial ao senador astronauta Marcos Pontes, autor do projeto de lei que inscreveu o Ayrton Senna no livro de Heróis e Heroínas da Pátria, e também ao senador Jorge Cajuru, relator desse projeto, bem como as demais autoridades presentes, mesa. Ayrton Senna era mais do que um apaixonado pelas pistas e pela velocidade. Ele também era apaixonado pelo Brasil. Mais do que suas vitórias e suas conquistas, o Ayrton nos deixou um conjunto de valores, tais como garra, determinação, persistência e um tremendo orgulho do nosso país. E esses valores não moldaram apenas uma geração, como também continuam inspirando pessoas no mundo inteiro. E dessa paixão veio o inconformismo do Ayrton de fazer algo para mudar a realidade do país. O Ayrton nasceu com um sonho de um país onde as crianças tivessem mais oportunidades de desenvolver o seu potencial. Como ele mesmo dizia,
se a gente quiser modificar alguma coisa, é pelas crianças que a gente tem que começar através da sua educação. Ele compartilhou esse desejo com a sua irmã, Viviane Sena, mas, infelizmente, ele não teve tempo de evoluir com esse pedido. Ele veio a falecer naquele acidente em Imola. E essa conversa aconteceu 2 meses antes do acidente. E a família, mesmo com o luto, a Viviane seguiu essa conversa com a família para juntos decidirem fundar o Instituto Ayrton Senna, no mesmo ano da sua morte, em novembro de 1994. E desde a fundação, o Instituto tem carregado o DNA e os valores do Ayrton, como garra, determinação, coragem e amor pelo Brasil. E conscientes também de que sem educação não há progresso, nós decidimos direcionar todos os nossos esforços para essa causa, a causa da educação. Nós temos uma consciência profunda quanto à importância da educação como raiz de influência em todas as questões sociais do Brasil, como a violência, a pobreza, a desigualdade. E sem educação não é possível a gente avançar como país, e somente com a educação a gente pode trazer prosperidade e justiça. O Instituto ele atua como um centro de inovação e a gente busca acelerar a qualidade da educação. Buscamos firmar parcerias com redes públicas, municipais e estaduais para implementar programas focados na alfabetização, na melhoria da aprendizagem das crianças, que ficou tão comprometida após a pandemia, e também no desenvolvimento dos soft skills desses jovens, que, muito inspirados pelo Ayrton, nós desenvolvemos a determinação, a resiliência, a tolerância ao estresse, o engajamento com os outros, que são tão importantes não só para o mundo do trabalho, mas também para as outras esferas da vida. Fazemos esse trabalho todo via educador. Se existe uma ferramenta capaz de reduzir desigualdades, é a educação, e o educador é esse agente de transformação. Assim como Ayrton, milhões de crianças enfrentam seus próprios desafios todos os dias. Desafios de aprender, de acreditar, de superar. E por meio do nosso trabalho, há quase 30 anos, temos sido a ponte para essas vitórias. E ao longo dessas 3 décadas, nós realizamos mais de 36 milhões de atendimentos em todo o Brasil e em mais de 3.000 cidades brasileiras. Graças a esse trabalho, crianças que enfrentavam um futuro limitado pela miséria e pelo analfabetismo puderam escrever suas histórias de sucesso. Hoje nós temos vários exemplos de crianças que se tornaram adultos com profissões, são médicos, são jornalistas, empresários, milhares de histórias que só fazem a gente ter mais orgulho. Em um momento em que o mundo enfrenta vários desafios sem precedentes, a mensagem de esperança e perseverança deixada por Ayrton é mais relevante do que nunca, nos lembrando de que juntos podemos superar obstáculos e moldar futuros promissores para as próximas gerações. Esse é o verdadeiro legado do nosso herói. Cada criança que se alfabetiza, cada jovem que descobre seu potencial, representa uma vitória. Uma vitória para o futuro delas e também para o nosso país. E antes de concluir, senador, gostaria de expressar a nossa solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul, que está passando por uma tragédia sem precedentes. O Instituto e as marcas Senna contribuíram com doações financeiras e mobilizaram recursos também para enviar suprimentos à população afetada. Sabemos que em momentos como esse, a solidariedade é o nosso maior recurso e sabemos que, sem dúvida nenhuma, também seria um desejo do Ayrton, sempre solidário com as causas humanitárias. Eu encerro aqui meu sincero agradecimento a todos nesta casa que reconhecem e valorizam a educação como um alicerce para a construção de um país mais justo e mais igualitário. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelas essas palavras tão importantes num momento como esse, no nosso país também. Essa esperança é sempre muito importante.
Assistiremos agora ao vídeo da campanha de 30 anos do Instituto Ayrton Senna. Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. Eu acho que eu completo dizendo que são 3 milhões de crianças, são 3 milhões de vitórias, né? Cada uma delas é uma esperança para a gente, né? Quem sabe entre eles não tem um futuro prêmio Nobel? Quem sabe entre eles não tem mais um Ayrton Senna? Quem sabe entre eles não tem aquele que vai descobrir a cura do câncer? Quem sabe entre eles a gente não tem aí tanto orgulho que a gente precisa nesse nosso país? Nesse momento, eu concedo a palavra ao deputado federal Júlio César Ribeiro, deputado pelo Distrito Federal, para as suas considerações. Deputado. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui e inicialmente cumprimentando o presidente dessa sessão especial, meu amigo, meu ministro e meu senador astronauta Marcos Pontes. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa homenagem que Vossa Excelência faz a esse grande campeão que é uma referência até hoje para todos nós. Então, parabéns por essa homenagem. Cumprimentar o secretário de Esporte aqui do Distrito Federal, meu amigo Renato Junqueira, ao tempo que parabenizo, né, pelo trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Esporte. Eu que já tive a oportunidade de ser secretário, sei os desafios, as lutas, mas também sei o quanto que a gente contribui para a formação de atletas e de cidadãos para a nossa capital. Em seu nome, mande um abraço para o nosso governador Ibanez Rocha. Cumprimentar o vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Everton Fulini, que fez agora, teve a oportunidade da palavra, né? Muito bacana tudo aquilo que você realmente falou, e a gente fica muito feliz de saber que o projeto está vivo, forte e ajudando aí milhares de pessoas. Cumprimentando o senhor Leonardo Serna, irmão do homenageado, que se faz presente também aqui, é uma honra tê-lo. E cumprimentar o meu amigo, o senhor presidente da Federação de Automobilismo, aqui do Distrito Federal, Renato Constantino. E em seu nome, Renato, cumprimentar todos os presentes que estão aqui nessa sessão, dizer que essa semana eu tive a oportunidade de participar de um grande evento, né, que a Federação aqui de Brasília realizou, e é impressionante vendo ali os jovens, né, que disputam Stock Car e outras modalidades, como eles ainda têm como referência o Ayrton Senna, que hoje é homenageado. Na verdade, em cada 10 pessoas que a gente conversava, 9 pelo menos lembrava da história desse grande campeão que, infelizmente, por conta, né, do ocorrido, nós perdemos ele, mas ele está vivo nos nossos corações e vivo através do Instituto, que vem aí ajudando milhares e milhares de pessoas em todo o nosso país. Então, como um grande defensor do esporte aqui no Distrito Federal, eu venho aqui prestar essa homenagem ao Ayrton Senna, a homenagem merecida para que a gente possa ter campeões pelo nosso país e que o nosso automobilismo no nosso país possa crescer com grandes campeões e grandes referências no esporte, como foi Ayrton Senna. Eu cresci
torcendo e vibrando e gritando com Galvão Bueno. Em cada vitória, cada momento que ele passava pela linha de chegada, era um momento de muita alegria. Então, para mim, é uma honra imensa. Não poderia deixar de vir aqui, viu, ministro, meu senador, e prestar essa homenagem e dizer que aqui no DF nós trabalhamos para que o esporte esteja cada vez mais em alta. Inclusive, estamos finalizando a reforma do nosso autódromo aqui em Brasília, e com certeza, logo, logo estaremos recebendo grandes eventos do automobilismo. Não é isso, Renato? Para que a gente possa aí fazer mais Ayrton Sennas pelo nosso país. Que Deus abençoe, obrigado e parabéns a todos. Muito obrigado. Nós ouvimos as palavras do nosso deputado Júlio César, amigo de data. Obrigado, obrigado por ter vindo. E para o próximo vídeo, né, é um vídeo bastante especial. Então, em vez de eu anunciar esse vídeo, vou pedir para o Everton anunciar e explicar um pouquinho sobre esse vídeo, Everton. Sim, esse vídeo foi captado décadas atrás, quando a gente tinha um trabalho em Sergipe. E esse era um aluno com defasagem de aprendizagem, que ele não conseguia se alfabetizar, repetia ano a ano. E vocês vão ver o vídeo dele, ele é muito engraçado, por sinal era uma criança. E hoje ele é um empreendedor. Da mesma área que vocês vão ver que ele trabalhava como criança, hoje ele é um empreendedor, fornece frutas, hortaliças para supermercados e emprega a família inteira. Então, essa é mais uma história de vida transformada, que é a nossa missão no Instituto. Então, deixo aí com vocês o vídeo. Eu vou tomate, cebola, batatinha, pepinos, pimentão. Essa aqui é a minha casa. Ela não é tão arrumada demais, não. Mas ainda ela tá limpa. O importante é que ela tá limpa, né? Eu estava na primeira série no CAIC. E lá eu não aprendia nada, só bagunçava, não fazia o dever. Eu ficava com raiva. Eu disse, amanhã não veio não, amanhã não veio não, porque eu não sei ler, não sei escrever, não sei nada. O mais branco da sala é eu, amanhã não veio, poxa. Eu reprovo, mas eu não venho. Aí faltava. Chegou o outro ano, não estudei, faltava. No outro ano, não estudei. Antes, quando eu olhava no espelho, eu achava o menino broco, idiota. E agora, quando eu olho, menino inteligente, sabido e que nunca mais vai faltar aula. A minha irmã disse assim, mãe, bota aí Ronaldo se liga para ver se ele aprende alguma coisa. No primeiro dia, eu fazia o dever, minha professora não entendia. No outro dia, eu fiquei fazendo, no outro fui ainda melhorando a letra. Tava ruim ainda. Ruim a letra. E agora a minha letra ficou bem bonita e aprendi a ler, escrever, formar texto, frase, diálogo, história e outras coisas interessantes. Tem um quadrinho assim, ó. Aí tem o nome dos colegas. Verde é quem não falta e faz o dever. Eu gosto de ficar todo verdinho. Azul é quem comparece à aula e não faz o dever. E o amarelo é porque falta aula e manda outra pessoa avisar, porque tá doente, algumas coisas, né? E o vermelho é porque faltou aula. Ninguém nasce sabendo, né? Aí eu fui aprendendo devagarzinho, saindo a letra da minha boca e fui aprendendo. Eu vi as outras pessoas lendo, aí eu disse, vai chegar a minha vez eu não vou saber. Aí passou um docinho no coração, assim, eu via em todo lugar o nome Hollywood. Aí eu fui juntando as letras e aprendi assim, HOLLYWOOD. Até nome difícil eu leio agora. Depois eu disse, foi um milagre.
Gente, acho que esse é exatamente o espírito, né, de que a gente tem, o cuidado com a educação. Parabéns ao Instituto Ayrton Senna. Cada criança, aliás, todas as crianças têm talento, todas elas têm talento. A gente precisa ajudá-las a descobrir esse talento e ajudá-las a usar esse talento, né, para o bem deles e de toda a sociedade. Então, parabéns novamente ao Instituto Ayrton Senna, que realmente faz a diferença, né? Nesse momento, eu gostaria de conceder a palavra ao senador Nelsinho Trade. Nosso presidente dessa brilhante ideia que proporciona essa sessão, senador astronauta Marcos Pontes, em seu nome e em nome do senador Cajuru, que é o relator da homenagem a Ayrton Senna da Silva, os nossos cumprimentos a todos os colegas que porventura estejam pela casa ou nos acompanhando através da via remota. Senhor secretário de Esporte do Distrito Federal, Renato Junqueira, vice-presidente do Instituto Ayrton Senna, Everton Fulini, Leonardo Senna, irmão do homenageado, o presidente da Federação de Automobilismo, Renato Constantino. Eu diria a todos que me antecederam na fala que logo que sentei e vi o astronauta Marcos Pontes, meu colega senador, dizer que eu ia fazer o uso da palavra, comecei a pensar o que eu ia falar. Mas praticamente muita gente falou um pouco daquilo que eu gostaria de dizer. Alguns vídeos aí também demonstraram. Eu quero me apresentar. Eu me chamo Nelson Trade Filho, sou médico. Trabalhei 17 anos no pronto-socorro, me formei no Rio de Janeiro e fui trabalhar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou lá do Pantanal. E eu digo para vocês que o Senna marcou a vida de muita gente. Eu me lembro como se fosse hoje, o dia fatídico, assistindo, como muita gente estava, aquela corrida, na condição de médico. Logo que eu vi a cabeça dele tombar, eu dei um grito na sala, porque eu não queria que aquilo acontecesse como ninguém queria, da forma como foi. A gente sabe que nós estamos aqui numa passagem, mas foi muito duro a forma como o Ayrton foi. Na pista onde ele dominava tão bem, onde ele era um mestre, um professor. E eu digo a vocês que se ele tivesse aqui no nosso meio e tivesse uma corrida domingo, e com certeza a chance dele ganhar era maior, porque ele sempre ganhava, ele ia desfilar com a bandeira do Rio Grande do Sul. E eu queria, inspirado nessa premonição que, infelizmente, não irá acontecer, fazer daqui uma homenagem ao Rio Grande do Sul, para que a gente possa, nesse momento, compartilhar com todos eles um pouco da dor que cada um está sentindo. E hoje, vou dar aqui um testemunho, eu fiz uma ligação para um amigo de lá, consegui falar com ele para saber como é que estavam as coisas. Ele me relatou que os pais saíram através do primeiro andar de um prédio que
eles moravam no segundo e a água subiu até o primeiro andar, mas que estavam todos bens. Mas dali a pouco eu recebo uma mensagem dele de novo, emocionado, agradecendo o telefonema que a gente tinha dado. Então, se alguém aqui tem algum amigo no Rio Grande do Sul, não deixe de fazer um telefonema para essa pessoa, porque eu fiquei impressionado como que tocou ele o simples telefonema que a gente deu. E eu encerro aqui dizendo que a semente que o Ayrton Senna plantou, estimulando a irmã dele a promover a criação de algo que pudesse cuidar das crianças e dar a eles uma educação melhor, ela prosperou sim, hoje é uma realidade no nosso meio e atende a todos nós, vendo quantas vidas são transformadas. E eu levo comigo, semana passada, eu tive a oportunidade de fazer uma aula inaugural na minha cidade, em Campo Grande, para os alunos que estavam iniciando medicina. Por eu já ter sido professor lá na universidade, e eu sempre coloco um vídeo do Ayrton Senna, onde ele nos ensina que nós somos um milagre já por estarmos vivos, de sermos o que a gente é, e estarmos aqui por um presente de Deus, mas que a gente precisa ter dedicação com persistência, ética com responsabilidade e fé com letra maiúscula. Esse é o legado e é o segredo que o Ayrton deixou dentro de mim, que eu quero compartilhar com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Nelsinho Trade, pelas suas palavras e lembrança também, que em meio a tanta dificuldade no Rio Grande do Sul, logicamente nós precisamos de doações de todos os tipos, mas também um pouco de compartilhamento de esperança e fé. Isso é importante, às vezes uma ligação para uma pessoa ali faz muita diferença em se permanecer à luta e não desistir. Obrigado, Nelsinho. Chegamos a um momento bastante especial da nossa cerimônia, com a moeda de homenagem Legado de Ayrton Senna. Faremos a entrega da moeda de homenagem 30 anos de legado a Ayrton Senna, proposta por essa presidência. A peça comemorativa cunhada em metal foi criada para honrar o tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Esta peça simboliza a coragem, a determinação e a excelência que Senna demonstrou ao longo de sua carreira, perpetuando a memória de seu impacto tanto nas pistas quanto nas iniciativas fora delas. A homenagem será entregue a um grupo seleto de pessoas que desempenham papéis importantes na manutenção e propagação do legado de Senna. A entrega da peça comemorativa não só homenageia o legado de Senna, mas também celebra o impacto contínuo desses indivíduos na inspiração das futuras gerações a seguir um caminho de integridade e paixão. Diante disso, solicito que se dirijam à frente da mesa para recebimento da moeda seguintes personalidades: Leonardo Senna, senhor Vitor Renato Junqueira Lacerda, senhor Everton Fulini, senhor Renato Constantino, senhor Altair Cadiz, senhor Marcelo Bella, senador Nelsinho Trade.
Assinatura simbólica do PL número 789 de 2024. Antes de encerrar a sessão, aliás, eu agradeço a presença de todos que acabaram de chegar aqui na nossa galeria. Obrigado por participarem também conosco. Eu gostaria de informar que essa presidência apresentou o projeto de lei número 789 de 2024, que inscreve o nome de Ayrton Senna da Silva no livro dos heróis e heroínas da pátria, depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, Distrito Federal. Esta homenagem servirá como lembrete permanente das qualidades exemplificadas por Senna e como inspiração para futuras gerações perseguirem a sua excelência, superarem obstáculos e contribuírem positivamente para a nossa sociedade. Dito isso, eu convido os senhores Leonardo Senna e Everton Fulini a realizarem a assinatura simbólica da proposição junto comigo. Gostaria de aproveitar nesse momento, nesses momentos finais dessa cerimônia, agradecer também a nossa banda da Base Aérea de Brasília, né, da minha Força Aérea. Eu sou o oficial Milaski aqui conosco também. Obrigado pela participação. Sempre. Bom, gente, hoje nós prestamos uma homenagem ao nosso herói do esporte, Ayrton Senna, do Brasil, por ocasião de 30 anos do seu falecimento. Olha, aqui um comentário meu, que eu já presidi muitas sessões aqui, nas comissões, e eu confesso que essa foi a mais especial, né, que eu já presidi aqui nesse Senado. Aliás, a mais difícil também, né, porque em muitos momentos a gente tem que segurar a emoção, e isso não é à toa, né? Sem dúvida nenhuma.
nosso Ayrton Senna representa e muito para o nosso país, né? Não só como piloto de Fórmula 1, como um brasileiro que levantava a bandeira do nosso país em muitos dos nossos domingos, né, eram alegrados por essa comemoração. Eu tenho certeza que os mais velhos se lembram muito bem da sensação disso, mas também e principalmente, né, por incentivar valores que são extremamente importantes para todos nós. Nós vimos aqui a família do Ayrton Senna, representada pelo Leonardo, né, falando dele como pessoa. Nós vimos vários depoimentos, várias pessoas falando, né, de como ele era e de tudo que ele deixou como legado. Eu espero que as crianças que estão aqui também lembrem desse momento e isso sirva de inspiração para a sua vida, né, para tudo que vocês vão fazer na vida e que vocês tenham muito sucesso na vida também. E isso depende de valores, depende de perseverança, busca de excelência e tudo mais. Muitos de nós éramos crianças, adolescentes, jovens, adultos naquela época, e cada um de nós guarda na memória aquele fatídico 1º de maio de 1994. Foi um dia triste, não só para o Brasil, mas para todo o mundo, pois Ayrton Senna não era apenas um piloto extraordinário, ele era um ícone global, considerado por muitos o melhor piloto de Fórmula 1 que o mundo do esporte já viu. Era admirado, para além das suas performances inesquecíveis, por sua determinação e busca pela excelência. Ver Ayrton correr era um evento para a família brasileira. Quantas manhãs de domingo nós nos reunimos com os nossos pais, avós e familiares para torcer e apreciar o show de cada volta e elevar o orgulho de ser brasileiro ao local mais alto no pódio do planeta como um todo. Naquele 1º de maio sentimos uma perda global, uma das páginas mais trágicas da história da Fórmula 1 e também do esporte mundial que se desenrolava naquele momento perante os nossos olhos. A dor foi sentida por todo mundo, só que mais profundamente pelos brasileiros, eu tenho certeza. O Ayrton, ele era nosso. Ele foi um dos maiores símbolos de patriotismo para o Brasil, um influenciador cultural que sempre exibiu a bandeira brasileira com orgulho e sentimento genuíno. Felizmente, seu legado ainda vive, principalmente graças ao trabalho de sua irmã, Viviane Senna, do seu irmão, Leonardo, aqui conosco, que trabalham, e também da fundação do Instituto Ayrton Senna, uma das maiores organizações voltadas para a melhoria da educação do nosso país. E como foi falado pelo Everton, a educação é o que muda, a educação é o que transforma o país. Não adianta qualquer outra coisa se a educação não estiver no seu devido lugar. E os professores também reconhecidos pelo seu trabalho. A você, Viviane, deixo meu efusivo cumprimento, minha gratidão e minha sincera admiração. 30 anos se passaram e a forma como Ayrton Senna equilibrava a vida pública e privada continua sendo um exemplo para todos nós. Hoje, ao homenageá-lo, não apenas lembramos de suas grandes conquistas como atleta, mas reafirmamos os valores que ele defendia. Determinação, coragem e um desejo incansável de contribuir para um Brasil melhor. Ayrton nos mostrou que todos nós temos a capacidade de superar adversidades, de seguir nossos sonhos com paixão e de viver uma vida com propósito e significado. Desejo que a memória de Ayrton Senna continue a inspirar gerações de brasileiros a sonhar grande, a lutar com afinco e a viver com a mesma paixão e integridade que ele demonstrou no mundo. Ayrton é o ídolo que o Brasil merece. Se nossos jovens e crianças continuarem a ter como bússola moral os passos de Ayrton Senna do Brasil, esse nosso país vai ser um lugar melhor e muito mais próspero. Desejo que o seu legado seja um guia para os nossos jovens em suas jornadas e que a sua vida continue sendo motivo de orgulho e inspiração para todos nós. Isso era o que eu tinha a dizer nesse momento, mas as palavras só não bastam. Eu tenho certeza que no coração de cada um de vocês
fica essa lembrança dessa foto aqui, né? E tantas coisas que nós ouvimos hoje aqui a respeito do Ayrton Senna. E a todos os jovens eu desejo sucesso. A todos os jovens eu desejo Brasil. Cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço as personalidades que compuseram essa mesa, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam aqui presencialmente, agradeço também a todos aqueles que nos acompanharam através das redes do Senado Federal e da TV Senado. E não havendo mais nada a se tratar nessa cerimônia, eu declaro encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Qual a importância do parlamento funcionar? Eu lhe direi que o parlamento é mal compreendido no mundo inteiro. O povo tem a percepção de que o parlamento trabalha pouco, seria dispensável, custa muito. E não é nada disso, trabalha-se muito no poder legislativo. Ele tem uma presença na democracia fundamental. Não há democracia e, por consequência, não há liberdades sem Congresso Nacional aberto, funcionando livremente. O povo que deseja liberdade, todos nós desejamos as liberdades plenas, nós não alcançaremos jamais liberdades aqui ou em qualquer parte do mundo sem um Congresso Nacional aberto. Bastaria isto para justificar a presença dele. Por que tragédias como a do Rio Grande do Sul são frequentes no Brasil? Quais medidas podem ser adotadas para evitar esse tipo de catástrofe climática? O que as autoridades estão planejando para ajudar a população atingida? Especialistas respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas,
E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Havendo número regimental, declaro aberta a primeira reunião da Comissão Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas da segunda sessão legislativa ordinária da 57ª legislatura. A reunião é destinada à eleição do presidente, vice-presidente e relator. Diretrizes. De acordo com os artigos 7º e 9º da Resolução número 4 de 2008 do Congresso Nacional, na atual sessão legislativa, a presidência da comissão ficará sob a responsabilidade da Câmara dos Deputados e a vice-presidência e a relatoria ficarão sob a responsabilidade do Senado Federal. Informo às senhoras e aos senhores parlamentares que a votação para presidente será secreta e realizada na urna eletrônica. Temos como candidatos registrados à presidência os seguintes parlamentares, o seguinte parlamentar e a seguinte parlamentar. Para o cargo de presidente, deputada Socorro Neri e deputado Sérgio Souza. Nós estamos hoje concluindo esse mandato curto de 4 meses e tivemos a oportunidade de a comissão ter uma atuação junto ao processo da realização da COP e agora vamos fazer essa eleição e na expectativa de termos aí um mandato de 1 ano
completo em que nós podemos, enfim, dar a essa comissão a tarefa, a responsabilidade que ela tem, principalmente porque o tema do aquecimento global, das mudanças climáticas, só tem se agravado. Então, não havendo mais candidatos registrados para a presidência, passamos à votação. Solicito aos membros da comissão que se dirijam à cabine de votação. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Não tem um encaminhamento dos candidatos, uma fala, como houve na outra reunião, na eleição? Não há algum impedimento ou não? Ok. Vamos dar 5 minutos para cada um dos pré-candidatos. E aí, em seguida, passamos para a votação. Qual dos dois pretende utilizar a palavra em primeiro lugar? A preferência sempre são das mulheres, mas se Vossa Excelência me permite, de maneira bem... 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, senhor presidente, nós temos um apreço muito grande pela Comissão de Mudanças Climáticas. Eu, quando cheguei ao Senado em 2011, nós que reestruturamos essa comissão. Essa comissão estava adormecida aí há quase uma década e nós pegamos ela para tocar. Inclusive, o Brasil, a partir daquele momento, começou a participar ativamente das COPs, das conferências, e essa comissão também passou a participar das conferências das partes para o clima, indo em várias delas, inclusive na mais importante que ocorreu em Paris no ano de 2014 ou 2013, se eu não me engano. E aqui tivemos a oportunidade de presidir essa comissão, tivemos a oportunidade já de ser o seu relator, o seu vice-presidente, no momento que muitos não tinham interesse para juntar quórum. Cara deputada Socorro, era difícil, inclusive para instalar uma comissão. E hoje a gente vê que tem até mesmo disputa. A pauta ambiental está muito ativa, está na moda, ela está emergente e urgente. Nós estamos vendo o que está acontecendo hoje no estado do Rio Grande do Sul. Aí as questões das mudanças climáticas vêm muito forte, narrativas que podem até desdenhar determinado setor, dizendo que seria sozinho o culpado de uma situação dessa, nos preocupa. E esta comissão, ela é uma comissão temática, ela no máximo pode recomendar, na forma de relatório final, a adoção de medidas legislativas ou sugerir projetos de leis. Ela, lógico, ela tem a capacidade de fazer audiências públicas, ouvir todos os setores da sociedade, ouvir também pessoas do poder público, seja judiciário, executivo ou legislativo, inclusive audiências para deliberar na participação de convenções ou eventos de natureza climática. No entanto, senhor presidente, não é de praxe dessa comissão haver disputa. Aqui nós sempre fizemos uma conversa, sempre pautamos pelo diálogo, porque é uma comissão temática que todos nós que estamos aqui têm os mesmos interesses, que são os interesses de cuidarmos do meio ambiente, cuidarmos da participação do Brasil nas convenções das partes, a opinião do Brasil que tem a sua validade. Cada um aqui no Parlamento Brasileiro está aqui representando uma parcela da sociedade, defendendo as causas pela qual ele veio representar essa parcela no Congresso Nacional. Então, eu queria sugerir a Vossa Excelência, e também numa conversa com a deputada Socorro Neri, de que nós tivéssemos a oportunidade de dialogar rapidamente para convergirmos num acordo para que não haja votação. Como foi feito, o senador Humberto Costa, na eleição de Vossa Excelência, que também tinham outros nomes, como tinham nomes na disputa da relatoria ou da vice-presidente, está aqui o deputado Sidney Leite, lembra bem, nós fizemos esse diálogo e convergimos para um acordo para que houvesse uma aclamação no resultado da composição da mesa dessa comissão. É a sugestão que eu faço a Vossa Excelência e ao plenário dessa comissão.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e senadoras, deputados federais e deputadas federais que compõem esta comissão mista sobre mudanças climáticas. Eu fui prefeita da capital do Acre, Rio Branco, momento em que elaborei, com apoio de uma importante metodologia, o Plano Municipal de Adaptação das Mudanças Climáticas. Plano esse que até hoje é o único da região norte. Menciono esse fato para lembrar que, mesmo antes de chegar a essa casa, esse já era um tema do meu interesse. Ao ser eleita deputada federal, em 2022, fui participar da COP em Sharm el-Sheikh. E ali compreendi o quanto era importante priorizar no meu mandato esse tema da transição climática justa. Tema este que, ao chegar a esta casa, ao tomar posse, criei uma frente parlamentar mista da transição climática justa, com 218 senadores e deputados federais. E venho trabalhando no ano de 2023 na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, temas vitais para essa questão, por meio de audiências públicas, por meio de relatorias de projetos, por meio, portanto, da forte mobilização da sociedade para fazer a devida discussão e mobilização sobre esse tema. Agora, nessa condição de estar aqui na Comissão de Mudanças Climáticas, eu tenho clareza de que ano passado participei desta comissão como vice-presidente, indicada, não é, pelo meu partido, pelo Progressistas, e esse ano, novamente, o meu partido sugeriu o meu nome para que fizéssemos essa candidatura de presidente, para estar ao lado do senador Humberto Costa e do senador Alessandro Vieira. De modo que estar à frente dessa discussão, coordenando, presidindo esta comissão mista sobre mudanças climáticas, é algo que hoje se coloca como natural no meu mandato, né? À medida em que esse é um tema muito presente. Eu sou da Amazônia, como disse, né? Sou do Acre, e para nós do Acre, mais do que nunca é necessário discutirmos as mudanças climáticas nessa perspectiva mesmo do desenvolvimento econômico e social e ambiental. De modo que aqui eu reforço a minha candidatura a presidente, solicitando, evidentemente, o apoio de todos aqueles que considerarem que essa é uma demanda que eu buscarei desenvolver, desempenhar, com toda a seriedade que ela requer. Muito obrigada, presidente. Agradeço à deputada Socorro Neri. O deputado Sérgio Souza. Um comentário, se necessário, pela ordem. Pela ordem, então. Presidente, eu acho que tanto o deputado Sérgio quanto a deputada Socorro enalteceram uma obviedade. Esta comissão é muito importante. Há pouco, na CAI, nós aprovamos um projeto. O senador Bagatoli participou do final da aprovação, de autoria do senador Sérgio Petecão, presente à atual prefeita de Rio Branco, que institui uma ferramenta de apoio, de socorro. Estou dizendo isso como é importante o momento que nós estamos vivendo. Ali foi aprovado, na CAI, um projeto que foi aprovado hoje de manhã na CCJ, reconhecendo a emergência que nós estamos vivendo. Eu não preciso dizer que, infelizmente, eu tenho uma experiência razoavelmente rica, se é que se pode dizer, em matéria de perturbação climática. Ontem ainda ouvi, senador Humberto Costa, as colocações feitas pelo maior climatologista do Brasil, que é Carlos Afonso Nobre, dizendo que nós só vamos enfrentar maiores dificuldades. Ou seja, as perturbações, os desastres climáticos serão
cada vez mais frequentes e cada vez mais severos. Então, não há dúvida de que essa comissão é muito importante. E eu queria chamar a atenção para um fato que ocorreu com esta comissão na aprovação do orçamento, da peça orçamentária deste ano. Comissões permanentes, temáticas, podem apresentar propostas ao orçamento. A SECAI, por exemplo, Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, apresenta e tem aprovado algumas emendas. Eu apresentei uma proposta, estou vendo que aqui que a senadora Tereza Cristina também apresentou, eu apresentei uma proposta conferindo R$1 bilhão para que o governo federal elabore e atualize planos de defesa contra enchentes, secas, estiagens, ou seja, problemas climáticos que eu não vou repetir aqui. Sabe quanto é que foi aprovado disso no orçamento? De todas as emendas? 0. Então, esta é a importância efetiva que vem sendo dado. O restante é arrazoado. Então, eu faço votos de que esta comissão se conduza, escolha bem o parlamentar ou a parlamentar que vai conduzir, mas, acima de tudo, que nós tenhamos consciência de que ela cada vez mais vai ser importante, mas não pelos seus méritos, e sim pela nossa necessidade. E desejo que haja aí um consenso, que haja um acordo, senão a democracia nos remete a pedir voto, e não é feio pedir voto, e muito bonito votar, porque isso responsabiliza a gente, né? Muito obrigado. Obrigado, senador Amin. O deputado Sérgio Souza apresentou uma proposição da busca de um entendimento. Esse entendimento tem que partir dos candidatos. Mas eu perguntaria se há algum entendimento entre a deputada Socorro, o deputado Sérgio, porque, caso contrário, nós poderíamos votar a presidência. Eu até faria uma proposta que pudéssemos votar as outras duas posições da chapa na próxima semana, que aí poderia haver algum tipo de entendimento, se não for possível para a presidência, tentar ver se é possível para os demais cargos da comissão, enfim, seria um pouco isso. Deputado Sérgio, só chamo senador. Continua a ser. Deputado Sérgio e a deputada Socorro. Deixa eu só entender a proposta, Vossa Excelência. Transferíamos a votação para a próxima semana para a gente haver uma convergência? Não, votaríamos o presidente agora e poderíamos fazer a votação dos outros dois cargos na semana que vem. E se nós transferíssemos para a semana que vem, eu me comprometo a sentar com a deputada Socorro para a gente conversar. Não tenho nenhuma necessidade de ser o presidente. Eu só queria debater alguns pontos, a gente discutir isso numa situação de que nós possamos todos convergir para um único rumo, que é cuidar do nosso país, cuidar das mudanças climáticas. A minha sugestão é que nós pudéssemos, daqui então até a semana que vem, sentar com a deputada Socorro e conversarmos sobre isso, senhor presidente. Daí suspenderíamos essa reunião ou convocaríamos outro para a semana que vem. Presidente Humberto Costa, aqui atrás, deputado Saulo, queria me inscrever, presidente, para quando tiver oportunidade de fala, por favor. Tá. Presidente, só para esclarecer, mas o cargo de vice-presidente e de relator não cabe ao Senado? Cabe ao Senado. Sim. Então, como é que ficaria? Quais seriam os outros cargos? Sim. Vamos ouvir a deputada Socorro, depois o deputado Saulo e... Presidente, conversar com o deputado Sérgio Souza não é nenhum problema para mim, não é? Mas eu não vou retirar a candidatura à medida em que o próprio voto aqui nessa comissão é também democrático, é também legítimo, né? Então, vamos ao voto, e considerando que nessa sessão legislativa
nesse momento, a vaga de presidente cabe à Câmara e de vice de relator ao Senado, penso que, por mais boa vontade que o senhor tenha tido de buscar chegar a um consenso, é importante que nós façamos hoje essa eleição, à medida em que já estamos no mês de maio e essa comissão ainda não foi devidamente instalada. Deputado Saulo. É Saulo? Deputado Saulo. Presidente, eu gostaria de aqui fazer também uma propositura que acho que é a primeira vez que a comissão está se reunindo para poder fazer essa eleição do presidente. E eu acho que, dentro da possibilidade, que o senhor pudesse suspender para que os membros pudessem ter uma conversa para poder chegar a um consenso de se resolver, porque, bem como o senhor já falou, já foi falado, que o presidente tem que ser da Câmara e o vice-presidente relator vai caber ao Senado. Então, acho que o ideal seria, até porque eu vou lhe colocar aqui a minha posição. Eu sou do estado do Amazonas, presidente, e a Amazônia, ela é o centro dessa discussão da questão das mudanças climáticas. E eu gostaria de ter oportunidade, juntamente com todos, de poder ter um debate, cada um poder colocar a sua ideia, porque eu gostaria também de ter oportunidade de conversar, de poder fazer uma construção para poder também fazer parte do nome para presidir essa comissão. Porque, como eu estou lhe falando, nós estamos no centro dessa discussão. Hoje, todo esse debate está se dando no Rio Grande do Sul por conta de tudo isso que está acontecendo. E isso tem diretamente ligação com a questão do aquecimento global e das mudanças climáticas. Só que o estado do Amazonas, ano passado, presidente, sofreu a maior seca da sua história. E a projeção é que este ano, novamente, nós teremos uma grande seca, podendo ser até maior do que que foi no ano passado. E eu acho que a importância dessa comissão, que quando a gente fala da questão das mudanças climáticas, tem várias outras coisas que estão envolvidas. Principalmente, por exemplo, a questão econômica. Isso está diretamente ligado. Então, eu acho que o que eu gostaria aqui de ponderar, se puder suspender a reunião, ou então se puder marcar uma reunião fechada entre os membros, para que dessa reunião possa ter um consenso para que o nome do presidente possa ser escolhido, se não tiver consenso, mas que vá para o voto, para que todo mundo tenha oportunidade de se articular para poder ir para o voto para ser escolhido presidente. Obrigado. Deputada Camila Jara, depois o senador Alessandro Vieira, depois o deputado Newton Tato. 5 minutos. Senhor presidente, tendo em vista a urgência do momento, o tempo que demorou para essa comissão ser instalada, eu entendo que nós temos um papel aqui de fazer uma comissão mais abrangente possível e, mais do que isso, dar respostas para as questões que a população espera e que essa casa aqui já levantou como a questão do orçamento. Nesse momento, nós temos que unir forças, entender a urgência da situação e produzir respostas, mas respostas que sejam realmente sólidas para toda a sociedade. Então, eu não concordo e não entendo que a gente deva adiar essa sessão. Nós devemos começar os trabalhos e dar as respostas que a população precisa. Obrigado, deputada. Só um esclarecimento. Eu quero comunicar aqui a todos os integrantes da comissão que todos votam em todos os nomes que são apresentados nessas chapas. Tanto os deputados votam nos senadores, como os senadores votam nos deputados. Então, para ninguém sair, a gente perdeu o quórum aqui da reunião. Vamos ver agora o senador Alessandro Vieira. Obrigado, senhor presidente. É apenas uma sugestão de encaminhamento, né? Colhendo as manifestações dos dois candidatos, me parece muito claro, o colega deputado verbalizou que não faz questão da presidência, mas sim de alguns compromissos. Então, que se suspenda por 10, 15 minutos, para que ele possa colher os compromissos da deputada Socorro e, a partir daí, eventualmente, a gente superar esse obstáculo, considerando as manifestações que ele mesmo acabou de fazer. Então, 5, 10 minutos, apresenta quais são os pontos, assume os compromissos e a gente avança. Deputado Newton Tato. Eu acho que nós precisamos definir hoje, simbolicamente, eu acho que é muito importante
para esta comissão que é composta pelas duas casas, até para dizer que de repente mais uma comissão importante para tratar do enfrentamento da crise climática é criada e que tem, né, como tarefa justamente enfrentar a crise climática. Nós estamos já metade do mês de maio praticamente, e todos os parlamentares aqui, deputados, senadores, já vêm acompanhando esse debate para a instalação desta comissão mista. Então, ela não é uma novidade que está colocada aqui de uma hora para outra. Então, o processo de construção, ela já vem vindo. A margem do ponto de vista de composição na negociação, ela não tem muita margem aqui. Você tem 2 candidatos para a presidência, e aí, até aqui, já teve o espaço necessário para saber. E as candidaturas, elas representam, inclusive, articulações. Articulações que é natural dentro do Congresso, que se organizam dentro, né, de uma visão. De uma visão que é possível, sim, às vezes até ceder, né, e negociar, se tiver coisas do ponto de vista conteúdo daquilo que esta comissão, que é objeto dela, que é produzir análise, produzir conteúdo, produzir relatório, produzir proposta de políticas públicas para enfrentar a crise climática. Então, se tem alguma coisa daquilo que vinha de determinada candidatura para a presidência e do ponto de vista de conteúdo, eu concordo que de repente possa fazer, entendeu, até um tempo aí de 10 minutos para poder receber, tá? Mas porque provavelmente não vai ter nada divergente do ponto de vista de conteúdo para aquilo que se propõe a debater aqui, tá? Do ponto de vista das duas chapas. Então, que se for o caso, suspenda então aí por 10 minutos, depois voltamos, mas vamos definir hoje e votar hoje. Senador Zequinha Marinho. Boa tarde, presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa é uma comissão importante, né? E eu sou amazônida, assim como tantos outros colegas aqui. E a Amazônia está no centro desse debate, digamos assim, vivendo dificuldades. Já foi dito aqui pelo deputado Saulo da seca que sofremos no ano passado, a esperança que, com o fenômeno Lainha, mandando daqui para frente, tenhamos um inverno melhor, né? E se tenha expectativa do equilíbrio de chuvas. Mas lá é o aquecimento, né, do Atlântico Equatorial. Então, de modo que também tem nossas pretensões, queremos fazer um debate bem democrático, bem, né, equilibrado, e a Amazônia precisa exatamente dessa representação aqui dentro da comissão. Encaminhamos nosso nome à mesa para a apreciação de Vossa Excelência como pré-candidato aqui a vice-presidente dessa comissão. Com a palavra, a deputada Célia Chacriabá. Senhor presidente, acho que é um dia muito importante, inclusive todos nós temos muito compromisso, horas nós saímos da CCJ, a CCJ hoje na Câmara dos Deputados, que de maneira, inclusive consensual, se encorajou a votar pautas, sobretudo de enfrentamento a esse desastre ambiental, e nesse momento nós precisamos entender que se a gente não consiga ter capacidade de também equilibrar as nossas crises, as nossas vontades, essa comissão que eu tenho dito, que assim como quem tem fome tem pressa, imagina quem está vivendo uma situação de enchente ou de extrema seca. Ano passado, inclusive escutando aqui parlamentares da Amazônia, também fui na região no período, porque eu era presidenta da Comissão da Amazônia, Povos Originários e Tradicionais. Nós estamos aqui enquanto membro dessa comissão, não temos interesse de ocupar enquanto presidência, enquanto colegiado, mas nós temos interesse de ter uma deliberação, porque já estamos quase meio do ano, estamos aí no G20 discutindo, tratando de várias audiências importantes do Brasil, pautas econômicas, G20 que tem
tem como pauta número 1 o combate à fome, à desigualdade social, e não é capaz de combater a desigualdade social se a gente também nessa comissão não tirar a diretriz. Nós sabemos que solução é movimento, nós não vamos fazer uma mágica aqui para esse enfrentamento no Rio Grande do Sul, mas sabemos que é nesse movimento de cabeças pensantes entre Câmara de Senadores também para a gente pensar algo também emergencial. Entendemos a importância, ainda que se tenha um diálogo de 10 minutos, mas que se possa decidir hoje, porque entendemos que a questão climática, a nossa geração aqui de parlamentares, entre mais novo ou mais velho, somos a última geração a poder fazer alguma coisa, e a boa notícia é que a hora é agora. Então temos muita disposição para trabalhar e colocar essa comissão em funcionamento. Eu vou fazer o seguinte encaminhamento. Eu vou dar ao deputado Sérgio e à deputada Socorro um tempo de 10 minutos para que eles possam conversar, ver se há alguma possibilidade de entendimento. E, havendo esse entendimento, nós podemos fazer a votação por aclamação. Não havendo, nós faremos a eleição do presidente na urna e deixamos a eleição do vice e do relator para a semana que vem, aqui nessa mesma reunião. Relator é eleito aqui? É. Essa comissão aqui é tudo diferente. É um ano de mandato. Comissão mista, tá certo? Eu fui presidente por 4 meses. O negócio aqui é diferente. Então, vou dar esses 10 minutos. Peço aos senadores e deputados que não se ausentem. A reunião está suspensa por 10 minutos. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Passados os 10 minutos, vamos ver se saiu a fumacinha branca ou não. A fumacinha tá... Não. Alguém pode ir lá? Eles estão naquela sala. Do deputado Sérgio Souza. Senhor presidente, nós tivemos uma boa conversa com a deputada Socorro Neri. Manifestei a ela
qual é a nossa maior preocupação. Eu sou um assíduo defensor setorial de um setor muito importante nesse país, que é o setor agropecuário, e na nossa percepção não pode haver, quando se trata de um movimento, de uma comissão de mudanças climáticas, não pode haver uma disputa onde um setor possa parecer um vilão, como estão dizendo agora, nesse exato momento, com as catástrofes que ocorrem no Rio Grande do Sul, como se o agro fosse o problema disso. Então, como nós vamos passar aqui em debates muito importantes com relação ao clima, nós temos uma preocupação muito grande com este setor, que é um dos setores que tem principais da economia brasileira. Eu diria que é o pilar principal de sustentação econômica, social, de emprego, da renda deste país, que é o setor agropecuário, de forma direta e indireta. Então, a deputada Socorro compreendeu a nossa preocupação e nós vamos apoiá-la, então, para presidente, abrindo mão da nossa candidatura. Bem, dito isso, então, não havendo mais candidatos registrados, comunico a existência da candidatura da deputada Socorro Neri para o cargo de presidente. Consulto plenário se podemos fazer a eleição da presidente por aclamação. Os senhores parlamentares que concordam com a indicação permaneçam como se encontram. Aprovado. Declaro eleita por aclamação a deputada Socorro Neri, a quem passo a presidência da comissão. Mais candidato para vice-presidente primeiro. Vamos agora à eleição de vice-presidente. Consulto o plenário se há algum outro nome que seja candidato, que esteja se colocando candidato a vice-presidente desta comissão, além do senador Humberto Costa. O Zequinha Marinho? Sim, sim. Sim. Eu gostaria de perguntar se há possibilidade de que ambos também pudessem conversar, né, para buscar chegar a um acordo. Eu acho que, como o senador Humberto Costa era o presidente titular até nesse momento, né, com certeza teve a oportunidade de trazer a sua contribuição, não é verdade, de ajudar em fazer, né, muita coisa nesse setor. Então, eu queria pedir ao senador Humberto que nos desse a chance da gente auxiliar Vossa Excelência nessa jornada daqui para frente. Senador Humberto Costa. Exatamente pelas razões, parcialmente pelas razões que o senador Zequinha Marinho coloca, é que eu entendo que seria importante que eu mantivesse a indicação do meu nome para vice. Eu fui presidente da comissão, por aclamação, num espaço de tempo de 4 meses, sendo que nesses 4 meses, 2 foram meses de recesso. E eu tentei me conduzir, acho que me conduzi inteiramente de acordo com o que a expectativa das pessoas existia. Primeiro, tivemos um trabalho com a participação da maior quantidade possível de integrantes dessa comissão na COP, que aconteceu em Dubai. Segundo, a própria condução do processo, não faltaram vozes no meu ouvido para dizer, deixa isso para lá, vai tocando, e eu acho que isso não é adequado, não é correto. E eu gostaria de poder ter esse, já não é também mais um ano, né? Eu gostaria de ter esse tempo para, na condição de vice-presidente,
presidente desenvolver um trabalho. Aqui foi falado, e todos nós sabemos, da relevância, da importância da Amazônia. Nós sabemos também da importância de todas as outras regiões do país, inclusive o que está acontecendo no Rio Grande do Sul mostra isso, mas nós temos também no Nordeste um problema de extrema gravidade. Além da seca, que é um fenômeno climático recorrente na região Nordeste, que já foi enfrentado de maneira muito positiva com propostas como a própria transposição do São Francisco, nós temos agora uma área gigante de desertificação que se situa entre Bahia, Pernambuco, Piauí, e que seria uma área que eu gostaria de, nessa condição, dar um tratamento especial. Então, eu peço vênia ao senador Zequinha Marinho, tenho por ele maior respeito, maior admiração, mas eu gostaria de ter essa oportunidade de completar esse trabalho. Consulto o senador Zequinha Marinho, se quer acrescentar mais alguma coisa. Presidente, eu também tenho o maior respeito e estima pelo nosso senador Humberto Costa, mas a Amazônia, nesse momento, está passando por mais dificuldade, muitas lutas, precisando de trabalhar muito esse setor, né? E aí, como ele disse, eu também peço venha e quero pedir aos colegas, tanto os senadores quanto deputados, que nos ajudassem para fortalecer, o debate amazônico nessa comissão e ajudar aquela região que tanto precisa de todos nós. Temos aqui, então, os 2 candidatos registrados ao cargo de vice-presidente. Não havendo mais candidatos, passamos agora à votação. Solicito aos membros da comissão que se dirijam à cabine de votação. Podem ir um a um? Podem ir um a um, exato. Que aí não tem problema. Né? Sim. Presidente, as mulheres primeiro. Os primeiros 5 minutos são reservados para votos das mulheres. Deputado Ricardo Salles. Deputado Ricardo Salles. Importante que o senhor registre presença para poder votar. Você está apertando com o dedo. Permaneçam nesta sala, porque teremos, na sequência, a eleição para relator. Agora é a de Zequinha. Tá bem. Já está lá? As mulheres têm 5 minutos de vantagem, não mais do que isso.
Consulto os senhores parlamentares se ainda falta alguém votar, se dirigir à urna para votar. Falta? E peço também para todos que votarem registrar a presença, porque os sistemas são independentes. E a gente precisa da presença, né?
Presidente, o senador Marcos Rogério está chegando para votar. Ok, presidente. Ainda vota. Solicito que todos os parlamentares marquem presença. Senadora Tereza Cristina, o senador Marcos Rogério não vai poder votar porque do bloco dele todos já votaram. Tá bom? E aí? Consulto novamente se algum parlamentar presente a esta sessão ainda não votou. Tem. Ainda tem gente que está lá no plenário e está vindo.
Presidente, considerando que todo mundo já votou, bora ao encerramento. Eu vou dar uma ligada também para a gente buscar mais uns 2. Quando a senhora falar o painel. Tá. Aqui é para... Senhores parlamentares, passaremos agora ao resultado da votação. A senhora vai determinar a primeira abertura do painel. Tá. Terminada a votação, abra-se o painel. Já? Vou colocar aqui, ó, 12 votos. Tá. 12. Senador Humberto Costa foi eleito vice-presidente com 12 votos. Senador Zequinha Marinho teve 10 votos. Declaro eleito o senador Humberto Costa ao cargo de vice-presidente desta comissão. Vamos agora? A de relator. A de relator. É. Tá, então vamos abrir, passamos a votação de relator. Aqui são os candidatos. Passamos agora, senhoras e senhores parlamentares, à votação para relator, que será secreta e realizada na urna eletrônica. Para o cargo de relator, temos 2 candidatos, senador Alessandro Vieira e senador Jaime Bagatoli. Vocês querem defender a candidatura, né? Consulto o senador Alessandro Vieira, Obrigado. Se quer fazer a defesa do voto, e, na sequência, o senador Jaime Bagatoli. Obrigado, senhora presidente. Parabenizo os eleitos, deputada Socorro, o senador Humberto, assim como o senador Zequinha, que fez sempre presente nesse debate. Coloco meu nome à disposição para a relatoria. Peço essa parceria, inclusive, do próprio Jaime, porque entendo que é possível prestar um serviço equilibrado. Essa não pode ser uma comissão de debate ideológico. Tem que ser uma comissão de busca de dados concretos que compatibilizem a existência do homem com o ambiente, que traga dados concretos, que facilitem o trabalho de todos. Então, é o histórico que eu tenho, já são quase 6 anos no Senado, sempre com equilíbrio. Peço o voto dos colegas se for necessário, e se conseguir o voto do Jaime, nem os votos precisam. Ai, caramba. Senador Jaime Bagatoli. Agradecer aqui a presidente Socorro, aí, deputada federal, Humberto Costa, que já foi eleito vice-presidente. Dizer ao meu colega senador que eu pretendia muito ser o relator, não só porque eu tenho um grande conhecimento sobre a Amazônia, conheço a história do clima da Amazônia lá, há 50 anos, uma história que a gente tem lá, conheço todos os estados da Amazônia, sei que o fator climático do Brasil não é só a Amazônia, mas fiquei até triste, o senador Marco Rogério, que ouvi gente dizendo que essa situação do Rio Grande do Sul tem a ver com a nossa Amazônia. É uma coisa inexplicável, sim, a gente ouve coisas falando por aí afora e sabendo que também no Rio Grande do Sul aquilo já aconteceu, uma grande enchente de 1941. Mas
eu deixo aqui, eu gostaria mesmo muito com o meu colega Alessandro, nós não estivéssemos disputando, mas vamos disputar aí e ver. E eu tenho certeza que se eu for eleito relator, eu vou fazer um bom trabalho e espero que o Senado entenda que eu posso contribuir muito, independente de sigla partidária. Obrigado, presidente. Não havendo mais candidatos registrados, passamos à votação. Solicito aos membros da comissão que se dirijam à cabine de votação. Tem hora que eu erro.
Consulto aos senhores parlamentares se todos já se dirigiram à cabine de votação. Presidente, há um parlamentar do PL a caminho da votação, está no corredor. Agradeço. Já tem dois? Senador Marcos Rogério, já estou sendo informada aqui que já tem 2 votos do PL. Portanto, não há mais possibilidade, não é? Não, a assessoria do senador Efraim que está pedindo aqui. Ah, é do Efraim? Qual é o do Efraim? Qual é o bloco dele? Ele é o segundo suplente daquele primeiro bloco lá. Já votou. O voto da senadora Soraya será, então, desconsiderado para considerarmos o voto do senador Efraim Filho. Esse é o pedido. Quer tocar a campainha? Tá. Senhores parlamentares, é chegado o momento, então, de abrirmos o painel. Abra-se o painel. Senador Alessandro Vieira, 14 votos. Senador Jaime Bagatoli, 8 votos. Declaro eleito ao cargo de relator o senador Alessandro Vieira. Convido o senador Humberto Costa e o senador Alessandro Vieira para virem aqui à frente fazermos uma fotografia deste momento. Antes de encerrarmos os nossos trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 4ª reunião de 2023 e da presente reunião. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina.
Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Nós falamos do genocídio nazista, do extermínio de 6 milhões de judeus e devemos falar sempre, porque isso não pode ser esquecido, mas nós não falamos tanto do Holocausto africano, do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Então, existem os crimes praticados por eles, que foram crimes contra a humanidade, e existem os crimes praticados pelos escravos, que, em verdade, foram atos de legítima defesa da sua própria vida, da sua própria honra, da sua própria dignidade. Muitos, portanto, que foram levados aos tribunais deveriam ser absolvidos por legítima defesa, estados de necessidade, mas não foram. Foram punidos severamente em processos sumários que duravam semanas, às vezes um mês, e levados à forca. Isso também não pode ser esquecido. Precisamos reafirmar nossa união diante desse flagelo, repito, sem precedentes, que atinge o povo e o estado do Rio Grande do Sul. É hora de mostrarmos que a adversidade nos une ainda mais. Esse decreto é extremamente necessário para que o governo possa agilizar a liberação dos recursos, saindo dessas algumas amarras fiscais. É uma situação completamente inusitada que o Rio Grande do Sul está vivendo. Os impostos que o Rio Grande do Sul paga para a União, eles são infinitamente maiores do que os valores que retornam. Então chega o momento de daqui a pouco o Brasil ajudar a fazer o Rio Grande reerguer. Pode contar com a nossa bancada da oposição ao governo Lula para aprovar com toda a celeridade possível o que tiver ao nosso alcance, medidas que amenizem o sofrimento, a dor do povo gaúcho. Esse é um momento de solidariedade. É o momento em que o povo brasileiro tem que estar irmanado no mesmo sentimento, de socorrer as vítimas, de levar alimentos, água potável, medicamentos, socorrer aqueles que porventura estejam ilhados, incomunicáveis. A vida e a dignidade humana são urgentes e devem preceder as restrições impostas pelo orçamento. Não tem um Estado que não mandou PIX, que não mandou cobertor, que não mandou colchão. Por que tragédias como a do Rio Grande do Sul são frequentes no Brasil? Quais medidas podem ser adotadas para evitar esse tipo de catástrofe climática? O que as autoridades estão planejando para ajudar a população atingida? Especialistas respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30. Em 2 séculos de história do Senado, a Lei Áurea é um capítulo muito especial. Tem a participação de uma princesa, filha do imperador, que também era senadora. Princesa Isabel, também conhecida como Dona Isabel, era senadora. Sim. Por ser filha de Dom Pedro II, ela acabou tendo esse cargo, apesar de não ter sido oficialmente nomeada senadora, mas sim, ela tinha um cargo, tanto que ela foi a pessoa que assinou a Lei Áurea. Oi, eu sou a Débora Aladim, professora de História e youtuber, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a abolição da escravidão no Brasil. Existia também um movimento forte contrário à Lei Áurea. O que acontece é que durante o segundo reinado, que foi o governo do Dom Pedro II, tinha um grande desequilíbrio, porque a elite
corte brasileira dependia economicamente e queria a escravidão mantida, enquanto grandes setores da sociedade, principalmente os militares, os republicanos, os abolicionistas e principalmente os próprios escravizados, lutavam pelo fim da escravidão. A partir de 1830 começaram a ser promulgadas algumas leis que reduziam, mas não acabavam, com a escravidão no Brasil. Nessa última regência da princesa Isabel, ela consegue aprovar a Lei Áurea num tempo recorde de 5 dias. Realmente, as discussões estavam tão acaloradas que a partir do momento que o projeto foi sugerido, 5 dias depois, num domingo, que nem um dia útil, foi assinada a Lei Áurea e foi oficializado o fim da escravidão. Inclusive, o documento está até hoje sob posse do Senado. A Lei Áurea é extremamente curta, ela só tem 2 parágrafos e ela teve que ser assinada não só pela princesa, mas também pelo ministro da Agricultura, já que as pessoas escravizadas eram consideradas propriedades dos senhores de terra. Pouco mais de um ano depois da Lei Áurea, a família real vai embora do Brasil. É a proclamação da República. Isso também passou pelo Senado, mas é assunto para um outro capítulo. Senado, 200 anos. A essência da democracia deve ser esta: solucionar disputas e fazer a divergência pacificamente. E que os 3 poderes, juntos, podem construir e devem construir o que é o pilar da democracia. Democracia é essa que exige convivência pacífica entre todos, mesmo com divergência de ideias. Entendemos que a democracia, mais do que um regime político, é um modo de vida. A democracia é o único regime que pode permitir o convívio das pessoas que discordam. E discordar é saudável. O conteúdo que nos ensina a Constituição é que a democracia deve ser defendida. A democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Pindorama. Assim eram chamadas por seus moradores as exuberantes terras onde há séculos vivia um contingente estimado entre 4 e 10 milhões de pessoas. Até a chegada dos europeus, a natureza estava praticamente intocada. O Ecosenado de hoje vai nos levar para uma viagem no tempo, do Brasil colônia ao século XXI, para contar a história da legislação ambiental no país e qual foi o papel do Senado na construção das leis que garantem a proteção dos nossos recursos naturais. Ao aportar no sul da Bahia, a esquadra de Pedro Álvares Cabral encontrou um admirável cenário. A grandeza e a variedade da fauna e da flora deslumbraram os europeus. Mas o que mais chamou a atenção foi a abundância de recursos. Prova disso é a famosa carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal. Esta terra, senhor, é muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber se haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal. Porém, a terra em si é de muito bons ares. As águas são muitas, infindas, de tal maneira graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela de tudo. Os portugueses, claro, logo viram o ganho econômico que conseguiriam com a exploração das florestas naquelas novas terras. As primeiras atividades econômicas eram exploração de madeiras nobres, sobretudo pau-brasil. Então, a preocupação da coroa era, sobretudo, regular essa exploração para que apenas Portugal extraísse e comercializasse essas madeiras. A Europa tinha uma demanda muito grande por madeira. A gente às vezes ouve o pau-brasil que era para tintura, né? Mas a principal demanda era para a construção naval, tanto da frota mercante quanto a frota de guerra. Não havia na época o conceito de proteção ambiental. As regras de exploração da natureza buscavam proteger os interesses econômicos.
desde o início, a exploração do recurso natural, né? Na colônia já era uma exploração imprevidente, né? A ideia era você extrair o máximo possível de recurso, né, naquele momento, né? Eram leis que visavam a regulação da utilização dos recursos naturais. Nós tínhamos leis que regulavam a extração do pau-brasil, a questão das nossas águas. Nós tínhamos algumas leis que diziam que as florestas eram propriedade da coroa portuguesa. Então, nós não tínhamos efetivamente leis protecionistas. O que tínhamos eram leis regulatórias da utilização dos recursos naturais, visando principalmente a soberania. Elas tinham como fundamento as ordenações filipinas e com regras, por exemplo, como proibição de cortar árvores frutíferas, regras contra crueldade contra alguns animais e também protegendo alguns animais de interesse econômico, proibindo poluição de cursos d'água. Essas eram as ordenações filipinas que eram aplicadas no reino e na colônia também. A regra era clara: explorar ao máximo sem restrições. Foi assim com todos os ciclos econômicos no Brasil colônia. No pau-brasil você tinha um corte bastante grande dessa madeira, né? Da mesma maneira, a cana-de-açúcar você tinha uma exploração, né, intensiva do solo, né? Com a derrubada das florestas, né, derrubada, queimada, né, nos espaços onde era viável você produzir cana-de-açúcar, né, e da mesma maneira a atividade de mineração, né, de ouro e de pedras preciosas, né. Então você tinha ali um impacto, né, embora localizado, muito intenso, né. Feita a escolha da melhor terra para a cana, roça-se, queima-se e limpa-se, tirando-lhe tudo que podia servir de embaraço. Ao fim do século XVIII, surgiria um documento com algum parentesco, ainda que distante, com a proteção ambiental. A Carta Régia de Dom João, entre outras coisas, reservava pela primeira vez uma área no Brasil para uso florestal e de conservação. Os arvoredos, as matas, foram declarados pela Carta Régia de 1797 como propriedade da coroa. E todos os bosques nas margens de rios que desembocassem no mar, que também estivessem ao longo da costa, eram propriedade do rei. No mesmo ano, era criado o cargo de ouvidor e juiz conservador das matas na comarca de Ilhéus, exercido por mais de 20 anos por Baltazar da Silva Lisboa, baiano que se formou em Direito em Coimbra. Uma figura com a formação, né, intelectual, né, em Portugal, se não me engano, e que tinha, de fato, preocupação com a proteção à natureza. Agora, os meios, né, eu não diria com a proteção da natureza, eu diria com um uso mais racional dos recursos naturais, né, dentro da colônia, né? Mas os meios para fazer valer, né, a sua autoridade eram parcos, né? No começo do século XIX, o Brasil ainda era praticamente desconhecido do restante da Europa. Tudo isso começa a mudar quando a corte de Dom João VI se transfere para o Rio. Expedições de artistas e cientistas de vários países europeus documentam nossas riquezas, a nossa biodiversidade. Foram expedições importantes, tinham um cunho científico de revelar o novo mundo para a Europa, mas tinha também um objetivo de, digamos assim, de aumentar o conhecimento oceanográfico e das espécies de interesse econômico para as nações europeias, as nações que colonizavam o Novo Mundo. Os viajantes mais importantes nesse período foram os franceses Saint-Hilaire e Debré, os alemães von Martius e von Spix e o austríaco Rugendas.
quando a gente pega os escritos, né, sobretudo as narrativas de viagem desses viajantes, né, o que a gente percebe é uma apreciação estética, né, um maravilhamento diante da natureza. O que está em jogo é uma busca por conhecer melhor essa natureza, né? Então, associada a essa curiosidade científica, a gente tem uma apreciação estética que é muito característica, né, do cientista. Quando uma nação europeia patrocinava a expedição de um naturalista, ela tinha interesse em quê? Na descoberta de novas espécies, na descoberta, sobretudo, de espécies vegetais de interesse econômico, traziam espécimes para a Europa para serem exibidas em museus, em jardins botânicos, até em jardins zoológicos. Até indígenas foram levados pelos naturalistas europeus para serem mostrados às cortes europeias. O Brasil se torna independente. Ao lado do imperador Dom Pedro I, aquele que é apontado como o primeiro naturalista brasileiro, já pensava em mudar o cenário radicalmente. José Bonifácio de Andrada e Silva. O primeiro tratado científico que ele escreveu em 1790 foi sobre as baleias, a importância de proteger as baleias. Depois ele estudou em Coimbra, tá? Ele teve muita influência dos naturalistas europeus. Quando ele volta ao Brasil, né, em 1919, ele sai numa expedição por São Paulo. E ele, nesse relato, ele fala que ele ficou abismado com o desmatamento nas margens do rio Tietê. Nós estamos falando de 1819. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor, da ignorância e do egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente. E com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios. Mas, àquela altura, a questão ambiental estava longe de fazer parte da agenda política. José Bonifácio era defensor, né, da pequena propriedade, né? Ele era contra a escravidão também, né? Então, o que ele imaginava para o Brasil era um projeto baseado na pequena propriedade, né, explorada racionalmente, né, pelos agricultores, embora a criação do parlamento, né, aponte na direção de uma mudança, de uma racionalização maior, né, esse parlamento também acaba refletindo uma estrutura, né, de privilégios, né, que é característica da sociedade, né? Óbvio que ele foi defenestrado pela elite da qual ele fazia parte, né, uma elite de latifundiários e escravistas, né? Dom Pedro I acabou com o regime das sesmarias que prevaleceu no Brasil colônia, mas não propôs novas regras fundiárias. As pessoas passaram a invadir as terras desocupadas. O parlamento do Império, integrado em sua maioria por grandes proprietários rurais, discutiu e aprovou a primeira lei de terras do país em 1850. Não que ela seja uma lei ambiental, apesar que ela trazia regras que, mais uma vez, proibiam o corte de árvores sem autorização da coroa. Mas o que a lei de terras no Brasil faz, determina, desde então, a ocupação do território brasileiro. Ela determinou a concentração de terras de uma forma tão grave que se perdurou até hoje. Ela é fruto da lei de terras em 1850. E é muito difícil a gente não associar essa desigualdade aos problemas ambientais que nós temos, né? Então, a lei de terras, ela teve uma grande influência na questão ambiental brasileira. Na segunda metade do século XIX, o meio ambiente começa a receber a atenção de algumas lideranças políticas, ainda que sem resultados concretos.
André Rebouças era negro, né, e era um abolicionista, era muito próximo do imperador, né, do Pedro II, propôs, né, os 2 primeiros parques nacionais no Brasil, né, não foram concretizados na época, né. Ele queria que fosse um em Sete Quedas e outro na Ilha do Bananal, né, e outro com essa mesma perspectiva era Joaquim Nabuco, né. Então você tinha essas personalidades, né, junto ao imperador Pedro II, né, e o próprio Pedro II pela formação, né, mas você tinha, por exemplo, o Freire Alemão, né, o Glasiu, todos que tinham uma preocupação com a proteção da natureza. Obviamente, num contexto de um Brasil latifundiário, escravista. O fim do Império não marcou uma mudança radical na maneira como o país tratava a sua fauna e flora. Da exploração sem freios de nossos recursos naturais, passamos para a opção de tentar fazer do Brasil uma força industrial. E o desenvolvimento econômico trouxe novos desafios e ameaças ao meio ambiente. Quem viaja pelo interior do Brasil não pode deixar de sentir-se revoltado com as devastações que observa por toda parte. Dos países cultos dotados de matas e ricas florestas, o Brasil é talvez o único que não possui um código florestal. As discussões para a criação dessa primeira legislação ambiental específica, ausente nos 400 anos anteriores, começaram na virada para o século XX. E a gente tem, né, com a República, né, um emprego de muitos estrangeiros, né, em algumas instituições, primeiro em São Paulo, mas depois no Rio de Janeiro, instituições como Jardim Botânico, Museu Nacional, né, e aí você tinha cientistas, né, preocupados com essa questão da proteção da natureza. O Alberto Lofgren, né, que era sueco, né, o von Ehring era alemão, né. Então você tinha o Dafer, né, preocupados com essa questão. Então você começa a ter o surgimento de hortos, estações científicas, né, a propostas de um código florestal, né. Até 1934, foram muitos debates dentro e fora do Congresso, a partir da mobilização dos preservacionistas brasileiros. Uma geração ligada, sobretudo, ao Museu Nacional, né? A gente pode falar do Alberto José Sampaio, que era botânico, né? Do Cândido de Melo Leitão, que era zoólogo, né? Do Armando Magalhães Correia, que escreveu um livro muito interessante chamado Sertão Carioca, né? A gente tem o Frederico Carlos Runno, né, que é um autodidata, né, mas chegou ao Museu Nacional, né, como para ser jardineiro do Museu Nacional, né? E você tem também no Museu Nacional Heloísa Alberto Torres, né, o Roquete Pinto, né, mais tarde a Berta Lutz, que são figuras importantes, né, no que diz respeito a essa questão da proteção à natureza. Cada ano que passa arrasta perdas irreparáveis no tesouro florestal do Brasil. Já não somos nós, os brasileiros, os únicos a clamar contra o desnudamento do nosso solo. Não é só esta Câmara, cujo voto em 1906 traduziu a aspiração de dotar a nação de um código florestal. Também do estrangeiro, recebe o Brasil amigáveis admoestações a respeito do temeroso problema da desflorestação do nosso solo. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República. Quando Getúlio Vargas assume o governo provisório, ele incentiva esse debate, fortalecido por uma conferência sobre meio ambiente realizada em 1934. O presidente via com simpatia esses naturalistas da época. Eram pensadores com uma visão autoritária de sociedade, no sentido que enxergavam a importância de um Estado forte, né, para implementar um programa, né? Eles tinham um programa de proteção à natureza que era um
um programa para a sociedade brasileira, né? Eles entendiam que precisava um Estado forte para implementar isso. A preocupação principal desse código era regular a exploração de lenha. Tá? Por quê? Porque, sobretudo próximo às regiões urbanas, já se observava um esgotamento desse material, tanto para as indústrias como para as pessoas que usavam lenha. Então, o governo provisório viu a necessidade de estabelecer regras para proteger as florestas, classificou as florestas em vários tipos. Está finalmente assinado o Código Florestal. É uma velha aspiração que se concretiza em lei e cuja existência constituirá seguro elemento de defesa das nossas florestas, impiedosamente devastadas pela avidez de lucro ou pela ignorância dos homens. O decreto constitui um dos imperativos da consciência nacional. Ele trouxe uma inovação quando ele colocou já as nossas reservas, né? As reservas legais e as áreas de proteção permanente. Essa foi a grande inovação dele. No mais, nós tínhamos leis esparsas, como o Código de Caça, o Código de Águas, que também não traduziam em proteção, né? E tínhamos uma lei de pesca. Essa sim já trazia alguma restrição, proibia a pesca de algumas espécies e proibia também a pesca com rede. Nesses códigos, né, no Código Florestal já a figura dos parques nacionais, né, tem a figura das florestas protetoras, né, e vários outros tipos de florestas, né, e você tem também nesse momento a criação dos 3 primeiros parques nacionais brasileiros, né, o Itatiaia em 1937 e Serra dos Órgãos e Iguaçu em 1939. Nas décadas de 40 e 50, o país vivia um forte processo de industrialização e as mudanças econômicas começam a entrar em conflito com as regras de preservação criadas em 34. Mas, assim como o primeiro, o segundo Código Florestal, de 65, demorou a chegar. Quando ele nasceu, a pressão era principalmente interna, porque já havia processos erosivos muito fortes ao longo dos rios que eram desmatados, já havia contaminação das águas, já havia uma série de problemas domésticos que a gente precisava enfrentar. O projeto de lei enviado ao Congresso Nacional pelo governo militar teve uma tramitação muito rápida. Foi um aproveitamento desses projetos que havia um projeto de 1950, um projeto de 62, e o ministro da Agricultura formou uma comissão de notáveis do setor florestal. O presidente Castelo Branco manda ao Congresso com uma mensagem do ministro da Agricultura em junho e ele é sancionado em setembro do mesmo ano. Então foi rápido. Depois de 15 anos de discussão e de 11 presidentes, o Brasil tinha um novo Código Florestal com regras atualizadas de proteção. Elas simplificavam o Código de 34, que era considerado muito difícil, tinha muitas classificações de tipos de floresta, e o Código de 65 fez o quê? A partir dele, se consolidou realmente a questão das áreas protegidas, trouxe a questão das áreas de reserva legal mais definidas, trouxe as áreas de preservação permanente também muito definidas, com a questão levando em consideração o seu tamanho, o calado dos rios. Acabou sendo um código florestal bastante avançado, né, para a época, né, enfim, e que abrigava, né, uma série de elementos, né, relacionados com a questão da conservação da natureza. O presidente Médici vai verificar pessoalmente o andamento da rodovia da Esperança em várias de suas frentes: Itaituba, Altamira e Marabá. Mas as expectativas em relação ao Código Florestal de 65 duraram pouco. No ano seguinte, o governo militar de Castelo Branco cria estímulos para que pessoas e empresas se mudassem para a Amazônia. Os militares tinham aquela ideia de integrar para não entregar. Com isso, né, distribuíram hectares e mais hectares de terra na Amazônia. As pessoas não tinham nenhuma responsabilidade.
tinha a responsabilidade de fazer o negócio deles crescer. E o negócio era abusivo. Eles chegavam lá de avião com agente laranja, jogavam o agente laranja em cima das árvores. Esse agente laranja ele desfolha, né? Que usaram na guerra do Vietnã. Ele desfolhava as árvores. O governo federal lança grandes projetos econômicos e também abre estradas na floresta. A Transamazônica é inaugurada em 1972, no mesmo ano em que se realizava em Estocolmo a primeira Conferência Mundial do Meio Ambiente. Pessoas que pensavam o meio ambiente e que viram que nós iríamos sofrer já com mudanças no nosso meio ambiente. Ali na declaração foi criado o princípio da solidariedade entre gerações, que significa que uma geração tem que deixar um meio ambiente equilibrado para a próxima geração. Década de 70 e década de 80 eu diria que é o início da discussão ambiental tal como ela se encontra hoje. E nossas preocupações estavam muito em poluição industrial, estavam muito em poluição dos rios, perda dos rios. A palavra biodiversidade, que hoje é uma palavra que está na agenda, todo mundo fala em biodiversidade, ela foi concebida praticamente naquele período. Os muitos anos de incentivo à ocupação da Amazônia cobraram seu preço. Até 1978, a floresta já havia perdido 14 milhões de hectares. Logo depois disso, o Congresso Nacional aprova uma das mais importantes leis ambientais do país. O Brasil, em 1981, instituiu a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Essa, sim, trouxe instrumentos que visavam a preservação, a fiscalização, o licenciamento para as atividades exploradoras do meio ambiente. Foi a partir de 1981 que nós começamos a viver uma proteção maior dos nossos bens naturais. A essa altura, ambientalistas como o gaúcho José Lutzenberger denunciavam em nível mundial as queimadas e os desmatamentos na Amazônia. Ouvi os senhores falando de vários problemas, do risco de chuva tóxica, das minas de carvão do leste europeu. Só não ouvi referências à Amazônia. Os senhores se esqueceram da maior floresta tropical do mundo. Ao longo da década de 80 e 90, já surge uma pressão internacional, porque começa a crescer e ser informado, ser publicizado o nível de desmatamento ocorrido no Brasil. Os danos ao meio ambiente no Brasil e no mundo estão cada vez mais no centro do debate. É nesse cenário conflagrado que o país elege, em 1986, uma Assembleia Nacional Constituinte. O que a nova Constituição trouxe para a legislação ambiental? A ampliação das leis de proteção dos recursos naturais, os desafios do século XXI. É o que nós vamos mostrar no segundo e último episódio do Eco Senado Especial 200 anos. Até lá! Sergipe premia escolas que promovem ações antirracistas durante todo o ano letivo. São Paulo lembra os 40 anos do MST. O movimento é o maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Maior mobilização indígena do Brasil completa 20 anos, 2 décadas de luta pela terra. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O modelo de racismo brasileiro, que é completamente diferente do modelo de racismo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, basta você ter uma única gota de sangue africano, 99 de sangue europeu. Se alguém souber, você simplesmente considerar como negro. O racismo nos Estados Unidos cria a união entre os mestiços, enquanto o nosso modelo aqui desune. Desune porque quer separar os mestiços dos negros. Os mestiços também são descendentes de branco. De branco, de negro, de indígena, né? que se misturaram. Mas se você discriminar na sociedade, na hipótese de que os mestiços são discriminados,
são discriminados por causa da negritude, não são discriminados por causa da branquitude. Então ele tem que assumir sua negritude, né, como bandeira de luta. O direito ao trabalho, a consolidação das leis trabalhistas e a carteira de trabalho são conquistas importantes do nosso povo. Mas há 200 anos era tudo muito diferente. O Brasil ainda não tinha leis que regulamentassem o trabalho. E a Constituinte de 1823 foi o primeiro momento em que esse tema foi debatido. Seu anteprojeto faz menção ao direito ao trabalho livre e remunerado, regulamenta profissões ligadas ao Estado e trata até dos direitos autorais de inventores e escritores. Comparado com o que temos hoje de direitos trabalhistas, o que foi discutido ainda era muito tímido, mas esse foi o primeiro passo na jornada que nos trouxe até aqui. A lei de diretrizes e bases, ela devolve aos secretários de educação dos estados e aos professores o direito de fazer experiências. Aprovamos uma segunda libertação para negros e negras. A lei de cotas raciais e sociais nas universidades públicas federais. Que não é um ganhou, o outro ganhou, mas que ganha a educação. Valorizar o Fundeb para aumentar os recursos para a qualidade da educação e da educação pública nesse país. Nós só seremos, de fato, uma grande nação quando, para essa geração de 0 a 18 anos, não faltar absolutamente nada no quesito de educação. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Cerca de 70 milhões de pessoas, aproximadamente 2 milhões no Brasil, têm alguma forma de autismo. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances de iniciar o tratamento e ter uma vida melhor. Para falar de conscientização do autismo, nossa convidada é Berice Emerick. Seja bem-vinda, Berice. Muito obrigado por você estar aqui no nosso programa. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês para conversarmos sobre um tema tão sensível e de tamanha importância. Ninguém melhor do que você, que é mãe de autista, para descrever o processo de detecção, de diagnóstico do autismo, e que é uma coisa muito complicada, porque o autismo ele vem sendo objeto de estudos, e há 30, 40 anos atrás não era ensinado, nem na cátedra de psiquiatria nas escolas de medicina. Então, eu acho que é muito didático e é autêntico você falar para as outras mães como você pode detectar os primeiros sinais de que a criança é autista. Sim, geralmente o diagnóstico TEA é a abreviação para espectro do diagnóstico autista. É o transtorno do espectro autista. Né? Isso. Então, o diagnóstico TEA, ele pode ser diagnosticado ou observado a partir dos 18 meses de idade, entre 18 meses a 3 anos. Aí vem aquelas queixas de que a criança não está falando, não tem aquela mesma resposta que as outras crianças da mesma idade têm, mas eu acredito que para a mãe e para os pais também, da mesma forma, é difícil detectar, porque você fica, enfim, tem que aceitar uma ideia. E como é que foi do seu caso, por exemplo, você que é mãe do Lucas, que tem uma forma severa de autismo, e agora já está com 24 anos de idade, como você descobriu?
Então, o meu diagnóstico foi muito difícil para mim aceitar, porque eu realmente detectei que ele estava com problema na comunicação. Mas os médicos, em princípio, alegavam que é porque ele tinha um convívio com 3 línguas diferentes, que ele nasceu na Alemanha, o pai grego, e na época eu estava no Brasil. Então, eu deixei o tempo passar. Ele falou que com o tempo isso se normalizaria, né? Mas, enfim, as pessoas que estavam à minha volta, principalmente profissionais da área, já tinham percebido que havia algo de estranho no comportamento do meu filho. E foi uma fonoaudióloga, que era amiga de igreja, que, inclusive, marcou uma consulta comigo com o neurologista, né? E foi quando eu recebi o diagnóstico, TEA. Para mim foi um susto muito grande, porque realmente eu não aceitei. Em princípio, eu não aceitei. Foi como se meu mundo tivesse desabado. Então, assim, na época eu voltei para a Europa para buscar melhores condições de tratamento e um diagnóstico mais preciso, porque eu não acreditei no primeiro diagnóstico. Bom, o autismo ele tem diversas formas, as formas mais brandas e as formas mais severas, né? Ele recebe diversas denominações. Mas o que é em comum é uma dificuldade da comunicação com o mundo exterior. Exatamente. E o autismo é descrito como um problema no desenvolvimento cerebral e do sistema neurológico. E acredito que a criança pode-se dizer que ela não tem uma comunicação com o mundo exterior. A vida em comum com as outras crianças fica prejudicada, não acontece, ou acontece tardiamente, mas como a gente já comentou anteriormente, a estimulação precoce é fundamental. A partir do momento em que você tomou essa consciência de que era preciso estimular, aí o Lucas estava fora do Brasil, né? O que aconteceu daí para frente? Então, quando a gente realmente aceitou o diagnóstico, porque tem esse período também de aceitação, né? Então, aí a gente começou a tomar as providências, que é correr atrás das terapias e começamos a realmente buscar ajuda, né? Agora, é como você falou desde o início, quanto mais cedo se tem o diagnóstico, a criança tem mais possibilidades de desenvolver uma melhor qualidade de vida, né? Então, hoje em dia, meu filho tem 24 anos, hoje em dia existe mais esclarecimento, né? Então, os pais já conseguem até detectar com 8 meses de idade, porque eles percebem algumas dificuldades no desenvolvimento da criança, principalmente na área da comunicação, às vezes o atraso no andar, alguns estereotípicos. E ela não devolve a imagem da pessoa que está interagindo com ela. A criança tem dificuldade em olhar para esse triângulo, olhos, sinais. Exatamente. Né? Então, hoje em dia, através até dos meios de comunicações, as pessoas têm mais esclarecimento e já pode se diagnosticar até com 8 meses. Então, a nossa barreira maior tem sido conseguir esse diagnóstico através do SUS, porque existem casos que a criança espera em torno de 3 a 4 anos para conseguir fechar esse diagnóstico. Então, aí já uma boa caminhada já foi perdida, só em busca do diagnóstico. Bom, as leis brasileiras, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Deficiente, ela data de 2015. Sim. Mas fazendo a pesquisa para entrevistá-la, eu deparei com um projeto de lei da Câmara dos Deputados que tipificava dentro dos deficientes a atenção para os autistas de mais de 18 anos de idade. Quer dizer, isso já espelha um certo preconceito. Você não interpreta dessa forma? Não, eu creio assim que... Não a lei em si, mas ela foi criada para proteger os autistas que têm mais de 18 anos de idade. Lógico que é um preconceito, porque a criança ela tem que ser diagnosticada o mais cedo possível e precisa de ter esse acompanhamento por toda a vida, inclusive nos níveis mais severos, é uma dependência total, até quando adulto.
É preciso dizer também que os médicos, além dos médicos precisarem de um certo tempo para identificar, há um outro problema que, dentro da própria medicina, eu até já mencionei isso anteriormente, antigamente se classificava o autismo infantil como uma esquizofrenia infantil, como se fosse uma espécie de psicose, um tipo de uma outra doença. Só muito recentemente, de uns 30 ou 30 e poucos anos para cá, que foi criado esse conceito do transtorno do espectro autista. Bom, e aí primeiro vamos falar de duas experiências e você pode passar essa cultura que você adquiriu de lidar com uma criança e lidar agora com um jovem autista. Primeiro, como é que foi fora do Brasil? Você procurou uma escola inclusiva lá. Nesse caso, você morava na Bélgica nesse tempo, né? Não, eu morava na Alemanha. Alemanha. Então, assim, a Alemanha, aqui no Brasil, inclusive na época, o médico neurologista que fez o primeiro diagnóstico, ele examinou o meu filho e alegou com toda certeza que meu filho era autista. Tinha Que idade mais ou menos o Lucas 4 tinha? anos. Já na Alemanha, as pessoas têm mais cuidado em relação a estar dando um diagnóstico fechado. Então, ele precisou fazer avaliações durante 1 ano para que se pudesse fechar o diagnóstico de autismo. Enquanto isso, ele fazia alguma terapia ocupacional, já recebia assistência? Já tinha os acompanhamentos, porque já foram detectados o déficit de atenção, problemas no desenvolvimento, então ele já foi encaminhado para as terapias. Bom, mas aí depois você fala que ele entrou para uma escola inclusiva. Foi na Alemanha também ou foi? Sim, mas infelizmente a inclusão social, ela é muito amadora, entendeu? Então, mesmo na Alemanha, a sociedade também não é tão inclusiva, né? Então, tinha os programas de inclusão social, onde as crianças participavam de uma escola normal e tinham uma sala separada para receber os atendimentos mais específicos. Então, ele frequentou uma escola comum com as outras crianças que não tinham patologias. Com programa de inclusão social, mas que é feito de uma forma diferente do que aqui no Brasil. E você falou que houve reuniões, eles promoveram reuniões dentro da escola com os pais para que ele fosse recebido lá. Sim. Então, assim, em princípio, eles reúnem os pais, né, da classe onde o aluno vai ser inserido e ali eles já fazem uma conscientização com os pais para que eles possam preparar os filhos para estar recebendo esse aluno. E nesse aspecto eu acho muito positivo, porque para que o aluno seja inserido num projeto de inclusão social, é necessário que haja todo um preparo, tanto dos pais, como dos professores, como dos alunos. É uma ação conjunta para que seja uma inclusão efetiva. Bom, aí você voltou para o Brasil e encontrou uma outra realidade, que você voltou por motivos particulares ou porque era melhor para o Lucas? Não, eu voltei por motivos particulares, que eu me separei e preferi voltar para o meu país de origem. Então, eu vou fazer uma outra pergunta aqui que tem a ver com o papel do homem, porque a mulher é sempre que acaba tomando conta de tudo, né? Que cuida de tudo. Até eu estava comentando com você anteriormente que se o mês de março é o mês da mulher e o mês de maio é o mês das mães, no meio fica o mês de abril, que é o Abril Amarelo. Aqui no Senado as cúpulas são iluminadas, a cúpula está iluminada de amarelo porque é o mês de conscientização sobre o autismo. Você deve conviver com outras mães de autistas aqui e o normal é que os pais não deem a mesma atenção. Às vezes até não cuidam mais, se separam das mães. É frequente isso? Sim. A estatística de divórcio, quando se recebe o diagnóstico TEA, é muito alta, porque na maioria das vezes os pais não têm, assim, essa sensibilidade para estar lidando com o diagnóstico TEA. E aí, o TEA é o transtorno do espectro autista. A sigla.
Então, assim, para a mãe, ela fica realmente sem chão, porque além dela se deparar com um diagnóstico tão desafiador, ela ainda se vê sozinha, porque na maioria das vezes os pais se ausentam, ou mesmo estando juntos, não são tão participativos. Bom, aí quando você voltou para o Brasil, você conviveu com uma outra realidade aqui, uma realidade diferente. Conta um pouco dessa experiência, como foi quando você voltou para o Brasil em 2016. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu tentei incluir meu filho numa escola pública, né? Nesses projetos de inclusão social. Mas, assim, ele ficou somente uma semana na escola pública, porque não tinha uma assistente, uma pedagoga especializada para lidar com ele. Então, assim, foi uma inclusão que não aconteceu, porque você simplesmente colocar o aluno numa escola sem dar nenhum suporte, o fracasso é inevitável, né? Então, é necessário que haja toda uma capacitação dos profissionais que vão estar lidando com essa criança, é necessário que haja empatia, é necessário que haja adaptações para que essa criança venha conseguir acompanhar esses programas de inclusão social. Bom, Então, no meu caso, não deu certo a primeira tentativa, aí foi quando eu vim para Brasília, a capital federal, e infelizmente aqui em Brasília eu não consegui nenhuma alternativa para o meu filho, o que me deixou assim em estado de choque. Então, aqui em Brasília, infelizmente, nós não temos nenhum centro de referência para autista, somente as iniciativas privadas, né, particulares, que você tem que, ou um plano de saúde, né, ou através de particular. Você colocou o Lucas numa instituição privada? Sim, assim, para fazer o contraturno, né? Em princípio, eu levei ele para o Centro de Ensino Especial, que não foi a melhor opção. É público? É público. Sim, ele estava ali porque eu não tinha outra opção. Então, ali são várias comorbidades e são a maioria adultos, na época ele ainda era criança, então o convívio social dele foi bem prejudicado, né? Então afetou muito o desenvolvimento dele, em todas as áreas. Aí eu levei ele para uma instituição particular, não vou citar nomes, mas ele ficou nessa instituição, é um centro multidisciplinar, onde ele recebeu várias terapias, né? As básicas para autista, né? Que é terapia ocupacional, musicoterapia, hidroginástica, psicologia, logopedia. Então, ali ele recebia todas essas terapias. E você pagava por isso? E eu pagava muito caro por isso. E você recebeu ou recebe algum auxílio do governo, tipo o BPC, benefício de prestação continuada? Não, eu não recebo, porque o meu filho, ele tem nacionalidade alemã e eu recebo do Parlamento Europeu. Certo, mas aqui normalmente para as mães brasileiras elas têm direito a recorrer Sim. ao benefício de prestação continuada, que é pouco mais de 600? Um salário, 600 reais? Salário mínimo, meio salário mínimo. Sim. Enfim, imagina-se que no atendimento público as carências ainda evidentemente são muito maiores. Uhum. Bom, e plano de saúde você conseguiu incluí-lo? Não, eu paguei a questão do plano de saúde dele. Ele tem um plano de saúde europeu, então a gente trabalhava já com reembolso. Mas cobre, eu não precisei recorrer aqui no Brasil a plano de saúde. Você não precisou recorrer. Aqui eu preciso comentar porque, inclusive perguntando qual a sua opinião sobre isso. Os planos de saúde aqui no Brasil alegaram no ano passado que o atendimento às crianças deficientes já passa de 9,3% das despesas com saúde, deles com saúde. E ultrapassa, inclusive, os tratamentos de câncer, que são 8,7%. Isso num contexto em que eles alegaram que precisavam reajustar. E os reajustes dos planos de saúde, que incluem autistas, foram acima da média.
O que você acha? Isso é uma discriminação, né? Porque o autista, ele é um ser humano, ele tem direito a receber atendimento sem discriminação, entendeu? Então, eu acho que isso realmente é algo que precisa ser mudado. Eu sei que foi criada uma lei recente, né? Nesse sentido, inclusive cobrando indenização para os planos de saúde que não... Eles podem ter que pagar indenização, danos morais. Danos morais, isso é um julgamento do STJ, Exatamente. do Superior Tribunal de Justiça do ano passado, 2023. Mas até então, as mães tinham até que omitir o diagnóstico para serem aceitas pelos planos de saúde. E que tinham, quando falavam que tinham o diagnóstico TEA... Enfrentando a recusa, né? A carência de 24 meses. Então, Nossa. Isso é um dano imensurável para o desenvolvimento da criança. Bom, diante de toda essa situação, você está se mobilizando junto com outras mães que você pretende pretende fundar uma organização social sem fins lucrativos para dar a assistência integral mais ampla, inclusive, evidentemente, porque o caso do seu filho é o caso de autismo mais severo. Né? Uhum. E como é que está esse passo aí? Por que você resolveu fazer isso, se motivou para chamar outras mães e em que pé está isso aí? Bom, então, a nossa iniciativa partiu exatamente dessa demanda, né? Por não termos assim, um local apropriado para estarmos encaminhando nossos filhos. Então, nós nos reunimos há um ano atrás e formamos a nossa associação com o CNPJ e estamos aí trabalhando. Existe todo um processo aí burocrático, um tempo que precisa de 2 anos para que possamos conseguir algumas emendas parlamentares, mas a gente está estruturando esse projeto e esse ano a gente já vai começar a trabalhar... Já tem nome, né? HOPE, né? HOPE, Esperança em Centro inglês. de Referência para Autista. HOPE significa esperança, porque nós queremos trazer a essas crianças, adolescentes, aos pais, aos familiares, a esperança de um atendimento de qualidade, um atendimento digno para todos os diagnosticados com TEA. Bom, você vê as dificuldades, muitas, não são poucas, pela frente, né? E quantas vocês são no momento? Quantas mães? Em torno de 8 a 10. Já, enfim, até a própria quantidade em sendo pequena, você regimentar, enfim, e os tratamentos, as terapias são caras, são diversificadas, enfim. E não porque a gente não quer oferecer simplesmente terapias, assim, precisamos ter uma capacitação dos profissionais, porque geralmente os métodos que são utilizados para autista é o método ABA, né, que trabalha muito na questão do comportamento e também do desenvolvimento, né, pedagógico. E também o TEACH, que trabalha mais no desenvolvimento pedagógico. Então, esses profissionais precisam ser capacitados para que a gente possa oferecer um serviço com excelência, que é o mínimo que os nossos diagnosticados com TEA merecem. Na sua opinião, você teve experiência fora do Brasil e aqui também. Falta profissional qualificado aqui no Brasil? Com certeza. O que precisa mudar? Então, ele precisa exatamente da qualificação, né? Porque o governo, nós temos, assim, muitas iniciativas públicas, mas que ficam muito, assim, na teoria, né? Inclusive, ali na Pestalozzi, eles tinham uma salinha para autista que atendiam 12 adolescentes e, com o passar do tempo, o governo parou de mandar o pessoal qualificado para estar trabalhando com essas crianças. Então, ao invés do número crescer, de haver uma ampliação do atendimento, houve uma redução. No último contato que eu tive com eles, eram apenas 8 crianças. Então, é necessário que haja aí uma injeção aí de investimento, uma ampliação, porque, inclusive, a gente não tem nenhum censo de quantos autistas tem aqui em Brasília. Eu acho que isso aí também
é algo que deveria... Mais mães poderiam ser convocadas, né? Exatamente, é algo que deveria acontecer, esse censo com urgência, mesmo que fosse a nível só do GDF, para que a gente pudesse entender a demanda e o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Bom, você basicamente está empenhada em mobilizar outras mães e também autoridades no sentido de colocar a sua organização a pôr em funcionamento. Claro. Agora, existe já, desde 2005 aqui em Brasília, um movimento Orgulho Autista Brasil, que é uma instituição que faz mais ou menos a ponte entre aquelas pessoas que precisam de informação, precisam de informação, de formação e agregamento para que coloquem instituições as pessoas em contato e deem assistência. Inclusive, eu gostaria de pedir para a produção que colocasse aí o site lá, MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil.org.br. Berice, qual foi a sua relação com essa instituição? Sim, Moab, eu entrei já desde o início, quando vim aqui para Brasília, e é um grupo assim muito ativo, principalmente eles trabalham muito, é um movimento, né? O Orgulho do Autista, fazem muitas demonstrações, tem dias de reuniões pela conscientização do autista. Então, eles trabalham muito nessa questão também de esclarecimento para a sociedade, na questão de iniciativas públicas, né? Eles correm muito atrás de emendas parlamentares, criando leis e tudo para melhorar o nível de vida do autista. Então, eles têm feito um trabalho muito bonito, muito interessante. Inclusive, eu recomendo que todas as mães que têm esse diagnóstico que procurem acompanhar e entrar em algum grupo do Moab. Que mensagem você daria para as mães que tanto precisam de apoio? Você que é uma pessoa que está já assim calejada, curtida, muitas experiências, mas não deixa de ter sentimento, né? Que mensagem você manda para as mães? Então, mães, principalmente vocês assim que receberam esse diagnóstico recente, eu incentivo vocês a não desistirem dos seus filhos. A criança autista, ela tem assim um potencial de aprendizagem que realmente vai depender muito do convívio social, das pessoas que estão à volta dela e principalmente das mães. Porque meu filho, por exemplo, eu ensinei ele a andar de bicicleta, ensinei ele a patinar no gelo, ensinei ele a escrever o nome dele, porque o meu filho, ele é o nível 3, que é o nível mais severo. Então, tudo que eu coloquei na minha cabeça que eu ensinaria para o meu filho, eu ensinei. Então, uma criança normal, ela aprende com 1, 2 vezes, mas a criança autista muitas vezes precisa de 100 vezes para aprender uma função. Então, não desistam, não percam a esperança, né? Se vocês precisarem de busquem apoio emocional, busquem se cuidar, porque o nível de estresse é muito elevado. As mães que têm crianças com diagnóstico TEA, último vídeo que eu vi recentemente de uma pesquisa americana, pode ser comparado o nível de estresse como se fosse de um soldado que está indo para a guerra. Berice, tudo isso que você diz nos emociona muito, então eu te agradeço demasiadamente, assim, de coração você ter vindo aqui. Infelizmente o nosso tempo está acabando e eu vou ter que te interromper. Você falou isso tudo tão lindo. Muito obrigado. Então é isso, não percam a esperança, estamos juntos e vamos conseguir. São as estrelas que estão sobre nossa responsabilidade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
Por que tragédias como a do Rio Grande do Sul são frequentes no Brasil? Quais medidas podem ser adotadas para evitar esse tipo de catástrofe climática? O que as autoridades estão planejando para ajudar a população atingida? Especialistas respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Botaram no carro, eu fui levar eles lá na fazenda onde estavam meus companheiros, tudo lá. E aí, quando eles vieram, eu fui com eles até a fazenda. Alguns tinham conseguido fugir, mas foram embora para casa e a gente não conseguiu mais localizar eles. Mas uma boa parte ainda estavam lá. Tomei até um susto. Os caras tudo com metralhadora. Na hora que eu olhei, pensei que já eram os pistoleiros do cara lá, que disse que ele tinha pistoleiro demais. Eu cheguei para perto. Não, rapaz, o pessoal da Federal não estão aí. Aí eles foram explicar para nós que tudo que nós fazia, comida, a farda, tudo estava sendo descontado. Aí só vocês trabalhavam, mas quando dava no final você ia pegar um dinheiro bom para mandar para a mãe ou para os irmãos, quando pensava ganhar pouco dinheiro. Eu fiquei foi triste quando eles me falaram. É um desafio de todos nós, senador, sermos corretos com a imagem do Brasil, especialmente dentro e também fora do país. Todos nós precisamos fazer com que chegue ao conhecimento da população brasileira e dos turistas estrangeiros o Brasil como realmente o Brasil é. O turismo, para mim, é a indústria sem chaminé. Ele, para mim, é um propagador da paz também, porque é um intercâmbio entre culturas, entre pessoas. Hoje, tanto o custo da aviação doméstica nacional como da aviação regional, senador Marcelo Castro, é algo impraticável. Hoje, é mais barato você fazer um voo Manaus-Miami-Manaus do que fazer um voo Manaus-Brasília-Manaus. É possível, em vez de ser 2.000, ser 528? É. Só que aí é o seguinte, aquele que comprou com 3 meses de antecedência, que comprou por 500, não vai poder mais comprar por 500, vai ter que pagar mais caro um pouco, para que esse que está comprando na véspera possa pagar mais barato. Isso aqui prejudica a maioria dos brasileiros. Como seria que os governos estaduais, né, para facilitar o acesso, o turismo, né, e os negócios de um modo geral, né, poderiam fazer para baratear esse custo também? Muitos governadores têm atuado no sentido de atrair companhias aéreas e atrair mais voos para os seus estados, para que o consórcio do Nordeste pudesse se juntar e oferecer um grande benefício de infraestrutura, tributário, para que elas possam vir se instalar no Nordeste e voar regional no Nordeste. Diante da tragédia das chuvas no Rio Grande do Sul, o Senado aprova leis para a reconstrução do Estado e cria comissão temporária sobre a crise. O DPVAT voltou e agora vai se chamar SPVAT, seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. E senadores da CPI da Braskem visitam áreas afetadas em Maceió e defendem indenização para moradores dos bairros fora da área de risco. Olá, está começando o Senado Notícias Revista.
A tragédia que abalou o Rio Grande do Sul e sensibilizou o Brasil mobilizou o Senado durante toda a semana. Além das ações de solidariedade com o povo gaúcho, os senadores se empenharam na produção de leis para ajudar na reconstrução dos municípios devastados pelas enchentes e ajudar as vítimas das chuvas intensas a reestruturar a vida. Diante da tragédia climática que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e afetou 85% dos municípios gaúchos, desabrigando milhares de pessoas e com mais de 100 mortes confirmadas, o Senado Federal concentrou esforços ao longo da semana para acelerar iniciativas legislativas de auxílio ao Estado. Já no domingo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi pessoalmente ao local da tragédia e sobrevoou áreas afetadas em companhia do presidente Lula e outras autoridades. De volta a Brasília, Rodrigo Pacheco se reuniu com os senadores da bancada gaúcha para definir as linhas de atuação do Senado em favor do Rio Grande do Sul. O momento, de fato, é de centralidade de iniciativas, de buscar haver uma concertação entre legislativo, executivo federal e executivo estadual, para tomarmos as melhores medidas possíveis. Entre as ações tomadas pelo Congresso está a promulgação do decreto legislativo que reconhece o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Na prática, a ação permite que o governo federal aumente os gastos sem ferir metas fiscais, repassando verbas para os municípios gaúchos. O sistema viário do estado colapsou. A capital Porto Alegre, nesse momento, está com 83% de sua cidade comprometido o abastecimento de água. Então, a colheita, a agricultura, todo está comprometido. Então, por todas essas razões, será necessário um aporte bilionário para a salvação e a recuperação, para a reconstrução e a salvação do Rio Grande. No Senado, uma comissão temporária externa foi instalada para acompanhar as demandas do Estado, fiscalizar as iniciativas governamentais e concentrar os encaminhamentos de projetos legislativos. O plano de trabalho já foi apresentado e uma diligência será feita no local da tragédia na próxima semana. Nós temos uma tarefa inicial que é colocar os instrumentos na mão do governo, ou seja, são as mudanças na legislação ou a flexibilização de determinadas leis já existentes. E uma segunda fase, que eu acho que nós devemos nos debruçar, que é a questão da resiliência climática, a gente traçar linhas para que dar uma orientação ao governo federal no sentido dele trabalhar nessa linha. Também foram aprovadas alterações nas leis do orçamento de 2024. Uma que prioriza o pagamento de emendas parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul. Outra que trata das emendas individuais de transferência especial, destinadas às prefeituras sem a necessidade de convênio. Com a alteração, essas emendas podem ser priorizadas para os municípios reconhecidos em situação de calamidade, como os municípios gaúchos. A dramática situação impõe essas alterações. A ministra Simone virá à comissão fazer uma apresentação da proposta dela em audiência aberta para todos, responderá às perguntas dos senadores e deputados, não é? Logicamente, ela dará um rumo que o governo pretende fazer. As emendas individuais de senadores, de bancada e de comissão estão sendo destinadas ao Rio Grande do Sul. Na Comissão de Educação, recursos foram destinados especificamente para a recuperação de instituições de educação e de cultura afetados pela tragédia. Precisamos direcionar esses recursos especificamente para o estado do Rio Grande do Sul, de forma a auxiliar na recuperação e reconstrução das instituições educacionais e culturais afetadas pela tragédia. As comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça aprovaram esta semana um projeto de lei que cria o cartão Reconstruir. O objetivo é ajudar pessoas que sofrem danos na residência em caso de desastres naturais.
O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados. O cartão Reconstruir, ele não vai para as prefeituras, ele vai direto para o cidadão. É um instrumento que o governo federal vai poder aportar o recurso lá no cartão. Aqui no Senado, não apenas os parlamentares se mobilizaram, os servidores da casa também. Muitos se uniram à rede de voluntários Liga do Bem, doando itens de necessidade básica que estão sendo levados pela Força Aérea Brasileira para as vítimas das enchentes. Água potável, alimento não perecível, roupas. Muitos itens estão chegando ao longo da semana. Só de cobertores, foram mais de 5.500 arrecadados. Eu não estou lá para ter braços e pernas para ajudar minha família, os meus amigos. Estão aqui ajudando aqui em Brasília, da forma que a gente pode, aqui hoje organizando as doações. É o momento onde o sorriso é pálido, porque eles sabem o esforço que eles estão fazendo para isso chegar lá, o que está acontecendo lá. 70% do estado debaixo d'água, milhares de pessoas perderam as casas, perderam tudo, mais de uma centena de mortos. Enfim, nunca tinha visto algo semelhante, mas ao mesmo tempo eu ver toda essa solidariedade organizada aqui no Senado da República, por esse movimento lindo aqui, é a Liga do Bem, da verdade, do sentimento, da solidariedade, do amor, do carinho. Eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, vocês fazem parte, cada um de vocês. Nós todos abraçamos o Rio Grande. É o Brasil abraçando o Rio Grande. Muito triste tudo isso, né? Agora, mais do que nunca, a união da população é mais do que necessária. Além de tudo isso, o Congresso Nacional aprovou projetos de lei que facilitam a destinação de recursos para o Rio Grande do Sul. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade ao Estado. Os projetos aprovados na sessão do Congresso facilitam a destinação de recursos para socorrer o Rio Grande do Sul. Eles alteram a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um deles prioriza a execução de emendas para municípios em estado de calamidade ou emergência, que serão enviadas diretamente para as prefeituras. O outro permite o envio de emendas para ações como assistência social, defesa civil e saúde. No início da sessão, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, fez uma menção de solidariedade do parlamento ao estado do Rio Grande do Sul. Não faltarão iniciativas, esforços e empenho por parte do parlamento brasileiro para que haja a mitigação dessa tragédia com auxílio efetivo através de proposições legislativas inteligentes, eficazes, efetivas e a fiscalização por parte do Parlamento do trabalho realizado pelo Poder Executivo Federal. Portanto, faço de início esse registro de profundo pesar em face das vítimas fatais desse triste acontecimento, nos solidarizando com todos os familiares que perderam seus entes queridos, nos solidarizando também com todos os desabrigados, pessoas que foram atingidas muito severamente por essa tragédia. O Congresso também analisou vetos presidenciais. Senadores e deputados derrubaram parcialmente um veto do presidente Lula ao orçamento deste ano. Um dos pontos mais importantes para o governo era manter o veto à redução de 5,6 bilhões de reais em emendas de comissão na lei orçamentária anual. Por acordo, foi derrubado o veto a 3,6 bilhões, ficando então o valor total das emendas de comissão em 14,8 bilhões. Nós aprovamos o veto relativo à lei orçamentária anual conforme o acordo que o governo havia pedido, ou seja, derrubamos 3,6 bilhões dentro das emendas de comissão de 5,6 bilhões e fica remanescendo o restante. E adiamos a votação dos vetos da LDO com um compromisso, a partir do que foi conversado com líderes da Câmara e líderes do Senado, de manutenção do veto. Isso ajuda um pouco aos parlamentares levarem para suas bases as demandas que nós recebemos todos os anos, com investimentos em várias áreas para amenizar atender os anseios das comunidades locais nas nossas bases.
A votação de parte dos vetos foi adiada para o próximo dia 28, como a votação de trechos da Lei de Segurança Nacional, vetada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda em 2021, e também o veto do presidente Lula a partes do projeto que proíbe a saída temporária de presos. Nós temos a convicção que vamos conseguir derrubar o veto do presidente Lula, que ele impôs, permitindo que os presos continuem, em algumas situações ainda, podendo sair durante os feriados. E isso foi em função de um outro veto, né, que é também tão importante quanto, que diz respeito à Lei de Segurança Nacional, que se a gente derrubar esse veto, nós estamos trabalhando para que ele seja mantido, mas o governo quer derrubar esse veto e caso o governo consiga essa vitória, simplesmente inviabiliza o trabalho da polícia em coibir certas manifestações. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse no Congresso que o adiamento da votação sobre a saída temporária de presos dá mais tempo para o governo negociar a manutenção do veto. O fato de ter sido adiado foi algo importante para que a gente possa ter mais tempo, inclusive, para dialogar com as bancadas. Tanto eu quanto o ministro da Justiça já temos conversado com várias bancadas, faremos aqui até o dia 28 uma agenda de conversas com as bancadas, não só para explicar a motivação e o escopo do veto do presidente, mostrar que o presidente acata medidas que o Congresso Nacional propôs em relação ao uso da tornozeleira, de restrição do perímetro, mas poder dialogar, inclusive, com as bancadas o impacto que a não existência desse veto possa ter no sistema penitenciário e nessas famílias. E o Senado aprovou a recriação do DPVAT, que agora passa a se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. O objetivo da proposta é garantir indenizações por danos pessoais em acidentes de trânsito. O seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito passa a ser SPVAT. O valor arrecadado irá para um fundo gerido pela Caixa Econômica, que deve garantir a vítimas de acidentes de trânsito indenização por morte e por invalidez permanente, total ou parcial. O seguro também inclui o reembolso de despesas com assistência médica e suplementar, como fisioterapia, medicamentos e equipamentos ortopédicos que não estiverem disponíveis pelo SUS, além de serviços funerários e reabilitação profissional de vítimas que ficarem parcialmente inválidas. Certamente o governo quer fazer superávit. Certamente o governo quer suportar despesas excessivas, quer fazer o controle dos seus gastos novamente, sem levar em consideração a anulação de despesas e melhoria da eficiência dos gastos públicos, porque mesmo que nós tenhamos as boas intenções que são embaladas nesse projeto, nós temos que levar em consideração a vida pregressa desse imposto. E algumas CPIs foram aqui instaladas e mostraram uma teia de corrupção envolvendo essa ação que, infelizmente, volta agora pela ação do governo federal. Eu sei que é fácil falar que por ser compulsório é imposto, mas isso aqui não é imposto. Todo mundo que mora num prédio tem que pagar seu condomínio. Ou seja, é compulsório porque é uma obrigação, mas não é imposto. Assim como no caso do DPVAT, para mim é um seguro solidário, entre 50 e 60 reais por ano, para que as pessoas que sejam atropeladas ou sofram um acidente por alguém que, por não ter poder aquisitivo mais alto, não faz um seguro próprio, porque todo mundo que está aqui provavelmente tem seguro próprio e seguro contra terceiro. A nós, o DPVAT não perturba. E, por favor, não é 50, 60 reais que vai perturbar. A proposta também permite ao governo alterar o arcabouço fiscal e antecipar gastos de 15,7 bilhões de reais. Parte dessa verba será usada para pagar emendas parlamentares. Em menos de um ano, estão mudando já o arcabouço fiscal. Não foi por falta de aviso.
Avisamos. E isso vai acontecer recorrentemente. É uma sinalização horrível para fora do Brasil. É uma sinalização horrível para dentro do Brasil. Isso cria uma insegurança, um descompromisso com metas fiscais, com equilíbrio fiscal. Esse é um assunto que é um jabuti dentro de um projeto de DPVAT. Na votação do orçamento deste ano, o Congresso cortou 20 bilhões de reais. É necessário essa antecipação do bimestre para dar a margem de 15 bi para que o povo brasileiro possa ter auxílio gás. Eu não acredito que a oposição vai ser contra o auxílio gás dos brasileiros. É necessária essa antecipação para pagar universidades. Eu sei que a oposição queria fechar universidades no passado. Lembram? Eles diziam que era barbude, essas coisas. Mas não é justo para com os brasileiros universidades serem fechadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, uma proposta de acordo sobre a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou os termos do acordo feito com o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, em relação à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Quero dizer que nós vamos respeitar o prazo de 2027, que foi objeto de deliberação do Congresso Nacional, com a diferença de que, a partir do ano que vem, começa o que a gente chama de phase-out. A cada ano você tem uma reoneração gradual até 2027. Em 2028, todo o sistema de folha de pagamento fica no mesmo patamar, sem nenhum tipo de diferença de setor para setor. O assunto foi motivo de impasse entre o Legislativo e o Executivo, depois que a lei da desoneração foi aprovada pelo Congresso e contestada pelo governo no Judiciário. Resolvida a questão com os 17 setores da economia, falta agora alinhar um entendimento sobre a desoneração da folha de pagamento dos municípios, que só deverá ser tratada após a sessão de debates que o Senado promove na próxima segunda-feira com representantes dos municípios. Foram convidados os presidentes de todas as associações de municípios do Brasil e também a presidência e diretoria da Confederação Nacional dos Municípios, da Frente Nacional dos Prefeitos. Portanto, o problema previdenciário dos municípios passa a ser uma pauta muito importante e é também do Ministério da Fazenda, que vai buscar encaminhar uma boa negociação com os municípios. Eu espero que haja um bom desfecho em relação a esse tema. Nesta semana, senadores da CPI da Braskem visitaram Maceió. Eles voltaram a questionar acordos e defenderam indenização para moradores dos bairros fora da área de risco. Integrantes da CPI querem revisão também dos financiamentos dos imóveis nessas localidades. Os senadores da CPI da Braskem se disseram impressionados com o que viram nos bairros desocupados em Maceió, casas abandonadas e ruas inteiras escondidas. Apesar de haver toda essa comunicação dessa mina 18 com a lagoa, a salinidade da lagoa continua preservada e o que houve aqui foi que em 2022 houve uma grande enchente do rio e isso desequilibrou a salinidade, havendo muito mais água doce aqui, o que afetou a procriação do surubu. Nós esperamos que isso seja uma realidade e que esse patrimônio daqui volte a se reproduzir com mais intensidade, com mais força, porque é a subsistência dessas pessoas que moravam aqui nesse bairro, que é um bairro muito popular, um bairro muito simples daqui. E o que me corta o coração é ver que realmente é uma área imensa que foi desalojada com boas casas, com prédios grandes aqui. Eu imagino o sofrimento, não só o sofrimento financeiro, mas o sofrimento moral dessas pessoas. E é isso que nós estamos tentando mensurar aqui e garantir para que essas pessoas sejam efetivamente indenizadas de todos os pontos de vista. Nas reuniões com representantes da Braskem e da Defesa Civil, os senadores pediram detalhes sobre o monitoramento das áreas desabitadas e das que estão nas bordas, ou seja, bem próximas de onde houve o afundamento do solo, mas que não estão no mapa de risco, e questionaram o Ministério Público Federal sobre uma revisão dos acordos diante de fatos novos. Agora que a CPI
pela primeira vez, teve um representante da Braskem reconhecendo a responsabilidade da empresa, passa para um outro momento, que é demonstrar má-fé, e com isso todos os acordos serem revistos, além das pessoas que são afetadas, não só economicamente, mas também psicologicamente, que vivem nas bordas de toda a região. Então nós estamos vigilantes e eu tenho certeza que o povo alagoano não está sozinho. Os senadores também querem que a Caixa Econômica Federal revise o saldo devedor do financiamento dos imóveis das áreas monitoradas. O senador Rogério Carvalho vai incluir no relatório a sugestão de indenização para os moradores dos Flechais e do Bom Parto, que estão no ilhamento social. O imposto que se cobra dos imóveis nessas áreas de imagem, financiamento dos imóveis nessas áreas que estão na borda, pessoas que financiaram imóveis, por que é que isso não foi revisto ainda, já que essas pessoas tiveram perdas significativas e estão pagando caro prestações de imóveis que se desvalorizaram bastante. Então tem muitas coisas que podem ser feitas para diminuir as perdas materiais, revendo alguns termos do acordo que foi firmado. Agora, compensar as dores vai ser quase impossível. O presidente da CPI defendeu que a área de propriedade da Braskem volte a ser pública, mas fiscalizada pela mineradora. Ele também quer uma revisão das indenizações. Primeiro, a nossa solidariedade a essas pessoas que tiveram que sair do seu habitat, pessoas que moravam há 30, 40 anos. Nós tivemos muitos depoimentos lá que nos entristeceram bastante. E tem duas situações. Tem uma situação dessas pessoas que saíram e que foi as indenizações por danos morais. Nós temos que rever essas questões. A segunda questão é a propriedade dessas terras é do município de Maceió, não é da Braskem, correto? Quem é que vai cuidar para que nos próximos anos, até se estabilizar, e a gente não sabe se isso vai se estabilizar em 20, 30 anos, não haja invasão, se a prefeitura, se é o Estado, se é a própria empresa que vai ter que bancar isso. Já a procuradora disse aos senadores que alguns acordos poderão ser revistos e que os moradores dos bairros isolados poderão ser contemplados. O entorno ele é uma outra frente de atuação do Ministério Público Federal. É importante que a gente faça a distinção, né, da situação do Flechal, em que já há todo esse processo em acontecimento, então das reparações coletivas, a reparação individual pelo rebaixamento da qualidade de vida, e aí também está a preocupação em alavancar, né, o empreendedorismo da região. Então, nessas capacitações que estão sendo feitas, elas são a partir da escuta da comunidade. Os moradores dos Flechais e do Bom Parto querem a realocação. Os senadores Rogério Carvalho e Rodrigo Cunha surpreenderam os moradores dos Flechais ao anunciarem uma visita imediata ao bairro, onde encontraram diversas casas com rachaduras. A senhora mora há quanto tempo aqui? Eu moro aqui há 30 anos. Na minha casa tem 12 pessoas. Dos 23 metros construídos, 21 está rachado, como se tivesse passado uma faca do bolo assim, tá? E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou em turno suplementar o projeto que prorroga por 10 anos a reserva de vagas para negros, quilombolas e indígenas em concursos públicos federais. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue direto para a Câmara dos Deputados. O texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça no final de abril reserva para pessoas negras, quilombolas e indígenas o percentual de 30% das vagas previstas em editais de concursos públicos e processos para contratação de servidores por prazo determinado em órgãos públicos. Na discussão em segundo turno, o tema continuou provocando polêmica. Vamos punir quem comete racismo de forma exemplar, vamos expor, cumprir a lei com relação a quem comete esse tipo de crime. Agora isso aqui, a gente está condenando pessoas pobres que não se enquadram nesses requisitos que a lei está tratando, a eternamente não conseguir passar no vestibular, não conseguir passar no concurso público. O que nós queremos é que daqui a 10 anos, quando essa lei for reavaliada, ela possa ter produzido os efeitos que façam com que a composição do serviço público represente a composição da sociedade. Vamos trabalhar para isso e lá naquele momento, se Deus quiser,
nós vamos ter essa composição retratada. Então nós vamos dizer, essa lei aqui não há mais necessidade dela existir. Se estivéssemos a debater as cotas sociais, levando-se em consideração a condição do cidadão, independente da cor da pele, teria o meu voto a favor, teria a minha defesa. Você entra hoje nas universidades, você vê um quadro lá do corpo discente, os alunos das universidades, mais amplo. Nós temos mais mulheres, nós temos mais negros.